por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é um dos principais exportadores de animais vivos. Entre 2014 e 2023, o Brasil exportou 335 mil bovinos vivos por ano. E em 2024, o número chegou a quase 1 milhão. Transportados vivos ao longo de muitos dias, os animais passam por sofrimento físico e psicológico. E um projeto de lei em análise aqui no Senado, que teve origem em uma sugestão legislativa, proíbe esse comércio. Eu vou conversar agora com George Sturaro, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas no Brasil, da organização não governamental Mercy for Animals. Olá, George, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Muito obrigado por nos convidar. Conta pra gente, George, a Mercy for Animals, né, uma tradução literal, né, misericórdia para os animais, né, o que é essa organização? A Mercy for Animals é uma das maiores organizações não governamentais do mundo dedicadas a proteger os animais do sofrimento. E esse sofrimento, né, assim, essa questão dessa exportação, né, dos bovinos vivos, assim, é um sofrimento bastante grande, né? Assim, deu para comprovar. Sim, é uma atividade terrível que submete os animais a intenso sofrimento físico e psicológico, como você havia mencionado. Agora, só que que os animais eles são exportados para serem abatidos, né, no destino. A intenção, na verdade, não é parar com o abate, é que seja um abate mais misericordioso, né, mais humanizado, digamos, né, assim, que gere menos sofrimento. Nós entendemos que o transporte de animais vivos, ele acrescenta uma camada de sofrimento a animais que são explorados na indústria da carne, né? Nós temos uma campanha para que, justamente para acabar com esse transporte, né? Não é necessário, né? É um sofrimento desnecessário provocado, ao qual os animais são submetidos. E como é esse sofrimento? O que acontece, né, durante esse transporte? Os animais eles são confinados aos milhares dentro de navios, né? Tem nós estamos falando de navios que podem transportar até 25 mil animais, tá? Em condições de superlotação. Os animais eles são forçados a viver ao longo de semanas, 3, 4 semanas, sob as próprias fezes e urina, né? Em condições precárias de higiene, inclusive. Ao longo dessas viagens, por conta desse acúmulo de dejetos, os animais expiram quantidades imensas de amônia, que pode provocar infecções respiratórias, pode provocar infecções nas cavidades oculares dos animais. Alguns animais, inclusive, são cegados, chegam cegos ao destino final. Um outro problema muito grave associado ao transporte marítimo de animais vivos é o estresse térmico, né? Então, quando você confina milhares de animais dentro de um espaço, né, minúsculo, com ventilação inadequada, os animais eles estão submetidos a temperaturas elevadas, né? Isso gera o chamado estresse térmico, né? É uma condição que pode levar à morte dos animais, né? É terrível dizer isso, mas os animais eles são literalmente cozidos por dentro, né? Isso afeta uma grande quantidade de animais. É a principal causa de morte de animais no transporte marítimo de animais vivos, o estresse térmico. Tá? E eles vão, essas 4 semanas, né, esse longo período, é porque eles atravessam, né, o oceano e vão, a grande maioria, para o Oriente Médio? Para países do Oriente Médio e países do norte da África. Então, assim, uma longa viagem de navio e, inclusive, os navios parece que também, em geral, não estão em muito bom estado, né? Sim, esse é um outro problema, é um problema que não é muito discutido, mas é um problema bastante preocupante, bastante sério, né?
A frota que transporta animais vivos a partir do Brasil, ela é constituída de navios muito antigos, tá? A idade média dessas embarcações é hoje de 39, 40 anos. 80% dela tem mais de 30 anos, né? Nós chamamos esses navios de navios sucata. Por quê? Porque nessa idade, esses navios eles já teriam que ser descomissionados e vendidos para sucateamento, né? Então, além de muito antigos, grande parte desses navios, eles são navios convertidos, né? Navios adaptados. São navios que não foram construídos para a finalidade original de transportar animais vivos. A gente está falando de navios que foram construídos, projetados para transportar contêineres, para transportar carga geral, para transportar veículos. E em algum momento eles foram vendidos para essas empresas que fazem o comércio internacional de animais vivos. Essas empresas adaptam esses navios, né? Essa adaptação consiste na construção de decks de carga acima do casco. Tá? E isso gera um problema, tá? Porque esses navios eles costumam ter cascos estreitos. E quando você acrescenta decks de carga sobre cascos estreitos, a estabilidade da embarcação fica comprometida. Tá? Então, o navio ele se torna mais propenso a tombar, a adernar e eventualmente afundar. Isso já aconteceu no Brasil. Em 2015, no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, um navio carregado com aproximadamente 5.000 bois vivos, ele estava atracado no porto, perdeu a estabilidade, tombou e afundou. Né? A maior parte dos animais que estavam embarcados já morreu afogado. Isso gerou um grande impacto ambiental na região, né? A contaminação produzida pelo acidente, pelas carcaças dos animais e pelo óleo que vazou da embarcação, chegou até a cidade de Belém, 60 quilômetros rio abaixo, né? Isso foi um dos piores desastres ambientais da história do Pará. E os destroços do navio continuam lá até hoje, né? Ainda não foram removidos 10 anos depois. Isso tem consequências para o Estado, tem consequências para o comércio exterior do Paraná e de toda a região norte do Brasil, né? Porque o Porto de Barcarena é o principal porto da região norte, né? Os destroços do navio, eles estão bloqueando um berço de atracação, inutilizando completamente um berço de atracação e afetando as operações dos berços adjacentes, que não podem mais receber grandes embarcações. E esse acidente, né, já tem 10 anos, mas também não é tão assim, esse tipo de acidente acontece, né, tem em outros países também, é uma coisa recorrente, não é uma anomalia, assim, digamos assim. Sim, de todos os tipos de navios mercantes, né, aqueles que transportam animais vivos são os que apresentam o perfil de risco mais elevado, tá? Uma apuração realizada pelo periódico The Guardian, com base em dados da seguradora Allianz e dados da Organização Marítima Internacional, revelou que os navios que transportam animais vivos eles têm 2 vezes mais chance de protagonizar um acidente marítimo do que qualquer outro tipo de navio mercante, né? E acidentes em condições muito semelhantes àquele que aconteceu no Pará, aconteceram já também na Romênia, em 2019, né, no porto de Mídia, e também no Sudão, em 2022, né, porto de Suaquim, no Sudão. Inclusive, o navio que protagonizou o acidente na Romênia, ele esteve no Brasil apenas poucos meses antes, ou seja, esse acidente poderia ter ocorrido aqui. Mais um, né? Mais um. Vamos dar uma olhada, a gente tem umas imagens compartilhadas, né, pela Mercy for Animals, né, que a gente está descrevendo, mas uma imagem fala, né, mais que 1000 palavras. Se você quiser comentar, explicar para a gente, né, o que é isso que a gente está vendo. Aqui a gente está vendo imagens do interior de um navio, né? A gente observa diversos animais, né? Centenas de animais confinados em baias, sob condições de higiene extremamente precárias, né? A gente vê aí os animais cobertos, né? De alguns deles, né? Cobertos de fezes, né? Isso é chamado, né, pelos especialistas veterinários de jaqueta fecal, né? O animal ele é forçado, como ele tem que deitar em um chão que está sujo, coberto de fezes e urina, esses dejetos eles se depositam sobre a pele do animal e forma chamada jaqueta fecal, né? Que inclusive compromete
a regulação térmica, né, corporal desses animais e é um dos fatores que gera o chamado estresse térmico. Inclusive, além do próprio sofrimento dos animais, não faz sentido econômico, né? Imagino que muito deve se perder, né? Não é uma boa prática econômica. Existe sim uma perda, né? Infelizmente, nós não conseguimos dimensioná-la porque não há dados públicos de fácil acesso sobre isso, né? Mas especialistas que acompanham esse assunto há bastante tempo sabem, né, que há perdas, né, por conta das condições que os próprios animais enfrentam. Isso é reconhecido pela indústria, a indústria admite que há perdas, né? Então, do ponto de vista da indústria, essas perdas elas são toleradas, são aceitáveis, são parte do negócio, né? Todo negócio há perda, né? No caso da exportação de animais vivos, a perda é a vida dos animais. E todo negócio também acontece quando há, né, dos dois lados. Só existe essa venda, essa exportação, porque existe um comprador, né? Por que esse interesse? Por que algum país prefere comprar os animais vivos, né? Como você falou, inclusive, né, a Romênia também exporta, outros países também fazem. Por que existe esse comércio? Sim. Atualmente, os principais importadores de animais vivos do mundo são países localizados no Oriente Médio e no Norte da África, né? E uma das principais razões pelas quais esses países importam animais vivos é para manter ativas indústrias locais, né? Indústrias frigoríficas e de couro locais, né? Então, o boi, para essas indústrias, é matéria-prima, né? Então, para manter essas indústrias ativas, gerar emprego localmente, né, eles importam esses animais. Por exemplo, a Turquia, que é uma das maiores indústrias na Turquia e um dos principais setores de exportação da Turquia é o couro, né, e os produtos vestuários derivados do couro, né, tem principalmente como destino no mercado europeu. A Turquia não tem um grande rebanho de bovinos, eles precisam importar animais, né, para poder ter acesso ao couro e manter ativa a sua indústria de produtos de couro, né? Isso ocorre também em outros países do Oriente Médio. Uma segunda razão pela qual esses países importam bovinos vivos é para reexportar para os países vizinhos, né? Então, o Egito importa bovinos vivos do Brasil para reexportar para o Sudão, para reexportar para os territórios palestinos. O Iraque importa bovinos vivos do Brasil para reexportar para os seus vizinhos ali na Ásia Central, né? Ou seja, esses países importam bovinos vivos para poder fazer negócios, né, e gerar renda, criar empregos a partir desse comércio. Agora, a gente poderia imaginar, né, que poderia existir a justificativa religiosa, né, o abate halal, mas você estava explicando que essa razão não vale, né, que o Brasil tem toda a condição de exportar animais abatidos segundo essas regras. Exatamente. Nós entendemos que essa explicação, essa hipótese, ela não para de pé. Por que não para de pé? Porque os mesmos países que importam bovinos vivos do Brasil também importam carne refrigerada e congelada, abatida de acordo com os preceitos, o método halal, né? Inclusive, estados do Brasil que não participam do comércio internacional de bovinos vivos, né, ou não participam de modo significativo, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, são grandes fornecedores de carne, vamos chamar de carne halal, né, para esses países do Oriente Médio e do Norte da África. E acabam sendo prejudicados para a exportação de bovinos vivos, né, que está concentrada hoje no Pará, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Agora, para exportar carne já processada, halal ou não, né? Assim, aí tem que ter uma tecnologia específica, né? Os navios têm que ser refrigerados. Imagino que talvez não possam ser esses navios tão antigos quanto você estava mencionando, né? Ah, sim. A exportação de carne refrigerada ela é feita em navios mais modernos, em containers refrigeradores, né? Então, é muito diferente do que é feito hoje em dia, né, em relação a transporte de bois vivos. E existem, um caso de sucesso seria a Índia, né, que realmente proibiu, né? Acho que ela também exportava muitos animais vivos e hoje em dia eles proibiram esse tipo de
exportação. Exatamente. A Índia, o caso da Índia desmistifica e também derruba aquele argumento de que a exportação de animais vivos é uma atividade de nicho que visa atender a um mercado específico que não poderia ser substituído, né, pela exportação de carne refrigerada, né? A Índia, em 2018, ela proibiu as exportações de animais vivos por mar. Até então, os países do Oriente Médio e do Norte da África eram os principais clientes dos animais exportados vivos desse comércio da Índia, né, de animais vivos. Então, a Índia ela proíbe essas exportações de animais vivos em 2018 e no prazo de 4 anos, as exportações de carne refrigerada halal da Índia para os países do Oriente Médio e do Norte da África dobram, né? Inclusive, em 2021, a Índia se torna o maior fornecedor de carne bovina halal refrigerada para essa região, desbancando o Brasil. O Brasil era o maior fornecedor, a Índia desbanca, né, depois de proibir a exportação de animais vivos. E existem outros casos também internacionais de países que proibiram esse tipo de comércio? Sim, existem casos, inclusive, recentes, né? O Uruguai recentemente anunciou uma suspensão temporária das exportações de animais vivos, que pode se tornar uma suspensão permanente, né? Justamente porque as exportações de animais vivos estavam afetando a indústria frigorífica uruguaia, né, que estava operando com capacidade ociosa e tendo que demitir funcionários, né? A Argentina, desde os anos 70, não exporta animais vivos, porque entendeu que exportar animais vivos prejudica a indústria da carne local, nacional, né? Então, é prejudicial ao desenvolvimento do país, né? E mais recentemente, nós tivemos notícia de que o Quirguistão, que também era um importante exportador de animais vivos ali no centro da Ásia, suspendeu temporariamente as exportações pela mesma razão, né? Estava faltando animais no mercado doméstico, isso estava impactando a indústria frigorífica, impactando emprego, impactando renda, impactando impostos, isso tem um efeito cascata, né? E aí aqui no Brasil, então, né, tem um projeto de lei aqui no Senado, né, que proíbe a exportação de animais vivos, que inclusive ela surgiu de uma sugestão legislativa, né, quer dizer, foi apresentada por alguém da população, né? Isso mostra que a população apoia essa causa. Exatamente, é o projeto de lei 3093 de 2021, que nasceu de uma sugestão legislativa de 2018, né? A própria existência desse projeto de lei já é um indicativo, né, de que a exportação de animais vivos ela não tem um apoio, né, um grande apoio, um respaldo da população, né? Mas há outros indicadores. Existe uma petição, foi co-criada pela Mercy for Animals, em apoio, né, uma petição que pede que o Congresso Nacional proíba a exportação de animais vivos no Brasil. Essa petição já conta com quase 600 mil assinaturas, né? E, além disso, existe uma pesquisa do Ipsos de 2019 que revela que 84% das pessoas entrevistadas é contra a exportação de animais vivos, né, a favor de que ela seja proibida no Brasil. Então, é uma atividade que, se depender da vontade da população, ela não acontece mais. E se realmente for proibido, assim, quais são as alternativas, assim, para os produtores, né, os comerciantes? Eles não vão ser prejudicados, pelo que, né, sim, se vê. Uma medida dessas, naturalmente, ela vai produzir rearranjos na cadeia produtiva, certo? Mas nós entendemos que os impactos serão mínimos, por quê? Né? Primeiramente, o Brasil é um grande exportador de animais vivos, exporta, né, 1 milhão de bovinos vivos por ano. Não é fácil, não é possível que logo se apresente um país que substitua o lugar do Brasil, né? Colômbia não tem capacidade para isso, que é um exportador o terceiro maior exportador de animais vivos da América do Sul. O Uruguai não tem capacidade para isso, né? O Uruguai, inclusive, está se retirando desse comércio, né? Como eu havia mencionado, né?
E o Brasil, como eu também havia mencionado anteriormente, já fornece carne halal refrigerada para esses países que compram os bois vivos, né? Então, o que nós estamos prevendo que deverá acontecer é que os pecuaristas que hoje vendem animais vivos para o Oriente Médio e Norte da África, vão vender para os frigoríficos no Brasil, que vão processar essa carne aqui dentro e exportar, né, o produto beneficiado, com maior valor agregado, gerando emprego, gerando renda e captando impostos aqui no Brasil, não lá no exterior. E aí, além da própria carne, né, você mencionou também que lá nos países eles usam também, né, o couro, isso também pode ser beneficiado aqui e exportado já, né, no mais processado, né, em vez de deixar para a indústria de lá. Exatamente. Mas os outros países, né, você mencionou a Romênia, né, onde também teve o acidente, né, assim, lá eles também continuam ainda exportando os animais? Sim, a Romênia no contexto da Europa, né, a Romênia é um grande exportador de animais vivos, né, a Irlanda também exporta, Espanha exporta animais vivos e França, embora seja uma quantidade grande, a gente está falando de viagens muito mais curtas do que aquelas que ocorrem a partir do Brasil, né? Mas acho que é importante destacar que a exportação de animais vivos, ela é uma atividade que, do ponto de vista global, tá? Ela está em decadência, né? Existe uma tendência de que essa atividade ela seja proibida, né? Por que eu digo isso? A Índia proibiu em 2018. A Nova Zelândia, que também era um grande exportador de animais vivos, né, no contexto da Oceania, ela proibiu em 2021, após um acidente, um naufrágio com um navio que transportava ovelhas vivas para a China, né? E por razões de bem-estar animal, né? Recentemente, em 2024, o Reino Unido proibiu a atividade também, tá? A Austrália anunciou em 2023 que queria proibir, a partir de 2025, a exportação de ovelhas vivas, né? As ovelhas são os animais que mais sofrem, né, nesse comércio, porque são muito mais suscetíveis, né? Principalmente a questão das temperaturas elevadas, né? E espera-se que, após a proibição da exportação de ovelhas vivas, a Austrália também proíba a exportação de bois vivos, né? Essa, aliás, é uma das razões pelas quais os importadores de animais vivos estão transferindo operações da Austrália para a América do Sul, tá? E na Europa, em 2022, a Alemanha, Luxemburgo e a Holanda anunciaram que não mais exportariam animais vivos para fora da União Europeia, né? Isso efetivamente limita o transporte de animais vivos desses países ao modal terrestre, né? Porque eles vão exportar apenas para países dentro da geografia da União Europeia, os países vizinhos. E que é uma forma menos sofrida, né, de exportação. É menos sofrida porque as distâncias são menores, o período que os animais passam dentro desse transporte é bem menor, né? Então, o sofrimento que eles ainda experienciam algum sofrimento, tá? Mas, comparativamente, é muito menor. E pode-se dizer, então, diante disso que você expôs, que está avançando nessa causa dos direitos dos animais? Está avançando e nós estamos muito seguros que o tempo do fim da exportação de animais vivos ele está próximo. E no mundo, além disso, a Mercy for Animals tem alguma outra isso está dentro de um contexto assim dos direitos dos animais? Aqui o próprio Senado aqui aprovou, né, assim, que os animais são seres sencientes, né? A Constituição mesmo veda, né, o sofrimento dos animais, né? Então isso está tudo dentro desse contexto, né? Sim, a Mercy for Animals é uma organização dedicada a proteger os direitos dos animais, né? Nós entendemos que os animais têm direitos porque eles são seres sensíveis. Os animais eles têm capacidade de sofrer, né? Eles sentem dor, eles sentem medo. E eles também têm capacidade de sentir alegria, né? De sentir prazer, né? Então, por conta disso, né, por conta dessa capacidade, por conta da ciência, nós entendemos que os animais devem ser protegidos. E a gente vem observando movimentos legislativos importantes no sentido de efetivar mesmo, né, a proteção dos animais no Brasil,
né? Como você mencionou, né? O reconhecimento da assistência animal já no Congresso Nacional, né? Mas, de certo modo, esse reconhecimento ele já está gravado na nossa Constituição, né? A Constituição Federal do Brasil, lá no seu artigo 225, ela veda os maus tratos contra os animais, né? Isso é um reconhecimento tácito, né? De que os animais podem sofrer, sentir dor, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar que se nós levarmos em conta o artigo 225, né, e olharmos para a atividade de exploração de animais a partir da perspectiva desse artigo, nós vamos constatar que essa é uma atividade que implica maus tratos aos animais. George Sturaro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Cidadania. E boa sorte nessa sua empreitada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Xaxá é o vice-rei do reino do Daomé. Um vice-rei com genealogia até aos nossos dias. Na verdade, um traficante baiano chamado Francisco Férez de Souza, que chegou na região muito novo para trabalhar no Forte Português de Uidá e que ficou por lá fazendo o tráfico e se transformou num poderoso traficante. O que me impressionou mesmo foi o fato da memória do Xaxá ser tão celebrada na Benin contemporânea. É uma família que é celebrada pela sociedade do Benin, é uma família que inclusive está entre os principais políticos do país. Isso me impressiona, que a memória de um traficante de escravos seja tão celebrada dessa maneira. E uma coisa muito interessante é que num quarto anexo à casa onde a família vive, tem um túmulo do Xaxá, com uma bandeira do Brasil. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de outubro, dia do servidor público. Nosso reconhecimento e nossos parabéns a todos aqueles que trabalham nos municípios, estados, na administração federal e nos 3 poderes da República. O povo brasileiro merece o melhor de todos nós. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS vai tomar 2 depoimentos hoje. O empresário Domingos Sávio de Castro e o piloto de avião Henrique Traugô Mider Galvão. A repórter Ticiane Oliveira vai acompanhar e tem ao vivo os detalhes. Bom dia, Ticiane. Oi, André, bom dia. Eu estou ao vivo aqui, sim, já na sala onde vai ser realizada a reunião da CPMI do INSS. Vários parlamentares, senadores e deputados já estão por aqui também. O primeiro depoimento previsto para hoje é do senhor Henrique Galvão, que é um piloto de aeronaves. Segundo os membros da CPMI, é importantíssimo ouvi-lo, porque ele teria sido um dos pilotos que mais voaram para a Conafer, que é uma das entidades que mais conseguiram tirar dinheiro de aposentados e pensionistas, segundo as investigações da Polícia Federal. Henrique Galvão vem depor na condição de testemunha e, segundo as informações aqui da CPMI, será o primeiro a ser ouvido. Ele não tem habeas corpus. Depois será ouvido o empresário Domingos Sávio de Castro, que é apontado pela Polícia Federal como parceiro ali na organização, juntamente com o senhor Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Sávio teria recebido muito dinheiro por meio de empresas ligadas a essa fraude bilionária do INSS, por isso precisa ser ouvido. Além disso, nos requerimentos apresentados pelos senadores e deputados, consta que Sávio foi alvo da Operação Strike da Polícia Civil do DF no ano de 2018 e teria praticado também esses golpes contra servidores públicos distritais aposentados. Então, é tudo isso que espera-se esclarecer nos depoimentos de hoje. A reunião da CPMI desta terça-feira não vai ter a parte deliberativa, ou seja, não há requerimentos para serem votados antes dos depoimentos. Assim que todos os membros chegarem, o presidente, o relator e os depoentes, começa-se a sessão diretamente nos depoimentos. Eu vou acompanhar tudo, estarei por aqui, André. Muito bem, Ticiane, já chamamos você. E amanhã a Comissão de Assuntos, hoje, daqui a pouco, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto de lei complementar que limita o comprometimento anual da receita dos municípios com o pagamento de dívidas à União. Outros projetos também estão na pauta da comissão, como o que estabelece normas para identificar e controlar devedores contumazes. Um dos maiores problemas que os municípios enfrentam é o pagamento de suas dívidas junto ao governo, comprometendo as finanças municipais e a capacidade de investir na qualidade de vida da população. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira o projeto de lei complementar que limita o comprometimento anual da receita dos municípios com o pagamento de dívidas à União. Também pode ser votado o projeto que propõe estabelecer normas gerais para identificar e controlar devedores contumazes, com o objetivo de prevenir desequilíbrios na concorrência entre empresas. 3 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão solene do Congresso e sessão deliberativa do plenário do Senado. Confira a agenda desta terça-feira.
Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPMI do INSS tem reunião marcada para tomar o depoimento do empresário Domingos Sávio de Castro e do piloto de avião Henrique Tralgô Binder Galvão. Às 10 horas, como vimos, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Na pauta, projeto que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Também às 11 horas, o Congresso Nacional deve se reunir em sessão solene para homenagear os 100 anos da fundação da General Motors do Brasil. Trata-se da maior subsidiária da GM na América do Sul e a segunda maior fora dos Estados Unidos. Em 2021, chegou à marca de 17 milhões de veículos produzidos no Brasil. E logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada. Um dos projetos na ordem do dia garante assistência fisioterapêutica às pacientes submetidas à cirurgia de mastectomia, que é a retirada total ou parcial da mama, em geral em casos de câncer de mama ou como medida preventiva em pacientes de alto risco. Às 4 horas, a Comissão Mista da Medida Provisória 1304 garante... A Comissão Mista da Medida Provisória 1304 tem reunião marcada para examinar o relatório. A ANP trouxe várias mudanças no setor energético e no mercado de gás natural. A instituição fiscal independente aponta que o governo precisa arrecadar mais 27,1 bilhões de reais no último trimestre para cumprir as metas fiscais. O alerta consta do relatório de acompanhamento fiscal do mês de outubro. O relatório cita informações do Tesouro Nacional e do Siga Brasil, que calculam que o déficit acumulado até setembro passa de 100 bilhões de reais. A perda da validade da MP 1303, que não foi votada pelo Congresso, significa outros 10 bilhões a menos em receitas. O texto ainda chama atenção para a piora no desempenho das empresas estatais federais. Esse déficit primário das empresas estatais não dependentes que tem piorado pode suscitar aportes do Tesouro Nacional, o que dificultaria ainda mais o cumprimento da meta de 2025. A instituição fiscal independente também analisa o impacto da reforma do imposto de renda. As alterações feitas pela Câmara dos Deputados no projeto apresentado pelo Poder Executivo reduzem a arrecadação esperada, mas a IFE avalia que, como a proposta combina a desoneração para rendas mais baixas com compensações sobre lucros e altos rendimentos, o resultado final deve ser fiscalmente neutro. O projeto agora está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelas contas que nós fizemos, nós também chegamos a resultados mais ou menos próximos do Poder Executivo. A gente chegou aí algo em torno de 35 bilhões que poderia ser arrecadado com essas medidas compensatórias, o que compensaria e até traria um impacto líquido aí positivo de cerca de 4, 5 bilhões para o Poder Executivo. A única ressalva que acho que é importante de ser feita é que essas compensações, o cálculo dessas compensações é bem difícil de ser feito, porque implica em se assumir muitas premissas em relação ao comportamento dos contribuintes. E é muito difícil a gente mensurar isso e só o tempo vai dizer se essas compensações vão de fato ser efetivas ou não. Nós vamos voltar à sala da CPMI, porque já temos novidade por lá. Ticiane? É isso, André, que eu estou nesse momento com a deputada Adriana Ventura, que é autora do requerimento para ouvir o senhor Domingos Sávio de Castro. Por que a senhora fez esse requerimento? Onde a senhora o encontrou nesse esquema todo de fraude do INSS? Bom dia.
Olha, o Domingos Sávio foi mapeado por várias razões. Primeiro, porque quando a gente pega os grandes operadores dessa fraude, dessa roubalheira dos aposentados, a gente pega o Careca do INSS e várias empresas que escoavam o dinheiro dele, que prestavam serviço de diversas formas. E o Domingos Sávio foi mapeado... O Domingos Sávio foi mapeado porque ele está vinculado às empresas de call center. Então, qual que é o triste da história? É que os aposentados ligavam para reclamar e eles desviavam, falavam que ia pagar semana que vem. Então, depois ele também tem vínculo com os aviões, 2 aviões em nome dele. Então, uma pessoa que tecnicamente era funcionário, devia receber pouco, mora no bairro pouco de Brasília, falava que não sabia de avião, que não sabia de nada. Então, ele foi um grande laranjão e as empresas dele de call center ficavam enganando ainda mais o aposentado, porque quando todas as ligações de reclamação de aposentado iam para as empresas de call center dele e falavam, é uma semana, depois de uma semana é 15 dias, 30 dias, até a pessoa desistir, vai ficar brigando por, assim, o aposentado desesperado fica sendo jogado às traças. Então, é uma pessoa interessante porque ele pode ainda contribuir mais para mostrar esse fluxo de dinheiro. Mais ou menos foi mapeado 10 milhões de reais, dentro dos RIFs, a documentação que nós temos, mas é mais uma peça importante do esquema do Careca do INSS, que é o grande operador. Tá bem, eu agradeço a sua participação, bom trabalho, bom dia. É isso, o senhor Sávio, o Domingos Sávio, vai ser o segundo a depor hoje, então, segundo as informações aqui da Secretaria da CPMI. O primeiro vai ser o senhor Henrique, que é piloto de avião e que é apontado pela Polícia Federal como quem teria voado muito para a Conafer, uma das entidades que mais conseguiram desviar dinheiro de aposentados e pensionistas. Nós vamos continuar acompanhando, podemos voltar a qualquer momento, André. Obrigado, Ticiane. Ontem, no depoimento à CPMI do INSS, o ex-diretor de governança do Instituto, Alexandre Guimarães, negou ter recebido vantagens indevidas para favorecer entidades envolvidas nas fraudes dos descontos de aposentadorias e pensões. Para o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, Alexandre Guimarães terá que provar que não foi cooptado pelo Careca do INSS. Alexandre Guimarães ocupou o cargo de diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS de 2021 a 2023. Ele é apontado como suspeito de receber mais de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, por meio de sua empresa Vênus Consultoria. A empresa teve bens e ativos bloqueados pela Justiça após a deflagração da operação sem desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. No depoimento à CPMI, Alexandre alegou que, apesar do cargo ser uma indicação política, ele foi escolhido por critérios técnicos. O senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021... o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também. Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes. Que uma vez o nome do senhor tenha chegado pelo currículo, eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Alexandre Guimarães disse que, enquanto ocupou o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS, não tomou conhecimento sobre descontos associativos de entidades e sindicatos. Ele explicou como conheceu o Careca do INSS. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora da QI15, que a gente é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá
e foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se não me engano. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de importação, exportação de frutas, não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar, se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tirei adiante. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor Careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. Na quinta-feira passada, o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio de Oliveira, depôs à CPMI para falar sobre o suposto envolvimento dele com os desvios das pensões dos aposentados. Virgílio foi questionado sobre o aumento de 18 milhões do patrimônio em 5 anos, o papel da esposa nas empresas e a ligação com Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que fez repasse para as empresas da esposa de Virgílio. O ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, compareceu à CPMI amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do STF. Investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União mostram um aumento no patrimônio de Virgílio nos últimos 5 anos de 18 milhões de reais. Logo no início do depoimento, o depoente, que está afastado do cargo por decisão judicial desde o mês de abril, se negou a prestar o juramento de dizer a verdade. Não vou prestar por orientação dos meus advogados, Excelência. Mesmo com habeas corpus, Virgílio fez declarações iniciais. Disse que é servidor concursado e que todos os cargos que ocupou foram de indicações técnicas. Ressaltou que não tem padrinho político e contou como chegou ao INSS. Saindo já no governo do presidente Jair Bolsonaro, para assumir pela primeira vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até 2022, a convite do então ministro José Carlos Oliveira, que era presidente do INSS e ascendeu a ministro de Estado do Trabalho e Previdência, me convidou a reconstruir a consultoria jurídica do então Ministério do Trabalho e Previdência em 2022. Em outubro de 23, já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebi o convite do presidente Alessandro Stefanuto para assumir pela segunda vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até abril de 2025. Virgílio disse que ainda não depôs na Polícia Federal e que a investigação ainda está em andamento. Não sou indiciado, não sou réu, muito menos condenado. O relator quis saber por que a CGU e a EPF detectaram um crescimento nos últimos 5 anos no patrimônio de Virgílio de 18 milhões de reais. Não procede, Excelência, e mantendo a minha linha de ficar em silêncio nessas questões. Obrigado. O senhor respondeu aí, eu achei muito importante, não é um procede. A afirmação não é do relator, não. A afirmação aqui, há uma divergência de acréscimo patrimonial entre a PF e a CGU. Uma fala em 6 milhões, a outra fala em 18 milhões. Ambas estão erradas, equivocadas, ou realmente houve um aumento patrimonial? Excelência, o que eu posso falar dessa matéria é que tudo será esclarecido. O
O relator mostrou um vídeo em que aparece Virgílio no aeroporto de Congonhas em companhia de outro homem. Os dois são recebidos por um agente da Polícia Federal e vão na direção de um carro da Polícia Federal. O senhor entrou nesse carro caracterizado da Polícia Federal? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Olhe a esculhambação que é o país. Polícia Federal, um carro, um agente transportando duas pessoas que hoje estão no centro das investigações. O senhor poderia me dizer para onde esse carro levou o senhor e o senhor Danilo? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O relator quis saber por qual motivo Virgílio requisitou os termos de cooperação técnica. Se o senhor não tinha essa participação, por que o senhor trouxe esse processo da CONTAG contrariando determinação legal? Eu falo da inclusão em lote. Porque o senhor trouxe para o senhor, disse que era de baixa complexidade, meteu a caneta para cima e autorizou essa inclusão em lote. Porque eu entendo que é de baixa complexidade. O processo já tinha tramitado pela Procuradoria anteriormente. Tinha parecer favorável ou contrário? Tinha um parecer da Procuradoria contrário à questão do lote. E a situação fática mudou. A situação temporal também mudou. Já vinha a CONTAG fazendo o pedido há certo tempo. A última manifestação da Procuradoria foi 6 ou 7 meses antes da minha manifestação. E a situação fática do sistema do INSS não tinha alterado ainda. Mais cedo, a esposa de Virgílio, Thaisa Hoffmann, também se manteve em silêncio durante quase todo o seu depoimento. A médica Thaisa Hoffmann, esposa de Virgílio, também depôs na CPMI para explicar transferências milionárias de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS. Thaisa diz que fez pareceres e que tem como comprovar o serviço, mas não apresentou os documentos e permaneceu em silêncio sobre detalhes do relacionamento com o empresário investigado. O primeiro depoimento foi de Thaisa Hoffmann, esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira. Foi uma decisão do presidente da comissão, porque Thaisa tem filho pequeno e está amamentando. Ela foi convocada para falar à CPMI porque aparece como sócia de empresas que teriam recebido recursos de pessoas e empresas investigadas no esquema de desvio de recursos de aposentados. De acordo com a Polícia Federal, ela teria recebido, por meio das empresas, cerca de 15 milhões de reais, 7 milhões e meio repassados por empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Amparada por um habeas corpus que garantiu a ela o direito de não se incriminar, Thaisa Hoffmann se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. A gente pode perceber pela leitura do habeas corpus que é possível que a defesa e a doutora Thaisa escolha as perguntas a serem respondidas. Perfeitamente, doutora. Perfeito. Ela terá todo o direito, a senhora também poderá, quando a pergunta for feita, ela não quiser responder, ela vai dizer, olha, eu vou permanecer em silêncio. Numa exposição inicial de poucos minutos, ela falou da trajetória profissional. Sou mãe, médica e empresária. Ao longo da minha vida profissional, jamais estive envolvida em qualquer prática ilícita. Minha trajetória sempre foi pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com o bem-estar das pessoas. Sou médica há 22 anos, mestra em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, especialista em clínica médica e endocrinologia e membro da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. A empresária confirmou que é sócia de 3 empresas: Curitiba Consultoria, THJ Consultoria e Centro Médico VitaCare. Disse que o trabalho dela era fazer pareceres
médicos, mas se negou a responder por que essas empresas receberam tanto dinheiro de envolvidos no esquema de desvio do INSS. Perguntei por que o senhor Careca do INSS, através de uma empresa chamada World Cannabis, que nunca vendeu um pé de maconha medicinal, nunca, mandou para a senhora 5 milhões de reais e depois mandou mais 1.770.000. Só aqui foram 10 a 11 milhões de reais. Pode explicar? Eu vou permanecer em silêncio. Ótimo. Thaisa Hoffmann também ficou calada quando questionada sobre o patrimônio acumulado pela família. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. Valor dele, 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição, mas pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Nos leva a crer que essas instituições que foram aqui criadas, a THJ, a Curitiba, o Centro Médico, foram também nessa composição com Careca. Ou seja, olha, vamos repassar aqui o recurso. O que a gente precisa saber é isso, se realmente isso foi contrapartida do serviço prestado, que Vossa Senhoria está dizendo que prestou, ou se tinha uma contrapartida em função do trabalho feito dentro do INSS. É aí que eu queria saber se Vossa Senhoria, em algum momento, o Virgílio comentou sobre isso, se teve mais alguém que participou dessas liberações indevidas lá dos aposentados e pensionistas. Senador, eu fico triste ouvir isso, porque eu não tive nem licença maternidade. Durante todo o meu período, eu mantive a prestação dos meus serviços. Então, o meu trabalho foi feito e eu não quero que ele seja desmerecido. E não teve nenhuma interferência com relação a isso. Como é que conheceu? Como é que o Careca contratou essas empresas? Eu vou permanecer em silêncio, senador. A senhora não quer fazer uma delação premiada? Porque aí a senhora pode ser beneficiada com isso. Eu agradeço, Excelência, mas eu tenho plena convicção da verdade e que os fatos serão todos esclarecidos com as devidas provas. Ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, Tônia Galete, disse no dia 20 de outubro, em seu depoimento, que desde 2019 alertou as autoridades sobre possíveis fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O alerta foi feito a partir de reclamações dos associados. Tônia ainda negou qualquer envolvimento em fraudes. A ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social e assessora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Tônia Andréa Galete, abriu mão da sua fala inicial e foi direto para os questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar. Tônia diz que desde 2019 alertou autoridades sobre possíveis irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados e explicou o porquê começou a fazer essas denúncias. Em todos os lugares que eu estive, em todas as oportunidades, podia ser qualquer lugar. Em reunião com o diretor de benefícios, em reunião com o presidente do INSS, em reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, onde eu tinha oportunidade, eu dizia, olha, como dizia Tancredo Neves, tem jabuti na árvore. Mas eu queria saber exatamente que jabuti era esse que a senhora estava alertando. Então, tudo começou com os sócios reclamando. Não do sindicato, os sócios reclamando que estavam sendo abordados por outras entidades. Alguns dizendo, por exemplo, iam lá usar a farmácia, o desconto. Chegava lá, não era mais sócio. Eu falei, como não sou mais sócio? Eu não deixei de ser sócio do Sindinap. Ao ser questionado sobre valores recebidos pela sua família na prestação de serviços advocatícios e na área de tecnologia da informação,
Tônia explicou que tem uma vida compatível com seu imposto de renda e negou o envolvimento em fraudes. Existe trabalho. O advogado, ele trabalha e recebe. 17 mil processos não são meia dúzia. Eu não cometi fraude, meu pai não cometeu fraude, nenhuma dessas pessoas que o senhor está citando. Porque a gente trabalhou e eu tenho provas robustas. Eu imprimi, Excelência, as 85 mil procurações e trazer para os senhores aqui. Porque vocês estão há meses falando de mim como se eu não trabalhasse. A gente pode falar, isso é uma certa imoralidade, não deveria estar toda a família lá, mas isso não se trata de crime, porque tem trabalho. Quando eu fiz a denúncia no CNPS, em 2023, e já vinha desde 2019 falando isso, para todas as autoridades onde eu tinha oportunidade eu ia lá e falava. A minha fala seguinte, além do problema, era o seguinte: todas as entidades que são honestas vão ser colocadas no mesmo balaio desses picaretas. E é isso que está acontecendo. E eu volto a dizer aqui, vocês estão aqui me apertando, é que eu sou cascuda, né? Eu dou conta do recado. Mas vocês estão matando o mensageiro. Vocês tiram do cidadão a coragem de denunciar a corrupção. Tônia negou ser amiga pessoal do ex-ministro Carlos Lupe e contestou números apresentados pela Controladoria Geral da União sobre autorização dos associados para descontos. Que de 262 mil contestações, 46 mil associados do Sindinap não reconheceram na auditoria da CGU, não reconheceram a autorização da assinatura. Vamos para a prática. A prática é que no final o Sindinap, arrecadando quase 600 milhões de reais, tem no mínimo 92% de constatação da CGU em uma auditoria e 77% em outra auditoria que não firmaram, não reconheceram a autorização. Qual é a explicação lógica para isso? Eu vou respirar fundo para não ser mal criada com a CGU, né? Respira. Não é verdadeiro, é simples dizer. Também foi ouvido Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil Clube de Benefícios. Ele preferiu ficar em silêncio na maior parte do depoimento. Disse apenas que era empresário. Amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Felipe Macedo Gomes não respondeu às perguntas da CPMI. Segundo o relator, o empresário é procurador de 6 associações. 4 delas teriam recebido cerca de 714 milhões de reais em descontos associativos questionados pelos beneficiários do INSS. O pessoal gosta muito de falar de Ferrari. Aí o seu Felipe Macedo Gomes, que está aqui, chefe de 4 das associações que roubaram dinheiro de milhões de aposentados, arrecadando 714 milhões. Tem lá no quadro de carros dele, e eu acho isso de extremo bom gosto, uma Ferrari e 4 Porsches. Coisa de gente rica. A Polícia Federal apreendeu. O relator perguntou se a doação feita por Felipe à campanha do ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, seria uma espécie de propina. O senhor colocou porque quis, o senhor colocou porque pagou propina, ou o senhor colocou porque alguém lhe pediu? Vou me manter em silêncio. Os funcionários concursados do INSS abriram as portas da corrupção para receber dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas de mais de 700 milhões. Aqui tem gente vaidosa como ele,
que compram uma Ferrari, 3 Porsches, que se amostram nas redes sociais, e tem aqueles que por debaixo do pano estão com a mesma quantidade de dinheiro em offshore, seja lá o que for, e aqui a gente ainda não está enxergando. Então, essas 4 associações que retiraram mais de 700 milhões de reais, usaram a mesma estrutura criminosa, advogado igual, contador igual, funcionários corruptos iguais. E o sistema brasileiro de integridade na Previdência não funcionou. Essas pessoas passaram incólumes até este ano. E quando vem para cá para explicar por que roubaram dinheiro de aposentado e pensionista, consegue um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, e isso eu não consigo suportar. Eu tenho repúdio absoluto de um jovem com 35 anos de idade se juntar com mais 3 e meterem a mão com força no dinheiro do povo brasileiro sofrido. Retirarem quase 700 milhões e passar esse tempo todo impune. Chegar aqui e se manter silente enquanto milhares de brasileiros estão presos nos presídios porque roubaram um celular. Olha, esse Brasil não é justo. E não é justo o povo brasileiro tá vendo isso de forma repetitiva. Ninguém aguenta mais impunidade. Se tem alguém que deveria estar preso e na cadeia, se chama Felipe Macedo Gomes. Quem também depôs na CPMI do INSS foi Cícero Marcelino, que presta serviços para a CONAFE, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares. As empresas de Marcelino receberam quase 300 milhões de reais. O depoente negou que lucrasse esses valores e disse que repassava o dinheiro para diferentes pessoas. Logo no início do seu depoimento, Cícero Marcelino de Souza Santos falou que é proprietário de várias empresas prestadoras de serviço. A Conafer me contratou para fazer essa assessoria e vinha para mim fazer pagamento. Planilhas indígenas, planilhas quilombolas, planilha administrativa, etc. Juntamente com a secretaria da Conafer, era encaminhado para mim a planilha de pagamentos. E o dinheiro, até porque vocês têm acesso, dá para ver que o dinheiro entrava e ia para 200, 300, 400 pessoas diferentes sendo pago. Isso aconteceu mensalmente. Cícero explicou ainda como conheceu o presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes. No ano de 2017 ou 2018, 16 ou 17, conheci o Carlos. Gostou do meu atendimento, numa loja que eu trabalhava. Comecei a falar um pouquinho da minha história de trabalho, geral, desde atendimentos, como consultoria e assessorias. E ele falou que precisava de uma empresa assim. Foi aí que eu falei, eu vou abrir a empresa e vou começar a prestar serviço para o senhor. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou se Cícero tinha acesso à conta pessoal do presidente da Conafe. Me explica qual o fundamento do senhor estar mexendo na conta pessoal do senhor Carlos Lopes, já que o senhor é um prestador de serviço. Certo. Me diga, qual é a lógica disso? Eu não entendo, eu queria que o senhor explicasse. Deve ter acontecido isso eventualmente, mas foi na base de uma confiança. Mas confiança para fazer o quê? Para algum pagamento que eu não recordo. Cícero ressaltou que o lucro dele era menor do que o divulgado. Em todas essas empresas, a média que eu tinha para receber era a média de 20 mil, 30 mil reais por mês. Era o que me sobrava aí. A gente vai chegar lá. Estou falando perfeito. Do dinheiro bruto porque às vezes dá um entendimento que esse dinheiro é do Cícero, né? O Cícero ganhava 800 milhões, mais 700 milhões, mas enfim. O senhor recebe 60 milhões, mete 5 milhões para o Igor, o Igor vai e mete 6 milhões para o senhor aqui. Depois volta esses 6 milhões. Me parece isso uma lavagem de dinheiro clara. Isso aí eu vou puxar, pedir para pesquisar, porque isso eu estou sabendo agora também. Vinha valores, vinha planilha de pagamentos diretamente da Conafer e eu fazia os pagamentos. O relator falou sobre a evolução patrimonial do depoente. Eu admiro a pessoa que com suor ganha dinheiro, consegue dar conforto à família. Todo mundo luta para isso. Mas o senhor saiu
de uma atividade mais simples para se transformar em um conglomerado de empresas que receberam 300 milhões de reais. E finalizou explicando o motivo de não pedir a prisão do assessor da Conafé. Primeiro, que aqui há uma confusão entre investigado e testemunha. O segundo motivo é que neste Brasil eu não acredito. Eu não acredito num Brasil em que os poderosos têm habeas corpus e os laranjas ficam soltos para serem dados como isca para satisfazer a vontade do povo. Não, povo brasileiro. Os grandes estão sendo blindados. Isso aqui é um boi de piranha, não peça a prisão, não. A CPMI do INSS também ouviu Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, em depoimento que só acabou na madrugada. Stefanuto diz que o INSS é muito maior que os descontos associativos e que, se fraudes foram cometidas, que se punam os culpados. No início do depoimento, Stefanuto se recusou a responder às perguntas do relator. O ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, chegou à CPMI amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que garantiu a ele o direito de permanecer calado nas perguntas que o incriminem. Em sua fala inicial, o depoente disse que o INSS é muito maior do que os descontos associativos. O INSS é muito maior que o desconto associativo, que é muito importante, e se fraude foram cometidas, porque eu sou jurista, para mim o princípio da inocência presumida deve ser respeitado. Se fraudes foram feitas, que se punam quem praticaram as fraudes. Mas não podemos aqui condenar o INSS e falar que o INSS não é um órgão de excelência para muita coisa. Ao ser questionado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, Alessandro Stefanuto se negou a responder a algumas perguntas, o que gerou tensão e a interrupção da sessão. Gostaria de saber quando ele iniciou no serviço público. Presidente, eu vou manter em silêncio nessa pergunta. Presidente, calar a verdade de ato não incriminatório cabe o flagrante de falso testemunho. Gostaria que o senhor analisasse esse fato. Concordo, presidente. Concordo com o relator. Essa pergunta que o relator está fazendo, julgo que eu não devo responder. É um julgamento meu. O site da Jovem Pan publicou no dia 6 de 10 de 2025 que um advogado em seu nome estava exigindo 5 milhões para cadastrar empresas com ACT. O nome desse advogado é Gilmar Estelo. Qual a sua relação com o senhor Gilmar Estelo? Eu não tenho relação pessoal, relação de amizade ou alguém que eu deleguei que fale em meu nome para qualquer tipo de acordo ou combinado. Isso não existe. Não existe. Então, eu digo ao senhor o seguinte: se o senhor acha que fazer essa pergunta não é desrespeitosa, porque é uma pergunta de jornal, no outro dia eu vi aqui o senhor bastante aborrecido porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade. Então, notícia de jornal, notícia de site, rapaz, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, relator. Vergonha. Por solicitação do advogado, a sessão está suspensa. Com a sessão retomada, o depoente resolveu responder as perguntas. Desde que o senhor assumiu, mesmo após instrução normativa proibindo, ou 2020 ou 2021, foi autorizada pelo senhor essas inclusões em massa, 15 em 2023 e 2024, 24. Isso aqui, segundo a CGU, essa ação do senhor, segundo a CGU, deu um prejuízo direto de 62 milhões de reais e protegeu as associações, esquecendo os associados. O senhor com tanta experiência, o senhor com tanto conhecimento, o que levou o senhor a autorizar essa temeridade? Senhor relator, a única inclusão em lote que eu autorizei foi a da CONTAG,
que foi a que deu ensejo, inclusive, está no lote da Polícia Federal. Eu não sei dessas inclusões, eu não assinei essas inclusões de autorizar a fazer remessa em lote. Vamos dar uma olhada como está a sala da CPMI. Ticiane? Oi, André. Estamos aqui na expectativa para o início da reunião, agora 9h13. Estava agendado para as 9 horas. Em breve, devemos ter os 2 depoimentos. Primeiro a depor é um piloto, que é o senhor Henrique, que, segundo os integrantes da CPMI, é necessário ouvi-lo porque ele teria realizado muitos e muitos voos para a Conafer, que é uma das entidades que mais teriam recebido dinheiro dessa fraude bilionária do INSS. Além disso, vai depor também o senhor Domingos Sávio, que é empresário e é acusado pela Polícia Federal, investigado por ter ligações com o senhor Camilo, que é o careca do INSS. Nós estamos aqui nessa expectativa para o início desses 2 depoimentos e ao vivo eu converso com o deputado Paulo Pimenta. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Senado Notícias. 2 depoimentos que devem trazer informações diferentes para essa CPMI, não? Bom dia. De fato, são 2 operadores de esquemas diferentes. Esse piloto, o vínculo dele é com a Conafer, né? E qual é a questão que envolve, basicamente, a sua, né, participação? A Conafer é uma empresa que, na realidade, não tem nada de associação, é uma empresa familiar que constituiu um conjunto de relações dentro da estrutura do governo para conseguir arrecadar milhões de reais de aposentados e aposentadas, principalmente durante a pandemia. A Conafer é aquela instituição que teve um grande número de indígenas, né, lançados como associados. No dia que esteve aqui o presidente da Conafer, inclusive, ele veio, né, caracterizado como indígena, né? E a Conafer possui 2 aviões. Mas esses 2 aviões estão em nome de uma pessoa muito humilde, muito simples, um cidadão chamado Silas, que mora numa casa pequena na periferia de Brasília. Ao que tudo indica, uma pessoa que foi utilizada, né, para laranja na compra dos aviões. Há também uma suspeita de que pode ter sido utilizado emendas parlamentares que foram destinadas para a Conafer para a compra dessas aeronaves. E esse piloto, então, é uma pessoa que pode trazer muitas informações sobre quem de fato eram os proprietários desses aviões, quem voava nesses aviões, né? Então, uma pessoa que pode, sim, se quiser colaborar, trazer muitas informações. O senhor Domingos Sávio já é uma outra coisa, né? E é curioso que o Domingos Sávio, ele aparece pela primeira vez nos registros policiais em 2018. Numa operação aqui no GDF, onde ele é pego numa operação fazendo desconto associativos fraudulentos para servidores do GDF. Essa operação, chamada Strike, ela inclusive veio a ter o seu desfecho em 2023, onde ele foi condenado numa operação aqui no GDF, onde já faziam exatamente isso que foi feito no INSS. Só que na época com servidores do GDF, né? E ele se especializou em montar empresas de call center. Ele se associa ao careca do INSS, mas ele se associa também a outros núcleos desses esquemas de fraude no INSS para, através de empresas de call center, esquentar, digamos assim, filiações falsas de associados e associadas. Então, é uma pessoa muito envolvida, esse Domingos Sávio, e ele pode nos trazer aqui informações sobre outros núcleos, né? Sobre o núcleo Careca Camisotti, sobre o esquema da Cecília Mota, que é um esquema lá do Ceará, e também, né, outras instituições mais ligadas aqui ao Distrito Federal e principalmente voltada para servidores do Distrito Federal. Tá bem, deputado. Obrigada pelas suas informações. Tenha um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Nós estamos aqui
ao vivo na sala da CPMI do INSS, é possível ver nesse momento que a movimentação já está maior, já tem muitos parlamentares, senadores, deputados, alguns conversando, outros ali lendo documentos, relatórios, se preparando para o interrogatório, né, para o depoimento. Nós vamos continuar aqui acompanhando. Não temos sinal ainda do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e nem do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Assim que eles chegarem, se estiverem disponíveis, nós vamos entrevistá-los para trazer as informações de como deve decorrer essa reunião, quais são os principais pontos que eles julgam necessário esclarecer. Lembrando que ontem teve uma reunião da CPMI que começou às 16h. Foi ouvido o senhor Alexandre Guimarães, que era diretor do INSS, então ele ficou aqui por horas prestando depoimento. Segundo a secretaria da CPMI, o depoimento acabou depois das 10 horas da noite e aí agora pela manhã já temos novos depoimentos. Vamos aguardar e qualquer coisa a gente volta ao vivo. André. Combinado. Parlamentares da CPMI também ouviram o presidente do Sindinap, Milton Batista, que ficou em silêncio na maioria das perguntas, amparado por um habeas corpus. O advogado dele justificou a atitude, dizendo que o depoente não tinha condições psicológicas de falar, pois naquela manhã houve uma operação da Polícia Federal com busca e apreensão na casa dele. Mesmo assim, o relator quis saber como o número de descontos associativos cresceu na gestão do sindicalista e qual resposta o Sindinap poderia dar para as pessoas que se sentiram lesadas por esses descontos. Milton Batista decidiu recorrer ao habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio. O sindicalista afirmou que chegou à CPMI por volta das 6h30 da manhã, mas que pouco tempo depois teve a casa arrombada pela Polícia Federal. Ele disse estar abalado com o episódio e que estava disposto a elucidar os fatos, mas optou pelo silêncio. O que aconteceu hoje, eu me sinto não confortável para poder estar respondendo as perguntas dos senhores e senhoras. Após apelos dos parlamentares, Milton Batista disse que responderia algumas perguntas. Mesmo assim, permaneceu em silêncio na maior parte delas. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. Mesmo sem responder às perguntas, o relator destacou que o último acordo de cooperação técnica foi assinado por André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, e por Milton Batista, pelo Sindinap. O seu sindicato é um sindicato decente? Vai permanecer. Vou permanecer em silêncio. O senhor poderia explicar como é que nós saímos em 2015 de 2 milhões de descontos para 4 milhões de descontos em 2024? Vou permanecer em silêncio. O senhor que é o presidente não sabe? Imagine quem está querendo saber. Isso possibilitou a obtenção de quase 600 milhões de reais. O Sindinap é um caso de sucesso absoluto. O senhor poderia me explicar como é que essa quantidade de descontos trimestral saiu de 458 mil para 1.083 em tão curto espaço de tempo após a sua posse? Nós interrompemos esse PT porque vamos agora para a sala da CPMI. Ticiane? Oi,
André, obrigada. Eu estou ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, hoje tem o depoimento do senhor Domingos Sávio, que aparece ali no meio de toda essa confusão, dessa fraude bilionária no INSS. Qual que é o principal ponto que o senhor considera do envolvimento dele nessa fraude? Olha, ele que já foi condenado, aliás, uma fraude semelhante anos atrás aqui no Distrito Federal, tinha uma empresa de call center que atendia essas empresas de fachada. O que acontecia? Assim, para vocês verem o tamanho da organização e da safadeza. A pessoa ligava para o call center para reclamar, por exemplo, que não estava no cadastro, não tinha dado autorização para ser membro daquela entidade. Eles resolviam o problema daquela pessoa que pegava o telefone para ligar e, enquanto isso, continuavam roubando de todos os outros que não ligavam. Ou seja, eles resolviam o problema no varejo e continuavam roubando no atacado. É isso que as investigações da Polícia Federal demonstraram. A deputada Adriana Ventura foi, ela que é do nosso Partido Novo, autora do primeiro requerimento apresentado. E nós vamos defender aqui que a verdade venha à tona para entender bem como foi esse envolvimento do Domingos Sávio e o que ele levou de dinheiro nessa operação criminosa e também se esse dinheiro foi para pagar propina a agentes políticos, por exemplo, porque a CPI quer esta informação. E de outro lado, antes até do senhor Domingos, tem o depoimento do Henrique Galvão, que é um piloto de avião ligado à Conafer. De que forma ele pode colaborar com a CPMI? Essa história do avião é mais uma história bem cabeluda, né? A gente vê que foi um avião que foi transferido de um instituto para um deputado federal e depois esse deputado federal para uma outra pessoa que é uma pessoa que mora num bairro muito humilde aqui, uma pessoa de poucas posses também, que dificilmente você veria sendo proprietária de um avião. Então nós vamos tentar entender com esse piloto com quem ele andou, qual foi a transação, se ele tem conhecimento exatamente de como aconteceu, enfim, porque como a história ela não está bem contada, a CPI precisa averiguar os fatos. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Bom dia. É isso, gente, nós estamos ao vivo, vocês podem ver neste momento o relator chegou, ele está ali registrando presença, falar com o relator nos traz mais informações, eu vou tentar trazê-lo para cá, mas o presidente, o senador Carlos Viana, também já chegou, então não dá para saber se já vai começar a reunião, se nós teremos tempo ainda para entrevistá-lo. Agora, aqui está todo mundo nessas prévias, nessas conversas que costumam fazer antes da reunião iniciar. E eu vou conversar ao vivo neste momento com a senadora Soraya Tronic, que está aqui ao meu lado. Bom dia, obrigada pela sua participação no Senado Notícias. A reunião está prestes a começar hoje com 2 depoimentos. O que a senhora busca esclarecer nessa reunião de hoje? Bom dia, primeiramente. Bom, o primeiro depoimento será de Henrique Galvão, um piloto que supostamente adquiriu 2 aeronaves, porém ele diz que não as adquiriu, então nós temos muito a apurar. E trabalhou com um deputado federal por muito tempo, deixou o trabalho agora em setembro deste ano, justamente, com certeza, por conta de toda essa operação que veio a lume. E também vamos ouvir Domingos Sávio, que, ao que parece, vendia listas de associados, cobrava por isso, cobrava uma comissão por isso. É uma pessoa já reincidente, já foi condenado por estelionato e outras atividades ilícitas. Então, hoje promete pessoas altamente envolvidas e que sim sofreram toda a questão de busca e apreensão, tudo mais, quando foi deflagrada a Operação Sem Desconto. Tá bem, eu agradeço a participação, bom trabalho.
Lembrando aqui que o senhor Domingos Sávio, que é o segundo depoente, ele vem para esta CPMI munido de um habeas corpus, ou seja, ele pode usar aquele direito de permanecer calado caso algo o comprometa. Eu estou ao vivo, agradeço, senador, relator, a sua participação aqui no Senado Notícias, ao vivo. Muito bom dia, deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS. Deputado, primeira coisa, confirma-se a necessidade de ouvir parlamentares nesta CPMI? Olha, nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Há fatos que precisam ser esclarecidos e não vejo nenhum problema de nós podermos tornar cada vez mais transparentes essas dúvidas. Portanto, faremos o convite, sim, evidentemente quem vai decidir é o colegiado. E por que esse convite? Quais foram os indícios que apareceram? Olha, nós temos muitos depoimentos que terminam necessitando de informações complementares. E esses 2 parlamentares estão dentro desse contexto. Tá bem, hoje a gente tem 2 depoimentos. Vamos começar pelo piloto de avião, senhor Henrique Galvão. E depois tem o senhor Domingos Sávio, que é um empresário e, segundo a Polícia Federal, estaria envolvido, teria recebido muito dinheiro também dessa fraude bilionária. São 2 depoimentos de núcleos diferentes, digamos, dessa quadrilha, dessa operação toda? Se a gente puder tratar cada associação ou grupo de associações como núcleos distintos, sim, são pessoas que dizem respeito a fatos que correspondem a associações diferentes, mas terminam desaguando no mesmo local, que é o roubo a aposentados e pensionistas. O que eles podem trazer que vai enriquecer as investigações? Claro, propriedade de aeronave com suposição de compra com dinheiro desviado do roubo dos aposentados, empresas que foram criadas somente com essa finalidade, estelionato, organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, enfim, é um quadro semelhante para pessoas diferentes. Certo. O senhor Domingos Sávio vem munido de um habeas corpus, né? O senhor acredita na colaboração dele? Olha, eu não acredito em muitas verdades daqueles que chegam aqui com habeas corpus preventivo. Mas, evidentemente, se ele se dispor a falar, já vamos poder dar um contexto diferente às investigações. Caso ele não fale, só está se confirmando as suspeitas que recaem sobre ele. Agradeço, então, relator, a sua participação aqui. Um ótimo trabalho, bom depoimento para vocês. Continuamos aqui, André. Neste momento, o presidente está se posicionando, já está ali atrás da cadeira, deve começar a reunião em instantes, já deu até aqui o sinal para que todos tomem os seus lugares, né? Lembrando que o primeiro depoimento é do senhor Henrique Galvão, que é um piloto de aeronaves. Segundo os parlamentares, ele é piloto da Conafer e teria realizado a maior parte dos voos da Conafer, que é uma das entidades que mais arrancaram dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, segundo as informações da Polícia Federal. Nós vamos acompanhar agora, então, a sessão da CPMI do INSS. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 21ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 28 de outubro de 2025. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto a deliberação de plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 20ª reunião realizada em 27/10.
Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Vamos chamar o piloto primeiro aqui. Nossa sessão de hoje está marcada para ouvirmos duas pessoas já convocadas. A primeira delas será o senhor Henrique Tragô Binder Galvão, que já se encontra conosco, a pedido do relator Alfredo Gaspar. Aqui, inclusive, os parlamentares estão se inscrevendo, mas entendo que essa oitiva deverá ser bem rápida, apenas para responder as questões do relator, e em seguida ouviremos o senhor Domingos Sávio de Castro, responsável pelos call centers usados e citados na investigação que ora estamos trabalhando. Solicito à secretaria que traga, por favor, que conduza até a mesa o senhor Henrique Tragô Binder Galvão. Pois não, excelência. Presidente, duas questões enquanto ele vem. Pois não, deputado. A primeira é que, embora a gente quer que seja rápido, eu teria questões importantes em relação ao piloto. Vossa Excelência poderá fazer para ressaltar desejar, que claro. As inscrições serão, com certeza, como Vossa Excelência sempre faz, respeitadas. A outra questão que é importante, eu queria solicitar a Vossa Excelência, diz respeito a deliberativa que será programada, que Vossa Excelência, pelo que eu entendi, está vendo o que pode ter de maior consenso. Exato. E eu eu apresentei ontem, já tinha dito isso, um requerimento com a convocação do ex-deputado... Só um minuto, presidente, minha memória anda falhando. Ontem no... Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem, Carlos? Bem-vinda, Carlos. Me chama o deputado de ontem, o que eu falei, que era seu deputado. Mauro, não. Do Temer. André Moura. Ô, presidente, desculpa. Pois não. Eu apresentei um requerimento solicitando a convocação do ex-deputado André Moura. Sim. É apenas para solicitar, se Vossa Excelência puder incluir esse requerimento já na próxima reunião, porque realmente, com o que foi dito ontem pelo depoente, que ele foi indicado pelo ex-deputado André Moura, que era, na ocasião, líder do governo Temer, abriu-se um leque também de investigações acerca disso, de como é que esse processo começa, principalmente por não ser o depoente ontem servidor de carreira. Então, isso eu acho que descortinou uma questão importante para que a gente possa fazer a investigação, e com certeza será também de interesse do relator. Então, pediria a você, se puder incluir, agradeço. Pois não, Excelência. Oitiva do senhor Henrique Tragô Binder Galvão, piloto de avião que realizou voos em aeronaves ligadas às Silas da Costa Vaz, vinculado à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares, o CONAFER. Requerimento 2085 do deputado Alfredo Gaspar, relator. Informo que até o momento a comissão não foi cientificada de nenhuma decisão em sede de habeas corpus que envolva o depoente de hoje. Mesmo sem decisão judicial, informo que estão assegurados todos os direitos constitucionais da testemunha, como o direito de estar acompanhado de advogado, que não desejou, de consultar a qualquer momento ou de ficar em silêncio nas perguntas que o incrimine. Advirto, no entanto, que por estar aqui como testemunho, o direito ao silêncio se aplica única e tão somente às perguntas que levem à autoincriminação, sendo vedado o silêncio absoluto e o silêncio relativo às demais questões. Passo agora
a leitura do termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e for perguntado? Sim. A partir deste momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Pergunto ao senhor Henrique Galvão se deseja fazer uma apresentação inicial. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Henrique Traugott Binder Galvão. Tenho 32 anos, sou mineiro, piloto de avião, venho de uma família tradicional de 10 aviadores e trabalho na área há 14 anos. Estava exercendo meu trabalho e estou aqui para poder responder todas as perguntas que me forem ditas. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra o relator, o deputado Alfredo Gaspar. Senhor presidente, bom dia. Quero estender a todos os parlamentares e presentes também um bom dia e ao senhor depoente, o piloto Henrique. Senhor Henrique, Vossa Senhoria se encontra aqui porque nós estamos em uma comissão parlamentar de inquérito que visa investigar o roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. E uma das entidades investigadas e pessoas físicas também adquiriram aeronaves. E essas aeronaves têm sido questionadas a relação de propriedade. Eu estou com a lista aqui de aproximadamente 100 voos que o senhor realizou como piloto dessa aeronave. Vou ler que aeronave é essa e Vossa Senhoria vai confirmar se realmente comandou essa aeronave. Aeronave de prefixo PT, eu não sei se é OV ou 00V, mas acredito que é... Olha só, é praticamente um comandante o presidente. Papa Tango, Oscar Vitor. Pronto, presidente. Obrigado. Só há números já que é assim, né? Só há números na aviação americana, Excelência. Poxa, Brasil, presidente, parabéns. E essa aeronave é um modelo 58P. Estou aqui, o senhor como comandante, piloto 01 dessa aeronave, está o seu CPF, e tem uma série de destinos. Como eu falei aqui, tem mais de 100 voos entre 2024 e 2025. O senhor realmente já comandou essa aeronave? Sim. Que aeronave é essa? É um Beechcraft Baron 58. É um bimotor de 6 lugares. Eu conheço o Baron, mas qual é o valor aproximado de mercado dessa aeronave? O senhor sabe dizer? Esse avião em si, ele tem uma particularidade, ele é pressurizado. No mercado ele é desvalorizado por isso. Eu acredito que na faixa de 1.800. 1.800. Qual é o custo mensal aproximado para ter uma aeronave dessa? Angaragem, combustível, piloto, seguro, revisão periódica? Eu não consigo afirmar assim com precisão um número, até porque varia muito com a quantidade de voo, né? O mais puxado aí nessa operação seria o custo do combustível. Então, seria piloto, angaragem, revisão conforme voar. Então, se o avião não voa, teoricamente ele não faz revisão, né? Se o avião voa muito, ele tem um custo maior de revisão e de combustível também. Mas o senhor poderia dizer aproximadamente por hora média quanto, vamos supor que voasse 10 horas por mês, o que não deve ser muita coisa. Isso aproximadamente requer que o proprietário mantenha mais ou menos em quanto? Só um instante que eu vou fazer o cálculo. E eu estou perguntando isso ao senhor por conta da propriedade direcionada a uma pessoa muito simples.
Voando aproximadamente 10 horas, daria um custo mensal com salário, hangaragem, manutenção e combustível de R$40 mil. Sim, senhor. Lhe agradeço. Senhor Henrique, o senhor está aqui como testemunha. O senhor não está acusado de absolutamente nada. Apenas queremos esclarecimento de fatos. Por isso, vou ser bem objetivo e lhe perguntar. Além dessa aeronave, tem aqui também, que eu já estava esquecendo, uma aeronave 172. O senhor voou também nessa aeronave, eu acho que um Cessna. Voei. Voou. O senhor recorda do prefixo dela? Papa Romeu Alfa Tango Mike, PRATM. Deixa eu só confirmar aqui. Papa Romeu... É essa mesmo. Deixa eu lhe perguntar. Aqui tem diversas pernas aí, eu não sei se chama perna, traslado, não sei como é que o senhor trata tecnicamente. Mas vou dar um exemplo ao senhor. Vou dar um exemplo aqui, 2025, para a gente ficar mais próximo. No dia 9 de maio de 2025, o senhor voou de Pará de Minas, em Minas Gerais. Aqui tem às 18h40, essa aeronave é IRF, é? Essa aeronave voa noturno? Esse horário foi pegado pelo diário de bordo? Foi, sim, senhor. Então seria horário Zulu. Seriam 3 horas a mais do nosso horário local, né? Essa aeronave, se tiver dito do Cessna, é uma aeronave monomotor que só opera visual. Não, aqui é um voo 9 de maio de 2025 na aeronave Baron. Henrique, comandante, Pará de Minas para Brasília. SNPA significa o quê? Pará de Minas. Pará de Minas. E SI que é? É Aeroporto do Botelho, em Brasília. Aeroporto Planalto Central. Ah, quer dizer que não é o aeroporto internacional, não? Não. Tá. O senhor fez essa pernada? São muitas, né? Igual você mesmo mas falou. É a última que tem aqui de registro do senhor comandando essa aeronave. Deve ter sido uma data marcante, né? Eu não me recordo desse voo. Inclusive, pela minha memória, eu não fui com esse avião em Pará de Minas. O mais próximo que eu cheguei a operar foi em Divinópolis, Sierra November Delta Vitor. Pronto, já é um canto aqui para a gente, já é um registro para que a gente possa solicitar uma investigação da Polícia Federal, porque nós estamos aqui com um diário registrando um voo que o senhor não se recorda, pode ter sido inserido de forma indevida, uma falsidade aqui ideológica ou material. Esse é o Cessna ou é o Baron? Não, esse é o Baron. Esse é um Baron. Mas vamos para outro voo do Baron. Eu estou pegando de trás para frente, porque são voos assim que fica mais próximo. Silêncio, mais Paulo. No dia 24 de abril de 2025, foi um dia após ou no dia da operação da Polícia Federal, o senhor fez 2 voos com um Baron. Um de Brasília para Goiânia. O senhor recorda desse voo? Recordo. Muito bem. Quantos passageiros tinha na aeronave? O voo foi procedente de Brasília para Goiânia ou foi de outro lugar para Goiânia? Vou ler aqui com os dados. Tá. SI que é Brasília, SBNV Goiânia. Foi um voo que, eu acredito que cheguei noturno, estava levando o avião para revisão. A gente fazia revisão em Goiânia. Muito bem. E o voo que aconteceu 4 dias depois, que foi de Governador Valadares para Brasília? Me recordo. Sim. Fala aí quantos
passageiros tinham a bordo? Se eu não me engano, 3 ou 4 passageiros. 3 ou 4 passageiros. Quem foi que pagou o combustível dessa aeronave para esse voo? Foi o senhor? Não. Quem? Essa informação não passava por mim. Eu tinha um responsável que fazia a coordenação das nossas operações e todos os débitos, todos os custos que eram gerados nas nossas operações era passado para ele, ele fazia o pagamento ou me reembolsava. Quem é esse responsável? Leandro. Leandro, nome, localização e telefone. Leandro Almeida. Morador de Brasília, natural de Pará de Minas também. Amigo de infância, foi quem me indicou para voar essa aeronave. Tá. Então vamos conversar sobre o Leandro. O senhor, por favor, repasse a esta comissão o telefone do senhor Leandro, a localização onde ele pode ser encontrado. E me diga, Leandro contactou o senhor para operar essa aeronave em que ano? Em setembro de 2024. Setembro de 2024. Exatamente quando começam os voos do senhor aqui nessa aeronave. Lhe pergunto, como foi que Leandro lhe contactou? Igual eu tinha dito, nós somos amigos de infância, começamos a nossa carreira junto, né? Ele trabalhou nesse avião anteriormente e tinha, né, passado por outro emprego, foi onde ele me indicou para voar essa aeronave. Éramos amigos pessoais, por isso. Faça um favor para mim. Liga aí para o Leandro. E diga a ele que está em viva voz e vamos conversar aqui o trio com ele. Irmão, estou em ligação aqui, viva voz, viu? Com a comissão parlamentar de inquérito. Aqui, viu? Beleza. Por favor. Vou colocar no viva voz aqui. Oi, Leandro, bom dia. Oi, senhor relator, bom dia. Tudo Como vai o senhor? Vamos encurtar aqui os caminhos. Nós estamos aqui com o senhor Henrique e para evitar uma convocação do senhor, até porque o senhor é uma pessoa decente e trabalhadora, vamos encurtar essa conversa aqui. O senhor indicou o senhor Henrique para pilotar um Baron? Sim. O senhor pilotou esse Baron? Sim. Quanto tempo? Eu voei o Baron um ano antes do Henrique, foi em torno de 6 meses. Muito bem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem objetiva, porque senão a gente vai perder tempo aqui, vai ter que fazer o mesmo procedimento com o senhor. A quem pertence essa aeronave? A aeronave pertencia a Vinícius. Quem é Vinícius? Vinícius Ramos, ele era o presidente do ITT. Olha só, quem pagava a hora de voo ao senhor? Era a Conafé. A Conafé, tá. Me diga uma coisa, e qual a forma de pagamento? Era em espécie ou era um pagamento... Não, era transferência bancária. Transferência bancária? Geralmente. Deixa eu lhe perguntar, Vinícius não tem nada a ver com a Conafé. O Vinícius é de outra entidade. Aí eu lhe pergunto, essa aeronave era do Vinícius ou da Conafé? Era do Vinícius. Era do Vinícius, e por que o senhor falou Conafé? É porque o Vinícius orientou a gente a atender a Conafé. O senhor já voou com algum parlamentar a bordo? Eu já voei. Com quem? Eu voei para o Euclides Peterson. A bordo de que aeronave? Não, eu já voei para ele, né? Já trabalhei para o Euclides. Não, tudo bem, mas eu quero saber a bordo do Baron. Não.
Enquanto voava com o Baron, não. E o senhor Carlos Lopes, da Conafé, o senhor voou com ele? Sim. O senhor voou aproximadamente quantas horas com essa aeronave? Acredito que em torno de 190 horas. Dessas 190 horas, quantas horas aproximadas o senhor voou com o senhor Carlos Lopes, da Conafé? Pronto, eu vou precisar... Aproximado, não vou pegar o senhor por detalhes, só queria saber aproximado. Em torno de 40, uma coisa assim. Tá, eu quero lhe agradecer. Me diga uma coisa, o senhor Euclides é colega nosso aqui. O senhor já trabalhou com ele através da aeronave 172 Cessna? Sim. Sim. O senhor intermediou a venda desse Cessna à Conafé? Não. E como é que foi a negociação dessa aeronave? Eu não tenho informações sobre a negociação. Eu fui somente para assumir o comando. O senhor, em algum momento voou com essa aeronave 172? Foi. Voou. E... É porque, se me permite esclarecer... Pode, claro. Eu trabalhava, eu voava essas duas aeronaves e recebi um convite para voar uma outra aeronave. Eu fiz um upgrade da carreira e fui voar um Hawker 400. E abriu essas duas vagas. Que eu estava trabalhando, né? Abriu duas vagas e eu convidei o Henrique. Que é... Comandante, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Quando o senhor voou o Baron já pertencia ao senhor Vinícius? Já? O senhor pernoitou em algum lugar? Com essa aeronave esperando passageiros? Esperando passageiros? No sentido de ter levado e esperando para retornar? Acontece, isso é uma coisa normal. O senhor Vinícius já voou com o senhor nessa aeronave, Baron? Sim. Quem voava mais, Carlos Lopes ou Vinícius? Carlos. Carlos. Aí eu volto a perguntar ao senhor. O senhor está acompanhando essa CPMI? Sim. O senhor conhece o senhor Cícero Marcelino? Sim. Já voou a bordo dessa aeronave? Somente do Cessna. Do Cessna. Quando o senhor disse que trabalhou com o parlamentar, quando o senhor trabalhava com o parlamentar, o senhor voava esse 172 com ele? Sim. E o Baron, ele também voava? Não, o Baron veio bem depois. Olha, o Baron tá. Lhe pergunto, o Baron, quando o senhor voava, já estava em posse do Vinícius Conafé? Sim, foi o único proprietário do Baron quando eu assumi o comando. O senhor pode me dizer o valor aproximado desse Cessna 172? Não, faz 550 mil. 550 mil. Olha, eu quero lhe agradecer a gentileza que o senhor fez à Comissão Parlamentar de Inquérito. Nos ajudou muito aqui. Muito obrigado, viu? Estou à disposição. Obrigado. Senhor Henrique, eu gostaria de botar uma foto aqui e o senhor vai... Me bota uma foto aqui daquele rapaz que veio com as mãos roxas aqui no... Sou Carlos Lopes. O senhor sabe, senhor Henrique, a quem pertencia... O senhor sabe a quem pertencia a aeronave Baron? Até no meu conhecimento, Vinícius Ramos, que era o operador da aeronave em todos os voos que eu realizei nele. Mas o senhor
O senhor já realizou voos com ele? Com Vinícius? Sim? Sim. Certo. O Fred, como é o nome formal do dono da aeronave? O senhor conhece essa pessoa que está aí na tela? Sim. O senhor aqui fez mais de 100 voos pelo diário de bordo. O senhor voou com essa pessoa? Sim. Vamos supor que cada voo desse aí tenha 1 hora, 1h30, vamos botar aí 100 horas de voo que o senhor fez com essa aeronave. Essa pessoa aí voou quantas horas com o senhor, aproximadamente? Eu voei aproximadamente 100 horas nessa aeronave. Eu acredito que não deve ter concluído aproximadamente 100 voos. Certo. Né? Eu acredito que uns 5 voos. Uns 5 voos? Dos 100 voos que o senhor fez, 5 voos... Na verdade, 100 horas, desculpe interromper. Das 100 horas, o senhor fez 5 horas com essa pessoa? 5 voos. 5 voos. Isso. Que temos voos de 1 hora, temos voos de 5 horas. Tudo bem. O senhor, além dessa pessoa, se recorda de outro passageiro recorrente? Vinícius. Além do senhor Vinícius, o senhor se recorda de outro passageiro recorrente? Não me recordo. Recorrente, não. Não? O senhor recorda de algum parlamentar que fez uso dessa aeronave? Também não. O senhor recorda de algum funcionário público federal graduado que fez uso dessa aeronave? Desconheço. Desconhece. Lhe pergunto, o senhor até o mês passado, se eu não me engano, estava aqui lotado na Câmara dos Deputados. Não sei se era o senhor, se alguém com nome parecido do senhor. Era o senhor? Sim, foi eu. O senhor trabalhou aqui com qual função? Eu acompanhava o deputado Marcelo nas visitas em cidades do interior de Minas. Marcelo o quê? Marcelo Álvaro. Mas lhe pergunto, esse deputado é de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas o senhor acompanhava em quê? Em aeronave também? Isso. Fizemos alguns voos para o interior de Minas e acompanhava eles nas missões. Sim, senhor. Mas essas aeronaves tinham alguma relação com esse Baron ou esse Cessna 172? Nenhuma. Certo. Eu lhe pergunto, o senhor ainda trabalha com um deputado? Não. Hoje trabalho para uma empresa de Belo Horizonte. Me foi falado aí para o senhor a respeito dessa aeronave 172. O senhor teve o primeiro contato com essa aeronave quando? O piloto dessa aeronave era amigo em comum. Como era o nome? Luiz. E fui, e supri ele em algumas demandas que ele precisou, se eu não me engano, 2 ou 3 voos. Que ele tinha, acho que um casamento. Essa aeronave pertencia a quem? A Vinícius Ramos também. A Vinícius Ramos. Silas da Costa Vaz, é? O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não. Vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Todos os voos que eu realizei, o operador ainda se encontrava como Vinícius Ramos. Deixa eu lhe perguntar. Vinícius, quando viajava, e o senhor disse que fez vários voos com ele viajava desacompanhado ou sempre com outros passageiros? Não, acompanhado e desacompanhado também. O seu diário de bordo, se é que existe um diário de bordo seu, continha o nome dos passageiros? Não. A aeronave tem um diário de bordo com o nome desses passageiros? Não, no diário de bordo é data, de onde para onde e tempo de voo.
e pessoas a bordo, mas não mensura, né? Vamos supor, isso é só curiosidade, que uma aeronave decole e que infelizmente se tem uma fatalidade, quem é que vai saber, qual é a autoridade que saberá o nome dos tripulantes? Inicialmente eles vão saber as pessoas a bordo, né? Aí, conforme for desmembrando aí a investigação do acidente ou do que ia acontecer, aí sim vão procurar saber quem estava. Mas quer dizer que em terra, na própria aeronave, não fica o registro dos tripulantes? Nós temos uma lista de passageiros, sim, que é, né, uma das regras que a gente tem que cumprir aí, conforme a ANAC exige. Pronto, é justamente isso que eu estou perguntando. E fica em posse de quem essa lista de passageiros? Da documentação do avião. Tá, nós estamos precisando disso. Vamos encontrar onde e solicitamos a quem? Não sei informar. Eu, quando voltei para Minas, eu me desvinculei total das operações. Não, mas esqueça essa aeronave especificamente. Nós querendo agora uma aeronave decolando de porte pequeno, privada, decolando do aeroporto de Brasília, querendo se saber quem estava tripulando ela. Quem é que detém essas informações em terra? Não é passado a ninguém. Isso vai acompanhar os documentos do avião. E caso nem alguma fiscalização seja exigido pela ANAC, aí sim é mostrado. Mas a gente não passa nenhuma informação de nome de passageiro para os órgãos competentes. Isso se chama diário de bordo? Não, diário de bordo é só as horas e os voos. Seria lista de passageiro. Essa lista de passageiro fica situada dentro da aeronave? Junto com as documentações obrigatórias do avião. Tá, então esses aviões, essas duas aeronaves ficavam localizadas, angaradas em qual campo de pouso? No aeroporto Planalto Central, conhecido como Botelho, aqui em Brasília. Existe esse aeroporto aqui, Planalto Central, conhecido como Botelho. Isso, próximo ao São Sebastião. Qual foi a última vez que o senhor teve contato pessoal com essas duas aeronaves? Acho que foi no último voo mesmo, acho que dia 24 de abril desse ano. O senhor aqui está numa constância de voos bastante irregular. Por que houve essa interrupção do seu comando nessas aeronaves? Inadimplência salarial. Inadimplência salarial. E o senhor ficou credor de recursos de horas voadas? Poderia repetir a pergunta de outra forma? Ficaram devendo ao senhor o pagamento de horas voadas? Não de horas voadas, né? Meus salários. 2 meses de salário. 2 meses de salário. E o senhor trata como devedor quem nessa história? Leandro Almeida. Leandro Almeida. Leandro. Isso que acabou de falar? Isso, exato. Era quem coordenava as nossas operações, quem me indicou e quem, né, tomava conta de toda essa parte aí. O senhor poderia me dizer se até quando houve o último voo do senhor, havia esse registro de passageiros a bordo? Acredito que sim. Tá. Não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigado. Bem, nós temos os parlamentares inscritos aqui, mas volto a perguntar, sei que nós já decidimos tudo isso, mas se nós não poderíamos reduzir a 5 minutos o tempo de pergunta para o parlamentar, para que a gente possa liberar o depoente, vocês já perceberam aqui. Líder Marinho, qual é a sua opinião, a sua posição? Olha, eu acho que, até porque nós temos uma outra oitiva, né, que eu acredito que sim, é mais substancial, sem nenhum demérito ao nosso depoente, e em respeito também àqueles que vieram aqui, se o deputado Pimenta concordar, eu estou de acordo. Presidente, eu acho assim que para evitar precedente, vamos fazer um apelo para todo mundo falar 5 minutos. Não, eu até não pretendo não sei nem se vou fazer pergunta, mas todo mundo faria um esforço aqui para a gente falar falar até 5 minutos. Sem necessidade de mudarmos a regra, né? Pois não, concordo. Pois não, Kim Kataguiri. Presidente, só para, numa tentativa de puxar uma onda de gestos, eu abro mão da minha inscrição. Então, ok, ótimo. Senhor presidente,
Vossa Excelência me permite só fazer duas perguntas a mais? Claro. Para esclarecimento. Senhor Henrique, esqueci de fazer a pergunta principal. O senhor alguma vez carregou volume que indicava ser dinheiro? Não. Alguma vez foi transportada malas para algum estado do Brasil ou para Brasília? Não. Não. O senhor, se eu lhe mostrar a foto de uma outra pessoa, eu queria saber se essa pessoa voou com o senhor. É rapidinho. Bota aquela foto do ministério, por favor. Na mesa. Eu só tenho essa pergunta e mais nenhuma. O senhor já viu essa figura aqui chamada careca do INSS? Só televisão. O senhor nunca voou? Não. Essa pessoa aqui, André Fidelis? Também não. Nunca fez voo? Esse cidadão aqui chamado Vigílio? Também não. Esse aqui chamado Alexandre Guimarães? Também não. Alguém aqui voou com o senhor? Com certeza não. Obrigado. Bem, deputado Sidney Leite. Não está. Deputado Paulo Pimenta, abriu mão? Vai perguntar. Eu vou fazer duas perguntas bem curtas. Essas aeronaves que o senhor voava, o senhor poderia mais ou menos nos dizer o valor estimado de cada uma delas? Quanto vale no mercado um avião com esses aviões que o senhor voava? Acredito que o Baron por volta de 1.800.000 e o Cessna uns 500, 600 mil. Perfeito. Como é que o senhor era, eu não entendi bem, como é que o senhor era contratado? O senhor era pessoa jurídica, pessoa física, o senhor recebia por viagem? Era mensal, né? O senhor era assalariado, então? Assalariado, e ainda estava em processo de criar um... O senhor era assalariado de quem? Pelo Leandro. O Leandro, que foi quem me contratou, eu ia criar uma empresa que prestasse esse serviço. O senhor tinha carteira assinada? Não. O senhor era pago como? Eu era pago a respeito de transferência e estava em processo para criar um MEI que prestasse esse serviço. Porém, eu fiquei muito pouco tempo em Brasília. Quanto tempo o senhor voou para ele? 6 meses, aproximadamente 6 meses. De setembro de 24 a abril de 25. Ele pagava o senhor com dinheiro vivo? Não, é transferência bancária. Então tem as transferências do Leandro para o senhor? Afirmo. Tem as transferências do Leandro para o senhor? Todas. Nesse período de parlamentares, o senhor carregou o Euclides Peterson, é isso? Não, nunca voei. Nunca voou com o Euclides Peterson? Não. E com o Álvaro Antônio? O Álvaro, eu acompanhei ele em missões em Minas, mas agora, recentemente, não tinha mais... Mas no avião da Conaf... Não. Já não tinha vínculo nenhum, o avião próprio dele. Durante o período que o senhor voou prestando serviço para o Leandro, nunca carregou nenhum parlamentar? Não, nenhum. Nenhum. Perfeito. É isso. Senador Exalci Lucas. Presidente, também serei breve. Alguém, de alguma forma, influenciou aqui no seu depoimento? Alguém procurou para combinar o que deveria ser dito nessa CPMI? Ou até mesmo para te intimidar ou ameaçar? Não. Não aconteceu nada disso. Uma dúvida, presidente. Essa aeronave PT-LPL, né, que você pilotou para a Conafer, pertencia ao Eric Marinho, que é advogado de defesa do careca do INSS. Eu desconheço essa aeronave, ela eu não voei. Eu voei o Oscar Vitor e o Alfa Tango Mike. O PT-LPL não? Não, desconheço o avião e os envolvidos também. Porque inclusive essa aqui, especificamente, pertencia ao Eric Marinho, que é advogado do careca, e que antes também pertencia ao Vinícius. Entendi. Dessa mesma aeronave. Mas não conheço a aeronave. Não participou. Ô, presidente, só desconta o tempo do senador, por favor, só para eu fazer uma pergunta. Eu não entendi.
senador? Não, tem uma aeronave aqui, a informação que eu tenho aqui, da PT-LPL. Mas que aeronave é essa? Pois é, estou perguntando ele se ele pilotou essa aeronave que pertencia ao Eric Marinho, que é um dos advogados do Careca. Porque antes ela pertencia exatamente ao Vinícius também. Essa pergunta anterior que eu queria saber. Qual é o documento que demonstra aí que ela pertencia ao Vinícius? Eu vou dar uma checada. Por favor, era isso. Por favor, obrigado. Tá. É um avião King Air F-90. Mas eu desconheço que essa aeronave pertencia ao Vinícius, por isso que essa informação é nova, presidente. Também não conheço. Bem, eu acho que as demais perguntas aqui já foram respondidas. É porque, de fato, também, você disse que foi atraso de pagamento que você se parou, né? Porque, de repente, me acabou... desvinculei por isso. Entendi. Obrigado, presidente. Deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu teria também algumas perguntas para o Henrique sobre a questão dos preços da aeronave. Uma aeronave foi adquirida pelo Sila Vaz, secretário da Conafé, no valor de 2,5 milhões em junho deste ano agora, 2025. Mesmo tendo sido comprada em janeiro deste mesmo ano por Vinícius Ramos, que é o presidente do TT, por 1 milhão, o senhor confirma isso? Não posso afirmar, porque eu simplesmente voava as aeronaves, não sei por qual valor foi comprado e por qual foi vendido. Até não tinha ciência dessa transferência. Todos os voos que eu realizei, o registro aéreo brasileiro se encontrava em nome de Vinícius Ramos. De Vinícius Ramos. Esse valor de mercado da aeronave seria isso mesmo, 2,5 milhões ou 1 milhão? Igual eu tinha dito anteriormente, eu acredito por volta de 1.800, 2 milhões. 1 milhão não. 1.800, 2 milhões. Bem, a informação que nós temos é que o Silas Vaz adquiriu por 2,5 milhões e passou por Vinícius Ramos do ITT por 1 milhão. Então, realmente, um preço bem diferenciado. O inverso, né? Vinícius Ramos comprou por 1 milhão e vendeu por 2,5 milhões. Vinícius Ramos comprou por 1 milhão e vendeu por 2,5 milhões. Isso o senhor não tem esse conhecimento sobre isso, né? Não, infelizmente não. Tá. O Cessna, ele não foi de... Se o senhor olhou se ele foi de propriedade do deputado Euclides Petersen? Isso foi dito pelo Leandro, acho que anteriormente. Eu não tenho conhecimento dessa informação. Se ele teria sido do Euclides Petersen? Não tenho ciência. A informação é que ele teria vendido em março de 2023 para o Vinícius Ramos por 400 mil, que é o presidente do ITT. Então, ele vende o Cessna por 400 mil. E depois o Silas compra por 700 mil. O senhor tem também essa informação, não? A respeito de valores, não. Mas tivemos um reajuste aí nos valores dos aviões. Ok. O senhor sabe no geral, né? O senhor sabe se nessas viagens teve alguma relação a ver também com emendas parlamentares, alguma discussão sobre isso? O senhor chegou a... Não sei. A saber se existia? Bem, o senhor trabalhou, então, com o deputado Álvaro Antônio por quanto tempo? Aproximadamente uns 3 meses. Uns 3 meses? O senhor foi contratado pela Câmara? Sim. E a função do senhor era fazer as viagens? Eu acompanhava ele nos atendimentos que ele fazia nas cidades de interior de Minas Gerais. Avião próprio dele? Isso. E por ser piloto, pilotava. Tá. Então, sobre emendas parlamentares, o senhor não tem detalhes sobre ela? Nenhum. É porque nós temos aí 2 emendas parlamentares que, aliás, os deputados até justificam essas emendas, que são emendas maiores do deputado Euclides Petersen, que foi no valor de 2,5 milhões para a Conafer. É porque nosso intuito aqui é saber se houve relação entre desconto de INSS e até agora eu não vi nada
em relação ao desconto de INSS com o tema que o senhor veio aqui até hoje. Por isso que eu estou tentando insistir nas questões da emenda. E uma outra emenda do deputado Eros Biondini, foram 2 emendas grandes, uma também no valor de 5 milhões também para a Conafer. Agora, nesses voos que o senhor fazia com referência à Conafer, o senhor sabe me dizer qual o objetivo dessas viagens? Não. Só apenas transportavam? Geralmente nos é passado destino e horário, né? Apenas. Bem, o senhor era contratado para pilotar aqui na Câmara? Você poderia repetir, por gentileza? Você foi contratado para pilotar, por deputado Álvaro Antônio? Acompanhei ele nos atendimentos que ele fazia em Minas. Bem, isso não tem nada a ver com a CPMI, mas me parece que na Câmara não há possibilidade de contratação de pilotos, há desvio de finalidade nesse sentido. Mas não tem a ver com a nossa CPI, mas eu queria fazer esse registro. Mas não fui contratado como piloto, não. Como piloto, não. Você foi contratado como assessor? E assessorava ele nos atendimentos que ele fazia nas cidades do interior de Minas. E o senhor fazia alguma outra atividade sem ser pilotar? Acompanhava ele nas reuniões, tudo. Nas reuniões? O pilotar era, em vez de ir de carro, né? Como eu era piloto, a gente ia de avião. Mas não era a minha função. Ok. O senhor teve contato e voo com algum senador da República? Desconhece? Em seus voos? Eu sou bem desligado à política, então não me recordo. Se tiver foto, posso... Não, eu não vou colocar isso porque fica parecendo que está induzindo. Se o senhor não sabe, eu não vou fazer indução. Não daqui não, eu digo de outros senadores, mas a gente mostra foto, já parece que está fazendo a denúncia que algum senador esteja incluído. Mas o senhor então não se lembra de senadores. Fotos eu tenho uma, perguntar, provavelmente o senhor não conhece, mas eu queria que colocasse uma foto aí para saber se o senhor já levou no avião aquele do lado esquerdo ali, ó, o Cavalcante. Com certeza não. Não. E o outro ao lado dele? O advogado Nelson Williams. Também não. Também não? Os outros, com certeza, o senhor não levou, que eles não andam em avião tão pequeno, né? Mas nenhum desses dois, nem o careca do INSS, nem o advogado Ostentação, também não foram no seu avião. Não teve essa honra, não? Não. Tá bom, presidente. Eram essas questões que eu queria levantar. Muito obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Alencar Santana. Presidente, colegas deputados, deputadas, todos que nos acompanham, em especial quem está vendo de casa, o meu objetivo principal aqui nessa comissão é a gente chegar aos verdadeiros criminosos que roubaram os aposentados no nosso país. Pessoas que tramaram, bolaram esse esquema ou que foram diretamente beneficiadas por eles. Quem eram os políticos, se houve algum? Quem eram os servidores, e aparentemente há vários? Quem são as outras pessoas por detrás dessas entidades que roubaram os aposentados, que cometeram esse crime vergonhoso e covarde? Isso que nós precisamos saber. E a responsabilidade dos dirigentes, dos órgãos de governo, que deveriam fazer e eventualmente não fizeram, ou que fizeram diretamente participando dessa trama. É isso que nós temos que chegar. Nós temos que ouvir aqui os ex-ministros do governo Bolsonaro, que ainda não foram ouvidos. Lembrando que do governo Lula, todos foram ouvidos. Falta vir o ministro Vone, que ele venha. Falta vir o presidente atual do INSS, que ele venha. Mas esses, lembrando que entraram após toda a operação ser revelada, portanto, tem eventualmente informação daquilo que estão fazendo nesse momento. Mas tem que vir os ex-ministros do governo Bolsonaro, tem que vir os ex-presidentes do INSS do governo Bolsonaro, porque nós sabemos, todos nós sabemos aqui, que as entidades entraram a partir de 2019 com a facilidade que elas encontraram e com a omissão do governo de então, inclusive do ex-ministro da Justiça,
que recebeu de maneira formal uma denúncia e não tomou providência. E recebeu do PROCON de São Paulo, ali dizendo em 19 ainda, das entidades fraudadoras. E de outras denúncias que lá chegaram, como chegaram, por exemplo, no grupo de trabalho interministerial. E nada foi feito. Nós temos que ouvir os diretores de benefício do governo anterior, do governo Bolsonaro, que assinaram os ACTs permitindo que essas entidades laranja, fraudadoras, criminosas, entrassem no sistema e descontassem de maneira indevida dos aposentados e pensionistas. Silêncio na sala, por favor. Então, nós temos que avançar nessa CPMI para chegarmos, de fato, aos verdadeiros articuladores, organizadores dessa máfia que roubou os aposentados e as aposentadas do Brasil afora, lesando milhões de brasileiros. O governo Lula, relembrando, mandou investigar, mandou parar os descontos, mandou devolver, mas a investigação continua e temos que chegar nos responsáveis. Que a Polícia Federal continue da mesma maneira que a CPMI possa colaborar com isso. Então, acho que esse é o desafio maior nosso e nós não podemos perder tempo em relação a isso. Essas pessoas têm que ser ouvidas. Eu não vou aqui, senhor Henrique, perguntar para você A, B, C, D. O senhor aqui foi um piloto de avião, provavelmente não tem nada a ver com essa história de desconto do INSS. Se a entidade do avião que você pilotava recebeu a emenda de deputado ABCXZ e que tem que ser eventualmente investigado porque houve uma compra a posteriori de uma aeronave dele, eu acho que isso é problema da polícia. Essa CPMI, então, podia encaminhar a Polícia Federal que fizesse a investigação. Mas não dá para a gente misturar as coisas, sob pena de nós perdermos tempo. Porque aqui nessa sala teve gente que deu carona para o presidente da Conafer, para a entidade que você pilotava. Tem gente que aqui que tem que investigar e deu carona para o presidente. O vídeo é claro. E na primeira classe, se fosse um avião, no banco da frente, com gente atrás. E nós estamos apurando isso? Não. Aliás, a pessoa continua aqui investigando. E aí nós vamos trazer para a CPMI um piloto. Desculpa, presidente, para a gente perder tempo. Se a gente tiver que investigar a emenda do deputado A, deputado B, vamos mandar para a polícia. E acho que tem que mandar, podemos mandar de maneira formal aqui. Um requerimento aprovado por todos nós. Mas não a gente, eventualmente, perdemos um dia de trabalho com isso. Nós hoje, teve um ex-ministro, um ex-presidente do INSS, um ex-diretor de benefício e um ex-superintendente de São Paulo que se aposentou, com certeza fugindo do resultado dessa CPMI. Ele é funcionário de carreira do INSS, participou da trama, a verdade chegará, tem vários indícios de documentos, e ele se aposentou provavelmente fugindo, que é o seu Oliveira. Só que a CGU já abriu um PAD contra ele, um processo administrativo. Vou solicitar que se faça estudos por parte do INSS para suspender a aposentadoria dele. Porque ele quer evitar a punição, mas quer continuar recebendo depois a aposentadoria. E a aposentadoria que ele roubou de milhões de brasileiros e brasileiras, ou ajudou a roubar. E está lá querendo gozar da sua aposentadoria, que provavelmente deve ser no máximo, já que ocupou cargo de ministro, de presidente do INSS, de diretor de benefícios, assinando ali ACTs e contratos com entidades fraudadoras. E tinha ali uma teia de gente em torno dele no próprio INSS. Nós temos que apurar a responsabilidade do senhor Oliveira, do José Carlos Oliveira, que mudou de nome, lembramos disso, para Hamed Mohamed Oliveira. Então, que a gente possa avançar nessa apuração, ouvir as pessoas que ainda faltam ser ouvidas, que têm contribuição a trazer, esclarecimento. Econômicos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 28 de outubro de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos:
ofício SEI número 60521/2025, MF, do Ministério da Fazenda, que encaminha o relatório do Programa de Emissão de Títulos e da Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consultas no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar autuação neste período. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 33ª reunião, 33ª, 4ª, 34ª, 35ª reuniões realizadas em 22, 23 de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo, como todos sabem, semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar o seu voto no aplicativo serão chamados para declararem os votos verbalmente. As inscrições para uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão para os senadores que evidentemente estiverem participando remotamente. Item 1º da pauta. Projeto de Lei Complementar número 224 de 2019, não terminativo nesta comissão. Acrescenta o artigo 60A à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão e dá outras providências para definir limite em relação à dívida dos municípios, que especifica. Este projeto é de autoria do senador Zequinha Marinho e tem como relator o senador Esperdião Amin. O relatório do senador Esperdião Amin é favorável ao projeto com o acolhimento parcial da emenda número 1 nos termos de uma emenda apresentada. Há, porém, sobre a mesa um requerimento do senador Rogério Carvalho, líder do PT e do governo, que requer a realização de audiência pública para instruir o PLP 224/2019. Senador Jacques Wagner, não, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Não, é só para subscrever o requerimento, porque o senador Rogério está em voo para Brasília, então só para validar o requerimento, que é exatamente para definitivamente esclarecer os dados e esses elementos que estão faltando para tomar a deliberação. Perfeito. Em votação, o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 2 da pauta. Projeto de Lei Complementar número 164 de 2022,
não terminativo também nesta comissão. Regula o artigo 146-A da Constituição Federal e estabelece normas gerais para a identificação e controle de devedores contumazes, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. Esse projeto é de autoria do ex-senador Jean Paul Prats. O relator é o nosso querido senador veneziano Vital do Rego. O relatório do senador veneziano Vital do Rego é favorável ao PLP 164 nos termos da emenda número 17 da CCJ, substitutivo, com a subemenda apresentada pela prejudicialidade do PLS 284/2017. A matéria foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda 17 da CCJ, substitutivo. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador veneziano Vital do Rego para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, presidente, estimado amigo. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan Calheiros, os meus dirigidos cumprimentos iniciais a Vossa Excelência, como nosso presidente, saudar aos nossos companheiros que presencialmente encontram-se em nossa comissão, senador líder Eduardo Braga, senador líder Jacques Wagner, senador líder Hamilton Mourão. Quero e o faço a todos os demais companheiros e companheiras que estão a acompanhar esta sessão remotamente e saudar a todos os que, cidadãos e cidadãs, estarão também a fazê-lo. Isso é uma matéria importante, palpitante, que nós tivemos depois de uma expectativa de mais de 2 anos para vê-la deliberada. Assim se deu, por força de uma decisão que o nosso presidente Otto Alencar teve ao assumir, presidente Renan Calheiros, a CCJ, de pautá-lo assim que pudesse e de forma muito clara e de forma comprometida com a temática. Vossa Excelência bem o sabe, que diz respeito a desequilíbrios concorrenciais, que diz respeito a todos os absurdos que se efetivam ao longo desses últimos anos e que nos trouxe mais recentemente os episódios de uma grande operação policial que foi feita pelas instituições competentes e que também teve o próprio governo federal à frente. Questão dos devedores contumazes. Mas essa proposta, senador Renan Calheiros, meus queridos companheiros que estão a nos ouvir, não apenas fala sobre os devedores contumazes. Essa é uma iniciativa por uma questão de justiça e assim nós o fizemos a uma companheira que esteve ao seu lado, à época senadora Ana Amélia, à frente do mandato senatorial, e que depois trouxe na competência luminar do senador Jean Paul Prats uma abordagem mais ampla, aperfeiçoando a iniciativa da senadora conterrânea do meu querido amigo senador Hamilton Mourão, que foi a iniciativa do senador Jean Paul Prats. Pois bem, eu estou querendo fazer quase como exposição em relatório, porque recebi e ouvi certas indagações bastante compreensíveis. Afinal de contas, nós, há cerca de alguns poucos dias, nós votamos o projeto 125, que falava sobre o devedor contumaz. Falando antes sobre o Código de Defesa do Consumidor, essa iniciativa teve como seu autor o nosso ex-presidente, senador Rodrigo Pacheco, e quem a relatou foi o senador Efraim Moraes. Foi uma matéria aprovada, que contou com algumas sugestões que foram debatidas, discutidas e aprovadas no CCJ, ou na CCJ, acolhidas pelo senador relator Efraim Moraes Filho. Ponto 1, matéria encaminhada à apreciação da Câmara dos Deputados e, a mim me parece, marcada para o dia de hoje. Pois bem, senador veneziano, já que essa matéria foi aprovada, vencida, prejudicado estaria a apreciação do 64. Não, porque
o projeto 64, que nós estamos a tratar, de iniciativa, repito, do senador Jean Paul Prats, além de fazer as alusões devidas e de uma forma, inclusive, senador Renan Calheiros, mais ampla, mais detalhada, com maior segurança jurídica para todos, faz menções a outros dispositivos. Então, se Vossa Excelência me pergunta, senador veneziano, nós estamos aqui a excluir a parte, suprimir a parte que trata sobre o devedor contumaz, mantendo a outra que fala sobre os critérios aos regimes especiais para o cumprimento das obrigações tributárias. Portanto, ainda há, de forma pertinente, oportuna e necessariamente objetiva, a chance de podermos avançar com essa temática. Esse é o relatório que sucintamente eu faço, até porque boa parte dos integrantes da CAI teve a oportunidade de discutir como integrantes da CCJ. Então é de conhecimento esse relatório que foi aprovado no dia 9 de abril de 2025, o nosso relatório em forma de parecer. Então, vou à análise, presidente Renan Calheiros, já que Vossa Excelência, a mim me parece, me permite fazê-lo, faço as considerações iniciais como de praxe, analisando os pressupostos, os mesmos pressupostos atendidos quando, a princípio, debatemos na CCJ, são vistos aqui. Portanto, todos eles respeitados, todos eles identificados. E aí vou mais à frente quando trato diretamente sobre as questões de mérito. No mérito, como já tivemos a oportunidade de alertar, é essencial a regulação em lei de caráter nacional da figura do devedor contumaz. Repito, nós não vamos estar a tratar mais sobre o devedor contumaz, que dolosamente, reiteradamente, de forma substancial e estruturada, deixa de recolher tributos para se beneficiar e, por consequência, prejudica a concorrência e o mercado. Importante destacar, contudo, que em setembro de 2025 foi aprovado no plenário da Casa, e eu já me referi ao fato, o PLP 125, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, tratando sobre o Código de Defesa do Consumidor, e lá presente a figura do devedor contumaz. A premissa utilizada na elaboração do PLP é de que devam ser criados instrumentos que permitam neutralizar práticas tributárias engendradas por alguns contribuintes, das quais essas práticas possam resultar em desequilíbrios concorrenciais. A proposição, assim, fornece a moldura dentro da qual a União e os demais entes subnacionais possam escolher, em lei específica, os critérios especiais de tributação que melhor reflitam sua legislação e a concorrência no seu mercado. Ressaltamos que o PLP trata de dois assuntos que, embora correlatos, têm objetivos e fundamentos específicos diversos. O primeiro dirige-se à fixação de critérios especiais, e são esses critérios que nós estamos a tratar, desejosos de poder ver avançar o PLP pelos entes federados para garantir o adequado cumprimento de obrigações tributárias, principal ou acessória, com o objetivo de prevenirmos desequilíbrios concorrenciais. A base constitucional é o artigo 146-A da nossa Constituição. O segundo refere-se à fixação de critérios para a definição do devedor contumaz, que nós já afastamos. Como dito, a disciplina do devedor contumaz está prejudicada pela aprovação do 125, mas permanece o interesse e, mais do que isso, a necessidade de tratarmos, senhores senadores, senhoras senadoras, dos regimes especiais de tributação, o que estamos a fazer nos termos já aprovados da CCJ, com adaptações decorrentes da retirada do tema afeto à contumácia. No mesmo sentido, atualizamos a salvaguarda dirigida ao devedor não contumaz, de sorte que os critérios especiais de tributação não se aplicarão a devedores cujos débitos decorram de inadimplência eventual ou reiterada de obrigações fiscais, quando os procedimentos adotados pelos sujeitos passivos não revelem indícios de desequilíbrio concorrencial. Isto posto, aproveitamos a oportunidade que nos foi novamente atribuída pela sua deferência, senador Renan Calheiros, para relatarmos a matéria tão relevante, desta feita na CAI, para propormos outras alterações que entendemos essenciais e oportunas, mormente tendo em vista a recente tragédia
que se abateu, pela qual a sociedade brasileira passa devido a falsificações de bebidas alcoólicas que tem levado centenas de pessoas a serem hospitalizadas com casos até mesmo de óbitos, infelizmente. Esse aumento dos casos de adulteração de bebidas alcoólicas em nosso país causa-nos profunda preocupação. Não se trata apenas de um problema de saúde pública, mas de uma questão que atinge diretamente a confiança do cidadão nas instituições de controle e fiscalização. A adulteração de bebidas, motivada unicamente pelo lucro fácil, é uma afronta à legalidade, à ética e ao direito fundamental à vida. Suas consequências são devastadoras, como todos nós bem sabedores somos. A prática desses crimes está estritamente vinculada ao mérito dos projetos ora analisados nesta comissão e que buscam justamente estabelecer normas gerais e critérios para o adequado cumprimento das obrigações tributárias com o objetivo de prevenirmos os desequilíbrios concorrenciais. O PLP, e me dirigindo já para os últimos 4 parágrafos, originalmente trata das questões tributárias e concorrenciais, prevendo expressamente a aplicação de critérios especiais e tributação aos contribuintes que realizem operações com bebidas alcoólicas. Mas percebemos, senhores e senhoras, a necessidade também de reforçarmos punições para os criminosos que praticam a adulteração de produtos alimentícios e coloquem a vida de milhares de pessoas sob risco de forma aleatória, gerando pânico. Desse modo, propomos, em complemento às medidas tributárias e concorrenciais do PLP, alteração do artigo 272, que é o nosso Código Penal, que atualmente prevê a conduta de corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios destinados a consumos, inclusive bebidas alcoólicas ou não, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. O objetivo é prever uma forma qualificada do crime, com pena mais gravosa, justamente quando a modificação ilegal do alimento tiver potencial de causar lesão corporal grave ou mesmo levar à morte. Nessa mesma linha, sugerimos a alteração da lei dos crimes hediondos para classificar essa nova previsão, essa qualificadora, como tal, a nova forma qualificada do crime de falsificação de alimentos. Por fim, importa frisar, último parágrafo, a essencialidade da parceria entre o poder público, os órgãos fiscalizadores e a sociedade civil. O consumidor deve estar atento à procedência do que consome e o Estado vigilante em sua obrigação de proteger. Somente com responsabilidade compartilhada, transparência e firmeza poderemos evitar novas perdas e assegurar que a confiança nas nossas instituições e nos produtos que chegam à nossa mesa, à mesa do brasileiro, sejam plenamente restabelecidas. Ante ao que nós expusemos, tentamos fazê-lo da forma mais sucinta, conquanto entendível. O voto é pela sua constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, adequação orçamentária, financeira, boa técnica legislativa do PLP 164, do PLS 284, complementar na forma da emenda 3 da CTFC e no mérito pela aprovação do PLP 164, na forma da subemenda à emenda 17 da CCJ abaixo e declarando prejudicado o PLS 284 de 2017, projeto de lei complementar. Esse foi o nosso trabalho, presidente Renan Calheiros. Eu cumprimento o senador veneziano Vital do Rego. Eu acho que é importante minimamente informar a sociedade que a Câmara continua em marcha batida com essa agenda que não é a agenda do povo brasileiro. Nas últimas 4 semanas, a Câmara votou a PEC da blindagem, a urgência para anistia, há 2 semanas a blindagem para o deputado Gustavo Gaia, lá de Goiás, e na semana passada votou no Conselho de Ética a absolvição do Eduardo Bolsonaro. E o projeto do devedor contumaz, que foi aprovado aqui no Senado no dia 2/9, foi para a Câmara logo depois da Operação Carbono Oculto e não se movimentou, continua parado como chegou. Quer dizer, é lamentável que isso aconteça e agora o senador veneziano Vital do Rego, num esforço a mais,
está resgatando uma parte já contida no projeto que foi para a Câmara dos Deputados. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, reforçando a posição de Vossa Excelência e do senador veneziano Vital do Rego, que, aliás, era o relator, inclusive, em uma das nossas comissões sobre a questão do relator, do devedor contumaz, é preciso dizer que duas questões são importantes destacar. Primeiro, o que o nosso senador veneziano está fazendo aqui, ele segregou do projeto que já foi aprovado a questão penal e estabeleceu aqui parâmetros que complementam a votação da matéria anterior. Portanto, é um passo a mais que o Senado está dando no sentido de fazer com que a sociedade brasileira possa ter os instrumentos legais para fazer o efetivo combate não só a lavagem de dinheiro, mas também a sonegação fiscal. E, senhor presidente, essa questão do devedor contumaz, ela fica ainda mais grave, líder Jacques Wagner, com o que nós estamos assistindo na questão da CPMI do INSS. E o que nós estamos assistindo, finalmente, no enfrentamento dos grandes bancos com relação às fintechs. Deixa eu colocar uma coisa a Vossa Excelência. Vossa Excelência já ouviu falar em conta corrente ônibus? Não. Não, né? Não. Nem Vossa Excelência, nem 99,999% do povo brasileiro. Tenho certeza que se eu perguntar ao líder Jacques Wagner o que é conta corrente bancária ônibus, o líder Wagner não saberá dizer. Sabe o que é essa conta corrente bancária ônibus? É uma conta corrente que é aberta nos grandes bancos pelas fintechs não controladas pelo Banco Central e que operam as bets ilegais, que operam as companhias do PCC, que operam a lavagem de dinheiro e usam isso dentro da estrutura bancária brasileira como se lícito fosse o dinheiro que está sendo operado dentro dessas contas. E mais, o Banco Central não tem como identificar e não tem pernas, não tem instrumentos para poder fiscalizar essas fintechs. Ora, por que existe bets ilegais funcionando no Brasil? Porque tem por onde transitar o dinheiro. Por onde eles estão transitando o dinheiro? Por essas fintechs que não são controladas. E não são controladas por quê? Porque falta pernas ao Banco Central para fazer o controle. Ora, na hora que nós estamos dando os mecanismos de controle para o combate do devedor contumaz, finalmente os grandes bancos se rebelam, porque essas contas estão hospedadas nos grandes bancos. E hoje, pela manhã, bem cedo, eu fiquei até surpreendido positivamente, porque o presidente da FEBRABAN, o doutor Isaac, né? Isaac. Do doutor Isaac, como é o sobrenome dele? Eu não tenho tanta intimidade com ele, doutor Isaac Sidney. Eu até fiquei surpreendido positivamente, porque finalmente o presidente da FEBRABAN disse: nós estamos nos rebelando contra as fintechs ilegais que hospedam dinheiro ilegal nos nossos bancos. Senhor presidente, se fosse o coitado ali da esquina que está fazendo aquele delito de bater carteira, ele estava sendo preso e levado para acumular essas multidões de presos que estão aí em condições subhumanas nas nossas cadeias. Mas esses não são combatidos. Então, eu quero, primeiro, finalmente reconhecer
que a FEBRABAN finalmente, depois de 5 anos, identificou que o dinheiro estava sendo manipulado por dentro do sistema financeiro. Isso é um alerta, inclusive, para o doutor Barreirinhas, da Receita Federal, é um alerta para as receitas estaduais, é um alerta para o Banco Central, é um alerta para a Câmara dos Deputados, porque não pode compactuar com esse tipo de crime que está sendo cometido contra a nação brasileira. É apenas para demonstrar que a indignação de Vossa Excelência faz total sentido diante não só da brutalidade da ilegalidade e também pelo tamanho do rombo fiscal, já que nós vivemos num esforço de arrecadação para poder fazer o equilíbrio fiscal brasileiro. Senhor presidente, esse é um dinheiro sujo, que não paga imposto, que sonega, que faz lavagem e que nós não temos até agora a legislação para poder colocar atrás das grades esses devedores contumazes. Portanto, é absolutamente correto o comportamento de Vossa Excelência em cobrar esta matéria e, mais correto ainda, a posição do senador veneziano Vital do Rego de complementar a votação com relação ao devedor contumaz. Senador Jacques Wagner, com a palavra, Vossa Excelência. Não, eu queria só, tentando complementar o que o senador Eduardo Braga pontuou a partir da indignação de Vossa Excelência, eu quero dizer que, na minha opinião, o que a Câmara está preparando é a blindagem sem esse nome. Porque na medida que for ficando tábula rasa a interdição de processos contra deputados, quando chegarem talvez outros ou volumes maiores, terá sido já como se fosse normal essa questão, porque tem a questão do Gaia, tem a questão de Eduardo, tem uma série de questões. Então, na minha opinião, se preparar isso, e concordo com Vossa Excelência, na contramão de tudo o que a sociedade brasileira espera. O que eu queria comentar, complementando o que o senador Eduardo colocou, é que ontem, por acaso, eu assisti a entrevista com o ex-presidente do Banco Central. Não é nenhum demérito, ele hoje é funcionário de uma grande Nubank, talvez a maior, dizem que das maiores dela. E eu achei curioso porque um dos repórteres perguntou e ele fixou a seguinte frase: mas as fintechs não são responsáveis pela chegada do tráfico ou do crime organizado aqui. Eu digo, eu sei. Mas qualquer menino de escola sabe que a parte que mais dói do corpo é o bolso. Então, se alguém permite que o crime organizado consiga circular o bolso, como ficou claro, e infelizmente eu acho que foi mal anunciado aquela outra vez quando se falou de Pix, e era porque já se suspeitava que através de Pix, fintechs que não tinham obrigação de dar o mesmo grau de informação que um banco assentado dá, todo mundo sabia que sairia. E algumas delas são deles. Hoje eles estão se enfiando, se capilarizando em tudo. Então, eu acho ótimo, mesmo que tardiamente, a indignação, porque é um absurdo que um banco formal abrigue dentro das suas contas. Eu tinha até uma curiosidade, por que não chama conta avião? É ônibus, por quê? Porque eu acho que vai embarcando toda hora alguém? É porque cabe mais tonelada. Mas, senhor presidente, o importante, líder Wagner, é que essas fintechs, eles não têm conta corrente. Eles não têm conta corrente. Então, para eles poderem fazer o Pix, eles têm que estar hospedados em algum lugar. Porque, veja, diferentemente do Nubank, que tem conta digital, essas fintechs, elas precisam hospedar o recurso em algum banco para poder fazer o Pix através dessa conta de passagem, que eles chamam de
conta ônibus, aonde tem, sei lá, não sei quantos passageiros sentados. Agora, isso nada mais é do que o uso do devedor, quanto mais numa tecnologia mais sofisticada. Ou seja, se nós não combatermos o devedor quanto mais, nós estaremos cada vez mais vendo a deturpação e a distorção do sistema bancário e financeiro brasileiro. E tem um fato gravíssimo, que na semana passada essa comissão rapidamente discutiu, é que o atual presidente do Banco Central, Galípolo, fez às escondidas um acordo de leniência com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que quando esteve à frente do Santander, movimentou durante mais de 2 anos uma série de contas fantasmas, sem contabilidade posta, e isso sem transparência nenhuma. Ele fez um acordo de leniência e o ex-presidente do Banco Central pagou R$300 mil na pessoa física. Na pessoa física. Nós o convocamos para que ele venha... Presidente, agora o senhor me deu uma informação que eu não tinha. Traduza em português inteligível para o cidadão brasileiro. Acordo de leniência é o acordo de... Como é que a gente poderia adjetivar? Acordo de perdão. Ou seja, o Banco Central fez um acordo de perdão. De perdão, não houve a confissão do crime, não teve transparência nenhuma, absolutamente nenhuma, e ele pagou, o ex-presidente do Banco Central, pagou R$300 mil no acordo de leniência pela pessoa física. Réu confesso. Agora, não se sabe por que o presidente do Banco Central, o atual presidente, fez isso e não deu publicidade. Então, nós o convocamos para que ele venha dar o mínimo de publicidade aqui nessa comissão. Presidente, só para... Primeiro, eu não generalizei esse fintech, tá? Só para deixar claro, para depois não virem reclamar. Não incluiu essa do... Não. E tampouco entendi o movimento do Banco Central. Por isso que eu aguardo a vinda do presidente para que ele possa esclarecer. Exatamente, meu líder. Apenas para complementar, não seria interessante convocar também... aí eu precisaria ouvir a secretaria da comissão, porque a movimentação dessas contas foi pelo Santander. Quando ele era presidente. Do Santander, tá? Portanto, a instituição está sujeita a esclarecer aos órgãos de controle, inclusive a CAI, porque permitiu transitar por dentro da sua instituição financeira, contas com esta situação de irregularidades. Várias irregularidades. De várias irregularidades. Citadas assim, irregularidade tal, tantos casos, irregularidade tal, tantos casos. Talvez a seguir a presença do presidente do Banco Central fosse oportuno ouvirmos o presidente do Santander para que o Santander possa explicar como é que uma instituição de um banco internacional, que é o Banco Santander, permite, através do seu compliance, né, que é uma palavra tão bonita, né, compliance, né, que nada mais é do que a fiscalização da boa conduta, o uso de indevido, porque as PPEs, que são as pessoas politicamente expostas, se nós vamos fazer uma movimentação de R$20 mil no banco, nós temos que explicar o que nós estamos fazendo. Agora, esses sujeitos movimentam bilhões de reais, não explicam nada a ninguém, o Banco Central não sabe de nada, a Receita Federal não sabe de nada, o COAF não sabe de nada, e o cidadão brasileiro não tem direito a saber. E ainda tem um fato gravíssimo, é que um dos diretores do Banco Central, sabatinados por nós,
ele deixou o Banco Central depois de participar do processo da leniência e foi para o Nubank, que é o banco hoje que é presidido pelo ex-presidente do Banco Central. É um diretor do Banco Central que participou da leniência, foi, e eu acho até sem quarentena, hein? Eu não observei. Foi? Sim. Então, em discussão a matéria, aliás, continua a discussão da matéria, não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação, como todos sabem, será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório do senador veneziano Vital do Rego permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa... Senador veneziano. Perdoe não, pela que é isso? deselegância. Era só para, exatamente, meu líder, para que nós, se Vossa Excelência assim concordar, nós gostaríamos de requerer o regime de urgência para perfeito. Uma apreciação mais breve pelo nosso plenário. Faremos isso. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao PLP 164/2022, nos termos da emenda 17 da CCJ, CAI substitutivo, que submete... com a subemenda número 1 da CAI pela prejudicialidade do PLS 284/2017. A matéria... Vamos apreciar o requerimento de urgência apresentado pelo senador veneziano Vital do Rego. As senadoras e senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. Aprovada a urgência. Presidente, 30 segundos. Além do agradecimento à sua generosa confiança, reiterada confiança ao nos designar para que permanecêssemos na condição de relator dessa matéria, eu lhe agradeço profundamente porque nos detivemos estudando-a e vendo o tamanho e o clamor que ela passou a ter depois dos fatos que não são recentes, mas que passaram a se avolumar. E eu queria fazer um comentário, porque chegam notícias de que a Câmara dos Deputados, que tem toda a legitimidade, nós não estamos aqui jamais a fazer comentários como se pudessem, sendo deturpados, adentrar a liberdade e a autonomia da instituição. Mas é possível que, ao invés de se enfrentar o 125, por ser de autoria de um integrante do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, lá na Câmara, valha-se do velho instrumento que outrora também era bem comumente utilizado pelo ex-presidente, de não se respeitar a autoria inicial da Casa, do Senado, para se dar como iniciativa que gerasse o primeiro debate, proposta da Câmara dos Deputados, ou seja, a palavra final voltando a ser da Câmara dos Deputados numa afronta que começa, a mim me parece, se repetir. Não sei se configurará, é possível, foi o que nós ouvimos. Ao invés de se debater como projeto inicial 125, que nós votamos aqui em setembro, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, se identifique, ou que já está identificado, o projeto de lei número 15 da Câmara dos Deputados, com um único propósito, para ser a palavra final da Câmara e não do Senado, tendo tido o Senado a condição de ser o seu autor inicial. É só um adendo a mais, além das... descumprimento formal do próprio regimento comum. Próximo item da pauta, item 3, projeto de lei número 1855 de 2022, também é não terminativo nessa comissão, institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade, de autoria da Comissão de Meio Ambiente. A relatoria é do nosso querido senador Jacques Wagner.
O relatório é favorável ao projeto com 8 emendas apresentadas. Eu concedo a palavra com muita satisfação ao senador Jacques Wagner para leitura do seu relatório. Com a palavra. Obrigado, presidente Renan. Só quero fazer um destaque que, na verdade, esse e outros projetos são de autoria da Comissão de Meio Ambiente, porque nós criamos o Fórum da Geração Ecológica e reunimos na ordem de 50 pessoas da sociedade civil de diversos campos, da universidade, da Embrapa, da economia, vamos dizer, da agricultura familiar, do agronegócio, ou seja, tentando produzir, e produzimos 25, 26 projetos. Esse é um deles, que institui, como Vossa Excelência disse, a Política Nacional do Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Eu passo a análise diretamente. O PL 1855 de 22 vem ao exame da CAI para que esta opine sobre seus aspectos econômico e financeiro em cumprimento ao disposto no artigo 99, inciso I, do regimento interno desta Casa. A matéria aborda um tema de extrema relevância cujo objetivo está em consonância com o desafio do uso econômico sustentável da biodiversidade. Muito se fala na conservação da biodiversidade, mas são poucos os instrumentos de incentivos econômicos existentes para tornar viável e possível a conservação. Destacamos que este PL é fruto de um debate amplo e profundo realizado no âmbito da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, o Fórum da Geração Ecológica, do qual participaram vários segmentos da sociedade, contribuindo para a formatação da Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Trata-se de uma política que reúne em seu corpo diversos objetivos e instrumentos que se encontram espalhados em diversas outras normas e dá devido destaque à conservação da biodiversidade, reconhecendo como público-alvo todos os agentes a ela ligados diretamente, quais sejam agricultores familiares, empreendedores familiares rurais, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. A todos esses agentes, a referida política proporciona instrumentos e recursos econômicos para viabilizar a conservação da biodiversidade, tornando a economia da biodiversidade uma das prioridades na alocação de recursos de fundos existentes relacionados ao desenvolvimento regional e ao meio ambiente. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publicou em 2019 um relatório com ações consideradas urgentes para interromper e reverter a perda global da biodiversidade, destacando a prioridade, entre outros, da ampliação dos instrumentos de política para a biodiversidade e dos incentivos econômicos. Sendo assim, vemos que o projeto se alinha às ações em curso nos países mais desenvolvidos. Destacamos ainda que o projeto análise está em harmonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em particular, contribuindo para a redução das desigualdades e constituindo-se uma ação concreta contra a mudança global do clima. No que pese a participação plural de diversos atores na elaboração do texto original, o governo, nos últimos anos, também vem se debruçando sobre o tema de forma plural e multifacetada, com a atuação de diversos ministérios, como do Meio Ambiente, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Por esse motivo, apresentamos algumas emendas ao presente projeto com o objetivo de aprimorar seu alinhamento às ações em curso no âmbito do Poder Executivo, especialmente no que se refere ao fortalecimento da bioeconomia. As sugestões aqui apresentadas resultam da análise técnica e do acúmulo de experiência nos últimos 3 anos de implementação de políticas públicas voltadas ao uso sustentável da biodiversidade, valorização dos conhecimentos tradicionais e promoção de modelos de desenvolvimento territorial inclusivos e sustentáveis. Por fim, o PL 1855 não possui impactos econômicos ou regulatórios relevantes. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto com as seguintes emendas. Substitua-se da CAI. Substitua-se no projeto de expressão Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade por Política Nacional da Bioeconomia. Desse a seguinte redação, outra emenda. Ao artigo 1º do projeto de lei número 1855. Artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional da Bioeconomia, integrante da Estratégia Nacional de Bioeconomia, a obtenção de um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico socialmente justo, conservação da biodiversidade, geração de emprego e renda e redução das desigualdades e lacunas estruturais. Parágrafo 1º. A Estratégia Nacional de Bioeconomia observará o quanto disposto em decreto
no decreto número 12044 de 2024. Entende-se por bioeconomia um modelo de desenvolvimento produtivo e econômico baseado em valores da justiça, ética e inclusão, capaz de gerar produtos, processos e serviços de forma eficiente, com base no uso sustentável, na regeneração e na conservação da biodiversidade, norteado pelos conhecimentos científicos tradicionais e pelas suas inovações e tecnologia, com vista à agregação de valor, à geração de trabalho e renda, à sustentabilidade e ao equilíbrio climático. Segue-se outros parágrafos, presidente, que eu vou me abster para a economia de tempo, e mais uma emenda que dá a seguinte redação ao artigo 2º do projeto de lei. A adoção da Estratégia Nacional de Bioeconomia, instituída pelo Decreto 12044, como instrumento orientador das políticas públicas voltadas à proteção da biodiversidade, da vegetação nativa e dos ecossistemas e à valorização da cultura local, regional e dos conhecimentos tradicionais associados com vista à sua consolidação, implementação e contínua atualização. Eu vou reduzir a leitura, senhor presidente, porque o projeto, como eu lhe disse, ele tem o condão de criar uma política, ele não traz nenhum impacto financeiro e ele está publicado conforme o ritual nosso daqui da comissão, e eu vou para mais uma emenda. Desse a seguinte redação, artigo 7 do projeto de lei número 1855 de 2022. O Poder Público desenvolverá programa regionalizado com foco no desenvolvimento da sociobioeconomia de forma territorializada. O objetivo é promover um desenvolvimento econômico, social e ambiental inclusivo, baseado no uso sustentável da biodiversidade nativa e na valorização de agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, comunidades quilombolas rurais e demais povos e comunidades tradicionais, assim como seus conhecimentos tradicionais associados no âmbito da PNBio, conforme regulamento. E aí segue toda a listagem desses diversos itens e, portanto, eu concluo aqui a leitura e não posso deixar de fazer, presidente, 2 registros. Primeiro, o agradecimento a Vossa Excelência, que era do interesse nosso que essa matéria fosse votada antes do início da COP30, que tem início agora no dia 6 de novembro, com a reunião do chefe de Estado, e depois de 10 a 20 a reunião propriamente dita da COP. E Vossa Excelência atendeu com muita presteza, fizemos essa audiência pública proposta pela e faço senadora questão Tereza, que a senadora Tereza Cristina teria algumas mudanças que ela gostaria de fazer, mas comunicou à minha equipe que, se for o caso, ela faz isso na CDE, que é a próxima comissão, e, portanto, estaríamos liberados para a votação aqui sem nenhum óbice. Muito obrigado. Continua a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação também será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Jacques Wagner. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 8 da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A matéria vai à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O próximo projeto é do senador Leila, que está no relatório. Item 4 da pauta. Projeto de lei 1392/2025, altera a lei 14.113 de 2025 para assegurar a remuneração de equipes multiprofissionais que atendam educandos com transtorno do espectro autista e com doenças raras, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação. Esse projeto é de autoria do senador Carlos Viana.
a relatoria da senadora Leila Barros. O relatório da senadora Leila é favorável ao projeto e contrário às emendas número 1T e 2T. Em 14/4 foram apresentadas as emendas 1T e 2T, de autoria do senador Messias de Jesus. A matéria será apreciada pela Comissão de Educação na sequência, em decisão terminativa. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Leila Barros. Com a palavra, Vossa Excelência. Grato, senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan. Já agradecendo, senador, a última sessão da aprovação do projeto do 2387, da deputada Luciane Cavalcante. Você ouviu a emoção? Foi né, muito... das professoras. Significativa. Parabéns a você, Leila. Sim, não, eu agradeço muito, né, o privilégio de o senhor ter me dado essa relatoria. E outra também muito interessante, a de outra, que trata muito dos profissionais que cuidam, né, das crianças. Sem dúvida. Porque, para além da parte didática, eles precisam, né, de uma equipe multidisciplinar, e esses profissionais eles não estão contemplados, né, com relação à remuneração fruto do Fundeb. Então, acho que é importante a gente tratar disso aqui. Enfim, vai terminativo para a CE, vamos aguardar a relatoria, enfim, quem vai tomar a decisão. E é, sem dúvida final. Nenhuma, um uso importante do FNDE, né? Eu tenho acompanhado. O histórico de utilização desse fundo não é muito recomendável. Basta ver o episódio da robótica. É isso aí. Que calou fundo no Brasil. E foi ótima essa iniciativa do senador Carlos Viana, porque a gente tem atendido muitos coletivos de mães atípicas, né, que falam justamente dessa dificuldade dentro da própria escola de ter, né, essa equipe multidisciplinar para atender os filhos, enfim. Mas muito obrigada mais uma vez pela relatoria, senador Renan. O relatório, eu vou à leitura. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 1392 de 2025, de autoria do senador Carlos Viana, que objetiva assegurar a remuneração de equipes multiprofissionais que atendam educandos com transtorno do espectro autista e doenças raras com recursos do Fundeb. Para tanto, o projeto altera o artigo 26A da Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundeb. Esse dispositivo foi incluído pela Lei 14.276 de 2021 para permitir a remuneração dos portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos. A alteração consiste no acréscimo de parágrafo único a esse artigo, especificando que poderão também ser remunerados, com os recursos referidos no caput desse artigo, os demais profissionais com formação superior, ocupantes de equipes multiprofissionais que atendam educandos com transtorno do espectro autista, TEA, e educandos com doenças raras. O artigo 2º constitui a cláusula de vigência, entrando em vigor após os decorridos 365 dias de sua publicação. Na justificação, o autor informa que o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica, tendo como principal origem de recursos as vinculações de impostos dos estados e municípios. O Fundeb também recebe considerável aporte da União. Segundo estimativas, no ano corrente, o fundo somará 325,5 bilhões, dos quais 56,5 bilhões refere-se à complementação da União. Esses recursos devem ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, sendo que no mínimo 70% devem ser destinados aos pagamentos e remuneração dos profissionais da educação básica. A Lei número 14.276 de 2021 autorizou que sejam remunerados com os demais recursos do Fundeb os portadores de diplomas de curso superior de psicologia ou serviço social que integrem as equipes multiprofissionais que atendam os educandos. No entanto, as equipes geralmente são mais amplas, especialmente quando se trata de educandos com transtorno do espectro autista, TEA,
plateia. Nesse caso, as equipes são muito importantes, tanto na fase do diagnóstico, quanto no acompanhamento com terapias e outras intervenções, podendo precisar contar com profissionais de diversas áreas do conhecimento, como fonoaudiologia, pediatria, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia, dentre outros. Da mesma forma, as equipes que atendem estudantes com doenças raras devem fazer jus ao mesmo reconhecimento. A proposição foi distribuída para análise na CAI, seguindo, como já falado pelo nosso presidente Renan, posteriormente para a CE, a qual caberá decidir em caráter terminativo. Foram apresentadas emendas 1 e 2 de autoria do senador Messias Jesus. A primeira objetiva permitir, na forma do regulamento, a atuação remota ou híbrida das equipes multiprofissionais, especialmente em áreas de difícil acesso ou com comprovada carência de profissionais especializados. E a segunda dispõe sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos pelos órgãos de controle interno, os quais deverão incluir em seus relatórios anuais informações específicas sobre os atendimentos realizados. A análise. Compete a essa comissão examinar a matéria sobre o seu aspecto econômico e financeiro. O projeto será ainda apreciado pela CE em decisão terminativa, onde, além do mérito, serão analisados também os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No tocante à adequação financeira orçamentária do projeto, em nosso entendimento, o projeto não cria nova despesa a ser suportada pelo Fundeb, mas tão somente flexibiliza a aplicação de seus recursos, contemplando a remuneração de profissionais de diversas áreas do conhecimento necessários ao atendimento de educandos, autistas e com doenças raras. Naturalmente, caberá à administração pública compatibilizar a aplicação desses recursos com os limites do orçamento do fundo. Portanto, o projeto em tela não cria ou aumenta despesas, nem concede benefícios tributários, não implicando impacto orçamentário e financeiro. Em relação às emendas, entendemos ser desnecessárias. A emenda número 1, que permite a atuação remota ou híbrida dos profissionais, deve ser objeto da regulamentação da lei. E já a emenda número 2, que dispõe sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos, versa sobre a atuação do controle interno já prevista na legislação pertinente. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1392 de 2025 e a rejeição das emendas números T1 e T2. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão. Eu queria só lembrar que nós estamos contando com as presenças de vários senadores na reunião e estão preparadas para votar pelo aplicativo. Uma dessas senadoras é a nossa querida senadora Soraya Tronic, que está muito dedicada à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e está acompanhando de casa a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Ela funcionou até altas horas. Não, ela já está na comissão, senhor. Já está na comissão. Já chegou, está lá na comissão. Mas ela está atenta, aguardando a eventualidade da votação. Muito obrigado, Soraya. Em votação, as senadoras e senadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Tem mais? Estão acabando de terminar o requerimento. Há um requerimento, mas antes de chegar ao requerimento,
Eu queria comunicar ao Brasil e a esta comissão que a Petrobras recebeu a licença do IBAMA para perfuração de um poço na margem equatorial brasileira. A sonda se encontra na locação do poço e a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente, com a duração estimada de 5 meses. A exploração da margem equatorial pode transformar o Brasil em um dos 4 maiores produtores de petróleo do planeta na próxima década, evidentemente. Caso o potencial da região seja confirmado, o país poderá superar a marca de 5 milhões de barris diários a partir de 2030, ultrapassando China e Canadá e ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Também uma outra informação importante para a comissão: a Petrobras reduziu o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras em 4,9%. O valor médio repassado às distribuidoras passará de 2,85 para 2,71 por litro, o que representa uma diminuição de 0,14. É a segunda redução do preço da gasolina em 2025. No acumulado do ano, a queda já chega a 0,31 por litro, ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, a empresa reduziu em 0,36 por litro e, considerando a inflação do período, a redução real é de 22,4%. Uma outra informação que considero importante trazer aqui para a comissão é que o terceiro mandato do presidente Lula caminha para registrar a menor inflação acumulada para um período presidencial de 4 anos desde o Plano Real. A projeção para o quadriênio 2023-2026 é de 19,73%. O índice supera o recorde anterior de 22,21%, registrado no segundo mandato do próprio Lula, 2007-2010. O índice projetado para o terceiro mandato de Lula é inferior ao de outros governos. O primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, 1995 a 1998, acumulou 43,44%. E o segundo, de 1999 a 2002, 39,87%. O primeiro mandato de Lula, 2023-2006, fechou em 28,20%. O período de Jair Bolsonaro, 2019-2022, somou 26,94% de inflação. Esse é mais um dado revelando que o Banco Central está completamente equivocado na política monetária. E os juros altos, sem dúvida nenhuma, sabotam a economia. E mais ainda do que sabotar a economia, os juros altos definem o lucro dos rentistas no Brasil. Esse é que é um absurdo, porque drena qualquer investimento e as pessoas preferem o rentismo, muitas delas, para exatamente não correr risco. Eu requeiro, é um requerimento 116, assinado por mim, requeiro seja convidado o senhor Ricardo Andrade Saad, presidente do COAF, para prestar esclarecimento sobre o acordo de leniência entre o Banco Central e o ex-presidente daquela instituição, bem como sobre as chamadas contas ônibus, utilizadas por fintechs junto a instituições bancárias.
em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Os senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esse aqui é o prazo das emendas. Eu comunico à comissão também que está aberto o prazo para apresentação de emendas de comissão à Lei de Orçamento Anual PLN 15 de 2025. O prazo será de 3/11/2025 a 10/11/2025, até o meio-dia do dia 10, impreterivelmente. As emendas apresentadas perante essa comissão serão deliberadas no dia 11 de novembro de 2025. Não havendo mais nada a tratar, nós declaramos encerrada a reunião de hoje. E nós deveremos marcar ainda nesta semana uma próxima reunião para apresentarmos, já que concluímos as audiências públicas, o relatório do projeto do governo de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nós estamos ouvindo os líderes e o presidente da casa. Hoje mesmo vou ter mais um encontro com o ministro Fernando Haddad e com a área econômica do governo para receber os números da projeção em função das mudanças feitas na Câmara dos Deputados. E vou combinar também com o presidente Davi Alcolumbre se é interessante nós votarmos o projeto nesta semana, cuja votação será semipresencial, ou deixaremos para votar na próxima terça-feira. Nós, fundamentalmente, assumimos um compromisso de que a matéria se encerraria aqui no Senado Federal em, no máximo, 30 dias. Eu informo a esta comissão e ao país que 30 dias vai se encerrar no dia 8, que foi quando, efetivamente, nós recebemos o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, progressivamente para quem ganha até R$7.350. Então, só no dia 8 é que nós completaremos 30 dias. Portanto, antes de completarmos o 30º dia, nós vamos apreciar na comissão e no plenário do Senado Federal. Muito obrigado a todos pelas presenças. Eu não quis aqui entrar em detalhes sobre emendas parlamentares, que não é o caso do nosso objetivo. Mas, diante de emendas que foram apresentadas para a Conafer, em especial essas emendas maiores, que elas possam ser colocadas aí para a investigação, essas emendas e o objetivo delas, que elas possam ser, não estou dizendo que tem nada, mas fiscalizar essas emendas e os objetivos delas em relação à Conafer. Muito obrigado, Excelência. O deputado Sidney Leite. Primeiro, quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, como também o colega Alfredo. Eu tenho algumas perguntas. O seu vínculo como piloto nessa aeronave, você era contratado? Você era contratado por uma empresa, por pessoa física? Você tinha alguma relação direta com a Conafer? Não, com a Conafer não. Fui contratado pelo Leandro e abri um MEI de prestação de serviço. E o Leandro que lhe pagava? Isso, exato. E o Leandro representava quem? O Vinícius, o proprietário da aeronave. Era nome de pessoa física ou jurídica, você sabe? Não sei te falar. O site do Senado Federal informa que o senhor foi um dos pilotos que mais fez voo em aeronaves ligadas a Silas da Costa Vaz, vinculados à Conafer. Qual era essa J, as datas e objetos desses voos e era financiado por quem? Eu não voei essa aeronave enquanto ela se encontrava em nome de Silas.
Todos os operadores todos os planos que eu fiz, o operador era Vinícius Ramos. Houve voos para transportar dirigentes de associação investigadas por descontos indevidos e benefícios do INSS? Não. Com certeza? Absoluta. A imprensa noticiou que a CPMI apura a compra de um avião ligado ao agente político e pretende ouvir outros envolvidos. O senhor negocia, possui ou operou aeronaves relacionadas a esta apuração? Detalhe, proprietários formais, leasing, hangaragem e seguros? Não. Em algum momento houve divergência entre quem aparecia como dono e quem custeava a manutenção de combustível, quem pagava as custas operacionais dos voos mencionados? Todo esse custo era pago pelo Leandro. Hoje, alguém intermediou ligou solicitação de voo associados a aposentados que estão sendo investigados por essa CPMI? Também não. O senhor se dispõe a informar essa CPI todos os dados que vocês têm desses voos com lista de passageiros, haja vista que nesses aeródromos, né, que eu até desconhecia, e o senador presidente esclareceu desse aeródromo aqui próximo a Brasília, né, e eu venho da Amazônia, e lá o piloto solicita a lista de passageiros. E você coloca os nomes, os dados, um telefone, caso necessitar de urgência, e RG ou CPF. E eu lhe pergunto, você transportou alguém ligado a essa instituição, a Conafé? Não. Tirando Carlos, acho que não. O depoimento do ex-diretor de governança do INSS, Alexandre Guimarães, escreveu um modus operandi envolvendo carrega do INSS. O senhor já tratou de logística ou encontro com pessoas citadas por Guimarães? Houve reuniões ou viagens combinadas? Também não. O senhor transportou ex-servidores, procuradores ou dirigentes alvo dessa CPMI como procurador Vigílio Filho, investigado por receber valores de empresas ligadas a associações? Se sim, quanto e a pedido de quem? Não. Os seus pagamentos eram fixos? Sim. Ou era por hora voada? Mensal. Independente de hora voada ou não? Isso, exato. Quem custeava as despesas fora do seu domicílio? Todas as minhas despesas eu pegava nota e enviava para o Leandro, ele fazia o reembolso. E o combustível também do reabastecimento da aeronave em nome do Leandro? Passava para ele o valor e pronto. E esses pagamentos, você sabe como eram feitos? Não sei te falar. Era isso, senhor presidente. Foi não, excelência. Muito obrigado, deputado. Encerrada a lista de inscritos, vou agradecer ao senhor Henrique Galvão pela presença, pela disponibilidade. O delegado Caveira. Pois não, delegado Caveira. Senhor presidente, Sim, primeiramente, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos nesta CPMI, dizer que o senhor orgulha muito o Estado de Minas Gerais e representa, de fato, o Senado brasileiro, coisa que não podemos dizer do covarde do Pacheco, que há tempos não vejo ele nem no Senado. Isso é uma vergonha para o povo de Minas Gerais. Da mesma forma, quero parabenizar o relator Alfredo Gaspar, doutor Alfredo Gaspar, que vem fazendo um trabalho excepcional nesta CPMI. Inclusive, quando não vejo a fala dele, eu fico meio que perdido aqui na CPMI, que ele é o norte aqui da nossa CPMI e merece, sem sombra de dúvidas, representar o Estado de Alagoas como senador da República. É um homem probo, puro e que vai fazer um trabalho imparcial no Senado Federal, coisa que não estamos vendo com os senadores lá de Alagoas. E os nomes que tem lá, infelizmente, são muito fracos, de pessoas totalmente viciadas com cargos públicos, corrupção, com dinheiro sujo e coisas semelhantes que vão prejudicar ainda mais o Brasil, ajudando o desvelo da República. Voltando aqui para o estado do Rio de Janeiro, estamos passando um momento de terror. Inclusive, traficantes
soltando bomba em drones nos policiais, coisa que o descondenado Lula, ex-presidiário miserável, defende. Isso é mais um absurdo e não está diferente, senhor presidente, não está diferente quando se trata do estado do Pará. O estado do Pará é o terceiro ataque soviético que as viaturas estão sofrendo. Bandidos, traficantes atacando o 39º Batalhão, atacando as viaturas locais da Polícia Militar. O governador é tão imprestável quanto o presidente. Onde tem governador comunista, o Brasil tende a quedar para a criminalidade. Cito o Maranhão, cito o estado do Pará, Rio de Janeiro e diversos outros estados que estão perdendo esta guerra para o tráfico de droga. CPMI, obrigado ao comandante Henrique Galvão pela presença, inclusive sem nenhum causídico ao seu lado, que demonstra ou está abandonado pelo sistema ou de fato está vindo de boa fé como um prestador de serviço. Eu acho que qualquer pessoa que transitou nesse meio da roubalheira e da corrupção endêmica e sistêmica do INSS tem que estar aqui para ser ouvido. Sim, sou delegado de polícia há 14 anos e é nas minúcias mesmo, nos detalhes, que podemos desvendar grandes crimes. E nada mais importante do que um comandante de aeronave, que quando quer colaborar, ele, claro que não entrou mudo e nem saiu calado, igual aqueles 3 macaquinhos. Não vi, não ouvi e nada falo. Não tem os 3 macaquinhos aí, eles falam os macaquinhos da inteligência, da sabedoria. Comandante, ele deve sim ter ouvido muita coisa, ter observado muita coisa. Inclusive, ele me deixou um detalhe muito importante na fala. Ele disse que se arrepende de não ter averiguado as malas em que, na ocasião, transportou de um lado para o outro. E aí, a pergunta, desde o princípio, de quase todos os que eu ouvi, é que o senhor afirmou algumas vezes em que não percebeu se existia mala com dinheiro sendo transportada. O senhor não percebeu? Nunca vi nada de diferente, a não ser malas normais mesmo, igual qualquer pessoa leva. Mas ninguém perguntou ao senhor se o senhor transportou malote, porque carro forte e transporte de dinheiro, às vezes é feito em malotes, em sacolas. E o senhor dizendo aí que não pode faltar com a verdade, se falar mala é diferente de malote e de sacola. Malote, o senhor transportou? Não. Não transportou. Essa informação é muito importante. Agora, quanto aos crimes que possam estar embrenhados nesse transporte, e se há que vai chegar a essa materialidade de crime, pela CPMI, porque até então a Polícia Federal parece que não chegou a esse ponto, mas através de uma delação premiada ou qualquer informação de um porteiro, de um segurança, de alguém que possa ter visto esse transporte, é de acreditar, né, que a responsabilidade objetiva, se isso aconteceu, é claro que é só enfaticamente falando, o senhor será responsabilizado. No artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas, ele diz: quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas penas a este culminado na medida de sua culpabilidade. O tamanho da culpa, quem vai mensurar, se caso houver,
para deixar muito claro, é o magistrado. Nós não estamos aqui fazendo esse papel. Estamos aqui na CPMI, eu como membro desta comissão, estamos aqui buscando informações para que possamos dar mais lastro ao Poder Judiciário para condenar mais pessoas. Diferente dos esquerdopatas de plantão, a esquerdalha, que só quer defender bandido nesta comissão. Inclusive, vários nomes que aqui nós tentamos aprovar para que fossem convocados, às vezes até de mais relevância do que o nome do senhor para a comissão, que nós estamos tentando investigar crimes, não foram aprovados, em virtude da blindagem de diversos agentes, deputados e senadores, que fazem parte do emaranhado de corrupção do Brasil, que estão indiciados, apontados como criminosos em diversas operações da Polícia Federal, estão nada mais, nada menos fazendo o papel deles, que é defender bandidos igual o Lula fez agora essa semana, passando uma vergonha internacional no Brasil, falando que traficantes é vítima de usuário. A princípio, esse demônio, covarde, canalha, imprestável, falou que roubar um celular era normal, para os companheiros tomar uma cervejinha. Os presídios fizeram festa quando esse imbecil assumiu a presidência da República. É para ver o tipo de gente que está comandando o Brasil, isso só acontece no Brasil, um ex-presidiário condenado em todas as instâncias, assumindo a cadeira de maior líder do Brasil. Vários absurdos está acontecendo nesse momento. Os índices de roubalheira e corrupção do INSS explodiram no governo Lula, não poderia ser diferente. São 20 anos roubando o Brasil, desviando, sabotando o nosso povo e fazendo a economia diminuir literalmente. Hoje nós sabemos que a dívida é mais de 230 bilhões. Enquanto Bolsonaro estava presidente, deixou o Brasil com superávit de mais de 65 bilhões de reais. Eu acho que o Brasil precisa dar uma resposta e nós não podemos demorar, sob pena de nos tornarmos uma Cuba, uma Venezuela. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Caveira. A deputada Carla Dickson. Fala. Senhor presidente, pois não. É um prazer estar aqui. Eu não estou como titular nem suplente dessa comissão, eu estou aqui como parlamentar e agradeço esse momento de fala. Parlamentar que está preocupada com o que está acontecendo no Brasil e que precisa dar uma resposta à população do Rio Grande do Norte, à população brasileira, em relação a essa vergonha que é o roubo dos aposentados. Eu quero parabenizar o trabalho do deputado Alfredo Gaspar, excelente condução de relatoria. Eu estou acompanhando pela televisão e desde ontem eu estou presencial aqui. Ao senador Carlos Viana, pela maneira sóbria e muitas vezes nos emociona quando vai ler suas conclusões e nos passa a dor dos aposentados, dos pensionistas, que precisam daqueles R$40 que empresas como a Conafé, a empresa do irmão do Lula, tem pego continuamente. Eu quero parabenizar também os parlamentares da oposição, na pessoa do meu líder Sóstenes e na pessoa do senador Rogério Marinho, que dignifica o meu Estado com a sua postura. Parabenizar aqui o senhor Henrique Galvão, que em nenhum momento se eximiu de responder a verdade e a sua transparência. Inclusive, na hora que foi feita a ligação para o senhor Vinícius, se eu não me engano o nome, e ali foi tudo confirmado. Parabéns e por colaborar com esse inquérito. Aqui eu quero deixar o meu repúdio à blindagem feita pela esquerda em relação, principalmente, a Frei Chico, irmão do Lula. O que tem a esconder? O que tem a esconder? Nós precisamos mostrar para o povo brasileiro
a verdade. O povo brasileiro não tolera mais tanto roubo. E ontem aqui, eu escutei um parlamentar de esquerda dizendo que a roubalheira do INSS começou no governo Temer. Não, não começou no governo Temer. A roubalheira começou no primeiro governo Lula, que entrou bem achando que ia fazer bem para o Brasil, viu que era fácil roubar, gostou de roubar, e aí nós tivemos mensalão, petrolão, e nós tivemos todolão, e agora o INSS. Não, não começou no governo Temer, passou pelo governo Temer, começou no governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro e explodiu no pai dos ladrões e o pai da mentira, Lula Inácio da Silva, inclusive tendo seu irmão envolvido nisso, e não foi por pouco dinheiro. Então, parabéns, vou continuar como parlamentar, vindo sempre aqui, e eu quero uma resposta, e eu sei que essa CPMI não vai terminar em pizza, vai terminar em prisão, porque eu estou vendo 2 homens íntegros aqui, que estão imbuídos em dar resposta à população brasileira e a fazer justiça com nossos aposentados e pensionistas. Parabéns. Muito obrigado, Excelência. O deputado Paulo Pimenta deseja fazer uso da tenda da liderança? Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Excelência. A parlamentar falou na condição de não membro. Sim. Qual é o tempo destinado para 3 minutos. Qual é o tempo que foi destinado para ela? 3 minutos. 3 minutos? Sim, senhor, Excelência. Todo parlamentar não membro tem direito a 3 minutos aqui. Não, foi colocado 10, mas foi ajustado, Excelência. 3 minutos. Consegue falar muita bobagem. Muito bem, presidente. Respondido, por Excelência? Sim, presidente. Muito obrigado, Excelência. Quero agradecer ao senhor Henrique Galvão pela presença, pelas informações, e daremos sequência imediata. Aviso aos senhores parlamentares que vamos já dar sequência em 10 minutos à próxima oitiva, e faremos um intervalo entre 13 e 14 horas. Suspenda a sessão por 10 minutos. Essas notícias falsas, né? Notícias falsas não, informações falsas. Informações e também notícias, né? Porque nós temos também as notícias, né, de portais que se passam por fontes jornalísticas sérias e que não são. Mas, sim, Sara, na verdade, a questão da Amazônia, como eu te falei, que está nesse inconsciente coletivo, ela vem desde os livros que a gente estuda no ensino fundamental. Kátia Ferreira, que aqui representará depois na mesa os funcionários e as mulheres. Bom dia a todos, bom dia aos requerentes dessa sessão, ao nosso presidente, vice-presidente, às autoridades, representantes que temos aqui conosco, a todos os nossos parceiros de negócio representados aqui nessa sala, e um bom dia especial aos meus colegas da General Motors. É uma honra para mim vir aqui falar em nome dessa equipe tão qualificada, representada aqui, mas com um exército de outros profissionais que nos suportam no dia a dia, que trabalham e que fazem com que tudo que vocês escutaram aqui acontecesse até hoje, nesses 100 anos, e continue acontecendo para os próximos que virão. A minha história com a General Motors, ela é profissional e ela é também familiar. A profissional começou há cerca de 23 anos, quando eu estagiei na GM, e eu já volto nela. Mas a minha história familiar, ela começou há cerca de 70 anos, quando meu pai, ainda muito jovem, entregava correspondências na portaria 1 da nossa planta em São Caetano do Sul, uma portaria bastante simbólica para nós, né? Todos que já tiveram a chance de conhecer a nossa planta sabem o quanto essa portaria representa a nossa história como indústria, como setor e como transformação. E eu, muito jovem, já escutava as histórias do meu pai falando
Eu tive a chance de entregar correspondências lá. Infelizmente, não tive as oportunidades de estudo que eu estou conseguindo te oferecer, mas é uma empresa muito séria que eu acompanhei desde muito jovem, e aí começou a nossa admiração familiar pela General Motors e pela marca Chevrolet no Brasil. Bem, cresci com isso, a nossa família seguiu com essa história. Quando a gente pôde adquirir o nosso primeiro veículo, ele foi um Opala 82 prata, Comodoro, 2 portas, fantástico, e carregou muitas histórias familiares. Ali a gente viveu experiências que a gente nunca mais vai esquecer. Tive o privilégio de começar a aprender a dirigir nesse Opala. Dali, tivemos uma Caravan, 1991, branca, 6 cilindros, último ano de produção da Caravan aqui no nosso país. E foi outro carro de muitas histórias, que nos transportou, mas que também carregou histórias que a gente carrega até hoje conosco. E por aí foi. Vejam que eu nem comecei a minha história profissional ainda. Eu me formei em engenharia mecânica, eu fui fazer uma entrevista na planta da GM em São Caetano do Sul, isso já há 23 anos atrás. E quando eu entrei naquela planta, antes até de fazer a entrevista, eu tive a chance de conhecer a planta, e aquela grandiosidade me encantou, mas teve um fator ali que me encantou muito mais, que foi a paixão que as pessoas demonstravam ao falar do trabalho, ao falar da forma como elas faziam os nossos carros. Era especificamente a área de ferramentaria, que foi aonde eu acabei, felizmente, sendo contratada, e foi aquilo que me chamou bastante atenção e que me deu claramente ali um insight de: esse é o lugar que eu quero trabalhar, esse é o lugar que eu quero começar minha carreira profissional como engenheira. Bem, se passaram 23 anos, a maior parte da minha carreira eu passei, na verdade, na engenharia de produtos, desenvolvendo com muitos dos colegas aqui e todas as nossas áreas parceiras e parceiros de fora da GM também, os melhores veículos que a gente tem na nossa indústria. Talvez nem todos concordem, mas a gente sabe a qualidade do trabalho que nós fazemos dentro da GM. E é um motivo de muito orgulho desde sempre. Eu tive a chance de ter o meu primeiro veículo pessoal, também um Corsa, 1.6, 4 portas, também um carro sensacional. E a fila é enorme, gente, porque a paixão pelos veículos Chevrolet e pela marca Chevrolet, e pela confiança que a marca nos passa, ela é de longa data. Então, eu resumo aqui toda essa minha história. Eu acho que muita paixão familiar e paixão também no ambiente de trabalho. Transformação, né? A minha história pessoal, profissional, é uma história de transformação. E eu acho que a General Motors, a gente já ouviu aqui vários exemplos hoje, esses 100 anos eles têm como um símbolo uma história de transformação, de tantas circunstâncias, de tantos desafios superados, e uma empresa que se mantém relevante, moderna, liderando inovação, liderando o setor, a segurança e muitas outras frentes aqui já faladas hoje. Então, eu encerro aqui a minha breve história e aproveito para convidar os meus colegas e todos os parceiros aqui para que, com essa paixão, a gente continue transformando esse setor, essa indústria que transforma profissionais, que transforma a sociedade onde a gente se insere, que transforma o nosso país. E para nós é bastante simbólico estarmos aqui hoje nessa casa, uma casa que trata de transformação do nosso país. É isso. Convido a todos, continuemos apaixonados por essa transformação. Obrigada. Só para... Continuando, mas chamando a Kátia para fazer parte aqui da mesa conosco, representando os funcionários e as mulheres. Passamos agora e convidamos para o uso da palavra por 5 minutos o senhor presidente da Associação Nacional
dos fabricantes de veículos automotores, a Anfávia, Igor Calvé. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente requerente dessa sessão, o senhor deputado federal Alex Manente, também requerente dessa sessão, o senhor senador astronauta Marcos Pontes, presidente da General Motors para a América do Sul e amigo Santiago Chamorro, e o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul, o amigo, companheiro de Anfávia e vice-presidente da Anfávia, Fábio Rua, em nome de quem eu cumprimento também os funcionários da Anfávia, todos os colaboradores, a Kátia Ferreira, que depois do seu discurso, Kátia, assim, que é muito emocionante a gente acompanhar a sua trajetória, muito impactante. E como a sua trajetória, eu tenho muito orgulho de acompanhar várias trajetórias no setor automotivo. O setor automotivo é isso, traz as memórias de muitas pessoas no Brasil, milhões de famílias e muitos, milhares de consumidores. Eu serei muito breve no uso das palavras aqui, porque eu quero apenas registrar, primeiro, os meus parabéns, Santiago, pelos 100 anos da General Motors no Brasil. Dificilmente, Santiago, nós temos como prever o que acontecerá nos próximos 2, 3, 10, muito menos 10, 100 anos. Mas uma certeza, talvez nós possamos verbalizar, é que a GM fará parte dessa história do Brasil nos próximos 100 anos. E isso acontece por duas razões. Primeiro, porque, ao conhecer a GM, podemos perceber a resiliência que essa empresa tem. Afinal, Fábio, 100 anos de história não é para qualquer empresa, não são para quaisquer profissionais. 100 anos de história no Brasil. Mais ainda, quantos altos e baixos, quantas crises econômicas, quantas quedas e subidas do mercado, quantas rupturas tecnológicas precisaram ser feitas para que a GM se mantivesse no nosso país. Mas não apenas se mantivesse produzindo, gerando empregos, renda para todo o nosso país. Essa sessão solene de hoje representa a síntese, talvez, de uma história, de uma engrenagem muito complexa, Chamorro. E eu cumprimento aqui todos os fornecedores, aos distribuidores, no nome do meu amigo Arcélio Júnior, presidente da FenaBrave, aos mais de 14 mil colaboradores que essa empresa agora centenária tem no Brasil. A empresa que, do nosso ponto de vista, Anfávia, se confunde com a história da industrialização e do setor automotivo no Brasil. A General Motors, Chamorro, é anterior à própria representação setorial, que é a Anfávia, 30 anos mais velha. Isso nos enche de orgulho. Eu tenho muito orgulho de cada uma das associadas da Anfávia, e hoje o maior motivo de orgulho são vocês, GM, pela história de vocês e pela resiliência. Mas eu falei que são dois os motivos. Não é só a resiliência, mas tenho certeza de que os próximos 100 anos nós teremos a GM, porque a GM também pensa e se projeta para o futuro. Novas tecnologias, emissão zero, sustentabilidade, e isso nos provoca no setor. E eu quero, por fim, para terminar, meus parabéns a vocês todos da GM, dizer brevemente, Chamorro, Fábio, Marcela e demais colaboradores, a GM faz bem ao Brasil. Obrigado por vocês estarem conosco, e eu represento hoje toda a indústria automotiva aqui. E vários dos concorrentes de vocês, dos amigos de vocês do setor, estão ali, aqui para comemorar com vocês esses 100 anos. Então, posso dizer com toda certeza, a GM faz bem ao Brasil. Parabéns a vocês e que venham os próximos 100 anos.
Convido para fazer uso da palavra por 5 minutos o senhor presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, Arcélio Júnior. Bom dia a todos. Não ouvi. Bom dia a todos. Pessoal, presidente Santiago, muito obrigado pelo convite. Minhas palavras hoje são de gratidão. Gratidão a Deus por estar aqui com vocês, comemorando esse centenário da General Motors do Brasil, parabenizando o deputado Alex Manente, ao senador Marcos Pontes aí pela brilhante iniciativa, parabéns pela iniciativa dessa homenagem mais que justa ao centenário da General Motors do Brasil. Novamente cumprimento o querido Santiago Chamor, nosso amigo, nosso vice-presidente Fábio Rua, toda a diretoria da GM aqui presente, Rafael Santos, Kleusner, Fiorella, em quem eu cumprimento a todo o restante da diretoria. Quero cumprimentar todo o time da General Motors, através do escritório regional, pela pessoa do Daniel Perrella, onde cumprimentar todos. Quero cumprimentar ao Banco GM, um grande banco parceiro da General Motors, da rede Chevrolet, na pessoa do Paulo Nome, cumprimentando a todo o seu time aqui presente. Cumprimentar claramente ao meu querido amigo Tomás Silveira, Tomazinho, presidente da ABRAC, Associação Brasileira dos Concessionários de Chevrolet. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho lá, Tomazinho, na ABRAC. Quero cumprimentar todos os ex-presidentes da ABRAC, grandes amigos, nossos queridos Hertzel, Jorge Calil, Esponquiado, Pedro Selem, Simão e meu pai, né? Quero cumprimentar a diretoria da ABRAC também, cumprimentando o Caíto e o Ney Faustino, cumprimenta toda a diretoria presente e, claro, a todos os funcionários aqui presentes e todo o time. É uma honra para mim, presidente Santiago, estar aqui representando como meu querido amigo Igor Calvé, presidente da Anfávia, já mencionou, o Igor mencionou que está representando toda a indústria. Para mim é uma honra estar representando mais de 8.225 concessionários, que a FenaBrave representa 8.225 concessionários. Geramos mais de 370 mil empregos, senador Marcos Pontes. A rede concessionária gera diretamente, dados CAGED, 370 mil empregos diretos no país. Representamos, deputado Alex, 5,79% do PIB nacional, estamos presentes em 951 municípios. Então, estou aqui representando toda essa rede, todo esse setor, para parabenizar o centenário da General Motors do Brasil. Fico muito feliz, é uma emoção para mim estar aqui hoje, presente. Eu quero mencionar também o brilhante trabalho aí que o Igor Calvé vem fazendo na Anfávia, como eu te mencionei ontem, Santiago. A FenaBrave está num nível muito elevado de relacionamento com a Anfávia, em especial graças ao querido Igor Calvé, meu amigo pessoal. Então, e agora eu queria mudar um pouquinho, sair do protocolo e falar como a Kátia falou. Agora eu não quero falar como presidente da FenaBrave, Kátia. Eu vou falar agora como concessionário Chevrolet, que eu sou. Eu nasci no concessionário Chevrolet, tenho 52 anos. A nossa história começou há 51 anos atrás, com meu pai e com meu tio Vadinho, que está ali. E a minha história começou com eles, quando tinha 13 anos de idade. Comecei lavando automóveis, né, pai? Meu pai não deu moleza, mas eu agradeço a isso aí. Então, assim, a nossa história, a história da minha pessoa se confunde com a General Motors na pessoa física. E eu fico assim como você, emocionado de saber que você começou pelo seu pai, né? Eu também. Desculpa, eu emocionei. Eu queria... E só para finalizar aqui, que eu tenho mais 1 minuto e 46, queria convidar meu querido amigo Tomazinho para vir aqui, para a gente entregar uma placa homenageando o centenário da General Motors.
Tomarzinho, eu estou um pouco emocionado. Você pode ler aqui, por favor? Com certeza. Bom dia a todos. General Motors 100 anos. Uma homenagem da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, à General Motors do Brasil. Um reconhecimento à memorável contribuição desta honrada marca para o desenvolvimento do setor automotivo no Brasil e que, ao longo de 100 anos, vem impulsionando a industrialização, gerando milhares de empregos e riquezas a este país e aos brasileiros, sempre em parceria com a rede concessionária Chevrolet e a ABRAC. Que Deus abençoe para que esta jornada centenária se perpetue, promovendo inovação e mobilidade ao nosso Brasil. Acélio Júnior, presidente da FenaBrave. Brasília, 28 de outubro de 2025. Oitiva do senhor Domingos Sávio de Castro. Requerimentos 348, deputada Adriana Ventura, 591, deputado Rogério Corrêa, 786, senador Randolfo Rodrigues, 869, senador Fabiano Contarato, 1246, senador Randolfo, 1657, senador Isalci Lucas, 1846, deputado Alfredo Gaspar. A CPMI foi notificada da decisão do ministro Luiz Fux no habeas corpus 264005, relativo ao depoente, no qual consta o seguinte: concedo parcialmente a ordem para que o paciente testemunha compareça para prestar depoimento, seja garantido o direito de permanecer em silêncio sobre os fatos que possam implicar a sua autoincriminação, cabendo pontuar que, na condição de testemunha que fora convocado, fica assegurado ao próprio depoente, em conjunto com a sua defesa técnica, definir as perguntas que possam eventualmente lhe causar risco de autoincriminação. Seja acompanhado por defensor e de comunicação irrestrita com ele, não seja preso em razão de permanecer em silêncio nos casos de autoincriminação. Outro sim, impende ressaltar que a aplicação do postulado da não autoincriminação não implica o direito ao silêncio absoluto, porquanto a testemunha remanesce a obrigatoriedade de responder às perguntas que não sejam autoincriminatórias. Eu pedi à Advocacia do Senado que fizesse aqui um levantamento para a gente sobre essas decisões de habeas corpus que têm sido comunicadas à CPMI. Então, têm sido comuns decisões do Supremo que atribuem exclusivamente aos advogados e ao depoente a prerrogativa de dizer se uma pergunta é ou não incriminatória. Essa posição leva, muitas vezes, os depoimentos a conflitos com os parlamentares, porque deixam de responder perguntas simples que não teriam qualquer capacidade de incriminação. No caso, houve uma decisão do ministro Fux que, em parte, contraria precedente do próprio ministro. Relembro aqui a importância da decisão do ministro Fux na CPI da Covid, no habeas corpus 204.422. Com efeito, a não autoincriminação tem assento constitucional. O primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao seu próprio titular, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinada informação sobre a sua própria esfera jurídica. Por outro lado, na mesma decisão do ministro, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além das suas finalidades constitucionais. Nesse ponto, as comissões parlamentares de inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de caso concreto,
a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPMI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis. Compete à CPI fazer cumprir os regramentos legais e regimentais, estabelecendo, para tanto, as balizas necessárias para que investigados vítimas de testemunhas e testemunhas possam exercer, nos limites próprios, seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não incriminação. O que o ministro está dizendo aqui é que o direito da não autoincriminação não implica, muitas vezes, em não responder perguntas em todos os sentidos. É fundamental que o Supremo Tribunal Federal volte a tomar decisões como essa, que garantem à CPI alguma margem para delimitar o que seria incriminatório, sobretudo no caso das testemunhas. Ou seja, que volte a nos dar a condição de dizer se determinada pergunta é ou não autoincriminatória, o que não está previsto aqui para o depoente neste momento. Mas quero aqui deixar claro, a Advocacia do Senado irá recorrer de pedido de consideração para que essa indefinição, inclusive votos diferentes do que já foram dados em outras CPMIs, sejam corrigidos, né? Eu também gostaria de fazer um comentário aqui com os líderes sobre a questão da cobertura dessa CPMI. Eu, como jornalista e professor que fui há muito tempo, entendo claramente, mas há algo que me chama a atenção. Os grandes veículos não têm nos acompanhado. Há um silêncio absurdo no país em relação a isso. Agora, todas as vezes que nós temos qualquer discussão interna aqui, sobre qualquer assunto, logo sai uma manchete, né? Depoimento do piloto irrita parlamentares. Agora, é interessante, quando a gente traz aqui as definições sobre esquema de corrupção, desvio de dinheiro, essa maioria não ganha as notícias devidas na empresa. O que está acontecendo, né? A gente que cobra tanto um país mais justo, tanto um país mais transparente, quando é a vez de se fazer a cobertura, não se faz. Há um silêncio relator, há um silêncio estranho, principalmente por parte dos grandes veículos. Aqui, no momento, eu tenho o maior respeito pelos jornais, mas me chamou a atenção que se fosse uma fofoca, o deputado Malafaia, se fosse uma fofoca, uma briga, um bate-boca, estaria logo. Mas quando o assunto vem mostrando a nação, e como nós temos mostrado tudo o que tem acontecido, as manchetes negativas é que ganham repercussão. Fica aqui uma reflexão aos senhores parlamentares sobre a nossa responsabilidade e a forma como estamos sendo observados em todo o país. O mais importante é a quem nos assiste, os aposentados, pensionistas, as quase 30 mil pessoas que têm sido fiéis aqui o tempo todo nos assistindo. As redes sociais é que são hoje a grande divulgação das notícias. Ainda que tenhamos muitas que às vezes não contribuem, mas hoje, quando se compartilha, quando se coloca, a gente informa a população brasileira sobre o que está acontecendo. E isso é muito importante, né? Esse trabalho nosso aqui, independentemente da polarização política. Quero dar as boas-vindas aqui à doutora Renata Carvalho, muito obrigado pela presença da senhora, ao senhor Domingos Sávio pela presença. Doutora, todas as vezes que a senhora entender que precisa suspender a sessão por qualquer questão, a senhora, por gentileza, se faça ouvida, essa presidência dará todo o tempo. Se precisar, em algum momento, sair para orientar o seu cliente, a senhora poderá fazê-lo também com toda a liberdade durante os depoimentos. Se em algum momento algum parlamentar se dirigir ao senhor Domingos Sávio de uma maneira que a senhora entenda desrespeitosa, por gentileza, não se dirija ao parlamentar, se dirija a mim. Assim nós vamos evitar os conflitos que têm sido relatados aqui e a gente mantém todo o respeito que nós temos pela advocacia. Pois não? Tá, muito obrigado a todos. Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Excelência, posso falar aqui? Claro, perfeitamente. É no microfone. É mais perto. Está ligado, está ligado. O
O senhor Domingos já foi orientado no sentido de não prestar o compromisso pela defesa. Mas por quê? Qual a argumentação, doutora? Excelência, nós entendemos que o senhor Domingos ele não está aqui na posição de testemunha, mas na condição de investigado. Inclusive, já houve pedido de prisão preventiva por esta CPMI e ele vem sendo tratado por essa CPMI na condição de investigado. Por essa razão, nós o orientamos nesse sentido. Doutora, eu não sou advogado, mas a gente tem sido bem orientado aqui pela Advocacia do Senado. Como eu já disse várias vezes, há uma indefinição sobre essas questões de investigado e testemunha. No caso específico do habeas corpus do ministro Fux, foi dado aqui que ele é testemunha. E como testemunha, ele tem que prestar esse juramento. Mesmo que ele não preste, a legislação é muito clara sobre a fala de verdade nessa comissão. Portanto, senhor Domingos, aqui está muito claro que, olha, o senhor é testemunha, isso foi reconhecido pelo ministro Fux, e se formos discutir essa questão de investigado, nós vamos ficar aqui até, né? O ideal é que nós, parlamentares, criemos uma legislação própria para tirar essas dúvidas. Mas insisto, doutora, que ele faça o depoimento, que ele faça o juramento. Eu vou orientar a não fazer. Vou permanecer com a orientação. Será respeitado nesse sentido. Mas, senhor Domingos, eu peço a gentileza do senhor de colaborar com todas as respostas, especialmente com a veracidade delas, por gentileza. Ok? O senhor tem 15 minutos para uma apresentação pessoal, por gentileza. Eu aperto aqui. Já está ligado aqui. Boa tarde, os membros da CPMI. Sou Domingos Salves de Castro, sou de Brasília, sou corretor de seguros e sou empresário com 2 saques aqui em Brasília. Tá? Em primeiro lugar, é preciso que fique claro que eu não possuo absolutamente nenhuma relação com as irregularidades que estão sendo investigadas. Não somos associação, nunca tivemos qualquer vínculo com o INSS. Eu faço questão de frisar porque me parece ainda não ter ficado claro que as minhas empresas são empresas regularmente constituídas, que consta com CNPJ ativo, tem sede própria e mais de 50 funcionários. Existe uma narrativa nessa CPMI e também em alguns veículos de imprensa sobre a questão do saque receptivo, no tocante à manipulação de ligações. E o amigo ele é defendido na ausência. Tá? Então, quando falo em manipulação de mensagens, não estão falando de mim e do meu CNPJ, estão falando de funcionários meus. E eu devo isso a eles. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. Foram mais de 100 mil ligações recebidas e tratadas com muito apreço aos idosos. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. Para ficar claro, entendeu que as nossas empresas, nós não fazemos lançamentos no contra-cheque de idoso, nós não fazemos cancelamento no contra-cheque de idosos. A única parte do contrato nossa com a contratante era essa, fazer o tratamento, informar a ela a questão da ligação, era feita a devolução e a gente retirava do nosso sistema. Estou à disposição, doutor. Quero apenas, por formalidade, por dever aqui de ofício, a doutora Renata e o senhor Domingos sabe o seguinte: olha, informo Vossa Senhoria que a leitura do termo de compromisso se destina a alertar a testemunha acerca das possíveis repercussões jurídicas que possam advir do depoimento. As obrigações da testemunha, previstas no artigo 206 do Código Penal, dão-se automaticamente ao se iniciar o depoimento. Novamente, a leitura do termo de compromisso é uma formalidade para cientificá-lo dos seus direitos e a resposta é a formalização para esta comissão de que Vossa Senhoria os entendeu. Trago, inclusive, trecho da decisão do habeas corpus impetrado por Vossa Senhoria e de relatoria do ministro Fux. Eventual depoimento prestado sem assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente deste dever, o qual decorre diretamente do artigo 206. Diante de todo o exposto,
essa presidência considera que Vossa Senhoria está regularmente cientificado dos seus direitos e tem o dever de falar a verdade, podendo se calar nas questões que possam incriminá-lo. Está aqui a decisão, passo até a doutora se tiver interesse. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Senhor depoente, senhora advogada, boa tarde. Boa tarde. Senhor Domingos Sávio, nós estamos aqui numa CPMI que apura o roubo a aposentados e pensionistas. É um fato muito grave, envolve mais de 6 bilhões de reais. Eu queria, primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor. O senhor já foi condenado por estelionato? Não. O senhor teve alguma sentença de primeiro grau lhe condenando por estelionato? Estelionato, não. E qual foi a conduta que lhe condenou? Acusado por estelionato, absolvido e depois organização criminosa. O senhor foi acusado de estelionato? E fui absolvido. Tá, é muito importante o senhor falar sobre isso. O senhor poderia me dizer qual foi o fato decorrente dessa denúncia? Entidades de Brasília, associações que faziam desconto no contra-cheque dos servidores. E na oitiva que teve, a primeira oitiva que teve com juiz, delegados, promotores e advogados, ficou constatado, a operação foi em 2019 e existia um e-mail meu numa entidade de 2011. Acharam esse CNPJ com meu e-mail e passaram a fazer busca predatória. O juiz, no primeiro dia do julgamento, pediu para o Ministério Público se manifestar. E ele se manifestou, dizendo que não existia, entendeu, acusação desse tipo. E, para minha surpresa, depois, no final do julgamento, eu fui absolvido e fui condenado por organização criminosa. Não, então, olha só. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim. Pronto. E eu perguntei ao senhor por estelionato, o senhor disse que não. Mas por organização criminosa o senhor foi condenado. Sim. Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. Tá, então está em segundo grau de jurisdição. Isso. Eu queria primeiro dizer que é muito bom o senhor esclarecer esses fatos. Essa condenação foi decorrente da Operação Strike? Sim. Essa Operação Strike, ela visava justamente descontos indevidos em percepção de recursos por funcionários públicos. Sim. Eu tive dando uma olhada na decisão condenatória e também na denúncia e vendo o papel descrito a respeito do senhor, a conduta supostamente na denúncia o senhor praticou e que terminou nessa condenação que está sob recurso. E o que eu achei muito interessante é que na descrição é como o senhor fosse um corretor de dados e autorizações indevidas de pessoas aposentadas. O senhor poderia me explicar sobre isso? Bom, eu sou corretor de seguros e era associação de servidores. E geralmente um corretor não vende produto de associação. As 4 vítimas que falaram que eu fui ardil contra elas, falaram que eu tinha colocado um desconto. Desculpa. As 4 vítimas, no caso, que dizem que eu fui ardil com elas, o Ministério Público informou que eu havia feito descontos irregulares no contra-cheque dela de associação de servidores.
Na realidade, eu provei em juízo que os descontos que eu havia feito para eles, em épocas diferentes dessa operação, eram desconto de seguros, com emissão de apólices, com certificados, tudo dentro da lei. Interessante que tem uns depoimentos, inclusive, de uma senhora idosa que faleceu e a filha dela disse que lhe interpelou em determinado momento porque a mãe faleceu com mais de 80 anos e não teve a oportunidade de recepcionar o dinheiro descontado indevidamente. O senhor poderia me dizer, nem sei se esse fato é verdadeiro, mas o senhor poderia me dizer qual foi a época desses fatos citados na denúncia? 2013, 2014, não foi descontado indevidamente, era uma apólice segura que tinha vencimento. Geralmente essas apólices são de 1 ano. E, infelizmente, essa senhora faleceu depois que acabou o contrato. Tá, mas a pergunta é, os fatos relacionados a supostos descontos indevidos se deu entre 2013 e 2014? Não, 2017 e 2019. E alancaram essa situação no meu processo. Então, a situação processual do senhor é que o senhor está condenado em primeiro grau, cabendo recurso por organização criminosa, é isso? Sim. E o senhor pode me dizer, nesse caso da suposta organização criminosa, quem estaria fazendo parte dela junto com o senhor descrito na denúncia? O senhor relator, realmente, já tem 4, 5 anos atrás, era uma associação de servidores e o mais importante, que diz passagem, se o senhor acompanhou o processo aí, eu nunca comercializei nenhum produto associativo. Isso foi dito pelas entidades, pelas testemunhas, entendeu? Mas eu me lembro raramente das entidades em si. Por favor, é das entidades que eu... Benecabes, Aspijub... E eu me lembro dessas duas, inicialmente, que eram as duas que tinham um e-mail meu de 2011, que me levou a essa situação em 2019. Me fala sobre essas duas entidades. Essas entidades estavam sendo acusadas de quê? Na realidade, doutora, não era sendo acusada de estelionato em si contra o servidor do GDF, que, por coincidência, os membros das entidades eram os mesmos. Então, geralmente, a pessoa tinha 1, 2, 6 descontos repetidos. Tá. O mesmo grupo da associação de diretores que tinham X entidades e tinham descontos diversos. Estou dizendo isso, seu Domingos, porque me parece um filme repetido para a atualidade. Eu gostaria de colocar ali uma coisa que encontrei e que eu achei muito interessante. Mas primeiro eu queria uma foto. Eu queria uma foto de uma pessoa. Não, tira isso daí. Eu queria saber do senhor quem é essa pessoa. Zacarias Canuto Evangelista. Quem é ele? Quem é? Empresário no ramo de consignado e vende produtos de seguros para em débito em conta. Me diz uma coisa, esse cidadão é aqui de Brasília? De Brasília. Qual é a empresa dele? Deixa eu tentar mentalizar uma das empresas dele aqui. O senador não estou lembrando, o deputado eu não estou tentando lembrar o nome das empresas, mas é de Brasília. Tá, mas o senhor já disse o nome, está consignado aí, passa aí. Eu achei interessante que eu encontrei no e-mail vinculado ao senhor esse quadro. Me diz uma coisa, o senhor estava nessa explicação? Deveria estar, com certeza. Olha só como a gente tem um tutorial de criação de entidades. Passa aí, por favor. Tem outra? Então volta lá, porque está muito pequeno aí.
Esse senhor Zacarias... Muito obrigado. É Zacarias Evangelista. Eu vou corrigir, Canuto Sobrinho, tá? Pronto, Zacarias Canuto Sobrinho. Vou aqui por partes. Nessa primeira parte aqui, está ensinando como é que cria as entidades para descontos associativos. E o que é que se precisa ter. Então, ele detalha o saque, o senhor vai explicar sobre isso, o 0800, o jurídico, auditoria e a gravação. O senhor podia me explicar por que nesse quadro onde o senhor estava presente... Eu não confirmei, o senhor estava presente. Eu não falei para o senhor que eu estava presente, mas eu conheço esse quadro. O que é que isso quer dizer? Vamos por parte aqui. Sim. O que é que esse rapaz está diante desse quadro aqui, dando aula? Esse rapaz trabalhou muito tempo com débito em conta nos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entendeu? E essa questão do saque aí da gravação é necessário para poder efetuar uma venda, porque anteriormente os bancos aceitavam as ligações como confirmação de venda. Mas ele estava ensinando aqui fazer o quê? Venda? Não, ele estava mostrando uma estrutura, como é que se monta uma estrutura para trabalhar. Ué. Mas para trabalhar com o quê? Os servidores públicos, quem tem conta em banco, existia várias modalidades de desconto na época. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o INSS? Eu creio que não. Eu creio que não. Aí aqui nesse quadro, interessante, nesse quadro aqui tem 9% para relação com INSS. O senhor poderia me dizer o que é esse 3% aqui vinculado ao INSS? Não, senhor. O senhor poderia me dizer se 9% vinculado ao INSS? Também não. O senhor pode me dizer o que é que significa arpia? Como? Arpia? Não. O senhor saberia me dizer o que significa metrofio? Também não. Olha só, aqui ele ensina o que é que tem que ter uma estrutura de captura de dados, que está a auditoria, a gravação, o jurídico, o saque e o 0800. Aí ele vem para cá e, em suma, isso aqui é para ter tudo escaneado e fazer a auditoria. O senhor poderia me dizer o que significa esses 35% relacionados à corretagem? Bom, corretagem fica mais fácil, porque eu sou corretor de seguros. Quando se fala em corretagem, geralmente contrato uma seguradora para oferecer um benefício. E essa corretagem pode ser agravada e chegar até valores maiores. E o que é que isso está vinculado ao sistema do INSS? Talvez ele queira dizer que é ter um produto de seguro de vida, se é corretagem. O senhor poderia me dizer, só para a gente encurtar isso, quem está aqui para formação de entidades vinculadas ao INSS. E aqui tem as holdings que nós temos visto muitas. E o nome do senhor está no primeiro lugar. Me explica aonde é que o senhor aparece nesse sistema aqui? Ele tinha um projeto, eu sou corretor de seguros, eu ia angariar a seguradora para poder levar produto para eles. Só que eu não trabalhei com ele, não tive participação nas empresas dele, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Sim, mas
Eu queria entender esse projeto aqui. Ele tinha um projeto de captação, porque eu sou corretor de seguros. Sim, senhor. Ele achava e entendeu que eu poderia captar alguma coisa para ele no mercado. Só que não houve captação para ele no mercado. Tudo bem, mas vocês montaram um projeto não, aqui? Não, eu não montei. Ele montou um projeto, os auxiliares dele, os sócios deles. O nome do senhor está aqui. O nome está aí justamente por isso, por causa da corretagem de seguros. Tá, mas esse projeto aqui é exatamente igual ao que nós estamos discutindo. O senhor está dizendo que esse projeto não entrou em execução, não com a participação do senhor. Não, exatamente. Tudo bem. Mas essa reunião aqui, aí eu volto a perguntar, o senhor estava presente? Não. Não. Não? Não, eu estava na dúvida, mas não estava. Pronto, o senhor não estava. E quem autorizou esse cidadão a colocar o nome do senhor dentro desse contexto? Isso é na época da pandemia. Eu fiz alguns contatos com ele, na realidade, mas não participei. O senhor sabe dizer, é Zacarias, é? Zacarias. O senhor sabe dizer se esse Zacarias tem alguma entidade ou participou de alguma ACT para desconto indevido no INSS ou devido, seja Senhor relator, eu sei que tinha uma entidade, mas eu não sei precisar o nome dela, mas foi no período de 2019, 2020. O senhor sabe o nome dessa entidade? Não, não tenho. O senhor participou dessa entidade? Não. E o senhor tomou conhecimento que existia essa entidade como? Nesse período. Tá. E essa entidade era gerida por quem? Olha, eu não sei se por parentes deles, que tem que ser pensionista, né? Ou aposentado para poder, entendeu? Eu não sei quem é que fazia parte da diretoria. E o senhor sabe o nome da entidade? Não, o senhor me perguntou agora, eu não me recordo. Aqui tem uma entidade chamada Abapem. Pode ter sido a Abapem? Não. O senhor conhece Luiz Valmir Filho? Sim. Quem é? Irmão do Zacarias. Ele era o presidente da entidade? Eu não sei se ele é aposentado, não sei confirmar para o senhor se ele era o presidente. O senhor poderia dizer se essa entidade é chamada Ampambem, Abemprev? Abemprev? Sim. Se o nome dessa entidade era Abemprev? Não, não sei dizer para o senhor. Se é Unibap? Também não sei dizer para o senhor. O senhor sabe dizer em qual local essa reunião estava acontecendo? Eu tinha uma estrutura em Taguatinga, no edifício LEDs, e tinha uma estrutura também aqui no Palácio Rádio 2. O senhor conhece uma entidade chamada ASBAP? Não. SAAP? Não. ANAP? Não. AASP? Não. SOASP? Não. ANASPES? Não. Agora vamos à parte que mais nos interessa. Coloca aquele quadro de relacionamento. Não, esse não. Passa mais uma. Passa mais um aí. Mais. Outra. O senhor tem empresas de call center? Sim, saque, receptivo. Saque. Quais são essas empresas? A Calvox Contact Center, e eu sou sócio, a Calvox é sócia da CDS em outro saque. Tá, então são duas? São duas. Vamos falar...
Vamos falar da Calvox. Qual é o papel da Calvox? Ela foi aberta quando? Maio de 2022. Maio de 2022. Está aberta até hoje? Sim. Não está operando, mas está aberta. Quais são os clientes que o senhor teve? O senhor tem mais algum sócio na Calvox? Não, eu sozinho. Para quem a Calvox prestou serviço? Calvox tinha um contrato com uma entidade de Minas chamada Unaspub. Fora a Unaspub, Calvox prestou serviço a outro cliente? Não. Bem, Calvox foi criada... Relator, a advogada solicitou um tempo para orientação. 5 minutos. Agora, presidente, pois não, excelência. Eu só pedi a Vossa Excelência, porque quando eu estou no meio do raciocínio, os advogados têm pedido esse tempo. Eu só queria que fosse uma coisa razoável para, de instante em instante, não ter essa interrupção. Obrigado, presidente. Pois não, mas é uma prerrogativa do advogado. Não, eu sei disso, mas qualquer direito ele não pode ser usado de forma abusiva. E não estou falando em relação a ela, estou falando em relação à audiência passada. Obrigado. Sessão suspensa por 5 minutos. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promovemos aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital.
Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles e ao perguntar quem fez... Para o senhor se recordar, o senhor tem 2 empresas de saque. Uma delas é a Calvox. Calvox foi criada quando? Maio de 2022. Calvox funciona onde? Setor Comercial Sul, hoje no edifício Oscar Niemeyer. É prédio próprio, prédio alugado? Não, sala alugada. Alugada a quem? A Calvox. Mas alugada da Calvox a quem? De quem? Imobiliária. Sim, mas proprietário. Eu não tenho um nome aqui, mas é uma Mas foi via imobiliária. Sim. O senhor pode me dizer qual é o papel da Calvox? O senhor me disse que a Calvox, a carteira de clientela dela, Unaspub, não é isso? Sim. O senhor poderia me dizer quem lhe contactou da Unaspub para o senhor realizar o saque? Eu já conhecia um grupo de empresários de Belo Horizonte e automaticamente eles precisavam de um saque em Brasília e eu fiz um contrato com eles. O senhor pode me dizer o nome deles? Janete. Janete o quê? Janete. Eu lembrando aqui, eu vou e falo com o senhor. Me fala um pouco antes. O que é a Unaspub? É uma entidade de Belo Horizonte que tem um ACT com o INSS. Tá. E o senhor criou a Calvox e só teve a Unaspub como cliente ou o senhor já teve algum outro cliente? Quando eu criei a Calvox, o senhor relator, eu era corretor da GBOX, tá, aqui em Brasília, e eu fui levado a ser plataforma. Plataforma é aquele corretor, entendeu, que passa pela angariação no mercado. Então, a estrutura que eu montei em maio de 2022, necessariamente não tinha sido para ser para a Unaspub. Eu ia trabalhar com ela no mercado. E sim, era exclusiva, sim, exclusiva. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: Calvox, não entendi bem a resposta do senhor. Calvox teve alguma operação de um cliente diferente da Unaspub? Não. Pronto. Então a pergunta é: o senhor criou a empresa em 2022 e nessa empresa 2022, o senhor poderia me dizer qual foi a data que o senhor criou a sua empresa Calvox? Maio de 2022, eu não sei o dia. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para a Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então, me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub. Eu conhecia o pessoal da Unaspub. Não, eu estou perguntando o nome, o senhor só está dizendo o nome de Janete, conhecia quem? Janete. Tá, quem é? A pessoa que administrava a Unaspub lá em Belo Horizonte. Mulher, Janete. Mas deixa eu lhe perguntar,
Qual é o sobrenome da dona Janete? Pois é, não está vindo aqui. Eu falaria com certeza, com tranquilidade para o senhor, não está vindo. Olha só, nós estamos diante de um depoente que foi condenado em primeira instância por organização criminosa. Estamos com empresas relacionadas a entidades fraudulentas. Estou fazendo uma pergunta simples de como o senhor conseguiu inserir a sua empresa na Unaspub. E o senhor fez isso via contato telefônico? Não, estive com ela, foi feito um contrato, eu tenho um contrato de prestação de serviço. O senhor conhece a dona Janete? Conheço. Conhece? Sim. Pronto. Se o senhor quisesse falar com a dona Janete agora, o senhor tem o telefone dela? Tenho. Tem? Sim. Pronto. Então, o senhor poderia fornecer a esta CPMI o telefone da dona Janete? Sim. O senhor poderia fornecer a esta CPMI esse contrato? Sim. O senhor esteve em Belo Horizonte para acertar a questão da Unaspub com a prestação de serviço da Calvox? Sim. Olha, a Unaspub, um mês antes, tinha feito o acordo de cooperação com o INSS. O senhor tomou conhecimento disso quando? Em maio de 2022. Através de quem? Deles. Me informaram, entendeu? Que tinha um ACT e precisava de um saco para trabalhar em Brasília. Me fala, o senhor conheceu a dona Janete em quais circunstâncias? Dona Janete tinha um clube de seguros juntamente com outra pessoa lá em Belo Horizonte chamado Antônio Lúcio. E eles tinham uma associação também aqui em Brasília também. Associação de quê? De servidores, ligada ao GDF. Não. Antônio Lúcio. Antônio Lúcio. Antônio Lúcio, acho que Caetano. Lhe pergunto. Eu vou confirmar depois, deputado. Alguém dessa associação estava inserido naquela denúncia que aconteceu a posterior condenação? Minha? Sim. Você pode repetir, por favor? Alguém dessa associação, alguém vinculado... Não estava, não. Agora entendi. Não estava? Não. Seu Domingos, o senhor conheceu, então, a dona Janete aqui em Belo Horizonte. O senhor conheceu já em Belo Horizonte? Sim, eu fui tratar com ela em Belo Horizonte. Foi tratar com ela em Belo Horizonte o quê? O assunto do call center, do saque. Olha só, o senhor disse que... Então eu entendi errado, que tinha conhecido aqui em Brasília. Conheci uma pessoa em Brasília chamada Antônio Lúcio, que era sócio dela lá em Belo Horizonte, lá em BH. Sim. Esse rapaz tinha vindo vender produtos aqui, de benefício aqui em Brasília. Quando aconteceu essa questão do ACT, um mês depois eu fui chamado. Tá, então o senhor só conheceu a dona Janete quando foi em maio de 22? Sim. E qual foi o acerto que vocês fizeram? Eu tinha algumas PAs, a gente chama de PA, né? São posições de atendimento. Tá? A gente começaria com 10 posições e, à medida que fosse crescendo, eu aumentaria o quadro de funcionários. Agora me conta, eu sou o call center. Qual foi a orientação recebida pelo call center para operar no saque da Unaspub? Essa pergunta mesmo? Qual foi? Sim. O senhor recebeu alguma orientação para operar o saque da Unaspub? Você está falando em script, é isso? Tá, isso é feito pelo jurídico da entidade, é a entidade. E fica à disposição da gente. Da forma que quer o atendimento. Eu quero saber se a Unaspub ela fez esse roteiro para a Calvox. Ou foi a própria Calvox? Não, a própria Unaspub, justamente, que ela tinha um jurídico dela. Tá bom, então quando o compromisso era operar para Unaspub. Sim. Tratar os associados dela. Tá bom. Script de atendimento. Eu tenho a resposta disso aqui. O senhor determinou a Calvox para seguir um script de atendimento? Não. Não? Não. E por que a Calvox seguia um script?
Qual script? Saque. Qual o nome da associação? Unaspub. Sim, eu estou dizendo aqui o roteiro. Sim. Com quem eu falo? Como posso ajudar? Qual é o valor do desconto? Qual é o nome da associação que está efetuando o desconto? Me informe para eu verificar no sistema. Aguarde um momento, por gentileza, enquanto verifico no sistema. Confirme nome completo do associado, por gentileza. Obrigado pela confirmação. Como posso ajudar? Peço que aguarde na linha enquanto solicito o cancelamento junto à associação. Esse era o roteiro que a Calvox... Esse script não é da Calvox. Ele não é da Calvox. Explique. Ele é da Trade Trust. Não é da Calvox. E qual era o script da Calvox? Eu não tenho aqui, mas eu posso fornecer para o senhor. Não era igual, com certeza. Mas em linhas gerais? É basicamente isso aí. Você recebe essa ligação e trata ela. Tá. Aí... Era aqui que eu queria chegar. Qual o índice de reclamação da Calvox em relação à Unaspub? Da Calvox em relação à Unaspub? Sim. Qual o índice de reclamação Não, que, a Calvox, que a Calvox recebia? O senhor entendeu. Quero saber qual era o índice de reclamação do usuário que direcionava a ligação para Calvox. Em média, 4, 5%. 4, 5%? Sim. Interessante. Aonde o telefone do saque era disponibilizado para os usuários? No contra-cheque do servidor do INSS. Quer dizer que todo contra-cheque tinha... A Unaspub tinha um 0800 no contra-cheque do... Eu não sei se suas entidades tinham. A Unaspub tinha. Eu queria saber se o 0800 é que ia bater na sua... Batia... O 0800 da Unaspub era tratado aqui no meu saque aqui em Brasília. Pronto. Era isso que eu queria saber. O senhor está dizendo que o índice era de... Sim, eu estou botando 4% para 100 mil pessoas. Dando um exemplo para o senhor. Não tem problema. O senhor está dizendo que é por volta de 4 a 5% o índice de reclamação. Tá certo. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. Passa aí, por favor. Oi? Me diga, qual a sua ligação com o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo? Ele é sócio da Prospect, juntamente com a Calvox, na CDS. O senhor criou a Calvox por orientação do senhor Antônio Carlos Camilo? Não, já tinha expertise. Ele tem alguma participação na Calvox? Não, quando eu criei a Calvox, entendeu? Ela ficou comigo e logo depois ele criou essa estrutura aí da Trade Trust. E o senhor conhece ele de onde? Eu fui criado com ele no Guará, senhor, aqui em Brasília. Ele ficou um período fora de Brasília e... Então o senhor já tem uma história de relacionamento antiga? Eu moro na cidade, ele era da cidade, eu conheci ele da cidade, entendeu? Olha, qual é a sua ligação com a DMH Assessoria Empresarial? O senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permaneci em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Eu quero continuar, senhor, mas realmente... Doutora, a senhora é danada, viu? Deixa ele responder só essa, doutora. Não, excelência. Olha só. Não, eu queria saber qual a relação tem com a DMH. Uma coisa tão simples. Quer responder? Não, eu vou seguir a orientação dela. Qual a sua relação com Adelino Rodrigues Júnior? Meu funcionário. Seu funcionário? Me diga uma coisa. Adelino Rodrigues Júnior, ele tem um padrão de vida de classe média, de classe alta, mais simples? Classe média baixa. Classe média baixa? Sim.
O senhor conhece essa entidade que recebeu 221 milhões de reais, chamada CBPA, recebeu do INSS? Eu vou me manter em silêncio. Mas, rapaz, estava indo tudo tão tranquilo. Me fala, vou fazer uma pergunta bem mais fácil. Thaisa Hoffmann, esposa do procurador-geral do INSS. O senhor conhece ela? Não conheço. E por que o seu funcionário Adelino, que tem um padrão de classe média baixa, mandou 59 mil reais para a senhora Thaisa Hoffmann? Ele estando aqui, sendo chamado, quando for depois ele vai explicar. Aí eu vou fazer então de outra forma. Adelino Rodrigues Júnior foi levado para a CBPA pelo senhor? Ele nunca foi da CBPA, ele era funcionário. A CBPA tem qual relação com o senhor? Comigo não, tem com a Trouxa através da CDS. Olha, Adelino, procurador da CBPA. O senhor foi quem providenciou isso? Não. O senhor sabe dizer quem colocou Adelino, seu funcionário, como procurador da CBPA? Não. O senhor sabe se esses 221 milhões era Adelino quem movimentava? Não, com certeza não. O senhor sabe dizer quais são os sócios da DMH? Vou manter em silêncio. Qual a sua relação com a Prospect do Careca do INSS? Nenhuma. Olha, nenhuma? Nenhuma. E por que o senhor recebeu da Prospect quase 3 milhões de reais? Eu vou me manter em silêncio. Olha, eu fico me perguntando, receber 3 milhões de reais da Prospect, que é do Careca, e o senhor com uma longa história profissional, parece que esse dinheiro é coisa errada. Não era melhor o senhor explicar? Vou manter em silêncio. Prefere, né? Sim. Então, recebeu 3 milhões da Prospect, do Careca. O senhor poderia dizer por que o senhor recebeu 7 milhões de reais da DMH, que o sócio é o senhor Adelino, de classe média baixa? Orientado pelo meu advogado, permanecer em silêncio. Muito bem. O senhor sabe dizer por que mandou 1,5 milhão para o senhor Adelino? Aqui, ó, para quem ganha um salário que era mais ou menos, o senhor pode dizer quanto o senhor pagava o senhor Adelino? 5 mil reais. 5 mil reais. Então ganhou na loteria esse rapaz. O senhor passou para ele 1,5 milhão. Qual o motivo do seu funcionário Adelino, que é procurador da CBPA, ter recebido do senhor 1,5 milhão? Vou me manter em silêncio. Qual a sua relação com a Abrasprev? Vou me manter em silêncio. O senhor é casado? Sim. O senhor tem filho? Sim. Qual é a sua profissão? Eu sou corretor de seguros. O senhor pode me dizer quem é que comanda a Abrasprev? Não conheço e vamos manter em silêncio. ACDS, Call Center, significa Antônio Carlos e Domingos Sávio? Sim. Essa empresa é também Call Center? Oi? Eu vou ficar em silêncio na questão da CDS. O senhor poderia me dizer por que recebeu 1,6 milhão
da ACDS Call Center? Vamos manter em silêncio. O senhor poderia me dizer qual o motivo? Sim. Recebeu. Ele está se mantendo em silêncio. O senhor pode me dizer qual é a sua relação com a DMH, no sentido do senhor ser sócio ou não dela? Eu vou manter em silêncio, senhor relator. O senhor conhece André Fidelis? Não. O senhor conhece Vigílio Antônio? Não. O senhor conhece Carlos Lupe? Não. O senhor conhece José Carlos Oliveira? Não. O senhor já esteve no INSS alguma vez? Estive no INSS, no protocolo do INSS... Que ano? 2023, 2024. O senhor foi fazer o que lá? Deixar um documento, um protocolo. Tá, mas diz o conteúdo que era? Não, vamos manter em silêncio. O senhor já esteve com algum presidente do INSS? Nunca. O senhor já foi signatário de algum acordo de cooperação técnica? Não. Qual o motivo do senhor ser procurador de uma entidade associativa? Vou manter em silêncio. O senhor sabe quantos milhões a entidade associativa retirou após o acordo de cooperação técnica com o INSS? Vou manter em silêncio. O senhor pode dizer o nome da entidade que o senhor é procurador? Vou manter em silêncio. Vou lhe ajudar. Abapem. Abapem retirou dos aposentados e pensionistas 100 milhões de reais e o senhor procurador. Nós estamos no meio de um roubo bilionário. O senhor já foi condenado por estelionato. Estamos revivendo a mesma façanha ocorrida anteriormente. O senhor vem para cá e diz que se mantém em silêncio. Muito bem, mas isso aqui o povo está querendo resposta. Eu quero saber se eu vou tirar as próprias conclusões ou se o senhor vai dizer qual serviço prestado pela Abapem. Vou manter em silêncio. Muito bem. A Abapem fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas, que fez falta no remédio diário, na comida da mesa, o povo foi para a miséria. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. Pronto, olha como o senhor sabe responder. Se não é o senhor e essa entidade é uma entidade criminosa, o que é que o senhor estava fazendo como procurador dela? Vou ficar em silêncio. Pronto. Aí eu pergunto, foi o senhor quem meteu a mão nesse dinheiro? O senhor diz, não. Aí eu não estou vendo ninguém mais coordenar essa entidade, a não ser o senhor como procurador. E aí eu gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida. Eu vou me manter em silêncio. Certo. Parece que o tempo de convivência com o senhor Antônio Carlos Camilo lhe ensinou muita coisa. Qual a sua relação com a World Cannabis do senhor Antônio Carlos Camilo? Nenhuma. O senhor já esteve lá alguma vez? Não. O senhor sabe do que se trata a World Cannabis? Não. O senhor falou sobre a Calvox. Eu perguntei ao senhor por que foi criada. O senhor disse que tinha como cliente somente a Unaspub. A Unaspub
remeteu 4.813.000 para o senhor. Olha, só aqui, pessoa física, 4, 7, 14, 15, 17. Só aqui, pessoa física do senhor recebeu aproximadamente 20 milhões de reais. O senhor confirma esse recebimento? Vou manter em silêncio. O senhor pode dizer qual era o seu rendimento mensal antes de 2022? Vamos manter em silêncio. O senhor pode dizer quem é o contador da Calvox? Sim. Quem é? Samuel, Contact Center. Samuel. O senhor pode dizer se o Samuel é contador de alguma das empresas das quais o senhor é sócio? Permanecer em silêncio. O senhor pode dizer se o Samuel também tem alguma participação na Calvox? Não. O senhor pode dizer se o Samuel foi o contador da CDS Call Center? Não. O senhor sabe dizer se o Samuel tem alguma ligação com a Abrasprev ou com a Unaspub? Vou permanecer em silêncio. O senhor sabe dizer se o senhor Samuel tem alguma ligação com a DMH Assessoria? Vou ficar em silêncio. Passa aí, por favor. Passa aí. Não. O Samuel é contador de... Qual é o sobrenome do seu Samuel? Posso confirmar para você depois aqui? Passa aí para secretaria. Falar... Não, é aquela mesmo. Vamos falar da CDS Call Center. O senhor tem quanto de participação nela? 33%. 23%. 33%. 33%. O senhor me diz quem são os outros sócios? Prospect. Quantos por cento? 67%. Sim. Só a Prospect e... Calvox. E a Calvox. Então, a Calvox, ela é sócia da ACDS ou é o senhor pessoa física? Pessoa jurídica, e vou ficar em silêncio. Bom, o senhor poderia me dizer quais as empresas que ao longo desses últimos 10 anos o senhor fundou ou é sócio administrador ou tem participação? Vou ficar em silêncio. O senhor pode me dizer se viajou para o exterior com o senhor Careca do INSS? Nunca. O senhor pode me dizer quem é Carlos Alberto Carvalho de Almeida? Não. Não o quê? Não conheço. Carlos Alberto Carvalho de Almeida. Sim. Eu queria saber se o senhor conhece. O que é a Kepper? Kepper? Sim. Kepper? O senhor conhece a Classic, nova corretora de seguros? Eu vou me manter em silêncio. O senhor conhece a D&C Corretora de Seguros? Minha corretora. Trabalha com que ela? Corretagem de seguros, é uma corretora. Desde quando o senhor fundou? O senhor espera eu pegar aqui? Espero.
2016, dia 12/5 de 2016. O senhor poderia me dizer quem é Hélio Marcelino Loreno? Mantém silêncio. O senhor poderia me falar quem é Larissa Silva? Vou manter em silêncio. O senhor conhece a Praia de Corretora? Praia de Corretora? Sim. O senhor me fez essa pergunta no início, eu não pude responder. A Praia de Corretora pertence ao Zacarias. Agora eu me lembrei. Pertence a? Zacarias. Ao Zacarias. Conhece Raquel Felixa Teixeira? Funcionária minha na Calvox. Conhece Gutenberg Tito de Souza? Pouco contato, é parente deles lá da família. Do Zacarias? Sim. O senhor conhece Amanda Weder de Souza? Não. O senhor teria como dizer quem lhe passou a procuração da Abapem? Permanecer em silêncio. Coloca lá. Naquele gráfico inicial. Senhor presidente, nós estamos aqui com um cidadão que já foi condenado por organização criminosa e acusado por estelionato, por desconto irregular de recursos de aposentados e funcionários públicos. Esse cidadão chega aqui munido de um habeas corpus. É mais um que chega munido de habeas corpus. E aqui tem perguntas muito simples, mas eu vou mostrar aonde ele está nessa estrutura. Aqui está o careca do INSS, aqui está Domingos Sávio de Castro. CBPA criada para assaltar os aposentados e pensionistas do Brasil. Tirou 221 milhões. Procurador dela, Adelino Rodrigues Júnior, ganhava R$5.000. Mas quem é Adelino? Funcionário dele. A Abrasprev, criada para roubar os aposentados, R$67 milhões. Quem é o procurador? Domingos Sávio de Castro. Ele. Unaspub, a mesma organização criminosa criou a Unaspub, e aqui está a ligação com Domingos Sávio de Castro, que criou a Calvox para estar diretamente ligada à Unaspub. Aí vem esse criminoso Antônio Carlos Camilo Antunes, dentro de tudo isso que a gente viu aqui, e cria a Prospect. A Prospect manda para ele, sem serviço prestado nenhum, 511 mil, 1.621.895 mil. Não satisfeito, o Antônio Carlos Camilo, junto com ele e outros da organização, com a DMH, mandou 7 milhões para Domingos Sávio de Castro. A CDS, que é Domingos Sávio e Antônio Carlos, manda para ele 1.600.000. A Calvox dele manda 1.200.000. Esse coitado aqui, Adelino, que é um testa de ferro, manda e recebe dinheiro da DMH, da qual ele está inserido, sem ter nem ganhando 5 mil por mês. Então,
Essa organização criminosa aqui retirou 267, 350, mais de 500 milhões de... Minha gente, a gente não está falando de R$500 nem de 500 mil, não. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS. O povo foi roubado. Chega aqui condenado por organização criminosa, está calado. Enquanto milhões de brasileiros vão para a delegacia neste mesmo momento para prestar depoimento, eu duvido conseguir um habeas corpus para ir para a delegacia e ter esse mesmo direito. Essa vergonha e essa blindagem generalizada dói no coração. Está aqui um esquema criminoso que roubou aposentados e pensionistas. Eu gostaria muito do senhor sair daqui preso pela safadeza cometida contra aposentados e pensionistas. Ninguém aguenta mais impunidade. Eu não posso pedir sua prisão por falso testemunho, que o senhor é investigado mesmo, mas vou ter que pedir por garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Ter 500 milhões de reais retirados de aposentado e pensionista e essa impunidade aí desfilando livremente. Vai no supermercado e rouba uma peça de carne para ver se não sai preso e ainda leva um cacete. Agora 500 milhões de reais impunes. Isso não pode acontecer. Não vou perguntar mais, porque tem uma hora que a indignação é maior do que a técnica. É o que está acontecendo agora. Estamos diante de uma pessoa condenada por organização criminosa, denunciada por estelionato, pelos mesmos fatos que estamos discutindo aqui. Vai sair e entrar livre, mas nós vamos apresentar um pedido de prisão preventiva, porque não dá mais para essa impunidade permanecer. 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E ainda tem gente na CPMI sendo protegida. Essa raça de criminoso não pode ter blindagem. Chega, a gente cansa. Obrigado, senhor presidente. Senhores, por favor. Senhor Domingos. Procurador da Brasprev nunca fui. Somente isso o senhor quer falar? Muito bem. Senhores, retornaremos os trabalhos da comissão às 14h30. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar e hoje nós estamos fazendo toda a transmissão aqui de dentro da sala onde acontece a CPMI do INSS. E nesse momento, agora os parlamentares pararam para fazer um intervalo para o almoço e eles devem voltar lá pelas 2 da tarde, 2h30 mais ou menos, uma horinha de intervalo. Um pouquinho mais cedo eles estavam ouvindo, agora mesmo, né? Eles vão continuar ouvindo depois do almoço, Domingos Sávio de Castro, que é um empresário da área de teleatendimento. Parece que as empresas dele teriam recebido mais de 10 milhões de reais do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O relator já fez as perguntas dele, agora deu a pausa e depois do almoço os parlamentares é que vão fazer as perguntas para o Domingos Sávio de Castro. Mais cedo eles estavam ouvindo um piloto de avião, Henrique Galvão. O presidente da comissão da CPMI mista, o senador Carlos Viana, pediu a prisão temporária de Vinícius Ramos e Silas Vaz, que já foram convocados, mas ainda não foram localizados pela Polícia Legislativa. Eles são investigados no esquema de descontos do INSS e o Vinícius vendeu dois aviões para o Silas, logo depois que a operação foi deflagrada. Só que tem um detalhe, o Silas é beneficiário do Bolsa Família e comprou 2 aviões. Bom, o piloto desses aviões falou hoje aqui, foi ele que depois, logo no início da manhã, que é o Henrique Galvão, e vamos ver como é que foi.
O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer, associação envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por 2,5 milhões para o senhor Silas Vaz. Em junho de 2025, dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022 e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois de... Aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue... pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões e outro avião por 700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. Vamos ver agora um trechinho do depoimento de Domingos Sávio de Castro, que estava depondo agora e que vai continuar a depor após o almoço. Vamos ver como foi. Existe uma narrativa nessa CPMI e também em alguns veículos de imprensa sobre a questão do saque receptivo, no tocante à manipulação de ligações. E o amigo ele é defendido na ausência. Tá? Então, quando fala em manipulação de mensagens, não estão falando de mim e do meu CNPJ, estão falando de funcionários meus. E eu devo isso a eles. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. Foram mais de 100 mil ligações recebidas e tratadas com muito apreço aos idosos. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente R$45 milhões aos aposentados. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e a gente vai falar sobre uma sessão especial que teve mais cedo aqui no Senado dos 100 anos da General Motors do Brasil. Ela foi tema dessa homenagem e a empresa tem uma grande contribuição para o desenvolvimento da indústria automobilística nacional. Vamos ver um pouquinho como é que foi.
A trajetória da GM no Brasil começou em 1925 no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Com a pequena linha de montagem, a empresa iniciou suas atividades produzindo 25 carros por dia. Em apenas um ano, mais de 5.000 veículos já circulavam pelas ruas do país. Em 1930, a montadora inaugurou sua fábrica em São Caetano do Sul e nas décadas seguintes diversificou sua produção, lançando caminhões, ônibus e em 1968 o Opala, o primeiro carro desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. A expansão continuou com as unidades em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e Joinville, em Santa Catarina. Hoje, a GM soma mais de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil e investe em novas tecnologias automotivas sustentáveis. A empresa tem sido muito mais do que uma montadora. Ela se tornou símbolo de modernização, inovação tecnológica e compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao celebrar este centenário, a Câmara, o Congresso Nacional, presta justo reconhecimento a uma empresa que, em sua história, tem atuado em benefício do progresso brasileiro. Estar aqui neste plenário, que representa a história política e democrática do Brasil, é impossível não se emocionar. Por isso, recebemos a homenagem dessa sessão solene do Congresso Nacional Brasileiro com profunda gratidão. Em nome dos mais de 14.000 funcionários da General Motors e de todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, ajudaram a construir esta história de trabalho, inovação e confiança do país. Durante a cerimônia, os Correios também homenagearam a General Motors com o lançamento de um selo especial comemorativo pelos 100 anos da montadora no Brasil. O lançamento deste selo é, portanto, muito mais do que uma homenagem filatélica. O reconhecimento à força de uma marca que ajudou a construir a história do Brasil moderno e uma celebração do encontro entre duas instituições que compartilham o compromisso de evoluir sem, no entanto, abandonar a sua essência. Os selos postais eternizam momentos, personalidades e realizações que marcaram épocas hoje, ao imortalizar os 100 anos da General Motors. Parabéns pelos 100 anos, parabéns pelos muitos outros anos que virão pela frente. E eu tenho certeza que nesse nosso Brasil e nesse nosso planeta, que eu já tive a felicidade, vamos chamar assim, de ver lá de cima do espaço, nós temos um lugar aí muito garantido, um lugar muito de honra, né, para a GM e para cada uma das pessoas que fizeram essa história e que vão fazer o futuro. Obrigado. E ontem, aqui na CPMI, quem depois foi Alexandre Guimarães, ele era diretor de governança do INSS. Ele negou envolvimento, negou desvio, negou envolvimento nas fraudes, no desvio de recursos. Mas o relator, o deputado Alfredo Gaspar, ele falou que ele vai ter que provar que ele não foi cooptado pelo careca do INSS, que parece que ele também tinha ligações. Vamos ver como foi. Alexandre Guimarães ocupou o cargo de diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS de 2021 a 2023. Ele é apontado como suspeito de receber mais de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, por meio de sua empresa Vênus Consultoria. A empresa teve bens e ativos bloqueados pela Justiça após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. No depoimento à CPMI, Alexandre alegou que, apesar do cargo ser uma indicação política, ele foi escolhido por critérios técnicos. O senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021... o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também. Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes, que uma vez
o nome do senhor tenha chegado pelo currículo, eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Alexandre Guimarães disse que enquanto ocupou o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS, não tomou conhecimento sobre descontos associativos de entidades e sindicatos. Ele explicou como conheceu o careca do INSS. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora da QI15, quem é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá e foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se eu não me engano. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de importação, exportação de frutas, não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar, se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tirei adiante. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. Vamos ver agora as atividades previstas para a tarde de hoje aqui no Senado, além da CPMI. Daqui a pouco, às 14h, o plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada. Um dos projetos na ordem do dia garante assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia, que é retirada total ou parcial da mama. Em geral, em casos de câncer de mama ou como medida preventiva em pacientes de alto risco. Às 16h, a Comissão Mista da Medida Provisória 1304, Controle das Atividades de Inteligência, tem reunião marcada para examinar o relatório. A MP trouxe várias mudanças no setor energético e no mercado de gás natural. Lembrando que nós estamos aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI do INSS. Nesse momento, os parlamentares deram intervalo para o almoço. Daqui a mais ou menos 48 minutos eles voltam. Eu estou falando isso porque tem um cronômetro na parede mostrando quanto tempo eles ainda têm de almoço. Por isso que eu sei o tempo certinho. Então, quando eles voltarem, eles voltam com o depoimento de Domingos Sávio de Castro, o empresário de empresas de teleatendimento, que parece que tem ligações com o Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, e parece que as empresas dele teriam recebido 10 milhões de reais de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Nós vamos dar um intervalinho agora e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Fica por aí. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade
que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar quem fez o poço, por quê, como fizeram o poço os homens, e no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado concedeu pela primeira vez a comanda a governadores pela alfabetização de crianças na idade certa. Essa comenda tem o objetivo de valorizar os estados que mais avançaram na educação infantil. De iniciativa do senador Cid Gomes, ela também busca reconhecer as políticas públicas que garantam o direito de aprender e a escrever na idade adequada. E é com o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer, Carol. Obrigado pelo convite. Senador, os 5 governadores que foram homenageados nessa primeira comenda, na entrega da comenda, foram o governador do Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Amapá. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que motivou o senhor a criar essa comenda e por que é tão importante a alfabetização na idade certa. Bom, eu tenho uma experiência assim, de vida como prefeito e como governador. E sei a importância, testemunhei a importância do envolvimento pessoal do prefeito e para que um esforço possa sair do nível de município, onde se faz as séries iniciais do ensino fundamental, onde se dá a alfabetização, é nos municípios. Mas é importante que os governadores, compreendendo a importância disso para a educação, para o resto da vida escolar, e, portanto, para o aluno que vai chegar lá quando o Estado for oferecer a vaga do ensino médio, eles tenham, os alunos tenham a alfabetização na idade certa. Isso, assim, se você me perguntar, entre tantos desafios que tem a educação, e se você pudesse concentrar só num, se você me perguntasse um conselho, eu diria, invista em alfabetizar as crianças na idade certa. Parece assim uma descoberta de Colombo, né? Mas muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, a gente fica
assim, dividindo os esforços em várias das demandas da educação. Você tem que demanda para a educação que os diretores estejam lá por competência e não por nomeação política. Isso é um desafio. É desafiador na educação que a merenda escolar seja de qualidade e esteja lá todo dia. É desafiador na educação que os alunos estudem em escolas de boa qualidade, bem estruturadas, e é impossível você fazer isso de forma descentralizada. Então, o importante é que você nucleie, faça a nucleação das escolas e tenha menos escolas com melhor estrutura e transporte os alunos, e aí é fundamental que esse transporte aconteça todo dia. É fundamental que os professores estejam na escola a partir de seleções públicas, onde o mérito, onde o seu conhecimento seja a grande diferença. É fundamental que você tenha material didático no tempo, na hora certa. É fundamental que a escola tenha toda a sua infraestrutura de água, de energia, de comunicações, cada vez mais demandada, internet e tantas outras. Então, são muitos desafios na educação. Mas se você me perguntar, se tu só pudesse fazer uma coisa, o que você faria? Eu carregaria todas as minhas energias no esforço de alfabetizar crianças na idade certa, porque com isso eles conseguem, alfabetizados, conseguem superar, até pela leitura em casa, pela leitura no celular, pela leitura no computador, superar até deficiências que a escola, ao longo do resto da sua vida, não possa dar para ele. Ele vai ter meios de aprender para além da escola, né? E, além do que, quando você faz isso, você envolve a comunidade escolar. E, portanto, para mim é fundamental. Fizemos isso em Sobral. Essa experiência de Sobral, que permitiu, num intervalo de 4 anos, você evoluir de 38% das crianças alfabetizadas, isso um dado de 1997, em 1997, portanto, há 28 anos atrás, Sobral alfabetizava 38% das suas crianças na idade certa. Você vê como esse assunto é presente hoje. Há estados, como por exemplo a Bahia, que só consegue alfabetizar no ano 2025 38% das suas crianças na idade certa. Então isso é um desafio presente. E nós conseguimos em 3 anos evoluir e chegamos muito próximo de 100%, né? E nessa estratégia, 2 coisas são fundamentais. Uma é avaliar todas as crianças. Você não pode saber onde é que está o problema, saber nome por nome se a criança se alfabetizou, dar nome ao problema e não só um número, uma estatística. Saber que o Francisco de Souza Silva foi alfabetizado e a Marina Fernandes Vieira não foi alfabetizada. Escola, sala de aula observadora, escola por escola. E com isso você compartilha a responsabilidade. O professor vai se sentir responsável e vai saber que aquele dado, aquela informação, não vai estar só em números, né? No número, vai estar na responsabilidade dele, que ele conseguiu alfabetizar 80%, 50% ou 100% das suas crianças. E a outra estratégia é você dar visibilidade a isso e reconhecer os esforços. Reconhecer, em primeiro lugar, o esforço do professor, né? Isso é feito a nível de município. O Ceará, Sobral fazia isso, premiava o professor, premiava a escola que tinha melhor desempenho. Depois eu fui para o governo. Há muitas iniciativas na vida pública que assim, conseguem apresentar resultados assim, muito fortes, muito enaltecedores. Mas essas experiências são replicáveis? Mais ainda, essas experiências são universalizáveis? Dá para você fazer em todo lugar do Brasil? Essa é uma pergunta que, para mim, é fundamental. Porque muitas vezes você fica perdendo energia numa iniciativa que não consegue ser replicada, que não consegue se fazer universal, dado que você tem limites de orçamento e uma série de limitações em outras áreas. Então, essa experiência de Sobral, de alfabetizar na idade certa, índices que se aproximam de 100%, ela foi levada para o Estado através de um pacto que a gente chamou lá de PAIC, Pacto de Alfabetização de Crianças na Idade Certa. Todos os municípios aderiram e o Ceará é hoje
fruto desse esforço e persistência, perseverança, sequência das políticas públicas, o Estado brasileiro que tem o maior percentual de alfabetização. Então, 85% das crianças que são alfabetizadas, paralelo a um momento que há só 38 estados, até mais ricos, que só conseguem alfabetizar 38% das crianças. O Ceará sempre foi destaque na educação, né, senador? A partir dessas iniciativas, porque alfabetizar é, como eu lhe disse, é dar à criança a ferramenta para o resto da sua vida. Né? Muitas vezes você, repito, fica perdendo tempo com uma série de coisas e não consegue alfabetizar, e esse dado é dramático. Repito, há estados no Brasil que não conseguem alfabetizar mais de 60% das crianças. E o que é que está se fazendo na sala de aula que não consegue alfabetizar? Que a ferramenta básica, como para um pedreiro é a colher, né, como para um eletricista é o alicate, a ferramenta básica para um aluno é a escrita, a leitura e a escrita. Se você não tem isso, você não vai para canto nenhum. Senador... Então, reconhecer... Então, os estados, hoje, muitos aderiram a essa... Hoje, esse modelo está presente em 22 estados brasileiros. O modelo lá, originalmente de Sobral, que depois o Ceará expandiu para o estado todo, está presente em 22 estados brasileiros. E há reconhecimento às escolas, há reconhecimento a professores, há reconhecimento a prefeitos, e faltava essa lacuna. Eu repito, o governador não está sob a responsabilidade do governo do estado as séries iniciais do fundamental. Como regra, isso é competência dos municípios. O estado tem ensino médio e, em alguns casos, as séries finais do ensino fundamental. Mas o estado, o governador, a figura do governador, a liderança do governador, atuar no sentido de motivar os prefeitos, de mostrar os meios, né, de apoiar com material didático. Então, a gente procurou fazer uma comissão técnica que se ativesse ao mérito, a um critério claro, definido, claramente definido, antecipadamente definido, que é composta por técnicos do Senado Federal, da Unesco, da Fundação, do Ministério da Educação, da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Bem Comum, da Fundação Lema, da Fundação Natura. São 7 instituições respeitadas que fizeram essa avaliação. Então, é óbvio que vale percentual de crianças alfabetizadas. Aí o Ceará se destaca. Primo inter pares, né, como diria meu pai, 85%, o segundo lugar tem 72%. São 13 pontos percentuais a mais que o Ceará consegue na média. Há muitos municípios no Ceará já com 100% de alfabetização, que é óbvio, é o nosso desejo. Mas outros municípios que não têm outros estados e outros governadores que não têm percentuais tão altos, conseguiram, no intervalo em que alguns estão há 2 anos e meio apenas, conseguiram elevar significativamente. Então, o percentual de crescimento foi levado em conta. Uma outra questão que foi levada em conta como critério para a definição desses 5 estados, desses 5 governadores, foi você fazer de forma nivelada, não ter uma diferença entre o estudante branco e o estudante preto, você ter equidade, né? A palavra ficou muito comum e é necessário isso mesmo. E a outra questão é o nível de envolvimento na formação de professores, o engajamento dos estados na formação de professores. O senhor acha que isso vai gerar uma expectativa positiva nos outros governadores, para no futuro eles quererem estarem aqui para competir aí por essa comenda? Essa é uma concorrência saudável, né? Uma concorrência saudável, uma emulação, uma motivação para que os governadores possam se empenhar mais. E, repito, isso depende fundamentalmente do envolvimento pessoal. Não adianta tentar terceirizar, mesmo colocar o secretário ou a secretária de Educação para fazer esse esforço de compartilhamento com os municípios. É importante a presença física, a liderança do governador. Esse é um trabalho que tem que ser feito de forma assim, muito compartilhada, porque envolve desde o mais modesto servidor de uma escola, né, passando por professores, passando por supervisores, passando por diretores escolares, passando por chefes de regionais de educação, passando pelo secretário de Educação, passando por prefeitos. É um trabalho que demanda muito compartilhamento. E só vai dar certo se tiver um envolvimento de cada um dos atores. Para isso é fundamental a liderança, né? E o papel do líder, o papel do governador, da governadora, faz diferença. Com certeza, creio que essa comenda
será assim, um estímulo para que, como você bem disse, no ano que vem, alguns possam dizer, opa, eu quero estar nesse meio aí, nesse restrito meio dos 5 governadores que tiveram melhor desempenho na alfabetização das crianças na idade certa, que é o objetivo mais importante da educação. Vou ficar sempre batendo nessa tecla. A gente vê todo mundo diz, na educação você tem que mandar os oftalmologistas para a escola, o médico que fazer o exame de vista, tem que ter lá o exame de saúde, tem que ter a merenda escolar. Bom, a educação mexe com muitas coisas, mas a mais importante é alfabetizar as crianças na idade certa, porque ali tem toda uma ambiência. Você vê que uma criança nessa faixa etária de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu acho que ela vai ficando tarde. Para mim, eu me alfabetizei aos 6. Né? Os 5 anos eu fiz a idade certa qual é? Escola. Bom, aí entra nas discussões pedagógicas, dos técnicos, etc. Falo em 3 anos de escola. O nosso programa aqui, e o Ministério da Educação, está focando no 2º ano na escola. E nessa idade, ela tem toda uma abertura que torna muito mais fácil o processo. É diferente você querer alfabetizar uma pessoa que já viveu 20 anos, 30 anos, sem a leitura, e você, esses esforços que se faz no Brasil de alfabetização de adultos, acho que a gente deve dar sempre a oportunidade, mas tem que fechar a torneira, não permitir mais que saiam crianças sem estar alfabetizadas com 7 anos de idade. Esse é o foco do projeto. Senador, nosso tempo é curto, queria agradecer a sua presença aqui e já convidá-lo para voltar para a gente falar de temas tão importantes como a educação. Obrigado, Carol, sempre às ordens. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto. Olá, estamos de volta e agora vamos passar a transmitir na TV a sessão do plenário do Senado. Mas você pode acompanhar a CPMI, que vai continuar sendo transmitida ao vivo no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, mais ou menos daqui a 29, 30 minutos. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa e por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes e remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. O primeiro é o projeto de lei 4.497, de 2024, de autoria do deputado federal Tião Medeiros. Projeto de lei 3.436, de 2021, do deputado federal Francisco Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 318, 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito é o senador Paulo Paim. Vossa Excelência está com a palavra, remotamente. Senhor presidente Confúcio Moura, senhoras e senhores, senadores e senadoras, quero hoje, à distância, destacar a exitosa viagem do presidente Lula ao continente asiático. Uma jornada marcada por conquistas diplomáticas, econômicas e simbólicas, que reafirmam o papel do Brasil como protagonista no cenário internacional. Em sua passagem pela Indonésia, pela Malásia, em encontro com liderança de diversas nações, o presidente Lula consolidou
uma agenda voltada ao fortalecimento das relações comerciais, a cooperação, a sustentabilidade e a transição energética. Foram assinados 8 acordos com a Indonésia voltados à cooperação em medidas sanitárias, à certificação de produtos e ao aumento do intercâmbio comercial entre nossos países. A Indonésia é o 16º maior destino das exportações brasileiras. É um dos principais parceiros do Brasil na Ásia. Em 2024, o comércio bilateral alcançou 6,3 bilhões de dólares, com superávit de 2,6 bilhões para o Brasil. É um exemplo concreto de como o diálogo, a diplomacia podem abrir portas para novos mercados e fortalecer a nossa economia. Durante o Fórum Empresarial Brasil e Indonésia, o presidente Lula abordou temas centrais para o futuro do planeta, como a transição energética e a produção de biocombustíveis, áreas nas quais o Brasil tem reconhecida liderança a nível internacional. Destacou ainda a criação do Fundos Florestais Tropicais para sempre iniciativa conjunta com a Indonésia, que será lançada durante a COP30, ali em Belém do Pará, ou seja, aqui no Brasil. Na Malásia, o presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa em Filosofia e Desenvolvimento Internacional e Sul-Global, concedida pela Universidade Nacional da Malásia. Como ele próprio afirmou, disse ele, esse título é também um merecido reconhecimento ao povo brasileiro. Senhoras e senhores, senador Confúcio, querido presidente, o ponto alto da viagem foi o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula apresentou dados claros sobre o comércio entre nossos países, mostrando, inclusive, que os Estados Unidos mantêm um superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos nas trocas com o Brasil, sendo 22 bilhões apenas no último ano. Lula defendeu com firmeza a suspensão das tarifas impostas às exportações brasileiras em nome da verdade, da justiça e o bom comércio na linha comercial. O diálogo entre Lula e Trump foi respeitoso e construtivo. Ambos manifestaram interesse em aprofundar as relações e realizar visitas mútuas nos próximos meses. São sinais de maturidade diplomática e de que o Brasil voltou a ser ouvido e respeitado no mundo. A viagem à Ásia incluiu ainda a participação do presidente Lula na 47ª cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, um evento histórico, já que foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro foi convidado para o encontro do bloco, que reúne 10 países e mais de 680 milhões de habitantes. Ali, o presidente Lula defendeu o multilateralismo e reafirmou sua presença e sua crença de que a cooperação é o caminho mais promissor para a prosperidade de todos, e não a competição desenfreada. Senhor presidente Confúcio, com essa viagem, o governo brasileiro demonstra que está cumprindo a tarefa de recolocar o Brasil no mapa das relações internacionais. A presença de quase 100 empresários brasileiros na comitiva do presidente reforma o compromisso do governo com o crescimento econômico, a geração de empregos e a valorização da nossa indústria e também do nosso agronegócio. Como disse o presidente Lula, é mais uma viagem exitosa do governo brasileiro ao exterior.
Temos um potencial extraordinário em todas as áreas para crescer. Com essa viagem, queremos nós que com essa viagem inspire todos nós a continuar acreditando em um Brasil que dialoga, coopera, constrói caminhos, um Brasil que sonha grande e age com responsabilidade. Obrigado, senador Confúcio. Esse foi o pronunciamento do teu querido amigo aqui, senador Paulo Paim. Parabéns. Abraço, senador. Parabéns, senador Paim, por levantar esse tema tão importante para todo o Brasil. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão, que está lá em estado do Ceará. Com a palavra, senador Girão. Paz e bem, presidente Confúcio Moura. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro. Povo de bem, íntegro, que está recebendo aí todo tipo de humilhação, né, na segurança pública. E hoje culminou com essa operação que os criminosos, nesse exato momento, estão bloqueando as ruas. Drones, algo jamais visto na história do Brasil, drones em poder do crime organizado, jogando bombas em policiais. E o governo Lula, em vez de estar torrando o nosso dinheiro no exterior, efetivamente não liberou o Exército para agir junto com a polícia, né? Então, algo muito preocupante, né? Um governo que flerta com ditadores como Maduro, passa a mão na cabeça de terroristas como Hamas e torra 5 milhões por dia, só nesse ano, senhor presidente. 5 milhões de reais com viagens ao exterior, até então totalmente improdutivas. É a farra com o dinheiro do contribuinte. Enquanto isso, a violência só cresce. Eu sou de um estado, administrado pelo PT, que tem aí 5 municípios no ranking dos mais violentos do Brasil. A Bahia, da mesma forma, também é administrado pelo PT. Isso não pode ser coincidência, senhor presidente. Mas eu queria também falar de um assunto que tem as digitais desse governo do PT, do governo Lula, que é a questão das bets, que tem trazido tanto sofrimento para o povo brasileiro. E essa notícia de que a Caixa Econômica iria também explorar é um escárnio com o povo brasileiro, que eu espero que o Palácio do Planalto tenha um mínimo de bom senso e de coerência, se é que a gente pode esperar alguma coisa de lá, para barrar essa tentativa. Porque eu estou tratando aqui hoje de uma representação minha, em conjunto com o senador Cleitinho, protocolada no Tribunal de Contas da União, com sérios questionamentos à validade da Caixa Econômica Federal em implantar apostas no Brasil. É mais uma grande incoerência desse governo. Mas antes, eu vou destacar aqui uma fala recente do próprio Lula sobre as bets. Abro aspas. Tem muita gente se endividando. Tem muita gente gastando o que não tem. E nós achamos que isso tem que ser tratado como questão de dependência. Se há recado produtivo para magnatas das apostas, por que o senhor não tomou uma posição? Por que a sua base votou a favor disso? E agora o senhor pode corrigir, não tomou? Vamos parar de discurso, presidente Lula. E o seu governo ainda quer ampliar para a Caixa? Olha, senhor presidente, nossa representação com 21 laudas como medida cautelar, né, solicita ao TCU a tutela antecipatória, visando garantir o interesse coletivo e os princípios constitucionais que regem todas as estatais. Dentre eles, se destacam a legalidade e a moralidade definidas no artigo 37 da nossa Constituição. Como empresa pública, a Caixa tem, por missão institucional, a promoção da cidadania, fomentando o bem-estar da população. A Lei 13.303 de 2016 determina claramente essa função social. Atenção! O artigo 173 da Constituição Federal assegura que uma atividade econômica desenvolvida pelo Estado somente se legitima quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou em caso de relevante interesse coletivo. Ou seja, as bets
ferem frontalmente esses parâmetros constitucionais, pois causa superendividamento, dependência, que é a ludopatia, e até o suicídio, a grande pandemia do momento. De acordo com a literatura internacional, relatórios de ONGs e estudos acadêmicos, a ludopatia está diretamente associada a conflitos conjugais, violência doméstica e abandono, destruindo famílias inteiras, senhor presidente, e levando muitos a atentar contra a própria vida. E tem mais um agravante. A Caixa Econômica também atua como um agente pagador do Bolsa Família, gerando um irreparável conflito social e jurídico, ao também operar um produto que visa a captura de recursos para as apostas. Relatório do próprio Banco Central do Brasil demonstrou que apenas no mês de agosto do ano passado, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família fizeram PIX para essas apostas, totalizando mais de 3 bilhões de reais. O que o Lula gastou em viagem só nos primeiros 2 anos de governo, o brasileiro gastou com aposta porque ele não teve pulso, nem do Bolsa Família para segurar. Quem é que defende os pobres desse país, na verdade? Os mais vulneráveis. O governo precisa mostrar a que veio. E nesse aspecto está jogando ruim. Pior ainda, nesse aspecto do vício das apostas. Segundo o relatório de 2024, senhor presidente, produzidos pela Confederação Nacional do Comércio e Turismo, apontam que 103 B de bola e de índio, bilhões de reais saíram do varejo e foram para as casas de apostas. Dinheiro que antes ia para a poupança, restaurantes, lazer e educação do povo brasileiro, agora estão sendo desviados para as bets que lavam dinheiro do crime organizado. Já saíram manchetes de grandes veículos de comunicação mostrando que nunca se lucrou tanto dinheiro no Brasil, o crime, as facções criminosas, com o advento das bets. Essa tragédia, senhor presidente, também está avançando nos municípios. Pelo menos 12 cidades do meu Ceará estão aprovando legislação para a operação de bets municipais. Como o exemplo não vem de cima, a turma faz embaixo da mesma forma. Se aproveitando de uma brecha deixada pelo STF, sempre ele, em 2020, reconhecendo a competência de entes subnacionais explorarem loterias. Está tramitando no Supremo a DPF 1212, no sentido de que a legislação sobre jogos de azar seja exclusividade da União. Tramitam aqui no Senado também, senhor presidente, 6 projetos de lei, só de minha autoria, que vão desde a imposição de restrições ao jogo até a total proibição das bets, passando pela vedação de qualquer tipo de propaganda, assim como no cigarro. Um governo responsável não pode, em hipótese alguma, discutir a arrecadação de recursos através da taxação da jogatina. É um dinheiro de sangue, oriundo da destruição de famílias e do suicídio daqueles que se tornaram viciados. Se tiver que fazer algum tipo de... Para mim tinha que acabar, mas se tiver que fazer algum tipo de taxação, que seja 2.000%, para acabar, para inviabilizar. Senhor presidente, eu encerro com a citação bíblica do profeta Isaías, 59:2. Abro aspas. São vossas iniquidades que levantam uma separação entre vós e o vosso Deus. As vossas mãos estão contaminadas pelo sangue, vossos dedos pela iniquidade e vossos lábios falam mentiras. Que Deus abençoe a nossa nação, senhor presidente, e que o governo federal não deixe essa questão de loteria passar, porque aí mostra realmente que é tudo uma falácia, essa coisa de proteger os mais vulneráveis, né? Que a gente sabe, o senhor inclusive votou comigo e todos os colegas para que a gente restringisse ao máximo as propagandas. Nós fizemos, o senador Carlos Portinho foi o relator desse projeto do senador Stevenson, mas até agora está parado na Câmara. Por que a base do Lula, o governo, a liderança do governo, não articula para votar isso lá logo? Para pelo menos restringir, estancar essa sangria. Mas a gente não vê essa vontade política e que Deus abençoe para que não amplie com Caixa Econômica Federal, porque além da queda seria o coice do governo Lula nos mais pobres. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.
Parabéns, senador Girão, com seus pronunciamentos importantes, quase que diários. Parabéns pela sua devoção ao parlamento. Eu chamo agora o senador Beto Faro, que se ele estiver à distância, ele pode entrar. Hein? Senador Humberto Costa, senador Zequinha Marinho, senador Zalci Lucas. Bem, não tendo nenhum deles aqui postados remotamente ou presencialmente, eu vou, daqui mesmo, sentado à mesa da presidência, a cadeira da presidência, eu farei o meu pronunciamento. Eu estou inscrito em 7º lugar. Vou fazer daqui mesmo. Ontem eu estive aqui, nessa mesma tribuna, para falar sobre a tragédia da educação brasileira. Falei das escolas sem estrutura, da falta de uma política nacional unificada, da ausência de planejamento, da omissão que tem roubado o futuro de nossas crianças. E hoje eu retorno. Não porque falte assunto, mas porque o assunto insiste em ser assombrador. E se amplia, ele se agrava. O noticiário desta manhã, vinda do Rio de Janeiro, nos escancarou a forma brutal. O que já dissemos ontem, a educação brasileira está sitiada. Sitiada pelo medo, pela violência, pela omissão. As escolas fechadas, professores apavorados, crianças sem aula. Pais desesperados, comunidades inteiras sem saber o que fazer. É a prova viva de que, quando o Estado falha, o medo toma lugar da esperança. E esse medo não é apenas das balas perdidas, dos tiroteios, da violência nas ruas. Ela atravessou os portões da escola, entrou nas salas de aula. A educação, que deveria ser refúgio e esperança, tornou-se refém do medo. Hoje, muitos professores têm medo de ensinar, medo de corrigir, medo de chamar a atenção, medo de reagir à agressividade de alguns alunos e seus responsáveis, medo de enfrentar a indisciplina e a perda de valores. O ambiente escolar, que antes era sagrado, transformou-se num território de tensão, onde ensinar virou o ato de coragem diária. Vejam, senhores e senhoras, a criança que tem medo não aprende. O professor que tem medo não ensina. E o país que tem medo não progride. O que acontece no Rio de Janeiro é apenas o retrato mais visível de uma realidade que se espalha pelos rincões do nosso país. Da Amazônia a Brasília, das pequenas cidades às capitais, o medo tomou conta das pessoas, das famílias e das comunidades. Não é apenas um problema policial, é uma crise social, educacional e moral. É como se o Brasil inteiro tivesse sido sequestrado pelo caos. A segurança pública precisa ser tratada com urgência e compreendida como o pilar da educação. Porque quando a violência cala o som das escolas, enquanto a violência cala o som das escolas, ela rouba o futuro do país. Sem segurança, a escola não abre. Sem escola, não há aprendizado. Sem aprendizado, não há futuro. E sem futuro, não há nação. O Brasil precisa, com urgência, de uma política de Estado permanente, séria, que una a educação, segurança e assistência social, em torno de um mesmo propósito: reconstruir o tecido humano, ético, moral da sociedade. Não há desenvolvimento possível onde reina o medo. Um país que não protege suas crianças e seus professores renuncia à própria esperança.
Senhoras e senhores, o Brasil precisa reaprender a cuidar das suas escolas, dos seus professores e das suas crianças. Educar é um ato de coragem, mas também deve ser um ato de amor. E o amor nenhum resiste quando o medo domina. Proteger quem ensina e quem aprende é o primeiro passo para reconstruir a esperança. Porque o professor não pode ser herói todos os dias. A criança não pode crescer cercada de medo. A escola precisa voltar a ser lugar de sonho, de vida, de luz. Este é o segundo capítulo da nossa série sobre o caos. E talvez o mais doloroso de todos. Mas é preciso nomear o caos para que dele surja a reconstrução. E que a nossa voz aqui não seja apenas um eco e um lamento, mas o início de um novo pacto pela segurança e pela educação do Brasil. Então, senhor presidente, aliás, eu nesse caso, eu sou presidente e sou orador ao mesmo tempo, né? Esse é o discurso que retrata a situação real brasileira, hoje agravada com a situação do Rio de Janeiro. Dias atrás nós vimos também lá em Sobral, infelizmente, no estado do Ceará, que tem o melhor ensino infantil do Brasil, os melhores indicadores, ter também a violência dentro de uma escola. Então, esse meu discurso, eu não sei a quem ele está interessado. Não é só um discurso de falar por falar. Ele precisa de uma reação positiva, realmente, para que coloque a educação como prioridade nacional. Uma prioridade verdadeira, amparada por todos os fatores, dentre eles a segurança pública. A escola é um ambiente coletivo. A escola deve ser protegida pela comunidade do entorno dela. A polícia, as guardas municipais devem estar intimamente ligadas às escolas para dar aquele apoio necessário, não somente nos momentos de tragédia. As comunidades também devem estar próximas às escolas. Todos os poderes, todas as autoridades devem se unir para isso. A quem eu dirijo o meu discurso? Eu dirijo a todos. Eu dirijo à sociedade brasileira, porque a sociedade de fora para dentro pode ser um fator decisivo de rebeldia e de indignação. Eu falei que a gente faz manifestação de rua, falei ontem, nós fazemos manifestações por todos os motivos, todos os protestos, ocupamos as avenidas mais importantes do país, as grandes capitais. Mas eu nunca vi aí uma passeata, um protesto para defender a escola, defender as crianças, defender a educação. Chegou a hora da sociedade protestar ativamente para que as crianças sejam protegidas e as escolas defendidas contra esses temas que eu falei ontem e hoje. É só isso. Bem, eu não tendo mais nenhum orador dos inscritos disponível, interessados neste momento, nós vamos encerrar a sessão, suspender a sessão até às 16 horas, quando será reaberta para a ordem do dia, que eu já fiz a leitura da pauta do dia. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A
TV Senado tem um espaço em sua programação dedicado ao documentário nacional. Para deixar esse espaço ainda mais diverso, estamos em busca de novos filmes e séries documentais que falem de temas como política, assuntos sociais, história, educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, arte e cultura e direitos humanos. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia, todo dia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meu treinador olhou pra mim e falou assim, marcha. Eu marchei, ele falou assim, pronto, essa é a sua prova. Minha experiência de competição, eu fico muito nervosa, então eu não gosto muito de competir. Parece que quando eu vou competir, eu pego todo o meu treino, eu vou usar em um dia só. Então eu fico muito nervosa de fazer alguma coisa errada, de não usar o que eu treino aqui. Eu comecei com 8 anos e eu comecei nas maratoninhas, que era umas etapas da corrida caixa, que quem ficasse em primeiro lugar ganhava uma bicicleta. Nisso eu ganhei 14 bikes. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Está na Constituição Federal. É dever do Estado incentivar práticas desportivas. O Brasil, das leis Zico e Pelé, agora conta com a Lei Geral do Esporte, que contempla desde a prática esportiva de crianças e adolescentes, passando pela excelência esportiva, a aquisição de hábitos saudáveis. O Bolsa Atleta é o símbolo maior do apoio ao alto rendimento. E para avaliar as políticas públicas do esporte, foi criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. O que marca esse avanço foi a Constituição de 88, quando a gente ali garantiu o esporte como um direito no artigo 217 da Constituição. Mas ainda temos lacunas importantes, né? Temos um Sistema Nacional de Esporte que ainda não foi implantado, temos um Plano Nacional de Esporte que está em discussão ainda nas casas do Congresso. Aqui no Senado, a Comissão de Esporte vem debatendo em audiências públicas a formação esportiva dos jovens no Brasil. A senadora Leila é presidente da Comissão de Esporte e nos conta agora, depois desses ciclos de debates, qual é o grande desafio? Eu sei que são vários. O maior desafio, dentre eles, é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. A formação, quando a gente fala de formação esportiva, a gente está falando, para além da formação, a oportunidade de o jovem experimentar atividade física. Porque até ele se tornar um atleta ou até ele ser um atleta, o caminho é muito longo. E esse caminho todo ele começa em alguns espaços, dentre eles dentro da escola. E a gente vê que está cada vez mais limitado, restrito esse acesso, essa oportunidade das nossas crianças, principalmente nos primeiros anos, né, escolares, de experimentarem
o esporte como uma brincadeira, como uma forma pedagógica, uma forma também de ampliar a sua questão motora. Ele já tem um potencial e a gente não reconhece. Como fazer? Quando a gente pensa no atleta dentro de um município, dentro da sua comunidade, é aí que a gente precisa agir. Porque justamente isso, eu até lembro de uma fala do presidente Lula, ao criar o programa Bolsa Atleta, que ele fala isso. O programa Bolsa Atleta foi criado para justamente oportunizar esses atletas que ainda não são reconhecidos e precisam de uma ajuda ali para chegar. Hoje temos um programa que é o Revelar Talentos, que justamente vem para preencher esse gargalo, onde tem uma base, onde não tem recurso e onde o governo consegue aportar recurso para esses atletas que estão em fase ainda de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. O programa só tem 1 ano, mas nós já tivemos, inclusive, com um aporte dobrado do governo para esse novo ano que iniciou. O governo precisa incentivar e fomentar o desenvolvimento do esporte desde a base, desde as crianças, porque vai formando, inclusive, atletas dentro de várias modalidades, de acordo com a aptidão, com a tendência, né, com incentivo, né, seja a partir da escola, seja nos clubes, nas associações, porque os grandes atletas, na sua maioria, eles vieram do esporte de base. Investir no esporte é investir na vida, né? Dar oportunidade, sobretudo para que nossas crianças e adolescentes tenham, não é, um futuro diferenciado. Toda criança e todo adolescente que tem uma caminhada voltada para o esporte, ele tem uma vida diferente, ele tem uma vida muito mais equilibrada, ele tem um comportamento de fato mais diferenciado. Eu vejo que o poder público hoje, ao priorizar esse setor, ele está priorizando o futuro do Brasil, ele está priorizando uma geração, de fato, com valores diferenciados. Queria entender um pouquinho mais do Revelar Talentos. O Revelar Talentos é um programa voltado para a base, que a gente chama dentro dos serviços da excelência esportiva de especialização e aperfeiçoamento. Aí, não é o atleta ainda de inclusão social, mas já é o atleta que vai ali treinar como se fosse uma escolinha, né? Uma palavra mais conhecida. Então, ali já tem uma modalidade específica, uma quantidade de atletas específicos que vai ter um sistematizado, periodicizado, com competições, apoiado pelo programa. Como oportunizar esse jovem, essa criança, a descobrir o seu talento através do esporte e também transformar a vida dele através do esporte. Né? Então, eu acho que primeiro seria no âmbito escolar, né? Mais clubes também com mais apoio para poder esses alunos, depois que eles saírem do âmbito escolar, e a gente poder fazer o trabalho da base até o alto rendimento. Então, é muito difícil, que é uma política pública de um país gigante, mas quando a gente tem a oportunidade de trazer o debate sobre isso, já é importante para a gente poder fazer essas crianças descobrirem o seu talento através do esporte. Ele é medalhista olímpico, ele é campeão mundial recentemente, mas isso não começou assim. Quais foram as dificuldades? O Caio, ele começou no futebol, né? Então, assim, como pai, a primeira dificuldade que eu tive foi tirá-lo do futebol, porque eu sabia que ele era um grande talento na marcha. Eu descobri isso quando ele tinha 10 anos. Nós nunca interferimos na questão do futebol. Nós só pedimos que ele desse uma chance para a marcha. No dia que ele deu, ele se tornou um marchador, e o futebol pode ter perdido um grande jogador porque ele era muito aplicado, mas a marcha atlética ganhou o seu Pelé, o seu fenômeno brasileiro. Eu vinha de uma família, né, de esportistas, meu pai treinador de atletismo, a minha mãe marchadora, então esse ambiente para mim sempre foi normal, comum, o esporte de alto rendimento, principalmente a marcha atlética. Meu pai viu que eu sabia fazer a técnica, né, não sei que dia que eu aprendi, e ele percebeu que eu tinha preparo físico, me convidou para fazer um teste, comecei a me destacar, e foi aí que eu comecei a fazer a marcha atlética. Aí tem os primeiros desafios de você estar na adolescência, né, suas escolhas, o apoio moral, que é muito difícil no Brasil, né, as pessoas não entendem, a escola, a população em si. Eu acho que esses foram os primeiros obstáculos, assim, que no início da carreira eu tive que aprender a lidar. A gente vai dizer assim, o menino é bom, você sabe, cara, isso é coisa de pai. Aí nós tivemos que investir. Então o começo foi um pouco dificultoso pela questão financeira, mas quando, a partir do momento da primeira Olimpíada, as portas começaram a se abrir. Como é que você identifica um atleta que tem um potencial para ir para uma seleção brasileira, por exemplo?
flexibilidade, força, amplitude nos movimentos, explosão para saltar. E depois a gente vem realmente pela questão emocional, né? Porque sim, um esporte de alto rendimento requer muito. Hoje, a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes no Brasil é o suicídio. E nós encontramos no esporte uma porta de saída para a depressão, ansiedade, para doenças mentais. Então, trazendo o esporte para a criança cada vez mais cedo, nós podemos, com certeza, isso é comprovado, garantir também a saúde mental. O esporte ele é uma das ferramentas mais fantásticas do mundo, né? Ela tem o poder, né, do cara se autoconhecer, de fazer sua formação de identidade através do esporte. Como? Respeitando o adversário, o treinador, né, a autoridade, sabendo sobre foco, determinação, saber perder, saber ganhar. Eu acho que o esporte tem essa ferramenta gigantesca e aí criam muitos campeões, mas ainda mais grandes cidadãos. Esse ano, posso te dizer que foi um ano para mim que o mental importou muito, porque eu não estava conseguindo desempenhar em competições. Estava treinando muito bem, chegava na competição super bem mentalmente, só que chegava lá, o resultado não saía. E aí isso a longo prazo foi me deixando para baixo, sabe? Eu fiquei um período bem para baixo e aí eu tive que ir atrás, né, de acompanhamento psicológico, porque senão acaba que a gente tenta ser forte, tenta ali se virar, mas só um profissional mesmo para conseguir te realinhar, sabe? Tanto de apoio que a gente realmente precisa, tanto em um colégio, tanto na faculdade, tanto o apoio familiar que a gente precisa às vezes. Às vezes a gente não dá conta de tudo, precisa do Fabiano, coitado, ficar puxando o Fabiano para ajudar a gente psicologicamente. As atletas precisam entender sobre essa questão de gerenciamento emocional, de regulação emocional, né, que é como a gente chama na psicologia. A questão da emoção da frustração, que é tão comum no esporte, né? E a depender da idade, por exemplo, aqui na ginástica rítmica, nós temos atletas muito novas, né, de 7, 8 anos, que naturalmente não sabem lidar. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a segunda parte do depoimento de Domingos Sávio de Castro, aqui na CPMI do INSS. Todo mundo já está de volta, eles tinham dado um intervalo para o almoço, mas agora todos já voltaram. Acompanhe. Iniciando a lista de inicial, deputada Adriana Ventura com a palavra. Presidente, pode só ler a lista para nós, por gentileza? Perfeitamente, excelência. Adriana Ventura, deputado Sidney Leite, deputado Paulo Pimenta, senador Isalci, deputado Rogério Corrêa, deputado delegado Caveira, deputado Alencar Santana, Dorinaldo Malafaia, deputado Marcel Van Hatten, senadora Soraya Tronic, a 10ª. Deputado Zé Trovão, senador Rogério Marinho, deputado Evair de Mello, deputado Coronel Crisóstomo, deputado Duarte Júnior, deputado Luiz Lima, deputado Beto Pereira, deputado Ricardo Maia, Kim Kataguiri, Carla Dixon, é a 20ª e última inscrita, excelência. Adriana Ventura com a palavra. Obrigada, presidente. Eu saldo Vossa Excelência, bem como o nosso relator, toda a assessoria, o depoente, sua advogada, bem-vindos. Senhor Domingos Sávio, eu sou requerente, eu fiz o requerimento de convocação e é justamente pelo fato do senhor aparecer no centro, né, desse esquema bilionário que desviou dinheiro dos aposentados. E eu não estava aqui quando o senhor fez a primeira parte do depoimento, porque eu estava presidindo a audiência pública, mas eu tive a oportunidade de ouvir o que o senhor falou. E o senhor tem uma reincidência, e o senhor até explicou, porque você foi indiciado por estelionato, participação em organização criminosa, e justamente pelo fato de aplicar golpe contra idosos e aposentados. Então, a minha pergunta primeiro é o seguinte: o senhor falou que foi... Gente, está atrapalhando. Vocês podem só falar um pouquinho mais baixo? Obrigada. Obrigada. Voltando aqui, só para não quebrar o raciocínio, do que o senhor foi acusado? Porque o senhor falou que o senhor foi inocentado. O senhor foi inocentado do crime de estelionato. Minha pergunta é, do que o senhor era acusado, exatamente? Qual que era a acusação que o senhor foi inocentado? O senhor pode falar? Eu vou permanecer em silêncio. O senhor foi inocentado, tem problema de falar? Não? Beleza. Então, o senhor foi acusado de alguma coisa, o senhor foi inocentado e o senhor não quer comentar. Agora, do segundo ponto...
Do segundo ponto, é participação em organização criminosa, o senhor foi condenado. Então, o senhor pode me informar do que o senhor foi condenado e qual era a organização, quem eram os sócios? Vou ficar em silêncio. Porque, assim, os relatórios todos de inteligência que já foram apresentados pelo relator mostram essa movimentação de 20 milhões de reais das entidades associativas do Careca do Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, e o senhor, sendo condenado em um e inocentado em outro, seria muito bom esclarecer para a população por que o senhor foi inocentado e quem fazia parte da organização criminosa que o senhor foi condenado. Mas, já que o senhor não quer falar, tem o direito constitucional, está tudo certo, vamos para a segunda parte. Eu tenho uma segunda parte para falar das empresas, né? Então, o senhor da Unaspub, você recebeu 4.800.000 na conta pessoal, transferiu para o teu sócio. A Prevent Brasil enviou 391 para o mesmo grupo. E a Brasprev, 544, foi repassado para o senhor, né? E foi classificado como uma transação atípica. E tem uma empresa, que é a ADMH, que é a Assessoria Empresarial, que é do senhor e do seu Adelino Júnior, que nessa empresa saíram 2 milhões de reais para o Careca do INSS. O senhor confirma essa informação? Eu vou ficar em silêncio. Eu queria entender o que fazia essa empresa, DMH? Ficar em silêncio. Quem era sócio dessa empresa, DMH? Permaneça em silêncio. Eu adoraria saber, acho que o Brasil também, o que essa empresa fazia, porque eu não sei o que pode ter de tão errado nessa empresa, porque o errado foi a questão do dinheiro e dos milhões. Agora, o que ela fazia, eu gostaria muito de saber. Se o senhor depois repensar, eu agradeço se o senhor puder responder. Agora, eu queria falar sobre as empresas de call center do senhor. O senhor é sócio de duas empresas, a Calvox e a True Trust Call Center. Né? São empresas que foram criadas na parceria com o Careca do INSS e foram usadas para aplicar fraudes, não só aplicar fraude, mas também para administrar as reclamações das vítimas. Então, essas empresas, segundo depoimentos de ex-funcionários do senhor e de relatórios da Polícia Federal, operavam como que ficou conhecido como saque das fraudes. Então, a minha pergunta para o senhor... Presidente, eu queria pedir para pedir silêncio, porque realmente corta o raciocínio, a gente está aqui falando e, assim, tem gente falando de outras coisas atrás. O senhor pode pedir silêncio, por gentileza? Silêncio, por favor. Obrigada. E como eu sou muito gentil, eu nem vou pedir um minuto a mais, tá bom? Pois não. Vou continuar aqui. Então, como eu estava falando, essas empresas tinham depoimento de ex-funcionário e da Polícia Federal falando... O senhor ficou conhecido como dono das empresas que fazia... Era o saque das fraudes, né? O apelido carinhoso. Então, a minha pergunta para o senhor, objetivamente. O senhor confirma que essas empresas, essas duas que eu falei, tanto a Calvox como a True Trust, eram responsáveis por fazer ligações para afiliar aposentados? Vou ficar em silêncio. Vou repetir a pergunta com outro enfoque. Não só fazer ligações para afiliar aposentados sem consentimento, mas também simulando autorizações por WhatsApp e telefone? Permaneça em silêncio. Minha segunda pergunta deste bloco é assim: é verdade que essas centrais de telemarketing, da saque das fraudes, também recebiam as reclamações dos aposentados enganados, orientando inclusive os atendentes a prometer reembolso em 10 dias, depois em 20 dias, depois de um mês, até que nada fosse resolvido? Permaneça em silêncio. Seu Domingos Sávio, o senhor conseguiu... Eu lamento que o senhor esteja em silêncio, eu entendo que seja um direito, então eu não discuto, mas o senhor teve a genialidade de montar um esquema completo, completo mesmo, barba, cabelo e bigode, como dizem por aí, né? Porque você usava suas empresas de call center para fraudar aposentado,
para enganar a vítima e depois atender às reclamações destas mesmas vítimas. Realmente é um caso de sucesso. Eu dou aula, eu acho que a gente tem visto muitos casos de sucesso aqui, porque o senhor consegue criar o problema, atender o problema e lucrar com o problema. Os aposentados, eles ligavam para pedir reembolso de 10, 20, 30 reais, e o senhor, o careca do INSS, o INSS, os sindicatos, os funcionários corruptos que estavam envolvidos nesse esquema, movimentaram milhões de reais, dinheiro de quem deveria usufruir, comprando talvez remédio. Os aposentados que trabalharam a vida inteira não têm nem dinheiro para comprar remédio. Então, o senhor usou o sofrimento desses aposentados, transformou esse negócio e lucrou com ele. E a gente está aqui, o objetivo dessa CPMI é fazer com que esse negócio acabe. Porque, sinceramente, a população brasileira, mesmo que acabe em pizza com tanta blindagem que está acontecendo, e a gente sabe que tem muita gente graúda envolvida, mesmo que acabe na pizza de não ver as pessoas mofarem na cadeia, que é o meu desejo, o Brasil está vendo. O Brasil está vendo essa pouca vergonha, porque a população brasileira está cansada de ser enganada, cansada de ser roubada, cansada de ver o dinheiro da Previdência sendo usado para financiar luxo, carro, viagem e bandidagem. Então, o senhor pode até ser especializado em enganar os outros, o senhor pode ficar em silêncio, que é teu direito constitucional, mas aqui todo mundo está vendo que o seu silêncio está escondendo muita coisa, né? E eu, como cidadã, falo isso para o senhor de uma maneira muito clara. Eu estou esperando sentar alguém aqui que realmente ame o país e ame a sua família, e por mais que tenha errado, porque as pessoas erram, né? As pessoas poderiam dar um exemplo aqui denunciando o bandido graúdo, denunciando quem arma o esquema. Então, eu fico triste porque o senhor perde uma chance de ajudar o Brasil. O senhor sabe muita coisa. A parte de não se incriminar um direito seu precisa ser respeitado. Mas o senhor poderia fazer um serviço para o Brasil e para a comissão se resolvesse falar. Pode ser em sala privada, pode fazer delação premiada, pode fazer várias coisas para ajudar os teus filhos, os teus netos, as próximas gerações. É que quem senta aí, infelizmente, só pensa no seu próprio umbigo. É terra de umbigolândia, né? É assim, são bandidos que acham que estão blindados, acham que não devem nada para o país. E eu, sinceramente, se eu pudesse fazer um pedido para o senhor, muda de ideia. Eu sou a primeira aqui a fazer como autora, mas a gente tem a tarde inteira. Pensa nos teus filhos, nas próximas gerações, e assim, faz alguma coisa boa por eles. Eu tô aqui por causa das próximas gerações. Eu acho que o senhor poderia se sensibilizar e não proteger bandido graúdo. Porque o senhor acobertando o bandido graúdo, o senhor vai ficar mal com eles, vai ficar mal muito pior com o Brasil, e o senhor talvez poderia se beneficiar de algo que fizesse realmente algo que tirasse o país dessa lama, essa lama de blindagem, essa lama de bandidagem, essa lama de omissão, essa lama de conivência que a gente está tendo aqui. Então, lamento que o senhor não tenha querido falar, mas eu vou aguardar pelas respostas dos próximos, tá bom? Muito obrigada. E, presidente, pois não, se o Malagueta Vermelha quiser usar meu vídeo, está super disponível, tá bom? Obrigada. Não sei do que ela está falando, excelência. Com a palavra, o deputado Sidney Leite. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, segundo a Polícia Federal, Vossa Senhoria é apontado como um dos empresários responsáveis por intermediar ou facilitar o acesso de associações e sindicatos à lista de beneficiados do INSS. Como obtinha essas listas? Eram repassadas por servidores públicos? E se sim, quem seriam os intermediários? Se não, essas listas eram corrompidas da data prévia? Ainda segundo a Polícia Federal, há indícios de que empresas, sob sua influência, lucravam mediante a venda de cadastro de aposentados e pensionistas. Confirma ter comercializado ou recebido valores para fornecer as listas de associados a entidades envolvidas? Conforme a Controladoria Geral da União, parte das adesões dos aposentados às associações eram fraudulentas,
e ocorreram com base em cadastro manipulado. Vossa Senhoria pagava comissões e recompensas aos servidores da INSS ou a dirigentes de entidades pela obtenção desses dados? De acordo com a representação da Polícia Federal, alguns investigados relataram que o senhor mantinha contato com o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, e André Fidelis. Vossa Senhoria confirma conhecer essas pessoas? Qual a natureza do relacionamento mantido com cada um? Segundo autos do Tribunal Regional Federal, a menção a repasse de recursos oriundo de empresas vinculadas ao esquema para as pessoas físicas e jurídicas. Vossa Senhoria recebeu valores, direta ou indiretamente, de entidades como ABMEC, Conafer, Sindilap. De que empresas vieram esses repasses? Conforme a Polícia Federal, algumas sociedades comerciais criadas por empresários do grupo funcionavam para dissimular o fluxo de recursos entre as associações e prestadores de serviço. O senhor é sócio formal ou oculto de alguma dessas empresas investigadas? Com quem divide as cotas e controles societários? A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal apontaram que parte do grupo utilizava contratos fictícios de consultoria e marketing para justificar a transferência. O senhor participou da elaboração de contratos com esse perfil? Qual era a contrapartida efetiva prestada por suas empresas? Conforme despacho judicial, em 17 de abril de 2025, foram pedidos mandados de busca e apreensão em residência e empresas ligadas ao senhor. O que foi apreendido? Como justifica a origem e destinação dos valores encontrados em cotas de sua titularidade? Senhor presidente, eu gostaria, senhor relator e senhores deputados e deputadas, eu parto do seguinte princípio: aqui é um parlamento que representa a sociedade brasileira. E Vossa Excelência tem sido muito didático, inclusive muito paciente. Obrigado, senhor. Com quem vem aqui depor e não faltando com respeito e não permitido que falte com respeito com ninguém que venha aqui depor. E tem relatado os direitos dos depoentes, inclusive o direito de ficar calado. Mas eu parto do princípio que uma pessoa que procura o Supremo, né, tem algo a esconder, principalmente quando essa pessoa já responde processos e já foi condenado por questão similar. Diante disso, a duração razoável do processo é uma regra constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Creio que o pedido de prisão preventiva formulada por essa CPMI já deveria ter sido analisado. A demora não mais se justifica. A ordem pública, fundamento da prisão preventiva, foi violada gravemente, na perspectiva da gravidade de crime em concreto. Centenas de milhares de brasileiros e brasileiras de baixa renda foram assaltados por essa organização criminosa, a Sorcrim, que atuou junto ao INSS. É preciso justiça urgente. Desta forma, senhor presidente, proponho oficiarmos o relator do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, para que analise o pedido formulado por esta CPMI. Afinal, nós já temos aí quase 2 meses desse pedido e que sequer foi analisado. E como foi dito aqui pela deputada, é lamentável, até porque 97%, quando a Controladoria Geral da União começou essa investigação, declararam ter desconhecimento sobre esses descontos. Então, nós estamos falando de milhares e milhares de brasileiros que tiveram roubados seus parcos recursos de aposentadorias e pensões, sem falar nos empréstimos consignados, e que essas pessoas estão sendo ressarcidas com dinheiro e suor de todo o povo brasileiro, que é injusto. Enquanto isso, quem assaltou, quem roubou, quem cometeu o crime está solto. Isso é inaceitável.
Porque senão, deputado Alfredo, fica parecendo que nós estamos fazendo aqui jogo de conversa. E eu tenho certeza que nenhum membro desta CPMI, nenhum senador, nenhum deputado federal tem esse interesse, muito pelo contrário. Eu defendo desde o início que seja apurado e que um dos indicativos, o nobre deputado Alfredo Gaspar, nosso relator, seja que a gente possa tirar daqui indicativos no sentido de blindar o INSS. Vossa Excelência é do Nordeste, eu sou do Norte, e nós sabemos que essa instituição, INSS, é um dos parcos instrumentos que tem nesse país para o combate à desigualdade social, pelos programas ali existentes. E nós temos que blindar essa instituição, mas esse exemplo tem que começar a ser dado agora, que quem roubou os parcos recursos desses aposentados e pensionistas, espalhados Brasil afora, sejam punidos exemplarmente. Esse exemplo que a gente assiste hoje aqui, via TV Senado, nós e o povo brasileiro, é o exemplo da disfarçatez da impunidade, de quem acha que pode roubar o dinheiro de quem quer que seja e vai continuar impune. Isso, lamentavelmente, eu entendo que nós não podemos aceitar. Por quê? Porque a gente tem que dar exemplo. E essa CPI, creio eu, tem esse papel, não só de corroborar com a investigação feita pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelos órgãos de controle, mas também que a gente possa apontar esses culpados diante do esforço concentrado por senadores e deputadas e senadoras aqui nesta CPMI. Dito isso, senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar Vossa Excelência pela condução desses trabalhos, mas sugiro, inclusive, que Vossa Excelência possa escolher um grupo de senadores e deputadas para que possa marcar uma audiência com o ministro André Mendonça, para que a gente possa construir esse diálogo entre o parlamento brasileiro e a justiça brasileira. Haja visto isso aqui, o Congresso Nacional é a representação popular mais legítima do povo brasileiro. Então, sugiro isso, porque este não é um caso isolado de que a gente assiste, e nós, como parlamentares que queremos apurar o desvio desse dinheiro, a roubalheira desse dinheiro por essa organização criminosa, ficamos revoltados, mas é importante, sim, que a gente tenha celeridade, até porque o que a gente tem de notícia e os documentos recebidos por essa CPMI, este não é um caso isolado. Tem outros pedidos de prisão, inclusive de outros que já vieram depor aqui, inclusive pedidos de prisão por parte da Polícia Federal e que, simplesmente, o Supremo Tribunal Federal não julgou. Então, no sentido de corroborar com o trabalho dessa CPMI, Vossa Excelência já deu um indicativo aqui que eu concordo, que a gente tem que aprimorar, mas ter uma legislação específica para o funcionamento da CPMI, mas entendo que esta CPMI poderia ter, e falo aqui no sentido de contribuir com Vossa Excelência, que tem se dedicado muito a presidir e conduzir esse trabalho com maestria, no sentido de abrir esse diálogo com o Supremo e a gente pedir data venha a prioridade que esse caso merece, haja vista que esse dinheiro roubado pode estar sendo aí, nesse momento, o que está em bens, imóveis e patrimônios, sendo desfeito e dilapidado esse patrimônio que não pertence a essas pessoas. Haja vista que é muita coincidência esse senhor que está aqui na nossa frente nessa tarde de hoje, que é amigo de infância dos articuladores dessa organização criminosa, ter convivido na infância, e o aprendizado foi muito bem feito no sentido de compor este crime que, sem dúvida nenhuma, assusta a todos nós. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sidney Leite. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. O senhor Domingos Sávio de Castro já nos disse aqui que conhece o seu Antônio Camilo desde criança, se criaram juntos e, pelo que eu até hoje pude perceber, o senhor Antônio Camilo também era uma pessoa que tinha uma vida mais humilde, e
vamos chamar assim, enriqueceu ao longo desses últimos anos, né? Pelo que eu observo, senhor Domingos, o senhor também hoje é um homem rico, né? Pela quantidade de dinheiro que movimentou aqui na sua conta pessoal, nas suas empresas. O senhor tem offshores no exterior? Mantém em silêncio. Vou me manter em silêncio. O senhor tem offshores no exterior? Eu vou me manter em silêncio. Vai se manter em silêncio. O senhor costuma viajar para o Panamá, para Miami? Vou me manter em silêncio. O senhor alguma vez já viajou junto com o seu Adelino para Miami ou para o Panamá? Eu vou me manter em silêncio. O senhor conhece o senhor João Victor Fernandes? Vou me manter em silêncio. Parece que eu não tô com sorte hoje, presidente. O senhor conhece o Eric Fidelis? Não. O senhor sabe quem é o Eric Fidelis? Pelo noticiário. No RIF, da informação sobre a movimentação financeira do senhor e das suas empresas, constam valores bastante expressivos transferidos do senhor para o senhor Eric Fidelis. Entre 17 de fevereiro de 2023 até 17 de 8, foram transferidos R$1.423.000 para o senhor Eric Fidelis. O senhor poderia nos explicar o porquê dessa transferência? Vamos manter em silêncio. O senhor sabia que tinha esse depósito para o Eric Fidelis? Eu vou manter em silêncio. Posteriormente, o senhor tem entre 14 de nove de 2023 e 14 de março de 24, mais R$3.865.000. O senhor estava transferindo quase 600 mil por mês para o senhor Eric Douglas Martins Fidelis. O senhor sabe dizer por quê? Vamos manter em silêncio. Presidente, o senhor vê que nós já observamos hoje que o relator demonstrou que apareceu ali a senhora Thaís Hoffmann, que a gente sabe que é a esposa do Virgílio, que era o procurador. Mas eu estava curioso porque eu ainda não tinha encontrado a conexão com o Eric Fidelis, com o André Fidelis. E a gente pode perceber aqui, presidente, que tem um grande volume de recursos transferido também para o Eric Fidelis. O que comprova a nossa hipótese investigativa do papel central dessas duas pessoas, Virgílio e André Fidelis, dentro do esquema no INSS. Mas, senhor presidente, tem muitas outras coisas que são curiosas nesse processo, senhor presidente. O Zacarias, que foi citado aqui, o senhor conhece o Zacarias? Mantém em silêncio. O Zacarias, o senhor lembra, presidente, aquele que apareceu lá no vídeo? Sim. O Zacarias, que é o que estava ensinando ali como é que fazia, o Zacarias é vice-presidente de uma associação. Além de ser dono de companhia de seguro, aqueles chamados clubes de seguros que eles têm, que é um pouco parecido com o esquema da Mar Brasil. O Gutenberg, o senhor sabe que é o Gutenberg Tito de Souza? Manterei em silêncio. O Gutenberg Tito de Souza e o Zacarias, já desde antes de 2018, 2016, tentavam conseguir um ACT, mas foi negado. Foi negado. Porque não havia no estatuto do clube de seguro deles a previsão de atender aposentados e aposentadas. Relator, presidente.
Nós já percorremos aqui esse mesmo caminho com a Conafer. Quando tiraram da Dirben a competência de conceder os ACTs, foi para uma diretoria criada, que era o tal de Jobson. E aí fizeram uma ata no dia 17 de fevereiro de 2022, e incluíram essa competência 21. E aí, então, conseguem um ACT, concedido na época que era o Jobson. Aquelas pessoas todas que foram citadas aqui anteriormente, a Raquel Félix de Medeiros, vocês lembram? O senhor conhece a Raquel? Funcionária. Funcionária do senhor. Ela está aqui na ata de criação dessa entidade, junto com o Gutenberg, junto com o Zacarias. E o senhor sabe o que é curioso, senhor presidente? Quem era o advogado? O senhor sabe quem era o advogado que orientou a constituição dessa empresa aqui? Permaneci em silêncio. O filho do Onyx Lorenzoni. Não quero aqui fazer um juízo de valor sobre o profissional. Não quero. Mas, no mínimo, senhor presidente, é esquisito. Nessa época, o Onyx era secretário-geral e, logo em seguida, assumiu a presidência do INSS. E quem montou essa engenharia aqui? Hoje a gente sabe. Fidelis, Virgílio, junto com estas entidades, e quem é que estava no comando do INSS já? Zé Carlos Oliveira. Zé Carlos Oliveira, senhor presidente. O homem-chave do esquema Bolsonaro dentro do INSS, dentro do esquema que produziu os Golden Boys e assim por diante. Mas veja bem, senhor presidente, que curioso. O senhor sabe quem é a senhora Maria das Graças, da Unaspub? O senhor sabe quem é? Permaneça em silêncio. A senhora Maria das Graças, senhor presidente da Unaspub, é uma senhora que tem 72 anos, que infelizmente não vão ter que trazer aqui logo, porque ela tem uma filha chamada Janete, e a Janete tem uma quantidade enorme de movimentações financeiras com o senhor Domingos Sávio, que é a filha dessa senhora, que provavelmente, viu que nem ele sabia que tinha depósito para o Fidelis, talvez ele não sabe em que conta o Fidelis tinha mandado ele depositar o dinheiro, mas o que tudo indica, senhor presidente, inclusive, é que essa Anaspub aqui, o senhor Domingos tem uma participação direta, que esta Janete provavelmente pouco sabe sobre isso. Infelizmente, nós vamos ter que trazer logo a Maria das Graças, senhor presidente. Infelizmente, nós vamos ter que trazer essas pessoas que são presidentes das entidades e que eu acho que, de fato, foram utilizadas. Mas, infelizmente, nós vamos ter que utilizar esse mecanismo para poder fazer com que a verdade apareça. E tem mais, senhor presidente. Tem uma outra entidade chamada Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, chamada ABAPEM. O senhor sabe quem é que tem a procuração para ser o representante da ABAPEM? O senhor Domingos. Por que o senhor tem a procuração para ser o representante da ABAPEM, senhor Domingos? Fica em silêncio. Então, o senhor vê, presidente, eu não consegui nenhuma resposta do senhor Domingos. Isso me leva a crer que, de fato, nós encontramos aqui um caminho que vinculou estas entidades todas. O senhor conhece o Camisotti? Nelson Camisotti? Mantém em silêncio. E mais, isso me leva a crer que com o Careca e o Domingos eles criaram um outro núcleo. O Careca tem uma operação com o Camisotti e o Careca tem uma outra operação que envolve a Calvox, que envolve essas outras empresas que foram criadas, como a DMEH, que presta serviço para várias outras instituições, senhor presidente. Então, eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência que eu acho que o senhor Domingos é parte integrante da coordenação de um núcleo
que envolve o desvio de centenas de milhões de reais, associado ao senhor Antônio Camilo, e com todas essas conexões aqui que eu procurei demonstrar na minha intervenção e que entraram para dentro da estrutura do governo durante esses anos de 2021, principalmente 2022, sob a proteção de Zé Carlos Oliveira e Onyx Lorenzoni, dentro do governo Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paulo Pimenta. Com a palavra, o senador Exalci Lucas. Presidente, eu preparei aqui várias perguntas, mas eu vou transformar as perguntas em afirmação. Sim. A não ser que o senhor Domingos queira responder, mas... Bem, eu estou sendo repetitivo aqui nas minhas falas, mas não tem como não ficar indignado, né, com o que nós estamos vendo aqui. Sempre são milhões movimentados por essa quadrilha que roubou os aposentados do nosso país. Senhor Domingos, como o senhor explica ter uma renda presumida, capacidade financeira de 2.200 a 3.200, é o que consta na documentação, e ter movimentado 18 milhões em apenas 5 meses, de fevereiro a junho de 2024? Mantenha silêncio. Olha, realmente são valores que nenhum dos aposentados do país consegue imaginar. O senhor movimentou em menos de um ano 45 milhões. De onde é que veio esse dinheiro? Estou perguntando aqui, mas todos nós já sabemos que este valor milionário veio desse esquema impiedoso que você fazia parte. O senhor Antônio Carlos Antunes veio aqui nessa CPI e ficou falando que não existia o careca do INSS, que esse nome foi criado pela mídia e que não fazia parte de nenhum esquema. Porém, cada depoente, documentos que chegam, nos mostra que o careca do INSS existe sim. O senhor já confirmou para o relator, que é sócio, inclusive, do careca do INSS no ACDS. Sua organização passou por uma apreensão de 1,7 milhão em dinheiro vivo e também transportava milhões em voos de Brasília para Belo Horizonte. Afinal, vocês não podiam usar o sistema bancário porque era dinheiro roubado, é isso? Para que esses milhões transportados? Esse dinheiro era propina ou divisão de lucro de roubo? Foi encontrado 1.700.000? Mantenha silêncio. Domingo, eu vou parar de chamar você de senhor aqui. Alguém que faz parte desse esquema roubou dos nossos aposentados não merece ser chamado assim. Quero saber se você sabia que seu sócio é dono da Prospec Consultoria. Mantenha silêncio. A Prospec do careca do INSS transferiu para sua conta pessoal 1,6 milhão. Qual serviço você prestou para a empresa do seu sócio? Mantenha o silêncio. Quero deixar uma coisa bem clara aqui para todos. O careca do INSS, que é sócio do Domingos, é apontado pela Polícia Federal de ser operador no roubo dos aposentados, que desviou 58 milhões. Não tem como acreditar que você não fez parte desse esquema tão sangrento. Eu não sei como vocês conseguiram dormir com esse mal que vocês fizeram. Domingos, como proprietário da CDS, Call Center e Calvox, utilizou suas empresas de teleatendimento para facilitar os descontos indevidos dos aposentados? Como é que vocês usaram isso? Eu mantenho o silêncio. Esse serviço prestado por suas empresas, Calvox e Trusters, pode ser chamado de saque da fraude? Você recebeu da CDS 7,8 milhões e da Calvox 2,3 milhões. Esses valores faziam parte dos lucros do esquema que vocês montaram para roubar os aposentados. Já estou aqui afirmando, né? Não estou nem perguntando. Agora estamos chegando na parte onde você recebe dinheiro de vários lugares. Você precisa explicar muito bem esses recebimentos. Está ficando muito difícil para você. A Unaspub, União Nacional dos Auxílios Servidores Públicos, transferiu para sua conta pessoal 7,8 milhões. Qual o serviço que o senhor prestou com uma pessoa física para eles? Olha, seu sócio careca do INSS também recebeu 2,2 milhões deles. Isso era pagamento por fazer parte do esquema? Eu mantenho o silêncio. Os relatórios também, presidente, indicam que você recebeu milhões da Unaspub, das suas empresas, a CDS, Calvox
e esse dinheiro entrava e saía das suas contas, você era apenas um laranja ou fazia essa triangulação para o dinheiro não ser rastreado? Eu mantenho o silêncio, senador. Chegamos em um ponto que você tem muito para explicar. Uma boa parte do dinheiro que você recebeu foi utilizado para pagar terceiros. Foi repassado 5,2 milhões para o Adelino Rodrigues, que Vossa Senhoria confirmou há pouco que era seu funcionário e que recebia R$5 mil. 2,56 milhões para Gilvan Fará, que é sócio da Speedcar Automóveis, empresa que foi incluída pelo Ministério Público do Trabalho por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. Qual a sua relação comercial com o Fará, com o Gilvan Fará? Eu mantenho silêncio. Comprou algum carro da Speedcar, não? Eu mantenho silêncio. Presidente, esse tipo de coisa não prejudica, não incrimina ninguém, né? Eu acho que essas coisas... Comprou um carro na Speedcar, isso não compromete nada. Então, tem coisas que tem que responder. Eu acho que, pelo menos o que está no habeas corpus, eu acho que teria que responder algumas coisas, aquilo que não incrimine. A decisão dele, a decisão de permanecer em silêncio, nesse caso... Agora, a pergunta é, você comprou como? Né? Aí permanece em silêncio, excelência. Não, eu só perguntei se comprou. Pois é. Como eu não perguntei ainda. Comprar ou não, já pode responder. Mas dá para oferir, né, excelência? Mas tudo bem. Senhores, depois de algumas perguntas que fiz aqui, algo não tem explicação. O senhor é sócio da Lufthansa, corretora de seguros limitada, é isso? Mantenho silêncio. O seu sócio dessa empresa foi condenado na Operação Delfos por cobrar propina, lavagem de dinheiro e extorsão de um sindicato. O seu sócio foi o seu professor? Foi com ele que aprendeu as técnicas de como roubar os aposentados? Ele foi seu sócio ou não? Eu mantenho silêncio. A Operação Strike, que identificou falsos corretores e fraudes de assinatura, foi um projeto piloto para o esquema bilionário montado contra os aposentados do INSS. Foi por isso que o Careca te chamou, a partir de 2023, para fazer parte desse esquema criminoso? Eu mantenho silêncio. Eu vi, presidente, de uma juíza que deu a sentença com relação àquela questão, que ela disse, agora, recentemente, que ela não imaginava que teria que ver novamente aquilo que aconteceu aqui em Brasília nessa operação. Agora, presidente, eu queria, então, aproveitando esse tempinho que me falta, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, hoje numa reportagem saiu de que alguém ia procurar os senadores para tentar blindar alguma coisa. E tem dois requerimentos meus, exatamente das pessoas que eles colocaram na reportagem de hoje, que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse colocado na pauta, já que eles estão tão preocupados em fazer realmente essa blindagem. E eu queria também, presidente, reforçar aqui o seguinte: eu apresentei quase 400 requerimentos, dos quais quebra de sigilo e todas. Quem apresentou aqui a quebra de sigilo e a convocação da CONAFER fui eu. Quem apresentou quebra de sigilo de várias instituições fui eu. Então, eu não tenho nada a esconder. Eu não quero blindar ninguém. Eu estou aqui para trabalhar, como sempre fiz, em todas as CPMIs. Então, acusações levianas que são feitas aqui, né, não tem como justificar e fica, então, conversando essas coisas absurdas. E eu quero aqui aproveitar aqui, presidente, para mostrar também, porque eu participei de várias e estou sendo processado, inclusive, pelo PT por isso, mas quero lembrar aqui, aqueles que blindam, que já foi votado aqui o requerimento do Frei Chico, que de freio não tem nada. Inclusive era chamado de metralha. Se pegar a lista da Odebrecht, tem lá, metralha. Então nós temos aqui desde 2004. Começou com o Valdomiro Diniz, que foi aqui, inclusive, da Câmara Legislativa, junto com o Zé Disseu. Ele trabalhava na Câmara Legislativa, começou o escândalo dos bingos. Depois, em 2005, veio Mensalão. 2006, o Aloprados. 2006, o Palocci também,
caseiro do Francenildo, mas ele também fez a delação. Operação Porto Seguro, Valec do DENIT, Helenice Guerra, convênio irregular no Ministério, Lava Jato, Fundo de Pensão, Lei Rouanet, CARF, JBS, INSS agora. Então, quem é que está impedindo, quem está fazendo blindagem aqui realmente? Não sou eu. Então, nós temos aí que aprovar os requerimentos da quebra de sigilo do ministro Lupe, que foi negado. Temos que chamar aqui o Edson, que ele queria falar alguma coisa que a gente não conseguiu aprovar, e também trazer aqui o Frei Chico, que de Frei não tem nada, para a gente poder realmente esclarecer isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Exalci. Com a palavra, o deputado Dorinaldo Malafaia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, excelência. Antes de mais nada, eu queria compartilhar da mesma reflexão que Vossa Excelência apresentou no início sobre a ausência da imprensa no que diz respeito aos fatos mais relevantes dessa CPMI. Completo acordo, eu acho que nós estamos sofrendo um processo de, aspas, né, de lacração geral, seja no parlamento, seja nos meios de comunicação. Eu vou pedir silêncio à sala mais uma vez, por favor. Mas, presidente, eu, no almoço, fui interpelado por uma amiga que disse para mim, essa CPMI vai dar em nada mesmo? Com tudo isso que está acontecendo, será que é mais uma CPMI que vai reduzir, vai ser chamada de uma CPI que virou pizza novamente? E eu estou compartilhando essa reflexão também, porque é assim que tem um sentimento fora daqui, preocupada com isso. Porque, veja, o senhor Domingos não é qualquer pessoa nesse esquema. Eu não sei se o senhor vai falar ou vai permanecer em silêncio. Mas eu acredito, presidente, que aqui nós abrimos um novo capítulo do esquema de corrupção. Eu acho que nós temos que ficar muito atentos, porque em tudo que o relator, deputado Alfredo, vem apresentando nos esquemas mostrados aqui para a gente das ligações, eu queria dizer a Vossa Excelência que aqui, especificamente, me parece que abre um novo capítulo e um capítulo de um esquema importantíssimo. Importantíssimo, porque, vejam, está claro que a interface do esquema do Careca é o senhor Domingos. E está claro para a gente que o Adelino, que ele diz que é funcionário, também não é funcionário simplesmente. Ele abre uma outra caixinha de um outro processo de esquema de corrupção. Então tem aqui uma engrenagem que é muito interessante. É uma engrenagem que eu não vou nem lhe fazer perguntas, porque o senhor realmente não está interessado, ele está com uma frieza absurda, que causa um repúdio na gente, causa um desdém de ver o quanto a frieza de todos vocês que cometeram esses crimes e cometem, que fazem parte dessa equipe criminosa, dessa gangue. Os senhores fazem parte de uma gangue, entendeu? Vêm aqui, encostam os seus carrões aqui, certo? Vêm bem arrumadinhos, engomadinhos, e fazem parte de uma gangue que toda semana a gente tenha encarado vocês aqui nesse processo de corrupção. É lamentável. E o senhor abre, então, essa perspectiva de esquema, e o senhor faz uma coisa que é importante a gente atentar nessa CPI. O senhor transforma clubes de benefícios e replicam esse clube de benefícios que estava no esquema de corrupção aqui em Brasília para todo o país. Tem aqui uma matéria, por exemplo, da Metrópolis, que fala farra do INSS, clubes de benefícios, aqui, clubes de benefícios replicam fraudes do INSS com débito automático. Os senhores avançaram no esquema que foi mostrado aqui pelo relator, o deputado Alfredo, aquela montagem do esquema de como assaltaram o cofre público aposentado. Vocês ampliaram, escalaram isso para o nível nacional. É impressionante a capacidade de fraude e de corrupção, de bandidagem que essa turma conseguiu fazer. Então, portanto, eu queria apenas aqui, para finalizar, marcar isso, porque sei que por parte do depoente não vai sair nada. Mas, presidente, vamos tipificar. Vamos tipificar. Quais são os crimes novamente aqui?
Nós não podemos sair daqui sem tipificar o crime. Fraude contra o INSS, estelionato previdenciário, só aqui. A associação criminosa e organização criminosa, que Vossa Senhoria já responde por isso, já responde e foi condenada. É interessante como a associação criminosa de Brasília, vocês escalonaram isso. E fizeram parte, fazem parte dessa associação criminosa sem nenhum tipo de pudor. Nacionalizou o crime. Saiu de Brasília e nacionalizou o crime. Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e documental, autocontratação fraudulenta e gestão fraudulenta, ameaça e coação, passou por aqui, exploração irregular de terras indígenas, Conafé e outros, ou seja, é parte do que está acontecendo. Conduta, por exemplo, a questão do uso da Conafé, que foi outra questão, para obtenção de recursos mediante convênios e órgãos federais, apesar das irregularidades que tiveram. Portanto, você tem um leque, presidente, de irregularidades, de crimes tipificados, que para nós, isso não pode dar em pizza. Não é possível que o careca do INSS e que o senhor Domingos, como mínimo, não sejam apontados como peças principais desse processo. A relação de vocês é direta da lavagem de dinheiro, a formação de quadrilha. É disso que se trata. Então nós vamos trabalhar para isso, com todo olhando para o senhor aqui, com essa frieza. Mas é isso, batedor de carteira, acontece isso, né? O ladrão, muitas vezes, que assalta um cidadão indefeso, tem essa frieza, o psicopata tem essa frieza, né? Então, assim, o crime comum que percorre a insegurança das cidades, né, é feito dessa maneira. Os senhores estão nessa mesma categoria, só disfarçados, de boa gente, de cidadão de bem. Tem uma turma do cidadão de bem aqui que passou por essa CPMI, que vem com essa história de cidadão de bem no final, é um grande ladrão, é um grande cometedor de crimes contra a nação brasileira e, lamentavelmente, o senhor se enquadra nessa categoria, eu não tenho dúvida, que é uma afirmação. É uma afirmação. O senhor é parte integrante desse crime e dessa roubalheira, lavando dinheiro e montando esquema de corrupção com essa gangue. O senhor e o careca. Então, portanto, eu peço ao presidente e ao relator dessa CPMI que, por favor, que a gente consiga chegar como mínimo na prisão e no cumprimento de penas dessas figuras. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, portanto, eu queria aqui responder à pessoa que almoçou comigo, uma cidadã, dizendo claramente, presidente, que no que cabe a gente e no que cabe a milhões de brasileiros que estão aqui fora, esperando um resultado e que não caia em pizza, que a gente saia daqui com resultados factíveis. Tem uma lista imensa. O seu currículo de crimes é grande. É grande. E o senhor reproduziu um esquema de corrupção lamentável no país. Então, portanto, o senhor e o careca, sem dúvida alguma, são figuras que devem ser cada vez mais aprofundado esse processo todo, né, de culpabilidade, de responsabilidade pelo crime. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado. E vamos abrir esse novo capítulo, ainda tem 2 minutos. Pois não, excelência. 2 minutos para dizer que nós temos que abrir esse novo capítulo. Aqui tem um novo esquema. Aqui tem parte integrante um novo capítulo. Eu queria ressaltar isso aqui, para que a gente possa realmente entender que essa comissão, esse processo, ele vai muito mais a fundo do que a gente imaginava. Então, há novos capítulos com a sua presença aqui. Há novos capítulos. O senhor aspas, os gênios da finança. Tem muito gênio da finança aqui. Tem muita gente que se encontrou com alguém sem querer e o cara passou lá uma empresa falsa, uma associação falsa para lavagem de dinheiro. Esse é mais um amigo do careca, é mais um amigo do careca que, sem dúvida alguma, vira, entre aspas, um gênio das finanças e faz uma lavagem extraordinária de fraudes contra os aposentados, esquemas fraudulentos, empresas que nem existiam, call center fajuto, que infelizmente imprimiu esse prejuízo de mais de 6 bilhões aproximadamente ao trabalhador brasileiro, ao aposentado e ao pensionista. Obrigado, excelência. A palavra, o deputado Zé Trovão. Nem esperava por isso. Senhor presidente... Estou até impressionado com a gentileza aqui. O senhor trocou com o deputado Alencar Santana?
Na verdade, ele pediu, como eu era o 11º, aí eu fui para 7º. Estamos caminhando bem, aí, é isso aí. Hoje essa comissão está em clima de paz, né? Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo pelo bom andamento dos trabalhos. Eu gosto sempre de frisar isso. Obrigado, senhor. Porque quando nós vencemos essas eleições aqui, e o senhor bem sabe que foi um trabalho que andou madrugada dentro, contando voto a voto, foi exatamente para ter uma postura que tem o presidente que ocupa essa cadeira hoje. Imparcialidade, respeito e, principalmente, sangue nas veias para prender quem cometeu crimes. Senhor Domingos Sávio de Castro, hoje o Brasil gostaria muito de ouvi-lo. Pessoal, faz silêncio, por favor. Toda vez a comissão tem que ficar berrando, pedindo isso. Por gentileza, silêncio. Os parlamentares estão sentados quietos. A gente precisa ter esse respeito aqui, senão a gente não consegue trabalhar. Tava indo bem, aí fica a gente gritando do outro lado, pô. Não, mas é falta de respeito. O Brasil gostaria muito de ouvi-lo, ter do senhor as respostas necessárias. Meu pai dizia, seu Domingos, que quem cala consente. E o silêncio nunca ou quase nunca é a melhor opção. O senhor está perdendo a oportunidade de elucidar um esquema criminoso que o senhor aparece como operador e o senhor aparece como um lavador desse dinheiro. Isso é muito ruim para a sua imagem. O senhor pode me responder apenas quantos anos de idade o senhor tem? 61. Por gentileza. Microfone. 61. Imagina um homem de 61 anos ter a imagem suja por não falar, porque isso está sujando a imagem do senhor. Bom, senhor Domingos, em 2018, o senhor foi alvo da Operação Strike da Polícia Civil do Distrito Federal, que desmantelou uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em aposentados e servidores públicos, sobretudo nos idosos. 6 anos depois, o senhor voltou a ser investigado, e desta vez no âmbito da farra do INSS. O senhor foi condenado em 2023 a ficar 3 anos e 11 meses na prisão. O senhor confirma o senhor foi condenado à prisão, mas isso acabou sendo revertido, né? O senhor ficou em prisão domiciliar, é isso? Não, vou manter em silêncio. Vai manter em silêncio. Ok. Tendo esta informação, eu quero sair do parte de que o senhor está aqui como uma pessoa que tem indícios e dizer que o senhor já tem um histórico de crimes contra servidores e aposentados. E isso fica muito mais difícil a própria defesa que a gente gostaria que o senhor fizesse nessa comissão. O senhor figura como sócio da Calvox e da ACDS, 2 empresas que formam um chamado grupo de Trust, que seria uma empresa de call center. E olha interessante isso, presidente. O careca do INSS, que aquele ali é malandro, ele teve a cara de pau de chegar aqui e dizer que ele não era o careca do INSS. E eu me lembro que eu disse que a única coisa que ele não poderia ser acusado aqui era de ter cabelo. Mas a cara de pau dele era tão grande que ele, além de construir um esquema de corrupção, ele usou o seu Domingos Sávio de Castro para formar um call center onde ia receber as ligações das denúncias e das reclamações. É como se a polícia entregasse na mão do bandido o famoso cupom. É como se a polícia falasse para o bandido: olha, atende o cupom aí. Aí o bandido tá lá, liga a senhorinha e fala: acabei de ter meu carro roubado aqui na rua tal. Aí o bandido fala: pode deixar comigo que eu já vou mandar a polícia aí. Isso nunca vai acontecer, é óbvio. Agora, o senhor, em todos os rifes que nós temos, o senhor transacionou vários valores, diversos valores. 10 milhões aqui, 18 milhões ali, 45 milhões acolá. Isso eu estou falando ao longo do período, segundo informações que nos chegaram.
E essas informações seriam muito importantes. O senhor dizer se elas são falsas ou verdadeiras. Isso o senhor pode me responder? Mantém em silêncio. Vai manter em silêncio. Olha, a fase inicial da lavagem constituiu em desviar grandes volumes diretamente de associações para a conta pessoal do senhor. Se o senhor não conseguir, ao menos, se defender disso, nem ao menos se defender disso, eu não sei o que a gente pode fazer aqui. Eu não gostaria de ser autoritário e desrespeitoso de te chamar de bandido. Eu não faço isso, nunca fiz aqui. Se alguém que acompanha essa comissão sabe do preso, eu preservo muito antes de acusar alguém de bandido, mas agora o senhor foi condenado por corrupção. O senhor se mantém calado num esquema em que o senhor desviou quase 100 milhões de reais, aparentemente. Vou colocar isso aqui porque eu não gosto de afirmar, aparentemente. E a principal fonte dos recursos foi a Unaspub, a União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos. Olha lá, de novo, um homem que foi condenado por desviar dinheiro dos servidores públicos do DF, agora está sendo investigado no desvio de recursos de servidores públicos que teve direta ligação com a Unaspub. Senhor Domingos, a situação vai só piorando. E é por isso que eu reafirmo, o silêncio do senhor é perigosíssimo. Não é bom. Porque hoje, eu não sei se é possível, presidente, mas é uma pessoa que não poderia sequer estar nas ruas, porque com essa ligação tão evidente com o careca do INSS e com as ligações que nós temos aqui de todas as empresas envolvidas, este homem deveria estar numa prisão preventiva. Para assegurar que este homem, que foi responsável, segundo dados, novamente, não estou lhe acusando, estou apenas fazendo afirmações de dados da Polícia Federal, o senhor, segundo essas informações, o senhor não poderia estar na rua, não. Isso é um perigo para a nossa investigação, porque ele pode, inclusive, ir até pessoas de cunho importante e pressioná-las. Então, senhor presidente, tem que ver aqui até o final do depoimento dele se a gente consegue, pelo menos, fazer a prisão preventiva desse homem para que a gente tenha segurança nesse processo. Está claro nos documentos ao qual ele não quer rebater, que ele faz parte de um esquema não só de corrupção, mas também um esquema que teve um trabalho de coaptação que é mais perigoso e mais poderoso do que a própria corrupção. Porque a corrupção ela pode chegar a um determinado valor, não é infinita, mas a cooptação de pessoas, isso é muito perigoso. E eles cooptaram muita gente. Cooptaram parlamentares que estão em fortes indícios dentro dos relatórios de ter participação. Então, senhor Domingos, muito me entristece, e eu não gostaria de falar isso para o senhor, mas hoje a impressão que eu vou ter do senhor quando sair daqui é que o senhor, além de ter roubado junto com criminosos, impressão, tá? Repito, o senhor está protegendo diversas pessoas e isso não é bom, isso é lastimável. E o Brasil não precisa disso, porque nós não estamos falando de roubo. Tem uma frase muito emblemática: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vocês não roubaram ladrões. Vocês roubaram pessoas que estão no fim da vida, algumas à beira da morte. Eu tive e assisti um relato de uma senhora que faltou R$55 para ela comprar mais uma caixa de remédio para conseguir concluir o ciclo dos 30 dias. E ela deu esse relato chorando. E era exatamente o valor que foi descontado dela indevidamente do INSS. Então, o senhor hoje sai daqui com a pecha de não só figurar
um esquema de corrupção, mas também com a pecha de proteger bandidos que não têm pudor algum contra os aposentados do INSS. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rogério Corrêa. Bem, presidente, obrigado. O senhor Domingos Sávio, pelo que eu pude entender, o senhor tinha um esquema com segurados em Brasília, Distrito Federal. E esse esquema era também de descontos com aposentados. Porém, esses aposentados, ao final das contas, eram servidores públicos. E neste esquema que o senhor tinha em Brasília, com esses servidores públicos, o senhor acabou tendo uma condenação por organização criminosa e a denúncia de que eram descontos indevidos que fazia em Brasília. É isso mesmo? Mantenha em silêncio. Mantenha em silêncio? Era só para eu entender aí o fio da meada, mas vamos lá. Tomara que eu esteja certo. A gente acompanhar, viu, presidente, essas reuniões de CPI com o Congresso Nacional funcionando e Câmara é difícil. Estava lá com 3 outras tarefas importantes, sou presidente da Comissão de Finanças e Tributação, mas eu vou aqui vendo o que eu pude perceber. E então esse esquema de Brasília, pelo que eu pude entender, o senhor, já conhecendo ele, trouxe para o Brasil. Eu vou se fazer aqui seguir a Unaspub, que é lá de Belo Horizonte. E, portanto, como mineiro, eu fiquei interessado em saber o que aconteceu nessa Unaspub. E, de fato, é muito dinheiro. Ela recebeu o acordo para fazer os descontos, o ACT, em 2022, se eu não me engano, em abril de 2022, se eu não estiver certo com a data, mas foi 2022, e quem era presidente do INSS era nada mais, nada menos que Zé Carlos Oliveira. Esse Zé Carlos Oliveira depois virou ministro, é uma pessoa que transitou em todo o procedimento do INSS e jamais combateu nada, pelo contrário, ele fazia aquilo que diziam para não fazer. O caso da Unaspub, por exemplo, uma procuradora ou um procurador disse que não era da Unaspub para que se fizesse o ACT, porque ela não era entidade aposentada, ela era uma entidade de servidor público, portanto não caberia o ACT. Mas mesmo assim, no governo Bolsonaro, tudo era permitido, fizeram este ACT para a Unaspub. Eu pediria até que colocasse, para ver se o senhor conhece a Unaspub, foi em Belo Horizonte? Permaneça em silêncio. A Unaspub é do senhor? Permaneça em silêncio. Porque eu estou desconfiado que a Unaspub, na prática, é do senhor. Olha lá, quantos seguidores tinham seguindo a Unaspub? 2. Olha, presidente Viana, 2 seguidores. Eu não estou enxergando direito ali, mas 163 seguidores. Seguindo 2, 153 seguidores. É muito pouco para uma entidade que passou de 32 mil filiados, deputados e deputadas, 32 mil filiados, para 181 mil filiados. Então, na Unaspub, em 2022, eram 11 milhões. Isso passou para 2025 para 48 milhões. O total foram 335 milhões. Ou seja, uma entidade recebe 335 milhões e ela só tem 2 seguidores, com 181 mil filiados. Não tem condições, dois seguindo, 153 seguidores. Não tem condições de uma entidade prestar. Que serviço prestava essa Unaspub? Vamos colocar, eu pedi para o pessoal ir lá tirar uma foto da Unaspub, até para ver se o senhor conhecia, lá em Belo Horizonte. Ela fica lá na região norte de Belo Horizonte, num bairro que chama Itapuã. Ah, lá é aquela casa lá, que é a casa da Unaspub. Tem um vídeo que mostra ela melhor, mas mostra aí para ver lá, Unaspub, essa casa. O pessoal foi lá, fotografou, não tinha quase ninguém lá, a pessoa disse que não estão filiando mais, porque com esse processo pararam de filiar. O assessor meu fez a pergunta lá. E olha, vamos ver o vídeo para vocês verem a dimensão que é essa Unaspub. Então, ela dá um bom exemplo do como é que foi essa roubalheira no INSS. Pode passar no vídeo, se der para dar um zoom para o pessoal ir vendo. Eu vou falando aqui. É uma boa forma de ver essa roubalheira. Tem lá uma sede de uma entidade que é do servidor público, uma casa,
essa casa, essa entidade, então ela passa a recolher de aposentados, essa Unaspub, e de repente vão esses milhões. Mas o problema é que onde vão parar esses milhões? A Dona Maria da Graça, o senhor conheceu ela? Não, né? Permaneça em silêncio. E a Dona Janete? Permaneça em silêncio. A Dona Janete, o senhor tinha dito que conheceu, que é filha da Dona Maria da Graça, que recebe R$1.000 e poucos, ela tem 72 anos de idade. O dinheiro não foi para ela, para a Dona Maria das Graças, nem para a Janete. Onde foi parar esse dinheiro da Unaspub? Não foi para os filiados, porque os filiados todos agora reclamam e querem o dinheiro de volta. Aliás, não é nunca dizer que o presidente Lula mandou devolver o dinheiro. Os aposentados estão recebendo o dinheiro que foi roubado lá atrás, que, como vocês viram, começou no governo Bolsonaro. Mas olha aqui, a Unaspub faz crédito para a empresa de Vossa Excelência, o senhor, de 4.051.000 através de PIX, recebido pela Unaspub. Como é que a Dona Maria da Graça ia passar 4 milhões para uma empresa de prestação de serviços que o senhor não consegue explicar o que foi feito? Depois, para o Careca, um crédito de 1.659.000 na Call Center. E na consultoria Prospecto Empresarial, que também é do Careca, 1.620.000. E depois, para a Calvox do senhor, vai 1.235.000. Isso sendo feito pela Dona Maria das Graças. Inacreditável, Dona Maria das Graças tem algum conhecimento disso, e também a Dona Janete. Então, esse é realmente um esquema que mostra esse funcionamento. A entidade, uma entidade picareta, no caso essa Unaspub, de servidor público, utilizada para pegar aposentado, levar para lá como se fosse filiado, descontar 40, 50, 60 reais, por exemplo, todo mês, que é o que o senhor tem dito aí dessa roubalheira. O coitado aposentado nem sabe que entidade é essa, ela está lá no bairro Itapuã, em Belo Horizonte, ninguém nem sabe que isso existe, não tem menor representação sindical, não representa ninguém, não presta serviço a ninguém, e todo esse desconto é feito na conta, ou no nome, melhor dizendo, de uma senhora de 72 anos, que é utilizada como laranja, e aparece o senhor Domingos Sávio junto com Careca nesse procedimento todo. Então dá para a gente perceber que trata-se mesmo de quadrilhas que atuaram, essa é uma delas. Já veio aqui, só não veio o Camisote, né? O ministro André Mendonça não deixa o Camisote vir, pediu logo o Camisote vir. Aliás, é o único que não veio. O ministro André Mendonça está devendo isso a gente, viu, presidente? Ele devia liberar pelo menos o Camisote para vir aqui. Ele se comprometeu a levar a turma do Supremo. Ele próprio podia ter dado pelo menos o mesmo habeas corpus que os outros deram. O ministro André Mendonça pisando na bola. Não está parecendo nem terrivelmente evangélico, não ajuda a gente nem com uma oraçãozinha aqui para a gente descobrir esse negócio. Então ele podia nos ajudar mais a descobrir, porque o Camisote é peça-chave nisso. Mas a gente vai vendo todo esse esquema montado. Então, são quadrilhas antigas, quadrilhas que existiam desde aquela época. Os bolsonaristas têm mania de dar tiro no pé. Então, eles, quando fizeram a CPMI do golpe, eles acharam que com a CPMI do golpe ia mostrar que a culpa do golpe era do Lula, que não reprimiu os golpistas, que eram eles, que foram lá e aqui quebrar tudo. Infiltrados. Não conseguiram comprovar isso e ficou provado que o chefe do golpe era o Bolsonaro, que, aliás, ontem reconheceu que, de fato, ele tentou o golpe, mas ele parou no meio. Então, eles reconheceram que deram o golpe, o que deixou os bolsonaristas aqui intrigados. Ele tentou dar o golpe, mas parou no meio porque desistiu. Isso foi a peça que ele apresentou ontem. Então, deram um tiro no pé e hoje estão aí choramingando anistia para quem tentou acabar com a democracia, o que eu acho um absurdo, né? A pessoa tenta acabar com o direito do voto do povo e ainda quer ser anistiado. Mas, bem, agora deram esse tiro no pé. Acharam que ia chegar aqui e dizer, olha a culpa do Lula, olha o que o Lula fez, o maior roubo da história. Chegaram com essa história. Bolsonaristas têm história com E. Hoje eles chamam de narrativa. E eles acham que os fatos vão se encaixar na história que eles montaram. O problema é que está comprovado, isto é, são quadrilhas que vieram antigas, adentraram agora, evidentemente, em 2023, 2024 e 2025 está sendo desfeita. E a CPMI tem, sim, uma importância grande nesse processo.
essa quadrilha está sendo desfeita, está sendo apanhada. E, portanto, graças ao trabalho da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, da imprensa, de um governo que quer, de fato, investigar, e dessa CPMI, nós estamos pegando realmente a verdade e os fatos. É uma pena que o doutor Domingos Sávio agora não tenha contribuído conosco, mas, por mim, para mim, o senhor sai daqui como o verdadeiro dono dessa ASPUB, que é uma entidade de servidor público, portanto, uma entidade de mentirinha, de fachada, que tem uma casa para pegar recursos aposentados. Infelizmente, é isso que a gente está vendo, que os aposentados saibam que realmente está acontecendo nesse país. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Viana. Presidente Viana, desculpa, hoje eu fiquei bem ausente, estou no plenário e estou recebendo ligações aqui de várias associações de moradores da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, estágio 4 de segurança, de 5 tracinhos aqui, nivelador de risco quase em nível máximo. 60 pessoas mortas, 4 policiais mortos, maior operação já realizada, drones tacando bomba nos carros das polícias, 2 policiais, tanto das polícias civis, da Polícia Civil como Polícia Militar, e realmente é da gente ficar estarrecido, fruto de um governo que realmente não dá bola para a segurança pública, um governo federal que não gosta do Rio de Janeiro, pedindo socorro há muito tempo, maior número de militares aquartelados. E, senhor Domingos, obrigado pela sua presença. Renata, eu vou fazer a mesma pergunta que eu comecei ontem com o senhor Alexandre, que foi diretor de governança do INSS. Eu fiz a pergunta, é o senhor mesmo que contratou a sua advogada? Sim. Sim, que bom. Porque ontem eu fiz uma referência justamente porque outros convidados, o senhor 23º, muitos advogados ficavam ofendidos com essa pergunta, porque tem uma lei que traz o sigilo profissional, se eu não me engano. Eu anotei aqui a Lei 8.906 de 94, mas... Silêncio, por favor, na sala. Nós, deputados e senadores, criamos, alteramos e revogamos leis, e é muito importante que, se tratando de desvio de recurso público, de tráfico de drogas, a gente não tenha esse sigilo entre contratante e contratado, no caso dos advogados. Senhor Domingos, nós não conseguimos mensurar o dano que foi causado aqui a 192 mil associados da Unaspub quando ligavam para o call center fazendo uma reclamação, seja pelo desconto indevido e seja por quanto esse recurso fez falta na vida dessa pessoa. Então, semana passada, um repórter me perguntou e falou: Luiz, você tem ideia do dano que foi? Eu falei: não, a gente não tem, porque foram 6 milhões de aposentados descontados irregularmente e que a gente não sabe quantos vieram a falecer por uma ausência de recurso ou preocupação. Atinge a família dessas pessoas também. Muitos aposentados sustentam os seus familiares. Então, a gente não tem como ter um resultado assim efetivo e real desse problema. Os descontos eram obrigatórios, né? Todo o mandato do presidente Lula, o primeiro, o segundo, Dilma I, Dilma II, até o Temer, quando teve a reforma trabalhista, aí passaram esses descontos a não serem mais obrigatórios, e criou-se toda essa... O senhor, com certeza, é uma pessoa muito inteligente, o Careca também, e usaram muito dessa inteligência para fazer essas captações. Não diretamente o senhor, porque o senhor prestava um serviço ali de call center, mas através de outras empresas também. Eu gostaria de confirmar aqui que se o senhor tinha ligação realmente com essas empresas aqui. A DWH Assessoria Empresarial, o senhor fazia parte? Mantenha silêncio. Prevenir Corretora, Prevent Brasil, Sociedade Beneficente. Consta aqui do nosso resumo da assessoria legislativa como o senhor sendo ex-sócio das 2 primeiras e sócio das 2 últimas. As viagens suspeitas, a Belo Horizonte, né, a sede da Unaspub e da Basprev. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor, da nossa assessoria legislativa. Eu não me apresentei ao senhor, o meu nome é Luiz Lima, sou do Partido Novo do Rio de Janeiro. A primeira pergunta: quais foram as maiores transações financeiras entre suas empresas e contas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes? Mantenha silêncio. O senhor teve parcerias comerciais com Maurício Camisotti ou suas entidades para serviços de telemarketing? Mantenha silêncio. Suas equipes de telemarketing recebiam metas ou bonificações baseadas no número de adesões obtidas? Mantenha o silêncio.
houve casos em que suas empresas gerenciaram ou validaram procurações de aposentados sem consentimento explícito? Mantendo silêncio. O senhor teve parcerias comerciais com Maurício Camisotti ou suas entidades para serviços de telemarketing? Eu mantenho silêncio. Obrigado, senhor. O senhor não sente vontade nenhuma ou é uma orientação do advogado em não responder? Orientação. Eu queria agora conversar com as pessoas que estão em casa. Estamos aqui com quase 30 mil pessoas. Agradeçam ao nosso judiciário brasileiro de não valorizar uma CPMI feita por deputados de diferentes regiões do Brasil, diferentes profissões, diferentes níveis educacionais, diferentes histórias, e que não há media training que prepare um advogado ou um depoente aqui para estar à nossa frente. Essa aqui é a melhor oportunidade para que o brasileiro esclareça os fatos, porque são perguntas completamente diferentes. Eu mesmo gostaria de conversar mais com o depoente, mas ele não quer conversar comigo. Então, no Brasil, quem tem recurso financeiro ganha habeas corpus. E ganha habeas corpus de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. É igual o Titanic. Habeas corpus está lá em cima, comendo do bom e do melhor, e quem não tem habeas corpus fica lá naqueles quartinhos que nem vê o horizonte, porque está abaixo do nível da água. Então, a gente tem 23 depoentes aqui, cada um com a sua história. A gente tem, desde o Rubens, que veio aqui, que foi preso, a gente teve o Carlos Roberto, presidente da Conafé, que saiu daqui preso também, mas a gente teve pessoas simples, como hoje um Henrique Binder, piloto de avião, que mora num local simples, que veio sem advogado, e a gente tem pessoas que vêm com escritórios de advocacia caríssimos, escritórios de advocacia mais simples, advogados com muitos contatos aqui no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Poder Executivo. Então, a nossa justiça brasileira, ela não é linear, ela não é uma justiça democrática, ela não é uma justiça que protege de fato o cidadão. E eu vou fazer um desabafo aqui. O STF, com essas decisões, ele está servindo de escudo para esses esquemas e não de escudo para o cidadão brasileiro. Então, quando a gente vê Conafer, Sidnap, a Contag, Careca, Camazotti, eles vão fazer como uma farmácia que vende medicamento irregular. A farmácia fecha, eles alteram o CNPJ e partem para outra. Se essas pessoas não receberem uma punição exemplar, fatos como esse serão reinventados e o brasileiro continuará sendo lesado. Obrigado, senhor Domingos, pela presença, Renata. Obrigado, presidente Viana, relator Alfredo Gaspar. Obrigado, deputado Luiz. O deputado Alencar Santana com a palavra. Senhor Domingos, o senhor é dono da Calvox, é isso? Mantenha silêncio. Ah, sim. Perdão. Não entendi. Sim. Sim. E ela foi criada quando? Maio de 2022. Se puder falar no microfone? Maio de 2022. Dia 3 de maio de 2022, correto? Para qual entidade a Calvox prestou serviço? Vou manter silêncio. Tá. Por acaso prestou serviço para Unasbup? Eu mantenho silêncio. Antes da Calvox, dessa empresa, o senhor atuava também no ramo de telemarketing antes de 21? Eu mantenho silêncio. Pois bem, ele deu uma resposta aqui que é importante a gente destacar. Importante destacar. O senhor que já teve problemas com o judiciário brasileiro, também com algumas fraudes cometidas contra as pessoas também que tiveram dados manipulados. O senhor cria uma empresa em maio de 22, gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Oliveira, presidente do INSS, Oliveira, que foi superintendente em São Paulo, ainda no governo Temer, e disse aqui que foi nomeado
pós entrada do Temer, ele ficou fora do INSS, apesar de ser servidor de carreira desde 2003 a 2016, retorna no governo Temer, onde ali naquele período o próprio PROCON de São Paulo, ainda em 18, relata para ele reclamações de descontos indevidos. E coincidentemente, no Distrito Federal, de onde o senhor é, acontecia também descontos indevidos dos servidores do Distrito Federal. E o senhor, na sequência, teve problemas judiciais em relação a isso. Salvo engano, até uma condenação. E aí o senhor cria uma nova empresa, em 2022, gestão Bolsonaro. Enquanto o Oliveira começava a atuar em São Paulo, o senhor aqui atuava, no caso, servidor do DF. Mas depois monta uma empresa para representar... O senhor pode dizer, pelo menos, o que significa Unaspub? A sigla. Mantenha o silêncio. Então eu vou te dizer o que significa aqui a... Pode pegar para mim o nome da entidade. É a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil. Não é de aposentados. Não é de aposentados. O senhor, através dos seus funcionários, que estavam também na gestão de uma empresa anterior, da Unibap, que fez o convênio, o ACT, em 2021, mas o senhor cria uma entidade de servidor, fazia parte dela, é contratado por ela, aliás, essa entidade se associa ao INSS, representando servidores públicos, fazendo desconto de aposentados. São representações diferentes. Isso ocorreu dia 26/4/22, é feito o ACT entre a Unaspub e o INSS. Dia 3 de maio do mesmo ano, 2022, gestão Bolsonaro, o senhor monta a Calvox. Para prestar serviço para quem? Para quem? Será que alguém consegue adivinhar? Para a Unaspub. E ali ganha milhões. Mais de 700 milhões. É muito estranho, né? Muita coincidência. Aqui já teve um cara que admitiu que montou empresa para lavar o dinheiro da Conafera. Admitiu publicamente. Que ele contratou uma empresa, recebia para fazer o pagamento. E ainda achou que era inocente. Pior que é que tem criatividade no jogo. O cara admite que faz isso, mas não, eu sou inocente, eu só fui contratado para pagar. E não estava claramente sendo contratado para lavar o dinheiro. E o senhor aqui também operou contratos vultuosos, simulando pessoas que se associavam à entidade, sem autorização, manipulando à vontade, enganando, como dando prêmios para os trabalhadores da sua empresa. Quem trazer mais associado vai ganhar um prêmio. Ou seja, engane as pessoas, tragam informações falsas e ainda serão premiados. E assim foi recebendo dinheiro. E assim foi recebendo dinheiro. Tem uma relação umbilical com Careca, que está preso, que tem inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Aliás, é uma pessoa que a gente vê o nome dele aparecendo em várias relações. E o senhor tem uma empresa, uma sociedade, cujo nome é a sigla dos dois, ACDS. É Antônio Camilo e Domingos Sávio. Haja irmandade, né? Botaram ali as siglas iniciais numa sociedade que parecia de grandes amigos, que queriam eternizar a sigla do nome. E ainda teve a Unibap, que faturou 180 milhões, que é aquela que tem um convênio de 21, onde supostamente teria pessoas que trabalhavam contigo, que eram diretores dessas entidades, também sem serem aposentados. Também sem serem aposentados. Olha, presidente, eu falei hoje de manhã que nós temos que chegar de fato quem eram as principais figuras por detrás. Porque são pequenos grupos que estão numa grande teia, com pessoas em comum. Pessoas em comum. Sem dúvida o Careca é uma dela, o Camisote é outra dela, o presidente da Conafera é outra dela, o Oliveira é outra dessas pessoas.
Aliás, eu estou preparando, presidente, quero pedir aqui o apoio de vocês, dessa comissão. Oliveira se aposentou hoje, mas foi aberto contra ele um processo administrativo, ele não poderia se aposentar. Isso demonstra como ele deve ter algumas teias de relação ainda com eventuais servidores de carreira para ter conseguido se aposentar mesmo com o processo administrativo. Nós temos que caçar ou, no mínimo, suspender por hora, até o final da investigação, essa aposentadoria. Porque não é justo esse cara que roubou o INSS, que tramou, que fez articulação com entidades laranjas, que um monte de parceria, e ainda que recebeu a aposentadoria. É algo vexatório para nós, se a gente deixarmos isso avançar, antes da conclusão de toda a investigação. Se ele não tiver nada a ver, vai ser inocentado, vai ter direito à sua aposentadoria normal. Se não, ele pode também ser demitido a bem do serviço público e não terá direito a essa aposentadoria ou eventualmente condenado pela justiça e também com a colaboração dessa CPMI. Mas, senhor Domingos, a investigação vai continuar, ela continua. E eu não tenho dúvida também que, pelas informações que a gente tem aqui, que o senhor está muito envolvido. Muito envolvido. O senhor já teve uma condenação anterior, mas a pena não foi tão alta, permitiu que ficasse em liberdade. Mas creio que na próxima o futuro será diferente. O futuro será diferente. Talvez o senhor pudesse responder as nossas perguntas. Colaborar com essa comissão, com essa investigação. Esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, e são milhões, que querem um resultado, que querem saber quem foram os covardes que a roubaram de maneira silenciosa, manipulando à vontade, ou fraudando documentos, ou fraudando gravações de telefone. Vocês foram criativos. O senhor montou uma empresa de call center para fraudar a resposta do outro lado da pessoa. Se não é isso, se explique. Tem todo o direito. Você tem todo o direito. Aproveita essa comissão e fale para todos nós. O que te angustia? O senhor não quer falar? Está dada a oportunidade. Não terá depois. Não adianta achar, não, mas isso não é verdade, ou não foi bem assim. Então se explique. Nós estamos aqui esperando o senhor se explicar. É o senhor que não está respondendo. Pode ter certeza que nós desejamos respostas. E, acima de tudo, verdades. E não somos só nós. São as pessoas que estão nos acompanhando. Esperando dessa CPMI, dessa comissão mista, um trabalho efetivo, conclusões efetivas e, acima de tudo, mais uma vez, a verdade. E é importante lembrar que teve um veto à medida provisória do presidente Bolsonaro que permitiu que os dados fossem negociados dos aposentados. E os senhores utilizaram de dados fraudados, de informações, de dados dos aposentados para fraudar falsas adesões às entidades e fazer os descontos. Obrigado, Excelência. Com a palavra, o deputado Evair de Mello. Senhor presidente, senhor relator, senhor Domingos Sávio de Castro. Você pode declarar aberta e dar a palavra sem abrir. Declaro reaberta a sessão. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, boa tarde. Presidente, queria levantar uma questão de ordem e fazer uma solicitação. Foi apresentado um pedido de urgência subscrito pelas lideranças, no número suficiente, na base do artigo 336, inciso 3, para que nós votássemos esta pauta nessa sessão, o projeto de lei 226-2024. Eu explico. Esse projeto é um projeto de autoria do agora ministro Flávio Dino. Ele foi apresentado no período em que ele era senador, e é um projeto que já foi aprovado no Senado. Trata de uma matéria essencialmente importante, que é disciplinar as audiências de custódia.
Há um excesso, senhor presidente, de solturas em audiência de custódia, quando há uma prisão em flagrante, o preso é levado ao juiz e o juiz decide se ele fica preso ou se ele sai solto. E, embora o juiz muitas vezes acertem, há casos em que têm sido soltos criminosos perigosos e principalmente criminosos profissionais, reincidentes, inclusive também pessoas que foram presas em audiências de custódia anteriormente colocadas em liberdade, mas acabam sendo soltas. A estatística do CNJ aponta em 40% dessas solturas. Isso tem gerado um sentimento de impunidade. Eu acabei relatando essa matéria dentro aqui do Senado. Foi aprovado por unanimidade. É um texto que tem um consenso na casa. Esse texto foi à Câmara dos Deputados e na semana retrasada o presidente Hugo Mota pautou esse projeto, foi bastante sensível à necessidade de tratar desse tema, e ele foi aprovado com ligeiras modificações muito pontuais. E esse projeto voltou para o Senado, e como há o consenso e as modificações são muito pontuais, eu faço a solicitação e tive aí a companhia dos líderes para que ele seja pautado esta pauta, porque essa é uma pauta urgente, senhor presidente, e é um texto em relação ao qual há um consenso. E há um sentimento cada vez mais, um anseio da população para que haja uma regulação dessa matéria mais apropriada e para tratar do tema de segurança pública. E me parece que esse é um tema absolutamente apropriado na data de hoje, por conta dos incidentes do Rio de Janeiro. É certo que essa matéria não trata diretamente daquela questão, mas é algo que vem sendo há muito tempo reclamado no Parlamento, e creio que esse Senado, sob a presidência de Vossa Excelência, que sempre foi muito sensível, né, na condução desse projeto de lei em especial, nós poderíamos dar uma resposta aí à sociedade num texto em relação ao qual nós já temos um consenso tanto na Câmara como no Senado. Então eu peço, com base nesse artigo regimental e no requerimento de urgência subscrito pelos líderes Tereza Cristina, Isalci Lucas, do PL, e igualmente o senador Efraim Filho, do União Brasil, que ele seja pautado extra pauta. O relatório está pronto, já está disponibilizado no sistema, não creio que exista uma dificuldade, e a matéria, pela importância, relevância e pelo momento em especial, se justifica enormemente. É isso, senhor presidente. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Presidente Mourão, querido senador Mourão, primeiro, rapidamente, antes de incluirmos esta solicitação apresentada pelo senador Sérgio Moro como item extra pauta na nossa sessão deliberativa do dia de hoje, eu queria, senador Moro, cumprimentar a Vossa Excelência, que traz ao debate do Senado Federal uma matéria que tem, sim, de fato, que ser observada por todos nós, e, nesta oportunidade, aproveitar, queridas senadoras e queridos senadores, e registrar que esta matéria de iniciativa do então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, um ex-colega nosso, senador da República, quando essa matéria foi deliberada no Senado Federal, sob a relatoria, como disse ainda há pouco o senador Sérgio Moro, essa matéria foi uma matéria aprovada à unanimidade do Senado Federal. Essa matéria vai à Câmara dos Deputados, pelo relato que foi feito, até pelo interesse na matéria, o senador Sérgio Moro acompanhou a par e passo a tramitação desta matéria na Câmara dos Deputados, que trata de um assunto relevantíssimo no que diz respeito à audiência de custódia no Brasil, e com certeza absoluta o debate no Senado Federal para chegarmos a uma votação unânime no Senado Federal, ao sentimento da Casa em relação ao aperfeiçoamento, ao relatório apresentado pelo senador Sérgio Moro, assim como a tramitação célere também na Câmara dos Deputados. E esse registro eu faço, senador Moro, presidente Mourão, senadoras e senadores, porque
eu vou incluir esta matéria a partir de um requerimento dos líderes partidários, por solicitação do relator da matéria, quando, caso iniciadora, o Senado Federal deliberou sobre esse assunto, a unanimidade, ou seja, todos os colegas senadores e senadoras apoiaram a modernização do texto da audiência de custódia. A Câmara deliberou, volta ao Senado Federal e o senador Moro faz uma referência ao episódio que estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro. E é uma temática do parlamento brasileiro e da sociedade a cobrança desta agenda de modernização e de proteção dos brasileiros na agenda de segurança pública. Então, faço essa fala, senador Moro, para colaborar com Vossa Excelência. Vossa Excelência traz um requerimento de urgência ao plenário do Senado para a inclusão de um item extra-pauta que já foi, repito, pela terceira vez deliberado à unanimidade no plenário do Senado Federal. Já houve a sua tramitação na Câmara e tenho convicção que será uma resposta desta Casa do Parlamento Brasileiro e ainda em deferência ao autor deste projeto, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, mas foi nosso colega senador, e logicamente a Vossa Excelência, senador Moro, que relatou esta matéria como um conhecedor, como um ex-magistrado do Brasil, como um ex-juiz federal e hoje nosso colega senador. Vossa Excelência se dedicou para que esta matéria tivesse sido aprovada à unanimidade. Então, eu faço a inclusão deste item extra-pauta. Vamos fazer rapidamente a deliberação desta matéria. Em seguida, vou conceder a palavra ao senador Hamilton Mourão, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 226 de 2024, de autoria do senador Flávio Dino, que altera o Código de Processo Penal para dispor sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado e sobre os critérios para aferição da periculosidade do agente para a concessão de prisão preventiva, inclusive por ocasião da audiência de custódia. Foi apresentado, como disse o senador Moro, o requerimento 798 de 2025, da iniciativa dos líderes partidários que solicitaram a urgência para a apreciação e deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente à deliberação da matéria. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Sérgio Moro para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Moro. Vou direto à análise, presidente. O substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 226 retorna para a deliberação do Senado Federal, após revisão pela Câmara dos Deputados, conforme disposto no artigo 65 da Constituição Federal e nos artigos 285, 286 e 287 do Regimento Interno do Senado Federal. Em primeiro lugar, importa informar que o referido texto está adequado quanto aos aspectos formais, de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, não havendo óbice nesse sentido para sua aprovação. Quanto ao mérito, do nosso ponto de vista, o substitutivo da Câmara dos Deputados aperfeiçoou o texto da proposição em 2 pontos, ambos no caput do artigo 310-A, na forma do projeto. A alusão aos crimes contra a dignidade sexual, mais abrangente do que é feita aos crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis. E B, a menção feita aos crimes hediondos. Com efeito, essas modificações ampliam as hipóteses de coleta de material biológico do preso em flagrante delito, sendo, portanto, medidas que contribuem para a investigação criminal e para a segurança da sociedade. Outra menção a crimes hediondos é feita no inciso 4 do parágrafo 3º, que se insere no artigo 312 do CPP, mas nesse caso a medida figura-se restritiva, podendo-se interpretar que a reiteração delitiva se refere apenas aos crimes hediondos. Deve-se, portanto, nesse ponto, manter o texto aprovado pelo Senado, que remete à reiteração delitiva de forma mais ampla. Com relação às demais inovações constantes no substitutivo da Câmara, consideramos que se trata de ajuste de menor importância, sendo preferível manter o texto aprovado pelo Senado Federal.
É importante manter o parágrafo 5º sobre o artigo 310 do CPP, pois é nele que se trata da audiência de custódia. Aliás, esse é justamente o principal objetivo da proposição: acrescentar expressamente as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que deve ocorrer na audiência de custódia. Daí também a imprescindibilidade da previsão contida no parágrafo 6º, suprimida pela Casa Revisora, pois se pretende que o juiz obrigatoriamente se manifeste sobre as circunstâncias do parágrafo 5º, de modo a reduzir a concessão indiscriminada de liberdade provisória na audiência de custódia. Com relação à coleta de material biológico, entendemos que não há necessidade de ser feita por perito. Este profissional é necessário para a confecção do laudo, não para a coleta do material, uma vez mantidos os cuidados com a custódia. Ademais, não há quantidade suficiente de peritos à disposição para fazer face à demanda que se imagina após a aprovação desse projeto de lei. Apresentaremos apenas uma emenda de redação para substituir no caput do artigo 310 a expressão delegado de polícia por autoridade policial, que já está consagrada no CPP. O voto. Pelo exposto, somos pela rejeição do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 226/2024, exceto pela redação dada ao caput do artigo 310-A, acrescido ao Código de Processo Penal, com a emenda de redação a seguir apresentada, mantendo-se em relação a todo o resto o texto do projeto aprovado pelo Senado Federal. Emenda de plenário, de redação. Desse ao caput do artigo 310-A, acrescido ao Código de Processo Penal, pelo substitutivo da Câmara dos Deputados, ao projeto de lei 226/2024, a seguinte redação. Artigo 310-A. No caso de prisão em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por crime contra a dignidade sexual ou de agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar a organização criminosa, que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo, bem como relativos a crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, o Ministério Público ou a autoridade policial deverá requerer ao juiz a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei 12.037, de 2009. Eu voto, senhor presidente. Eu aproveito apenas aqui, presidente, para fazer dois apontamentos. Primeiro, eu tinha muitas divergências político-partidárias em relação ao senador Flávio Dino, agora ministro, mas ambos nós convergimos nesse entendimento de que é necessário, sim, disciplinar melhor a audiência de custódia, que é um instituto importante, mas tem implicado em uma espécie de porta giratória para criminosos. Então, o projeto de autoria do senador Flávio Dino, que estabelece critérios a serem observados pelo juiz para soltura ou decretação da prisão de quem vai em audiência de custódia. Eu atuei como relator por concordar com o texto, fiz ali algumas modificações que obtiveram consenso dessa casa. Mas aqui é uma demonstração que é possível sim convergir em pontos importantes, e nesse ponto ambos, nós dois, convergimos no entendimento de que é preciso ter mais rigor nas audiências de custódia para evitar que se torne uma porta giratória para criminosos. E o mérito do projeto é estabelecer que ao juiz é obrigatório, nessa decisão, acompanhar cada um desses pontos. Isso nós entendemos que vai levar, deve ter o efeito salutar de diminuir essas solturas. Agregamos aqui também a coleta do perfil genético de quem foi preso em flagrante e levado em audiência de custódia, que é uma coleta da moderna impressão digital e que vai aprimorar também a investigação criminal no nosso país, ou seja, tem um aspecto bastante moderno nesse projeto. Eu voto então, senhor presidente, e eu agradeço igualmente a atenção que Vossa Excelência sempre concedeu a esse tema, né, da segurança pública nessa casa, mas em especial em relação a esse projeto, que foi Vossa Excelência que acabou me honrando com essa posição de relator de um texto que foi muito bem elaborado pelo então senador Flávio Dino, né, mostrando que nós podemos avançar apesar de divergências político-partidárias, no caso entre a minha pessoa e a do próprio senador Flávio Dino. Mas aqui ganha a sociedade e ganha o Brasil com uma resposta imediata a esse tema da segurança pública, hoje tão em foco no nosso país, em particular pelos acontecimentos de hoje no Rio de Janeiro. Cumprimento Vossa Excelência, senador Sérgio Moro,
pelo parecer apresentado em plenário e pelas explicações dadas ao plenário do Senado Federal em relação ao momento importante de estarmos deliberando este item como item extra-pauta para o Brasil, para a segurança dos brasileiros no aperfeiçoamento da legislação penal brasileira. O parecer é pela rejeição do substitutivo da Câmara dos Deputados, exceto pela redação dada ao caput do artigo 310-A, acrescido ao Código de Processo Penal nos termos do ajuste redacional apresentado pelo relator, mantendo-se a redação do restante do texto aprovado anteriormente no projeto do Senado Federal. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do substitutivo da Câmara dos Deputados, com o ajuste redacional em turno único nos termos do parecer, que é pela aprovação da alteração do caput do artigo 310-A do Código de Processo Penal, constante do artigo 2º do substitutivo da Câmara, nos termos do ajuste redacional e pela rejeição do restante do substitutivo. As senadoras e os senadores que aprovam a alteração do artigo 310-A na forma do ajuste redacional proposto pelo relator e rejeitam o restante do substitutivo, permaneçam como se encontram. Aprovada a alteração do artigo 310-A, constante do artigo 2º do substitutivo, na forma do ajuste redacional apresentado pelo relator, e rejeitados os demais dispositivos do substitutivo, mantendo-se nessas partes a redação anteriormente aprovada no projeto de lei de autoria do Senado Federal. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão e em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Os meus cumprimentos ao senador Sérgio Moro, ao então senador Flávio Dino, às senadoras e os senadores nas figuras do senador José Lacerda, que está aqui ao lado na mesa diretora, e do senador e presidente Hamilton Mourão. Parabéns aos senadores e senadoras que nos ajudaram a avançar na aprovação dessa legislação no dia de hoje. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro para suas considerações. Nós estamos com um problema de conexão, senador Moro. Daqui a pouco eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão. Presidente, boa tarde. O item 1 da pauta, a senadora Tereza Cristina me encarregou de pedir a urgência desse item, né, face à relevância que ele possui para uma vasta região do território brasileiro e principalmente do meu estado do Rio Grande do Sul. E, obviamente, para o estado do senador José Lacerda, que está sentado aí do lado de Vossa Excelência. E outro aspecto, presidente, eu queria aqui deixar claro o meu apoio e a minha continência como militar à ação que a Polícia do Rio de Janeiro está realizando hoje. É uma situação extremamente complicada, comunidades inteiras que são dominadas por uma narco-guerrilha e que aparentemente se busca conviver como se fosse possível conviver com esse nível de violência. E a Polícia do Rio de Janeiro hoje está cumprindo a sua tarefa, tendo já alguns colegas sido mortos, outros feridos, e demonstra claramente que já passou da hora do Estado brasileiro compreender que apenas uma conjunção de esforços de todos os níveis, federal, estadual, municipal, e de todas
as entidades capazes de operar, e aí eu não excluo as nossas Forças Armadas, para que a gente consiga recuperar territórios que hoje estão na mão do crime organizado e, mais ainda, na nossa Amazônia, bloquearmos o que hoje são as rotas de tráfico e que se transformaram praticamente numa terra de ninguém. Urge a reação do Estado brasileiro. Não é uma questão de governo, presidente Davi Alcolumbre, é uma questão de todos nós, brasileiros e brasileiras. Era isso, presidente. Presidente Mourão, quero me associar às palavras de Vossa Excelência no que diz respeito a um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para combatermos efetivamente e definitivamente a insegurança, ou seja, protegermos os brasileiros das violências que as cidades e as pequenas cidades, inclusive brasileiras, estão vivendo nos dias de hoje. Cumprimento Vossa Excelência pela lembrança, quero me associar às palavras de Vossa Excelência e apoiar a ação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade, no combate às facções criminosas e no combate ao crime organizado no Brasil. Conte com esta presidência para apoiar qualquer iniciativa desta natureza. Concedo a palavra ao senador Zé Lacerda. Senhor presidente, eu quero manifestar sobre o projeto de lei 4.497 de 2024, que trata da faixa de fronteira. Desde da Lei 601, de 18 de setembro de 1850, que foi regulamentada pelo Decreto 1318, de 30 de janeiro de 1855, trata-se sobre essa polêmica da faixa de fronteira. A faixa de fronteira iniciou com 10 léguas, pela Lei 601, depois, no Estado Novo, com a Constituição 34, passou para 100 quilômetros, e na Constituição 37 para 150 quilômetros. Isso atinge hoje no Brasil 588 municípios, mais de 11 milhões de habitantes, e são 16 mil quilômetros de faixa de fronteira e grande parte com linha seca. É uma legislação que ela vem há anos. O primeiro regulamento da faixa de fronteira foi a Lei 2597, de 30 de setembro de 1955. E com a Constituição de 1946 começou os seus problemas se a área de fronteira era estratégico de segurança nacional ou se, além da estratégico de segurança nacional, também a transferência patrimonial de terras que pertenciam aos estados pela Lei 601 para a União. Então, esse projeto que está tramitando hoje é de suma importância. A aprovação desse projeto para dar segurança jurídica na faixa de fronteira é fundamental, porque a população da fronteira vive uma insegurança. Infelizmente, no Brasil, a fronteira é área de risco e não área de integração. Isso tem causado uma insegurança muito grande para a sociedade, porque os investimentos não chegam na fronteira como investimento para o desenvolvimento econômico. Tanto que a região que tem o pior IDH no Brasil e a renda per capita também muito baixa. Então, senhor presidente, eu quero aqui registrar, aqui está presente aqui o secretário executivo do Ministério da Agricultura, o Irajá Lacerda, que hoje está respondendo em exercício como ministro da Agricultura, com a viagem do ministro Carlos Fávaro, que tem dado um apoio grande a esse projeto da defesa da faixa de fronteira. Então, eu sou favorável à aprovação desse projeto da faixa de fronteira, mas nós precisamos resolver isso definitivo. Na Constituição de 88, o artigo 51 da DCT definiu que serão revistos pelo Congresso Nacional os títulos de terras emitidos entre 1º de janeiro de 1962 até 31 de dezembro de 1987. Os títulos acima de 3.000 hectares. Isso significa, presidente, que os títulos emitidos até 31 de dezembro de 1967
61 estão convalidados pelo Congresso Nacional. Não há mais necessidade de fazer as ratificações. E os títulos que eram para ser revistos de 62 até 87, eram para ser revistos pelo Congresso Nacional em 3 anos, não foram revistos e já passaram 37 anos. Então, essa revisão da faixa de fronteira das ratificações, é importante que se aprove essa lei, mas também é importante que se tenha uma solução definitiva, porque nós estamos discutindo a faixa de fronteira desde a Lei 601 de 1500 e... de 1500. Muito obrigado, presidente. Sou favorável à aprovação da urgência. Feita a solicitação pelo senador Hamilton Mourão e com o apoiamento do senador Zé Lacerda, este item estava para deliberação no dia de hoje e foi feita uma construção com a senadora Tereza Cristina, que é a relatora desta matéria, em virtude da apresentação de um novo artigo para ser acrescido ao texto e a solicitação acatada pela mesa de que apenas nós pudéssemos proceder com um acordo com as lideranças do governo e com o conjunto de senadores e de líderes partidários a votação do requerimento de urgência, para que na próxima semana a gente possa incluir novamente na pauta, para dar tempo para que todos os atores envolvidos na construção deste assunto, que, como disse o senador José Lacerda, carece de que nós pudéssemos enfrentar estes problemas para darmos segurança jurídica a esses milhões de brasileiros, dito aqui, 11 milhões pelo senador Zé Lacerda, precisam ter do Estado brasileiro garantia da sua propriedade. Nós vamos apreciar o acordo, o requerimento de urgência, e vamos suspender a deliberação do dia de hoje para retornarmos à pauta na próxima semana. É isso, presidente Mourão? Afirmativo, presidente. Muito obrigado. Projeto de lei número 4.497 de 2024, de autoria do deputado Tião Medeiros, que altera a lei número 13.178 de 2015, a fim de estabelecer procedimentos para a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e de concessões de terras públicas situadas em faixa de fronteira, e também altera a lei de registros públicos. Como disse, foi apresentado um requerimento número 45 de 2025 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Eu submeto em votação o requerimento de urgência com os apoiamentos feitos em plenário. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria será oportunamente incluída em ordem do dia para sua deliberação. E eu convido o senador Zé Lacerda e o senador Hamilton Mourão que possam, juntamente com a senadora Tereza Cristina, com as líderes do governo, construir um entendimento para que o mais rápido possível nós possamos retornar à pauta para a sua deliberação. O desejo desta presidência, quando pautou o projeto, era que nós pudéssemos deliberar ainda no dia de hoje. Mas em virtude da construção e do debate que está sendo estabelecido pelos senadores e senadoras envolvidos no assunto, diretamente envolvidos, nós vamos aguardar a solicitação de inclusão de pauta para podermos proceder à inclusão para a sua deliberação efetiva. Conseguimos o contato agora novamente, foi restabelecido a conexão com o senador Sérgio Moro, e eu gostaria de pedir a quiescência do plenário. Eu quero conceder a palavra ao senador Sérgio Moro, que foi o relator do projeto que aprovamos como item extra-pauta na sessão de hoje. Com a palavra, o relator, senador Sérgio Moro. Presidente, só rapidamente aqui, minha conexão está estável, estou falando de longe. Eu só queria finalizar aqui agradecendo mais uma vez Vossa Excelência
e igualmente o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, pela sensibilidade em aprovar esse projeto 226-224 rapidamente. Então, um projeto que tramitou aqui no Senado rapidamente, na Câmara ele ficou algum tempo, mas assim que percebida a importância dele, foi pautado pelo presidente Hugo Mota e logo foi pautado aí por Vossa Excelência, inclusive hoje em regime de urgência. Então, isso não teria sido possível sem o apoio dos presidentes de ambas as casas. Só queria registrar esse agradecimento final e vou aqui me despedindo, porque a minha conexão realmente está bem estável e não sei se vou poder voltar a participar ativamente aqui dessa sessão. Cumprimento Vossa Excelência, senador Moro, e, logicamente, senadora doutora Eudócia, senador Zequinha Marinho, cumprimento as senadoras e os senadores que apoiaram esta presidência para a inclusão do item extra-pauta solicitada pelos líderes da matéria relatada pelo senador Sérgio Moro, querido senador Laércio, e agradeço a compreensão, porque de fato é uma matéria muito relevante que nós aprovamos no dia de hoje e será imediatamente encaminhada, senador Moro, para a sanção presidencial. Projeto de lei número 3.436 de 2021, de autoria do deputado Francisco Júnior, que altera a lei número 9.797 de 1999 para incluir a garantia de assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia. O parecer favorável de número 69 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais e o relator nesta comissão foi o líder senador Messias de Jesus. Informo ao plenário que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo número 318 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e a República da Áustria, celebrado em Brasília em 17 de maio de 2022. Parecer favorável de número 77 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a relatora nesta comissão foi a senadora Tereza Cristina. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimentos de licença. Requerimentos número 662 e 665 de 2025, dos senadores Sérgio Petecão e Humberto Costa, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados e será cumprida a deliberação de plenário. Concedo a palavra pela ordem de oradores inscritos à senadora Zenaide Maia. Doutora. Em seguida, está escrito o senador Zequinha Marinho. Eu tô aqui. Peraí. Senadora Zenaide,
Está me ouvindo, presidente? O microfone de Vossa Excelência já está aberto e Vossa Excelência está com a palavra. Certo. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, quero aqui parabenizar pela aprovação do Senado desse PL 3436 de 2021, que garante assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia, gente. A gente sabe que para o êxito de uma cirurgia, de um tratamento, você tem que cuidar de um pré-operatório, na hora da cirurgia, mas o pós-operatório é importante. E a presença dessa equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta que vai fazer a fisioterapia o mais rápido possível, e também a drenagem linfática, diminuindo os edemas e facilitando a cicatrização. Então, parabéns pela aprovação. Isso é isso é uma pauta, um projeto de lei que é edificante, porque vai dar o direito às mulheres que são atendidas no SUS ou no sistema particular, planos de saúde, o direito a essa fisioterapia essencial que sempre se acompanha com a drenagem linfática. Parabéns e, gente, uma pauta edificante que nos orgulha. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Zenaide. Cumprimento Vossa Excelência. Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos a Sua Excelência, senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, Belém, a capital do meu estado, vive hoje uma crise que não pode ser ignorada. A violência cresce, a miséria se alastra e o poder público parece ausente de uma realidade cada vez mais cruel naquela cidade. No coração da capital paraense, a Praça Dom Pedro II, que é vizinha da Assembleia Legislativa, e do Palácio Antônio Lemos, que é a sede do governo municipal, que é a Prefeitura de Belém, transformou-se num símbolo de abandono. O que antes era um espaço de convivência e história, hoje é ocupado por barracas improvisadas, consumo aberto de drogas, inclusive por menores de idade, e uma população vulnerável deixada à própria sorte. Essa situação, que já vem sendo chamada de Cracolândia de Belém, ocorre sob os olhos das autoridades locais, em plena luz do dia, e é inadmissível, a poucos metros do gabinete do prefeito, a degradação social avance sem resposta efetiva. Ao invés de buscar resolver o problema, a atual gestão piora as condições sociais da população. A extinção do programa Bora Belém, que beneficiava cerca de 80 mil pessoas em situação de extrema pobreza, somada ao fechamento do restaurante popular e à precarização dos serviços como a Casa da Rua e o consultório na rua, representa um retrocesso inaceitável nas políticas públicas de assistência social naquela grande cidade. Estamos às vésperas da COP30. Como podemos receber o mundo enquanto negligenciamos os nossos? A violência tem se manifestado de forma brutal. Na madrugada de ontem, uma viatura da Polícia Militar foi alvo de mais de 40 disparos em Ananindeua por criminosos encapuzados. Felizmente, nenhum policial foi ferido, mas o ataque revela o grau de ousadia das facções criminosas e a vulnerabilidade das nossas forças de segurança. E como se não bastasse, fomos todos abalados pela notícia do assassinato do menino Paulo Guilherme, de apenas 6 aninhos,
encontrado morto dentro de uma mala em frente ao cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, lá em Belém. O corpo da criança estava com as mãos amarradas e sinal de possível asfixia. Esses episódios não são casos isolados, são sintomas de um colapso social que exige ação imediata, integrada e humanizada. É preciso restaurar a dignidade, fortalecer os serviços públicos, garantir segurança e, acima de tudo, proteger crianças e famílias na cidade de Belém. É uma coisa interessante quando a gente cuida daquilo que, de repente, para muita gente não tem muito sentido, esquece-se do principal. E esse principal é o cuidado com a população. É isso que nós estamos vendo. Estamos gastando bilhões de reais em tanta coisa para fazer uma festa de 15 dias. E, lamentavelmente, não vai trazer absolutamente nada a mais. Absolutamente nada a mais vai somar ao povo paraense. Enquanto a situação da capital, sem falar nas outras grandes cidades do interior do nosso estado, que é um estado gigantesco, com quase 9 milhões de habitantes. Todo mundo é esquecido, todo mundo é deixado para lá, para depois, porque agora temos que fazer a festa. Um dia desse, um show em pleno Rio Guamá custou para a sociedade paraense 70 milhões de reais. A ida para participar do carnaval desse ano, no Rio de Janeiro, custou mais de 15 milhões de reais. E assim a gente está vendo que a propaganda pessoal, a gente está vendo que o marketing pessoal vale muito mais do que cuidar de pessoas, do que salvar vidas. É o que nós estamos vendo acontecer na capital do estado do Pará. Era esse o registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer nessa tarde. Muito obrigado. A presidência comunica aos senadores e senadoras e ao Congresso Nacional que será agendada por solicitação dos líderes Jacques Wagner e Randolph Rodrigues para a próxima quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, às 10 horas da manhã, sessão deliberativa do Congresso Nacional destinada à apreciação unicamente do projeto de lei do Congresso Nacional número 1 de 2025. A proposta busca alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a fim de permitir que o projeto de lei número 1087 de 2025, aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e atualmente em apreciação neste Senado Federal, não se submeta à limitação de vigência de 5 anos. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o projeto de lei número 1087 de 2025 isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e reduz gradualmente as alíquotas para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. Conto com o empenho e com a presença de Vossas Excelências para cumprirmos nossa missão com a população brasileira. Portanto, informo as lideranças, assessores e assessoras dos gabinetes dos senadores e das senadoras que fica convocada sessão do Congresso Nacional com um único item na pauta para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, a se realizar no plenário da Câmara dos Deputados. Gostaria de registrar a presença nas galerias do Grupo de Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Mirim, de Blumenau, Santa Catarina, que visita o Congresso Nacional a convite do deputado Gilson Marques. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao plenário do Senado da República.
A presidência informa as senadoras e aos senadores que está convocada sessão deliberativa ordinária semipresencial para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com a pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Que incrementaram a tal ponto a forma de abusar dos idosos e dos aposentados que criaram essa figura do call center. Pois ele tinha 2 empresas, no mínimo, de call center. A Calvox e a True, como é que era o nome da outra? A True, como é que era? True Trust, do Camilo junto com ele, aí que ele começou a parar de responder. Não foi isso, relator? Aí que ele parou de responder quando a gente começou a chegar nas empresas do Careca. Aí o que acontecia? A pessoa ligava para o call center do Domingos Sávio de Castro, do que está aqui Domingos Sávio. Ele que idealizou, Coronel Crisóstomo, toda a roubalheira, todo o esquema antes no Distrito Federal. Aí a pessoa ligava para o call center que ele administrava de uma dessas entidades que roubaram os aposentados durante o governo Lula, milhões de reais, e a pessoa ligava para reclamar. Como aquela senhora, filha da falecida, que reclamou dele na rua, mas ele aprendeu. Eu não posso deixar essas pessoas descontentes. Eu tenho que resolver o problema no varejo para poder continuar roubando no atacado. Eu tenho que resolver o problema das pessoas que reclamam, porque isso é peixe pequeno, isso é 40, 50 reais por mês. Então, quando a pessoa ligava para o call center Domingos Sávio de Castro para reclamar, ligavam lá, olha só, estou sendo descontado indevidamente. Ah, não é possível, senhora, é mesmo? Estou sendo descontado indevidamente, eu não autorizei isso aqui. Não, mas vamos resolver isso aqui. E aí o que faziam? Resolvia. Enquanto um ligava, outros 10, 100, 1000 eram roubados. Por quê? Resolvia o problema no varejo. Olha só, a engenhosa máquina que criaram de roubar o dinheiro dos aposentados brasileiros. Enquanto resolvia o problema de um no call center e ainda lavava o dinheiro para o meio do call center, é claro, todo o CNPJ criado para esses que se dizem empresários, mas na verdade são estelionatários e membros de organização criminosa. Todas essas empresas de fachada foram utilizadas também para lavar dinheiro. Mas no caso específico do call center, que eu me lembro bem do depoimento que foi feito lá no início dessa CPI com alguns dos operadores, inclusive com o próprio Careca, as empresas de call center eram das poucas que tinham funcionários. Por quê? Porque alguém tinha que atender o telefone. Alguém tinha que resolver o problema daquela aposentada de 80 anos, cuja filha talvez tomou a iniciativa de ligar para pedir para parar de roubar. Então, um problema aquele eles resolviam. Não sei se pagavam atrasado ou não, aposto que não todo. Como o Lula, aliás, não está pagando, a gente recebe todo dia ligação. Estão dizendo que estão pagando os aposentados, eu não recebi tudo que foi roubado. Aliás, eu recebi uma partezinha só. Está faltando não sei quantos mil reais ainda que me roubaram. Lula disse que está devolvendo, mas não está devolvendo tudo. Da mesma forma, eles lá faziam pelo call center a situação ser resolvida com uma das entidades. Talvez o aposentado era roubado em outras 10, 20 ainda, porque essas entidades proliferaram. Enquanto eles continuavam roubando de todos aqueles que não reclamavam. Aqueles que foram apontados pelo relatório da CGU como os aposentados invisíveis aos olhos do governo Lula, do ministro Carlos Lupe, do Vinícius Carvalho, de todos esses que sabiam da roubalheira que estava acontecendo, porque era impossível que seus subalternos não tivessem avisado, mas mesmo assim deixaram escalar a este nível. Portanto, senhor presidente, aqui fica mais uma vez revelada uma parte, e essa parte importantíssima, da engrenagem da roubalheira. E eu concordo com todos aqui que me antecederam, que pediram a prisão do senhor Domingos Sávio de Castro. Reincidente, já condenado por organização criminosa. Grande cabeça, mestre, idealizador desse esquema. E eu até me pergunto, e eu gostaria de perguntar ao senhor Domingos Sávio de Castro, depois que o senhor foi pego no primeiro escândalo, foi condenado, o senhor não pensou em mudar de ramo, não? Mantém silêncio. Não pensou. O senhor, na verdade, aproveitou
o início de um governo que tolera a corrupção, incentiva, aliás, tem o maior corrupto da história dessa nação hoje sentado no Palácio do Planalto, para roubar ainda mais, incrementar aquilo que o senhor já tinha idealizado antes e roubar aposentados, pelo menos pelas empresas de fachada que o senhor detinha, em mais de 500 milhões de reais. Cadeia é até pouco. Obrigado, senhor presidente. Deputado Caveira. Sim, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui participando e, dessa vez, como membro da CPMI, do maior roubo e desvio de dinheiro que o Brasil já teve. Eu acho que é até o maior roubo do mundo, em virtude da Lava Jato ter ficado tão pequena. São aproximadamente 200 bilhões de reais que esta CPMI tem que mostrar onde está indo esse dinheiro. Além desses desvios, tem os consignados, que essa eu acho que é a segunda camada da investigação que Vossa Excelência, senador Carlos Viana, como presidente dessa CPMI, juntamente com exímio conhecedor do direito, procurador, deputado federal, próximo senador, deputado Alfredo Gaspar de Alagoas, que vai orgulhar muito ainda aquele estado, eu tenho certeza, porque lá hoje nós temos uma vergonha de representante quando se trata de Senado. E os que estão entrando têm ficha criminal tão grande, tão extensa, quanto a ficha criminal de Domingos Sávio de Castro, que está aí sendo representado pela doutora Renata Mota de Carvalho, que é da mesma banca, do escritório Barroso Coelho, Barroso, hein? Tem até um nome sugestivo aqui, Barroso Coelho, advocacia do senhor Rubens, que também está emaranhado nessa associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, o qual o senhor conhece muito bem, que já inclusive é condenado por associação criminosa. E por muito pouco, indiciado pelo artigo 171, estelionatário. Aí a justiça passa a mão na cabeça de vagabundo, e aí eles ficam aí soltos pelo Brasil, praticando crimes. E hoje nós temos figuras emblemáticas nessa CPMI do INSS. Vou citar aqui alguns nomes. Careca do INSS, faz parte da quadrilha também, associação criminosa. Mão Preta do INSS, é a segunda figura que vem destacando no Brasil por ter enfiado, a mão dele ficou tão preta, de tanto enfiar a mão no bolso de aposentado, a mão dele ficou preta. E aí nós temos agora o cabeça branca do INSS. É aquele que anda na lancha e fica pagando as coisas aí para o pessoal no Lago Paranoá, imagino. Que esse tanto de dinheiro é o cabeça branca do INSS. Enfim, senhor presidente, essa comissão parlamentar de inquérito está indo muito bem, inclusive com o nobre relator e junto com a comissão, já havia até então pedido a prisão desse sujeito, que está envolvido até o talo. Domingos Sávio de Castro. O senhor está armado aí? Não está armado. Acostumado a enfrentar bandido. Eu sou delegado de polícia há 14 anos. Bandido armado. Imagina um cabeça branca da cara lavada que nem armado está. Eu concordo ipsilite verbis com diversos deputados de direita, protetores dos idosos e dos aposentados que aqui disseram que a prisão preventiva de Domingos Sávio é pouco. É muito pouco, presidente. É muito pouco em virtude do sofrimento
que essa galera malvada, canalha, povo sanguinário que matou diversas pessoas em virtude do roubo e do desvio de dinheiro das pessoas que mais precisam, que são mais frágeis no Brasil. Cadeia é muito pouco. Eu tenho certeza, senhor relator Alfredo Gaspar, senhor presidente Carlos Viana, que se essa turma, pelo menos uma meia dúzia deles, passar 10% do que o Felipe Martins passou durante o tempo que estava preso, inclusive na solitária, eles vão entregar todos. E provavelmente nós vamos chegar no maior demônio do Brasil, o ex-presidiário, descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem como ele não ter enfiado um dedo pelo menos no bolso dos aposentados, apesar que pode ser aquele dedo que ele não tem. Pode ser aquele dedo que... Onde está? Ele nunca viu nada, ele nunca sabe de nada, e o senhor também parece que não está sabendo de quase nada. Mas na hora de ser apontado aí nessa aranha do crime aqui, distribuição de verba e de pedido de prisão, aí o senhor estava envolvido. Eu acho que essa CPMI, senhor presidente, tinha que ser igual lá na delegacia. Pega o cabo, prende, algema, põe na frente do juiz e do promotor e cobra uma cadeia longa e farta. Porque se for na rua, lá durante os meus trabalhos, na rua, o bandido que enfrentar um policial de verdade, ele vem na horizontal. Na vertical é só se for assim, com a cara lavada e tiver num cenário favorável. Mas se for na rua, enfrentando o policial, tem que ir para a vala. O Rio de Janeiro hoje matou muito pouco policial. Eu estou enviando para o estado do Pará, atenção, estado do Pará, eu soube de 3 ataques soviéticos aí nas viaturas metralhadas. Nós temos lá um governador comunista e que defende bandido também, igual é o Lula. Maranhão da mesma forma, Bahia da mesma forma. Maranhão da mesma forma. A maioria desses canalhas que enfrentam policiais deveriam ter outro fim. Agora há pouco disse que enfrentei diversos bandidos e que bandidos tinham sim que ir para a vala. Enfrentou policial, bandido tem que ir para a vala. O Rio de Janeiro está daquela forma porque ministros do STF estão protegendo bandidos, que a polícia não pode entrar lá. Pediram ao descondenado Lula e ex-presidiário, que apoia a PCC e Comando Vermelho, blindados para entrarem, para evitar mortes de policiais. Ele não concedeu. Não concedeu. Isso é uma forma de proteger bandido e deixar o policial a ver navios. Enviei para o estado do Pará, senhor presidente, estou enviando agora nesse momento, 400 fuzis Sig Sauer 556, armas de guerra, para enfrentar bandido. E quero parabenizar os policiais que derem cabo a bandidos lá. Todos eles, de agora em diante. E também, ao todo, quase 4 milhões de reais, quase 3 milhões de reais, aliás, para comprar viaturas e armas para enfrentar o crime. E é só assim que nós vamos perceber
que bandidos, canalhas que passaram 1, 2, 10 vezes, não fiquem com essa cara lavada, sorrindo, inclusive, de uma CPMI séria igual essa. Nós temos que dar resposta. Que o senhor Domingos Sávio de Castro seja preso também, para ver se o Brasil tenha respostas. Porque o povo, senhor presidente, não aguenta mais ser roubado, principalmente os aposentados e os idosos. Atenção, meu Pará, vamos continuar defendendo vocês e o Brasil. Obrigado, presidente. Excelência, obrigado. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Excelência. Pois não. Eu gostaria de fazer uma ordem, posso falar? Pois não, excelência. Eu estou vendo muitos parlamentares falarem em prisão preventiva, mas eu gostaria de lembrar... Tá ligado? Eu estou vendo muitos parlamentares aí falarem de prisão preventiva, mas eu gostaria de lembrar que existem requisitos, eles estão ali constantes nos artigos 312 seguintes do Código de Processo Penal, o senhor pode dar uma consultada. Inclusive, um deles é a contemporaneidade, que não está presente aqui. E, ademais, é incompatível com a condição de testemunha que o senhor Domingos está ocupando aqui. Se foi para mim, eu conheço muito bem o Código de Processo Penal, doutora. Deputado, obrigado. Pois não, senadora. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento o relator, deputado Alfredo Gaspar. Em nome de Vossas Excelências, cumprimento todos os membros desta CPMI e todos aqueles que nos assistem em todo o Brasil. Cumprimento também o depoente, o senhor Domingos Sávio de Castro e sua advogada, doutora Renata Mota de Carvalho. Doutora Renata, hoje o clima está mais tranquilo. E, geralmente, quando são mulheres advogadas, a situação fica bem quente, sabe? Mas eu ainda sinto falta da presença de pelo menos um membro da Comissão de Garantias das Prerrogativas da Advocacia. A primeira vez que eu entrei em contato com o presidente nacional da OAB foi no primeiro dia de CPMI, dia 28 de agosto, com as ofensas destiladas em relação à defensora pública da União, doutora Patrícia, e também em relação às advogadas da AGU, que vieram acompanhar o delegado Bruno. Naquele mesmo dia, nós já tivemos 2 episódios vergonhosos e, até agora, a OAB não se fez presente. Bom, vou aproveitar meu tempo, considerando que o depoente está exercendo com toda a legitimidade o seu direito ao silêncio. É legítimo. Artigo 5º da Constituição, inciso 63, cláusula pétrea. É que aqui as pessoas só leem algumas, não todas. Só leem 4 linhas. E este artigo 5º está bem além das 4 linhas. Eu vou aproveitar meu tempo para tratar de uma questão que está me incomodando sobremaneira. Nós passamos trabalhando aqui cerca de 10 horas, 12 horas, enfim, fora o tempo que nós trabalhamos com as nossas equipes atrás, por detrás das câmeras, porque a gente tem que estudar. E aqui, ó, eu e a minha equipe preparamos cerca de 44 perguntas para Vossa Senhoria. Ok, mas estudamos a sua vida, estudamos a documentação que estava disponível. Mas é muito ruim quando a gente sai daqui e verifica que parlamentares estão mentindo na televisão. Por quê? Porque estão mentindo para a população brasileira. Passam aqui fazendo cenas, e eu entendo, não há problema nenhum. A internet acabou revelando verdadeiros talentos por todo o Brasil. E as pessoas gostam de ver. E qualquer performance é válida, desde que não desrespeite ninguém e não minta para a população brasileira.
o entretenimento que isso gera tem um lado positivo, que é o lado de conscientização da população brasileira. Porém, eu tenho tido o desprazer de chegar em casa na madrugada, ligar a televisão, ou ver o que está passando na internet e ver parlamentares dizendo que, somente após o início desta CPMI, houve uma atitude do Estado. Houve prisões. Houve buscas e apreensões. Foi deflagrada a operação. Eu quero dizer a todos vocês que estão aí em casa, vocês estão sendo enganados. Cuidado, cuidado. A Operação Sem Desconto teve início no dia 23 de abril de 2025. A CPMI teve o seu primeiro dia de funcionamento no dia 28/8 de 2025, agosto, ou seja, praticamente 4 meses depois. Em uma das fases, em 25 de julho de 2025, 8 pessoas foram presas. E no primeiro dia, que foi em abril, foram, se eu não me engano, mais de 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Estão mentindo para vocês, de norte a sul, de leste a oeste, e é muito ruim para todos nós. Sinto muito, mas eu tenho que dizer. Parem de mentir, porque se eu tiver de cara com uma mentira dessa, eu vou falar. Porque, acima de tudo, acima da individualidade de cada um aqui, nós temos milhões de aposentados e de pensionistas preocupados e sofrendo. Querer pegar carona na dor de pessoas lesadas num dos maiores escândalos de corrupção da história desse país. Nós tivemos Mensalão, nós tivemos Petrolão, nós temos esse escândalo sem tamanho. Nós tivemos o rachadão, porque certos escândalos são minimizados com o nome rachadinha. Que rachadinha que nada. É rachadão. Rachadão, Petrolão, Mensalão. É nesse nível. É nesse nível. E esse aqui é mais um escândalo elevado à 10ª potência do que nós já tivemos no nosso país. Então não tem nada de rachadinha, é rachadão mesmo. E aí a gente vê pessoas querendo se locupletar da dor dos outros, querendo subir, querendo aparecer. Isso está cansativo. Senhor Domingos Sávio, já disse, respeito o seu direito de permanecer calado. Mas esse direito seu só teria a chance de ser mudado ou cassado se houvesse realmente uma possibilidade de fazermos uma PEC. Não existe, é uma cláusula pétrea também, que pessoas não entendem, mas é uma cláusula pétrea e não pode ser mudada. Sabe como ela pode ser mudada? Se houver uma mudança institucional, uma ruptura institucional. E aí, esta Constituição cairia por terra e seria formada outra. E ruptura institucional se chama golpe de Estado. Tentaram fazer, mas não conseguiram. Graças a Deus. Bom, nós trabalhamos nessa documentação toda e chegamos a inúmeras conclusões. Nós teríamos a chance de esclarecer dúvidas e lacunas, e o senhor teria a oportunidade de se defender. Então, salvo o melhor juízo, o senhor sequer foi ouvido pela Polícia Federal, correto? Já foi ouvido ou não? Muito menos pelo Judiciário, certo? O senhor foi abordado, o senhor está na primeira fase desde 25 de abril? Só um instante, senadora. Se o senhor for responder, o senhor responda no microfone, por gentileza. Sim. Okay. Bom, é um inquérito imenso, porque o tamanho do rombo é enorme, e eu tenho certeza que a Polícia Federal está trabalhando a contento, mas são muitos réus. Vai demorar, porque processo demora. Eu
gostaria de pedir ao presidente para que agendasse urgentemente a oitiva de Adelino Rodrigues. Adelino Rodrigues já teve a sua convocação ou convite, não sei o que foi, mas já teve o seu convite aprovado. Precisamos por quê? Porque Adelino Rodrigues Adelino Rodrigues transacionou com a sua própria empresa, a DMH Assessoria, que por sua vez direcionou mais de 2 milhões para Antônio Carlos Camilo Antunes. Ainda, Adelino Rodrigues, e está dentro do histórico do depoente, tá? Do senhor Domingos Sávio. Adelino Rodrigues apresenta movimentações financeiras atípicas, bem superior à renda declarada e, no mínimo, presumida. Ele está envolvido em operações financeiras expressivas e possivelmente ilícitas, dado o padrão de movimentação incompatível com a sua renda. Concluo, então, que eu tenho que concluir. É o trabalho que a gente fez. Se o senhor quiser tratar depois... Então, eu chego a concluir e afirmar que o esquema em questão envolve uma rede de empresas e pessoas naturais que atuam de forma coordenada para movimentar recursos advindos de um esquema ilícito, utilizando mecanismos complexos de envio e recebimento de valores entre as partes. Uma das partes é Vossa Senhoria. E Vossa Senhoria também a doutora vai trabalhar bastante, porque o senhor também não vai ter uma causa de diminuição. O senhor aqui, se for condenado, nós temos a questão do seu... O senhor já foi condenado uma vez, o seu réu primário já gastou. Então, que aproveite bem a sua oportunidade, independente de qualquer coisa, que o senhor tenha direito, e eu tenho certeza que o senhor terá, ao devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Para encerrar as nossas inscrições, o deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, deputados, deputadas, senadores, senadoras, relator, pergunto ao senhor Domingos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem aí à sua disposição caneta e papel? Tenho. Poderia só fazer uma equação rápida para mim, por gentileza? A soma dos seguintes valores: 4 mais 3 mais 2 mais 3. Qual o valor total, por gentileza? 12. Não ouvi. 12. 12. Eu fiz esse questionamento porque exatamente o valor 12 milhões, mais 12 milhões no total de movimentação financeira, de acordo com a quebra dos sigilos que nós tivemos acesso. Esses valores, por mais que a sua assessoria jurídica lhe oriente a permanecer calado, é um direito constitucional, mas a gente sabe que na Constituição Federal de 88 existem direitos e garantias fundamentais. E nenhum desses direitos fundamentais, apesar de serem fundamentais e essenciais, nenhum deles são direitos em caráter absoluto. O direito de permanecer calado, o direito ao silêncio, de não se autoincriminar, ele está previsto na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 63. E quando o senhor vem a essa CPMI e escolhe quais perguntas responder, responde aos questionamentos do relator, mas deixe de responder os questionamentos de alguns membros parlamentares, questionamentos esses dos mais simples, sobre fatos públicos que se faz necessário uma confirmação. Isso é selecionar aquilo que responde e não é isso que o direito a permanecer calado, o direito ao silêncio resguarda. É por essa razão que aqui, como último a fazer os questionamentos, eu insisto na importância de ter acesso a algumas informações. O senhor é empresário, é sócio proprietário da empresa Calvox Contact Center Limitada. Confirma essa informação? Sim. Essa empresa, ela atua no ramo de call center? Saque receptivo. Saque receptivo significa, para que todos possam entender, significa que existe uma equipe, um grupo de funcionários que entra em contato para fazer o atendimento de consumidores. Não entra em contato. Mas recebe o contato? Recebe o contato. Perfeito. Ao receber contato,
essas ligações que vocês não fazem, mas vocês recebem contatos de pessoas que buscam reclamar de atendimentos, por exemplo, da Unaspub, Permanecer em silêncio. Essa questão que eu estou perguntando sobre o funcionamento da sua empresa. A pergunta é clara. Você disse que não faz ligações, mas que recebe ligações. O serviço de atendimento ao consumidor. Se essa sua empresa ela presta serviço a outra empresa, para quais empresas ela presta o serviço? Vou mudar um pouco a pergunta. Quais são as empresas que a Vox... Calvox. A Calvox. Qual empresa a Calvox presta serviço? Permaneça em silêncio. É uma pergunta simples. Não pode confirmar se é a Unaspub que presta serviço? Permaneça em silêncio. Permanecer em silêncio. É exatamente sobre isso, senhor presidente, que às vezes se questiona muito a adesão do Supremo. O Supremo, nesse caso, se decide no que diz respeito ao direito de permanecer calado. O erro, na minha humilde opinião, enquanto constitucionalista, doutor em direito constitucional, advogado, que exerço a profissão, é em atribuir à consultoria, à assessoria, o que é autoincriminação ou não. Prejudica os trabalhos da CPMI. Até o momento, você iniciou as respostas. A pergunta que eu quero fazer é muito simples. É a Unaspub, que é a empresa que contrata a sua empresa. Você não quer responder, mas nós aqui sabemos. Eu quis evitar essa situação, mas está aqui. Você não quis responder, eu estou desenhando, está ilustrado aqui. A sua empresa, ela está bem aqui. É uma empresa que recebe recursos para prestar serviço em tese para a Unaspub. A associação Unaspub é a associação que descontou ilegalmente valores da conta de aposentados. Não tinha autorização, mas descontou. A sua empresa, ela presta serviço tão somente a essa associação, o que já demonstra um completo absurdo, porque não existe outra empresa a contratar o serviço da sua empresa. Então, se não há outra empresa, por que prestar serviço tão somente para a Unaspub? Permaneça em silêncio. Não tinha condições de prestar serviço para outras empresas? Quantos funcionários você tinha na sua empresa? Permaneça em silêncio. A empresa hoje não funciona mais? Não. Confirma a informação de que sua empresa foi criada um mês antes da Unaspub ter autorizações para realizar desconto na conta dos aposentados? Permaneça em silêncio. Mas eu confirmo, já que você não quer confirmar, eu confirmo. Sua empresa ela foi criada um mês antes, semanas antes da Unaspub ter autorização para realizar descontos ilegais, indevidos, na conta dos aposentados. E as coincidências, ou melhor, as evidências, a fumaça, os indícios claros de uma organização criminosa está aí. Foi uma empresa contratada tão somente por uma associação, empresa essa que não tinha know-how no mercado, que não tem funcionário, carteira assinada que comprove. A sua consultoria, a sua advogada, você, a sua defesa, pode comprovar aqui quantos funcionários tem? Tem como demonstrar o número de funcionários que foram contratados, que tiveram carteira assinada? Sim ou não? Sim. Pode? Quantos funcionários são? Chegou a 56. 56 funcionários. Esses funcionários hoje, eles estão demitidos? Todos demitidos, não consegui pagar as rescisões, porque o dinheiro da Calvox, da rescisão trabalhista, está bloqueado. E no momento que o senhor me responde que tinha 56 funcionários que prestavam em tese esse serviço, esses 56 funcionários, no momento da prestação do serviço, em nenhum momento eles perceberam que essas reclamações no serviço de atendimento ao consumidor tinha fundamentação de que eram consumidores que não tinham qualquer tipo de autorização para ter desconto em sua conta? Eu mantenho silêncio. Senhor presidente, com base nessas situações, o que a gente pode extrair é que, pelo visto, até então não tinha sido esclarecido, que eram, em tese, 56 funcionários. Eu peço, então, à sua assessoria que apresente a comprovação da contratação desses 56 funcionários. Essa empresa Calvox foi criada semanas antes da ACT ter sido realizada pela Unaspub para realizar desconto na conta dos aposentados. As evidências da organização criminosa não param por aí, porque percebe-se que a Unaspub retirava dinheiro da conta dos aposentados, parte dos valores iam para a conta da Calvox, valores esses também chegavam aí para a conta da DMIH Assessoria Consultoria. Que serviço presta essa DM Consultoria? Mantenha silêncio. O silêncio é porque essa DM Assessoria, ela tem como um personagem, como sócia, a Janete? Mantém silêncio. Por que a Janete recebeu, através da DM Assessoria, R$76 mil?
Eu mantenho o silêncio. A Janete, para que todos saibam, ela é filha da presidente da Unaspub. Então percebam aqui o caminho que o dinheiro percorria. Sai da conta dos aposentados, vai para a conta da associação sem qualquer autorização, vai para a conta de empresas de fachada, empresas que não prestavam serviço para nenhum outro mercado consumidor, a não ser para as associações, e voltava como forma de pagamento de propina para pessoas que tinham relações familiares com o presidente de associações. São essas as afirmações que aqui nós fazemos, porque de fato nós não tivemos respostas que nos demonstrassem o contrário. Aqui, senhor presidente, encaminhando para o final, eu lamento muito esse tipo de conduta, porque nós não estamos diante de um problema relacionado, apesar de muitos aqui se esforçarem, insistirem, de dizer que é um problema da esquerda, que é um problema do governo A, do governo B, um problema da direita. Isso aqui é um problema de país, que enquanto aqui a gente dedicar dias das nossas vidas a ficar com essa narrativa política de dizer que o problema está no partido A ou no partido B, a gente não vai resolver o problema. A nossa indignação, que às vezes, por alguns momentos, pode até se extrapolar em razão da ausência de respostas a fatos esses incriminatórios, se dá porque, enquanto aqui nós estamos, no conforto desse plenário, nesse ambiente refrigerado, com todos esses privilégios naturais do parlamento, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, as pessoas que estão lá fora, essas pessoas estão sofrendo. São pessoas que tiveram a condenação da perda do mínimo, do básico, do mínimo existencial, que tiveram desconto em suas contas, tiveram descontos nas suas aposentadorias, nos seus benefícios de prestação continuada, no seu BPC, em uma série de valores foram descontados que fizeram com que outras pessoas, como aqui nós recebemos alguns, maximizaram seu lucro, sua riqueza, em detrimento do sofrimento de milhares de pessoas. É por essa razão, senhor presidente, que eu lamento muito a falta de respostas, mas eu peço aqui ao Poder Judiciário, à Polícia Federal, às instituições de fiscalização e controle, a este parlamento, a esses parlamentares, que a gente continue a se dedicar diuturnamente, porque apesar de nos faltarem aqui algumas respostas que sim, inevitavelmente sim, atrasam as investigações, elas podem até atrasar, mas eu tenho certeza que pelas provas incontroversas do caminho que o dinheiro fez de sair da conta dos mais pobres, dos mais vulneráveis, de norte a sul desse país, e para a conta de associações de fachada, que passou para a conta de empresas de fachada, que emitiam notas frias, que não prestavam serviço algum, empresas de call center, empresas de consultoria, empresas que tiveram a maior cara de pau de dizer aqui que fizeram um aplicativo, que não existe aplicativo, para orientação financeira para pessoas idosas. Onde já se viu nesse país uma pessoa idosa utilizar um aplicativo, uma tecnologia para ter orientação financeira? Isso é um absurdo, é a mentira mais pura e lavada. É por essa razão que não é impossível controlar a indignação do injustiçado, porque enquanto aqui nós estamos, eu repito, as pessoas estão sofrendo, estão clamando por justiça e precisam, o mais rápido possível, ter o seu dinheiro de volta. E não o dinheiro que vem, mais uma vez, dos cofres públicos, mas a gente precisa repor esse rombo, fazer com que as Ferraris, as bolsas de luxo, toda essa estrutura financeira possa ser arrestada e possa fazer com que esse dinheiro volte ao seu verdadeiro dono, que é o povo brasileiro. Muito obrigado, Excelência. O senhor Excelência. Pois não, Excelência. Eu gostaria de pedir pela ordem. Pois não. Me permita. Perfeitamente. Excelência, só para ajustar aqui e nós não sermos chamados de mentirosos, eu gostaria de passar aqui para uma senadora lulista que ela errou nas datas. Quando os brasileiros tomaram conhecimento da CPI, foi em 13 de abril deste ano. Foi a data da implantação do pedido de CPI do roubo dos aposentados. A partir daí, de uma matéria do Metrópolis, dia 13, imediatamente eu tomei e fiz uma solicitação à Câmara dos Deputados e ali iniciou. Foi ali que vários jornais, mais de 20, mais de 30 jornais e TV foram dadas entrevista, eu dei entrevista a todo esse montante. A partir dali, começou a tocar fogo essa questão do roubo dos aposentados. A Polícia Federal agiu após isso. O governo se mexeu após esse período. Portanto, a data que houve esse corte
foi 13 de abril, quando a CPI foi tratada na Câmara dos Deputados. E a CPMI foi fruto da CPI, quando nós nos reunimos junto com o Senado, nosso líder do Senado aqui da oposição, porque o presidente Hugo Mota disse que não ia implantar a CPI. A partir daí, nós trabalhamos junto com senadores e parlamentares da oposição para criarmos a CPI. Portanto, a data é 13 de abril. Obrigado, Excelência, pela... Presidente, Oi, não. apenas um registro, queria registrar aqui a presença do deputado federal Zé Carlos, atualmente atua no INCRA, acompanhando aqui os trabalhos das investigações, muito preocupado com a situação dos trabalhadores rurais, dos aposentados, especialmente aqueles que estão na zona rural, não só na nossa ilha de São Luís, mas nas regiões mais longínquas do estado do Maranhão. Registrar aqui a sua presença. Obrigado. E agradecer por todas as informações que tem trazido da CPMI. Obrigado. Deputado Coronel Crisóstomo, fico feliz pela sobriedade com que Vossa Excelência traz essas informações, a responsabilidade. E eu tenho sido o que mais tem colocado o valor da CPMI, porque defendo essa CPMI. E digo com muita clareza, a operação sem desconto, ela deu um primeiro passo, mas a efetividade dos bloqueios das prisões aconteceram depois que essa CPMI foi instaurada. Isso, a história é muito clara nesse assunto. Sim, senhor Domingos Sávio, o senhor tem, por regulamento, 5 minutos para uma fala final. Só para deixar claro para os senhores que tudo que saiu da minha boca foi verdadeiro. Tudo verdadeiro. Pela liderança, não, Excelência, pela liderança do governo, deputado Paulo Pimenta. O senhor foi gentil em oferecer para mim a palavra ontem e depois ofereceu para o líder da oposição. Sim. Eu sugiro a Vossa Excelência que hoje o senhor inverta. Perfeitamente. Senador Rogério. Eu só falarei se o líder do governo falar. Eu estou contemplado. Se ele falar, eu vou ficar à vontade para fazer um contraponto. É uma questão democrática, né, presidente? Justa. É uma questão democrática e justa. Senhores, definam-se. Não, Rogério. Pode encerrar, por exemplo. Não vai. Não, encerrar não vamos fazer. Então deixa ele falar. Se ele falar e eu achar que devo fazer algum reparo, tudo bem, senão está tudo tranquilo. Bom, vou falar então, presidente, já que o líder da oposição está com medo de falar antes de mim, eu vou falar porque eu tenho várias questões importantes aqui para destacar. Primeiro, presidente, chegamos hoje a 3.436.092 aposentados e pensionistas recebendo o seu dinheiro de volta. Pode levantar aí. 2.345 milhões devolvidos para aposentados e pensionistas do nosso país que tiveram a sua aposentadoria, a sua pensão roubada por essa quadrilha que tomou de assalto o INSS, o Ministério da Previdência e o Estado brasileiro. Por mais que parlamentares da oposição insistam numa narrativa falaciosa, que a gente percebeu hoje com o depoimento do senhor Domingos Sávio, com um pouco que ele falou, o que ficou claro, senhor presidente? Quando que ele se associa para começar o esquema criminoso do qual ele está envolvido com o careca do INSS no início de 2022. Quando que ele cria a Calvox em 2022. Quando que ele se aproxima destas entidades, nós inclusive suspeitamos que ele possa ser inclusive o dono de fato de algumas dessas entidades, nesse período entre 21 e 22. Aquele cidadão que apareceu hoje aqui, que ainda não tinha aparecido, né? Que apareceu no vídeo do relator, quando que ele consegue o ACT para começar a assaltar os aposentados e aposentadas do nosso país, quando o Zé Carlos Oliveira
era o ministro do INSS, presidente do INSS, quando que isso aconteceu no governo Bolsonaro. Então, por mais que os parlamentares da oposição tentem, essa é uma verdade que ela não tem como ser apagada. Esse esquema de corrupção, esse esquema bilionário de assalto aos aposentados e aposentadas do nosso país, só ganhou essa dimensão porque houve uma cumplicidade, houve uma participação de servidores e servidoras que foram colocados em posição de mando durante o governo Bolsonaro. E por mais que eles não gostem de ouvir, a verdade é que foi no governo do presidente Lula que essa quadrilha foi desbaratada por ação da Polícia Federal, da CGU. E aquilo que nunca havia sido feito, apesar de que denúncias sobre roubo no INSS já existiam, foi só agora, foi só no governo do presidente Lula, por decisão do presidente Lula, que nós já garantimos que 3.436.000 aposentados e aposentadas e pensionistas já tenham recebido esse dinheiro que faz falta. 30, 40, 50 reais por mês é o dinheiro que faltou para o remédio, é o dinheiro que faltou para as pessoas mais necessitadas, é dinheiro que foi roubado também do pessoal do BPC, é o dinheiro que foi roubado das pensionistas, graças ao decreto assinado pelo Onyx Lorenzoni, que permitiu que o roubo que até então acontecia só com os aposentados e aposentadas também passasse a ter como vítima as pensionistas. O senhor vê que havia até um requinte de crueldade. Mudaram o decreto para permitir que o assalto também fosse feito para as pensionistas. Não satisfeito em roubar os aposentados e aposentadas, passaram também a roubar as pensionistas. E eu, como o senhor, acredito muito no trabalho dessa CPI. Espero que a gente consiga agilidade do Supremo Tribunal Federal para ter a retenção dos passaportes, senhor presidente. Estou muito preocupado com as notícias de que esses Golden Boys, esses jovens milionários que nunca trabalharam e que enriqueceram dentro do governo Bolsonaro, roubando aposentados e aposentadas, possam fugir do Brasil. O senhor viu que hoje a gente percebeu que este depoente também, ao que tudo indica, tem contas em Miami, no Panamá, todos eles têm offshore fora do Brasil. Então o risco que nós temos que esse pessoal fuja é muito grande. Sabemos da dificuldade que nós estamos para encontrar o contador deles, que é o mesmo contador dos corruptos do INSS. Então acho que nós temos que agilizar na próxima semana. Acho que é boa essa ideia de pedir uma reunião com o ministro André Mendonça e talvez levar uma representação da CPMI para que a gente possa pedir agilidade e parceria por parte do Judiciário, inclusive para dar consequência às questões importantes que nós temos decidido aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Rogério Marinho. Senhor presidente, eu primeiro quero começar dizendo a Vossa Excelência que essa CPMI é essencial. Eu diria até que ela tem um caráter pedagógico, porque nós estamos permitindo que a sociedade possa se debruçar sobre as entranhas do sistema. E, ao mesmo tempo, nós temos que admirar aqui eu diria, a forma organizada, reiterada, quase que marcial, com que a esquerda repete um discurso, um mantra até a sua exaustão. Eles realmente são admiráveis nesse processo. Nós estamos no século XXI, são 18 anos do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou aqui ficar mostrando mais documentos, mais escândalos no INSS, desculpe, escândalos, falcatruas e outras coisas, tem o DNA do Partido dos Trabalhadores.
Eu li aqui ontem uma relação, Escândalo dos Bingos, Valdomiro Diniz, 2004, Mensalão, 2005, Aloprado, 2006, Palocci do Caseiro, 2006, Operação Porto Seguro, 2010, Valec, Danilo, 2011, Erenice Guerra no BNDES, 2011, 2012, Governo Regular do Ministério do Esporte, 2014, Lava Jato, Fundo de Pensão, 2016, e agora a Previdência. E olha que eu estou sendo parcimonioso, eu não estou falando tudo, porque a gente só tem aqui mais 3 minutos e meio. Então, assim, é uma coisa assim esquisita, parece assim um processo meio de dificuldade cognitiva ou uma tentativa de confundir a opinião pública. Mas não é por acaso, senhor presidente, que nós lemos hoje uma entrevista ou um extrato do sentimento da população através do jornal Estadão que mostra que mais de 70% daqueles que acompanham o CPMI são pessoas lesadas por esse processo, que nos acompanham e conseguem ter a capacidade de distinguir o que está acontecendo aqui, o que é certo e o que é errado. Porque não dá para acreditar que um governo de direita, de um presidente como o Bolsonaro, que combateu historicamente a esquerda no Brasil, esse sindicalismo pelego, essa república sindical que assalta o trabalhador brasileiro desde 1943, com uma legislação fascista de inspiração de Benito Mussolini, da Carta de Lavoro, da CLT, que foi retirado o imposto sindical obrigatório em 2017 e que eles correram como piranhas em cima de um boi para cima do INSS, voltaram a atenção para o INSS, da mesma forma que as associações picaretas, sindicatos e federações e confederações históricas. A grande briga aqui, senhor presidente, é CONAFE, Força Sindical, CUT, que é a CONTAG, as duas principais e antagônicas centrais sindicais que disputam o butim dos sindicatos rurais pelo país. Eu estou falando de mais de 5 mil sindicatos rurais. Nós precisamos deixar de lado, eu diria, esse discurso retórico e materializarmos as nossas ações. Da mesma maneira que nós erradicamos esse câncer, essa pústula, essa ferida que era o imposto sindical obrigatório, permitindo a discricionalidade, o livre-arbítrio do trabalhador, se quer ou não contribuir para um sindicato que muitas vezes não representa, vamos fazer o mesmo na próxima semana, com o apoio, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, que foi contra acabar com os descontos associativos de uma vez por todas. Vamos materializar essa ação. Acho que é uma medida, inclusive, que eu vou aplaudir o PT. Olha, finalmente, apesar de terem sido forçados a isso, farão. E já é uma medida saneadora, profilática, pedagógica, que vai beneficiar com certeza no futuro. Esse acordo que é falado, Lula está mandando pagar com que dinheiro? Com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte brasileiro. Fez um acordo junto à AGU e o Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, que precisa ser desmascarado, inclusive no sentido de que imputa o princípio da culpa ao aposentado. Como tudo que acontece, ele não tem culpa de nada. O aposentado, ao reclamar, é dado o direito a essas associações, às entidades, e em 15 dias provar que existe um vínculo. Ora, a própria AGU já disse que 97% dessas pessoas, a 98, 99 foram consultadas, declararam que não deram causa a essa contribuição, mas o governo dá 15 dias e muitas vezes os documentos que são apresentados são falsos, espúrios, fraudulentos, e o que impede o ressarcimento da forma adequada a esse trabalhador. Nós tivemos uma explosão de 1,5 milhão, vou concluir, senhor presidente, 1,5 milhão de reclamações no ano de 2024, e este governo dormiu em berço esplêndido. O problema foi deflagrado por reportagens de jornais que foram olimpicamente desprezados, e os autores ou os principais propositores desse processo, que era o presidente do INSS e o procurador, não foram afastados por Lula, foram afastados por decisão judicial. E depois só foram demitidos por causa desse afastamento. Então, essa hipocrisia, essa falsidade, essa reiterada mentira, com certeza vai cair por terra e essa cortina de fumaça será dissipada, e eu acredito que a CPMI chegará ao fim que todos nós nos propugnamos, que é punir os verdadeiros culpados desse crime perpetrado contra o trabalhador brasileiro hipossuficiente. Obrigado, que são excelência. Os nossos idosos. Pergunto ao relator se tem mais alguma observação.
Senhor presidente, diante do silêncio do depoente, não tenho mais nada a indagar. Obrigado, relator. Bem, chegamos ao final e sempre gosto de deixar uma palavra ao povo brasileiro, às pessoas que estão nos assistindo e que têm confiado em nosso trabalho como parlamentares. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão e pleiteiem a causa da viúva. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Senhores, meus irmãos e minhas irmãs brasileiros, quando uma aposentada descobre descontos que nunca autorizou, quando uma viúva percebe que a pensão do marido foi reduzida sem explicação, quando um órfão deixa de receber o sustento que era direito deixado pelo pai que partiu, é porque a injustiça deixou de ser teoria e passou a morar na vida real. É o que nós temos visto durante as audiências dessa CPMI. A injustiça passou a ter lugar, endereço e se multiplicou em meio àqueles que gostam de gastar o dinheiro que não é deles. Nós não estamos falando aqui de R$500, nem de 500 mil. Estamos falando aqui em mais de 6,3 bilhões desviados, arrancados do bolso de quem mais precisa, de quem confiou no Estado e foi traído por ele. E aqui está um dos que participaram desse esquema, ou participou, chegou com habeas corpus, cabeça erguida, alma fria, calado, mas o silêncio também fala. E o silêncio, a meu ver, é o grito pela culpa. Depois de 21 sessões, 21 batalhas de verdade, os senhores têm observado aqui, o Brasil já sabe quem são os algozes dos aposentados. Temos 3 grupos claramente definidos nos desvios do INSS. O que descontava, o que repassava e o que lucrava com o sofrimento das pessoas. Cada um atuando com frieza, ora isoladamente, ora se juntavam em quadrilhas para continuar aumentando os descontos indevidos, todos movidos pelo mesmo sentimento de ganância. Estamos cumprindo a nossa missão. A cada sessão, a verdade ganha forma, as conexões se revelam e a estrutura desse esquema vai sendo desmantelada peça por peça, depoimento por depoimento. Enquanto outros órgãos cruzaram os braços, e eu repito aqui, outros órgãos cruzaram os braços, essa CPMI fez o que o Brasil espera. Está investigando, convocando, desmascarando e revelando o escândalo a todos os brasileiros. Aqui não há discurso para agradar as plateias, há fatos, e os fatos são implacáveis. Os que desviaram preferem, muitas vezes, se proteger no silêncio. E o silêncio, senhores, é a forma mais covarde da cumplicidade. Mas nessa comissão, a verdade tem voz, tem rosto e tem coragem. Depois dessa CPMI, ninguém mais poderá dizer que não sabia do que aconteceu. Os nomes estão sobre a mesa, as provas estão diante do país e o povo brasileiro acompanha o que muitos tentam esconder. Eu estou aqui dedicando parte da história da minha vida por essa justiça. Assim como todos os parlamentares que estão aqui, hoje, tenho o mesmo sentimento de dar respostas ao povo brasileiro. Sei que mexemos com gente grande e sei também que retaliações virão no campo particular das nossas famílias, da nossa vida, na tentativa de denegrir a nossa história. Mas a verdade não se curva diante da ameaça. O medo se ajoelha, a verdade fica de pé. E os números mostram algo ainda mais profundo. A maioria do povo brasileiro já compreendeu a gravidade do que aconteceu. Esse sentimento não nasce do acaso, mas da dor de quem trabalhou a vida inteira e descobriu que até a fé na aposentadoria foi roubada. Quando o povo perde a confiança, a política perde o direito de se calar. É nosso dever falarmos pelas pessoas. E reconstruir essa confiança é dever moral desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por isso, em nome da ordem pública, da aplicação da lei penal, da conveniência da instrução criminal, esta presidência, nós vamos subscrever, junto com o relator e os demais parlamentares, que entendam como importante que o depoente, senhor Domingos, seja alvo de uma prisão preventiva por parte do Supremo Tribunal Federal. Faço questão
de assinar junto com o relator que ele, no Supremo Tribunal Federal, tenha a atenção devida por parte do Judiciário. Porque essa CPMI não é palco de impunidade, é altar da justiça. E eu afirmo com fé e com esperança, a verdade vai vencer. Pode demorar, senhores, mas vai vencer. Porque quando se luta pelos que não têm voz, e aqui está o princípio da minha fé, o céu inteiro se levanta a favor da justiça. Mais de 6,3 bilhões roubados de quem só queria viver com dignidade. E até agora, perto de 3 bilhões foram devolvidos. Não há comemoração nisso, não. É dinheiro do contribuinte e é obrigação de quem não zelou para proteger os aposentados. Mas a fé dos brasileiros é maior do que a corrupção dos poderosos. É o que a gente tem sentido. E a esperança do nosso povo não será vencida pelo silêncio dos criminosos. Essa CPMI não se calará. Enquanto eu for presidente, nenhum aposentado será esquecido, nenhum criminoso será blindado e nenhuma mentira resistirá à verdade aqui. O tempo vai passar, mas o relatório dessa comissão ficará com a marca de um país que não desistiu da justiça. E se um dia perguntarem o que fizemos diante da injustiça nesses tempos, nós poderemos responder às gerações futuras com a cabeça erguida. Nós lutamos com fé, com coragem, com a verdade. O Brasil precisa de justiça e a justiça é o que nós vamos fazer aqui, senhores. Obrigado pela sua companhia de um dia inteiro, você que nos assiste também pela madrugada, que confia no trabalho desses parlamentares, a quem eu tenho a honra e a alegria, a satisfação de presidir momentaneamente enquanto estou senador. Deus abençoe o nosso povo e que a verdade prevaleça sobre o medo. O Brasil merece estarmos de pé e a luta por eles. Obrigado, senhores. Nada mais havendo a tratar. Segunda-feira. Agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada dia 3/11, às 4h, neste mesmo plenário, para a oitiva do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBP. Declaro encerrada a sessão. Terminou nesse instante a reunião de hoje da CPMI do INSS. O depoente de hoje foi o empresário Domingos Sávio de Castro. Ele é dono de empresas de teleatendimento, sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em algumas dessas empresas, e as investigações mostram que ele teria recebido transferências do Careca do INSS de mais de 10 milhões de reais. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, falou agora no encerramento que vai pedir a prisão preventiva de Domingos Sávio. Além de ser sócio do Careca do INSS, de ter essas empresas de teleatendimento que estariam envolvidas no esquema de fraudes do INSS, Domingos Sávio também seria procurador de uma das associações envolvidas, de uma das entidades envolvidas, a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação, a ABRAPEN. Segundo o relator, deputado Alfredo Gaspar, a organização, esse braço da organização teria movimentado 500 milhões de reais. É isso mesmo, 500 milhões de reais ao todo. Então, seria 500 milhões de reais. Eu vou conversar agora com o líder da oposição, que está aqui comigo, senador. O que o senhor achou desse depoimento? Olha, ele veio aqui munido de um habeas corpus, né? Então ele falou que achou que deveria falar, né? Usou a sua condição constitucional de não se incriminar, praticamente respondeu pouco ao relator e de uma forma, eu diria, seletiva, mas o que está demonstrado que há um modus operandi, né? E uma coincidência, né? Essas empresas que foram abertas no final de 22, já na transição para um outro governo, né? É o mesmo modus operandi da esposa do senhor Vigílio, né, que foi procurador do INSS, né, do Eric Fidelis, que é também outra pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores, do senhor Alexandre Guimarães, né, que esteve aqui
Eu acho que ontem, né, todos eles estabeleceram empresas que começaram a se beneficiar a partir de 2023, de uma maneira muito forte. E são dados inquestionáveis, né? Você tem assim um aumento geométrico nos valores que foram concedidos. Você tem um número extraordinário de reclamações feitas pelo meu INSS, para vocês terem uma ideia. 2024 são 1,5 milhão de reclamações contra 40 mil em 2020. Então, mais de 40 vezes, 30 e tantas vezes a mais, e o governo não tomou nenhuma medida. Quando o governo do presidente Bolsonaro começa com a MP de combate às fraudes, suspende as CTs, né, o que não aconteceu em 30 anos, foram 9 ACTs, 4 em 2019, 5 em 2020, estabelece uma série de barreiras, de critérios para dificultar a fraude, e esses critérios são postos por terra, por funcionários do INSS que estão dentro do sistema desde 2003, 2004, 2006, 2008, 2010. Então, corrupção é endêmico, sempre existiu no INSS, é mais de R$1 trilhão os benefícios pagos, mais de 30 milhões de brasileiros. Agora, existem formas de governo se comportarem. O presidente Bolsonaro combateu. O governo do presidente Lula, infelizmente, se omitiu. E não foi apenas agora. São 20 anos, no século XXI, são 18 anos de governo do PT. Está recheado de escândalos, de problemas, de confusões, de omissões e de cumplicidade. O que nós esperamos é que quem foi beneficiado, e nós já sabemos quem são operadores, quais empresas que receberam, mas quem foram os políticos que permitiram que essas pessoas continuassem dentro do sistema e que permitissem a perpetração de um crime tão horrendo, né, contra milhões de brasileiros. Independente da disputa política, que ela pode e deve acontecer, essa é uma casa política, o que nós queremos é elucidar o problema e evitar que ele se repita. Eu tenho feito aqui, eu acho que já há mais de 15 sessões, um apelo aos representantes do governo que nós votemos de forma urgente, já passou na Câmara na próxima semana, o fim definitivo dessas contribuições, desses descontos assistenciais, porque aí a gente para de uma vez com essa sangria, né? Da mesma maneira que foi extinto o imposto sanitário obrigatório, essa também, e eu acho que pelo menos desta forma a gente dá um exemplo de que há seriedade no processo. Certo. Muito obrigada pela entrevista, senador Rogério Marinho. Boa tarde para o senhor. E eu vou conversar aqui com o líder do governo, aqui na CPMI, deputado Paulo Pimenta. Deputado, o que o senhor achou do depoimento de hoje? Ele não falou nada, muitas evidências de que ele está envolvido em todo esse esquema. Olha, eu acho que ele é uma pessoa importante dentro desse esquema que vem sendo desvendado. Ele é uma pessoa que tem um envolvimento direto com várias entidades. Ele tem um repasse de recurso por conta das empresas que ele criou, que é absolutamente incompatível com os rendimentos que ele tem. E os indícios de que ele é uma pessoa-chave dentro de um dos núcleos. Porque é importante que as pessoas, aos poucos, vão compreendendo que haviam vários núcleos que foram sendo montados dentro do INSS através destas entidades fantasmas e que, ao longo destes anos todos, foram saqueando, né, os aposentados e aposentadas do Brasil. Esses núcleos, apesar de eles serem comandados por diferentes entidades, eles tinham algumas coisas em comum. Entre elas, né, a participação de servidores do INSS. Né, Zé Carlos Oliveira, André Fidelis, né, o procurador Virgílio. Quer dizer, esse esquema todo, ele ocorre no Brasil durante um período de 2019 a 2022. Né? Basicamente, esse esquema criminoso ele é montado dentro do governo Bolsonaro, com a cumplicidade desses servidores que foram colocados em posições de comando dentro do governo Bolsonaro. Né? Essa quadrilha, que agora já foi desbaratada, ela tinha roubado muita gente. Tanto é que nós já devolvemos o dinheiro, decisão do presidente Lula, de devolver o dinheiro para todos os aposentados e aposentadas que foram roubados,
nós já ultrapassamos a 3.400.000 aposentados e pensionistas que tiveram o dinheiro roubado devolvido. Né? Já são mais de 2,4 bilhões desse dinheiro roubado que foi devolvido. E nós temos que continuar avançando. Porque tem uma coisa que até agora não foi respondida. Quem colocou esses servidores corruptos nas posições de comando? Eu não acredito que um roubo dessa magnitude poderia ter acontecido sem um respaldo político. Né? E quem era o governo na época? Era o governo Bolsonaro. Então, quem são os agentes políticos ligados ao governo Bolsonaro que colocaram os corruptos nestas posições e permitiram que essa roubalheira generalizada pudesse acontecer? Muito obrigada pela entrevista, deputado. Muito obrigado. No início do depoimento, Domingos Sávio respondeu às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Depois, a partir da metade do depoimento, ele parou de responder, isso, porque ele veio com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e aí disse que ia ficar em silêncio, que não ia responder mais nada. Nós gravamos uma entrevista coletiva do relator assim que ele saiu aqui da sala, assim que terminou a reunião, e você vai poder ver agora essa entrevista coletiva. Veja. A oitiva de hoje contou com a participação de 2 depoentes. De que maneira eles contribuíram para a investigação da CPMI? Todo depoente que chega aqui tem um propósito específico de esclarecer fatos. Alguns estão mais colaborativos e outros, evidentemente, com habeas corpus preventivos, se mantêm em silêncio. Os depoentes de hoje tiveram, cada um na sua perspectiva, a oportunidade de esclarecer fatos. Verdade é que o depoente segundo Domingos, ele se manteve a maior parte do tempo silente, mas os fatos relacionados à sua atuação e da organização criminosa já estão bem definidos, tanto que a CPMI terminou hoje o dia solicitando para na próxima reunião ser votado o pedido de prisão preventiva desse investigado. São 3 pedidos ao todo, então, de prisão preventiva hoje anunciados pelo presidente. Como o senhor vê essa situação? Não. Hoje... Teve 2, né? Que não. Dos anos da vida. Hoje vai ser pedido a prisão preventiva, na verdade, renovado esse pedido do senhor Domingos Castro, sócio do senhor Careca do INSS. Qual a expectativa de resolução desse pedido? Olha, nós temos mais de 20 pedidos lá ao STF. Acredito que agora, com o andamento do curso processual, com a nova relatoria do ministro André Mendonça, teremos decisões firmes e concretas. A população brasileira não aguenta mais impunidade. É um crime de corrupção praticado em desfavor de quem mais precisava, aposentados e pensionistas. O povo está exigindo justiça. Para isso, tem a lei. E a lei permite a prisão de criminoso que tem os fundamentos para ser preso. É o caso do que nós estamos apurando aqui na CPMI. Pouco importa se tem Ferrari na garagem ou se anda de ônibus. O que importa é que tem crimes apurados, indicativos suficientes de autoria, prova das materialidades dos crimes e fundamento das prisões preventivas. Nós precisamos dessa atenção do STF para botar na cadeia esses bandidos. E sei que o ministro André Mendonça está bem consciente do tamanho do desvio praticado em desfavor de aposentados e pensionistas, e eu tenho absoluta convicção que tomará medidas judiciais coerentes com a gravidade dos fatos. Obrigado. Uma das poucas coisas que o depoente falou no início do depoimento, ele negou manipulação no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Veja esse trecho. Existe uma narrativa nessa CPMI e também em alguns veículos de imprensa sobre a questão do saque receptivo, no tocante à manipulação de ligações. E o
amigo ele é defendido na ausência. Tá? Então, quando falo em manipulação de mensagens, não estão falando de mim e do meu CNPJ, estão falando de funcionários meus. E eu devo isso a eles. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. Foram mais de 100 mil ligações recebidas e tratadas com muito apreço aos idosos. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. Acompanhe agora a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. E nós vamos solicitar ao Judiciário a prisão temporária dessas pessoas para que elas possam ser conduzidas coercitivamente. É uma prerrogativa que a CPMI tem, porque elas podem esclarecer muito boa parte de todo o esquema e, naturalmente, nos dar as provas necessárias para que a gente possa terminar essa parte do relatório, que agora já está muito bem encaminhada com as oitivas que nós fizemos. O mais importante é que nós estamos dando o direito das pessoas se defenderem. Por mais que nós tenhamos aqui discussões com os advogados ou pontos até internamente discordantes, mas a CPMI tem avançado na questão de trazer aqui os principais envolvidos. Portanto, as prisões temporárias, eu espero que a Justiça entenda, isso é da primeira instância, e na semana que vem nós poderemos ter as respostas que nós esperamos nas datas que essas pessoas devam comparecer. São os donos dos aviões, né, de hoje, qual é o terceiro? É o senhor Danilo Trent, também o senhor Sávio, que é dono dos aviões, e o senhor Vinícius, do Instituto Terra e Trabalho, esse senhor Vinícius, inclusive, que é o grande agenciador dos aviões da Conafé, ele que paga boa parte dessas despesas, ele está entre os nomes que nós precisamos ouvir e espero que a polícia possa encontrá-lo o mais brevemente possível. Obrigado. Hoje pela manhã, a CPMI ouviu Henrique Galvão, piloto de aeronaves, para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos dos aposentados. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, vocês ouviram ele falar agora, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e de Silas Vaz, que já foram convocados, mas não foram localizados pela Polícia Legislativa. E o Vinícius é investigado nesse esquema de fraudes na Previdência e vendeu 2 aviões para Silas 2 meses depois do início da operação da Polícia Federal. Silas é beneficiário do Bolsa Família. E os próximos depoimentos aqui da CPMI e do INSS são, na próxima terça-feira, dia 3, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA. E no dia 6, na próxima quinta-feira, é a vez de Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Trabalho e da Previdência. Essas são as informações aqui da CPMI e do INSS. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como foi o plenário de hoje do Senado Federal. A sessão plenária acabou por volta das 5 da tarde e no fim da sessão plenária, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso Nacional para a próxima quinta-feira, dia 30, agora, às 10 da manhã, destinada à apreciação de um único projeto. É uma proposta que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir que um projeto seja não tenha limitação de vigência de 5 anos. Esse projeto isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e reduz o imposto de renda de quem ganha mais de R$5.000 e reduz gradualmente as alíquotas. Esse projeto, então, ele está em apreciação aqui no Senado Federal e ele deve ser votado, então, esse projeto de lei em sessão do Congresso Nacional, convocada para a próxima quinta-feira, e essa sessão vai alterar a LDO deste ano, de 2025, para
para permitir que esse projeto não tenha uma limitação de apenas 5 anos. Esse desconto no imposto de renda e essa isenção de quem ganha até R$5.000. E o plenário do Senado aprovou também, nesta terça-feira, o projeto que estabelece critérios para audiências de custódia e para decretação de prisão preventiva. Entre eles, a forma de autuação do acusado, com o uso reiterado da violência e participação em organização criminosa. Pelo texto, a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal, para evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. O plenário rejeitou a maior parte das mudanças feitas na Câmara, que definia esses critérios para decretar prisão preventiva e converter prisão em flagrante em audiência de custódia. O texto segue agora para a sanção da Presidência da República. Foi aprovado ainda um projeto que garante a fisioterapia em pós-operatório de cirurgia de retirada total ou parcial da mama, a mastectomia. Essa proposta também vai à sanção presidencial. E logo depois da sessão plenária, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, divulgou uma nota oficial dizendo que o Congresso Nacional acompanha com atenção e preocupação os graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro, em meio à operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira, dia 28. Diante desse cenário, como item extra-pauta em sessão plenária, o Senado aprovou o projeto que eu acabei de falar agora, que segue agora para a sanção presidencial e que aperfeiçoa o marco legal de enfrentamento à criminalidade, reforçando os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população civil. A presidência do Senado manifesta apoio às ações das forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado, reafirmando a necessidade de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o país. Manifesta ainda solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda a sociedade fluminense. O Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros. Assina Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Essas foram as informações, então, desta tarde, aqui no Senado Federal, da CPMI, do INSS e do plenário do Senado. Você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Uma ótima noite a todos. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Xaxá é o vice-rei do reino do Daomé. Um vice-rei com genealogia até os nossos dias. Na verdade, um traficante baiano chamado Francisco Férez de Souza, que chegou na região muito novo para trabalhar no Forte Português de Uidá e que ficou por lá fazendo tráfico e se transformou num poderoso traficante. O que me impressionou mesmo foi o fato da memória do Xaxá ser tão celebrada na Benin contemporânea. É uma família que é celebrada pela sociedade do Benin, é uma família que inclusive está entre os principais políticos do país. Isso me impressiona, que a memória de um traficante de escravos seja tão celebrada dessa maneira. E uma coisa muito interessante é que num quarto anexo à casa onde a família vive, tem um túmulo do Xaxá, com uma bandeira do Brasil. Saindo já no governo do presidente Jair Bolsonaro para assumir pela primeira vez
à Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até 2022. Em outubro de 23, já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebi o convite do presidente Alessandro Stefanuto para assumir pela segunda vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até abril de 2025. Há uma divergência de acréscimo patrimonial entre a PF e a CGU. Uma fala em 6 milhões, a outra fala em 18 milhões. Ambas estão erradas, equivocadas, ou realmente houve um aumento patrimonial? Excelência, o que eu posso falar dessa matéria é que tudo será esclarecido. Se o senhor não tinha essa participação, por que o senhor trouxe esse processo da CONTAG contrariando determinação legal? Eu falo da inclusão em lote. Porque eu entendo que é de baixa complexidade. O processo já tinha tramitado pela Procuradoria anteriormente. Tinha parecer favorável ou contrário? Tinha um parecer da Procuradoria contrário à questão do lote, e a situação fática mudou, a situação temporal também mudou. Já vinha-se a CONTAG fazendo o pedido há certo tempo. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Bora conhecer o que foi destaque na sessão plenária desta semana? Então fica aqui comigo que eu vou resumir para você. O TCU aprovou o acordo entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o município de Belo Horizonte e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. O acordo garante a continuidade do reassentamento de famílias atingidas pelas obras de duplicação e modernização da BR-381 Minas Gerais, no anel rodoviário de Belo Horizonte.
Mas para entender melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2013, o DENIT repassou mais de 5 milhões à Urbel para realocar as famílias que viviam próximas à rodovia. Porém, os terrenos comprados foram ocupados irregularmente. Por isso, o TCU determinou que os responsáveis buscassem uma solução conjunta. O acordo aprovado na sessão plenária desta quarta-feira definiu a Fazenda Capitão Eduardo como a nova área para reassentar cerca de 2.000 famílias e liberar as obras da rodovia. O TCU deu 30 dias para o município enviar relatório sobre o andamento das ações, além de cronograma de execução do projeto, incluindo as etapas de regularização e implantação. Muitas vezes as pessoas falam, né? Só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Parlamento Amazônico define estratégias para a COP30. Cidades mais arborizadas é o que desejam população e deputados. Prevenção do câncer. Um mascote visitou o Senado para chamar a atenção. E uma mostra em Florianópolis veicula arte e compromisso. Migrantes e refugiados, contem com a gente. A gente cria esses espaços de encontro para desafiar assim, um pouco essa narrativa e para que as pessoas possam ir além também no migrante como esse rótulo para encontrar uma pessoa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, câmaras de vereadores mais de 5.500.
Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Na reta final para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, sociedade e parlamentares têm feito encontros para afinar discursos e combinar estratégias de atuação. Foi o caso do Parlamento Amazônico, que se reuniu na Assembleia do Amapá. Entre os consensos, a convicção de que se deve cobrar o mundo. Para manter a floresta em pé, é preciso cuidar também da gente e da terra e melhorar os índices sociais. A Assembleia Legislativa do Amapá sediou a 3ª reunião ampliada do Parlamento Amazônico. O encontro reuniu deputados de estados que compõem a Amazônia Legal e debateu os preparativos para a COP30 em Belém, além dos desafios de conciliar preservação ambiental com geração de emprego e renda. Essa é a 3ª vez que o Amapá recebe a reunião do colegiado do Parlamento Amazônico. O estado já havia recebido comitiva em 2006 e em 2022. E agora, mais uma vez, reforçando o compromisso do Amapá com as discussões relacionadas ao futuro da Amazônia. O governador Clécio Luiz afirmou que o Amapá é exemplo de conservação, com até 97% da floresta preservada, mas que o desafio é transformar essa realidade em oportunidade para a população. A gente vai levar as nossas experiências do Amapá para a COP30 e levar também o que eu acho que deve ser discutido lá. Lá a gente deve mostrar a Amazônia como ela é. Linda, exuberante, com a sua floresta em pé, mas com pobreza. Nós não podemos esconder isso de forma nenhuma, senão a gente está fazendo um desserviço para a Amazônia e não vai utilizar o que a COP pode nos oferecer. A gente tem que utilizar a COP, aproveitar a COP para mostrar a realidade como ela é. A Amazônia linda, a Amazônia rica, a Amazônia que tem a floresta tropical, a Amazônia que tem comunidades tradicionais, mas que tem muita pobreza. E nós precisamos enfrentar isso, precisamos equilibrar isso, manter os equilíbrios, manter os indicadores ambientais, mas elevar os indicadores sociais e econômicos. A reunião foi conduzida pela deputada Edna Alzier, secretária-geral do colegiado, que defendeu unidade entre os estados amazônicos. Essa união de todos esses estados, a gente tem discutido, levado a Brasília os nossos anseios do nosso povo, que é justamente equilibrar o ambiental com o social e econômico. Porque na fala do governador, com muito conhecimento de causa, ele diz: sempre nos prometeram compensações, mas que nunca chegaram para nós. Então nós precisamos hoje mostrar para o mundo, para quem quer vir participar da COP30, que o Amapá ele tem seus indicadores ambientais muito bons lá em alto nível, mas os indicadores sociais são tristes. Então a gente precisa mudar essa realidade. E não é uma realidade somente do Amapá, são os estados da Amazônia. Parlamentares visitantes reforçaram o tom. Laerte Gomes, presidente do colegiado, defendeu políticas que unam preservação e desenvolvimento. Disse que é preciso garantir proteção ambiental, mas também condições dignas para a população. Dizer da importância desse parlamento aqui hoje na Assembleia Legislativa, com a presença do governador Clécio, esteve aqui, falou, expressou o que pensa, e a gente fica feliz de termos governadores que têm essa visão, tem a visão da responsabilidade ambiental, mas também tem a visão da produção, que o Amazônia, o que mora aqui na Amazônia, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa produzir, a família dele tem que ter, os filhos têm que estudar e para isso precisa produzir. Então a gente tem que ter responsabilidade ambiental, mas alinhar isso à produção. E eu acredito muito que o grande debate da COP30 é isso. Ao final da reunião, o consenso. A COP30 deve ser um marco não só para a preservação da floresta, mas também para ampliar investimentos que melhorem a vida de quem vive na região amazônica. No Maranhão, sociedade e assembleia se mobilizam em favor da natureza. Regularização eleitoral fica mais fácil para quem passa pela Assembleia em Cuiabá. E em Jacareí, São Paulo, reconhecimento à empresa amiga do idoso. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país.
O diploma à empresa amiga do idoso, ato solene que ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, premiou 2 estabelecimentos da cidade que têm projetos desenvolvidos para a melhoria da vida da pessoa idosa. Sebrae e Faculdade Anhanguera destacaram a importância deste reconhecimento por parte do Poder Legislativo. O evento se dá por uma lei aprovada em 2019 pela então vereadora Márcia Santos. Um motivo de muito orgulho para nós e um reconhecimento, ao trabalho que foi desenvolvido por todo o nosso time, da Faculdade Anhanguera de Jacareí, especialmente pela coordenadora Patrícia. Então isso reforça o nosso compromisso com toda a comunidade de Jacareí. É uma realização de um profissional e pessoal, da qualificação de profissionais para a cidade. Nós sabemos a importância, o quanto que a população está envelhecendo e ter profissionais capacitados é fundamental. Então, realmente é uma realização pessoal e profissional para nós. Para nós da Sebrae é um orgulho imenso o reconhecimento, estar aqui nesse momento, especialmente hoje no Dia do Idoso, é uma forma de concretizar todo o valor, os valores da companhia em relação às pessoas dentro da empresa e para fora da empresa também. Toda a atuação em termos de responsabilidade social, e os investimentos que a gente tem feito. Então, assim, é um motivo de orgulho imenso para nós. Estamos muito felizes por esse momento. A Anhanguera, por exemplo, realizou e realiza até hoje cursos de cuidadores de pessoas idosas em sua faculdade. Centenas de alunos foram formados por essas aulas. Já a Sebrae tem projeto em parceria com o Hospital São Francisco de reabilitação dos idosos, gesto que contemplou muitos pacientes. Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, é relevante homenagear quem apoia os 60+. Esse evento ele é muito importante porque ele evidencia, as empresas que têm a conscientização sobre o tema que é a pessoa idosa. Então, esses investimentos, todas essas ações promovidas por essas empresas agregam muito ao município em relação à pessoa idosa e é importante essa divulgação. Pedro, que tinha uma pendência, saiu com 2 resolvidas. Só por isso, valeu o dia. Tinha que atualizar meu RG, tinha um RG de 2005. E aí a esposa dá no pé, Vamos lá, tem que atualizar a documentação. Vim na Assembleia, foi atendido super bem, bem rápido. E aproveitei que essa ação, do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE aqui do Mato Grosso. Falei, bom, deixa eu atualizar meu título, porque eu mudei para Cuiabá tem aí uns 8 anos. E aí vinha de atrasos, na votação. E agora já estou com o título atualizado, o encaminhamento do RG atualizado também. Essa é uma novidade. A partir de agora, o Espaço Cidadania da ALMT também tem guichês do Tribunal Regional Eleitoral, abertos das 7h30 às 5 da tarde. Mas tem que ter em mãos algum documento de identificação. Nós estamos oferecendo todos os serviços da Casa da Democracia. Alistamento, transferência, atualização cadastral. Então aqui está disponibilizado todos os serviços. É necessário de um documento com foto ou a certidão de nascimento, casamento e um comprovante de residência. O posto de atendimento é resultado de uma parceria entre a Assembleia e Tribunal Eleitoral. Uma parte da equipe é do TRE e outra de servidores do próprio espaço. Todos os nossos serviços aqui são feitos através de cooperação técnica com as instituições e nós oferecemos a estrutura e o nosso pessoal. Aqui no Espaço Cidadania a gente faz a emissão do RG, nós temos o PROCON, nós temos a Defensoria, nós temos o DETRAN, nós temos o Espaço de Identificação Infantil. Então essa pessoa que vem aqui, ela já vem e é uma oportunidade dela já sair daqui com todos os documentos atualizados. Em todo o estado, 128 pontos de atendimento. Os serviços vão até maio do ano que vem. Nós estamos programando que esses serviços vão até o fechamento de cadastro na primeira semana de maio do próximo ano, 2026. Mas a nossa ideia é que a maior parte dos atendimentos sejam feitos ainda esse ano, até dezembro. Esforço para que todos possam exercer que é extremamente valioso na democracia, o direito de ter voz das urnas. 2026 vai ter então votação do Pedro. 2026 aqui em Cuiabá o Pedro vai votar. Tem arborização voluntária, mas também tem projeto de lei em discussão. O
que mostra que construir uma São Luís mais verde depende da união entre comunidade e poder público. Aqui na praça do bairro Recanto dos Vinhais, Dona Denise já plantou mais de 50 mudas de ipês e árvores frutíferas. Além de melhorar o aspecto visual da cidade, especialistas destacam que o reflorestamento urbano contribui para reduzir o calor, melhorar o microclima e aumentar a biodiversidade. Um trabalho que depende não apenas de políticas públicas, mas também da mobilização de cada cidadão. Se você também plantar, se aquela plantar, se ele plantar, no instante a gente muda essa fama tão feia de São Luís. Porque São Luís é uma cidade tão linda que precisa ter mais verde, precisa ser mais arborizada. E não é só São Luís. É o mundo, né? Uma iniciativa que aponta para um futuro de mais sombra, frescor e qualidade de vida para quem vive na cidade. Os moradores entendem a importância da arborização voluntária e ficam agradecidos pela área verde. É uma maravilha. Temos um vento muito gostoso. As crianças brincam bastante. Praticamos educação física, caminhada nesse espaço, dada essa ventilação, essa beleza também natural na entrada aqui do conjunto, onde passa a via expressa, vários moradores. Nós temos sempre muito cuidado para que não podamos essas árvores aleatoriamente. Todos nós olhamos para essa maravilha que nós temos aqui ao redor de nossos conjuntos. De acordo com o último censo realizado em 2022, a capital maranhense aparece entre as menos arborizadas do país. Mais de 65% da população vive em áreas urbanas sem qualquer arborização, índice que coloca São Luís na segunda pior posição entre as capitais brasileiras. Ou a cidade toda se preocupa, ou São Luís vai continuar sendo, acho que a segunda cidade menos arborizada desse país. Não é um horror? Vamos plantar. Além da iniciativa popular, o tema também é discutido no campo político. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 749/2023, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso, que estabelece regras para a arborização em novas obras no Maranhão. É um projeto muito importante. O que o projeto diz? Que todas as vezes que o governo, o Estado, as prefeituras forem fazer qualquer obra, qualquer construção, tem que identificar a área onde será utilizada e se essa área teve árvores, tinha árvores. Então, a quantidade de árvores que foram demolidas, que foram destruídas, que foram danificadas, para que possa ter um reflorestamento, uma reposição. O exemplo de Dona Denise mostra que pequenas atitudes podem transformar os espaços urbanos. Com mais árvores, São Luís pode se tornar uma cidade mais fresca, acolhedora e saudável. Um legado verde para as próximas gerações. A COP30 em Belém terá o protagonismo já esperado dos líderes mundiais, que eles cheguem com propostas e um olhar generoso para com as futuras gerações. Mas e os mais jovens? Vão apenas acompanhar à distância? Não mesmo. Eles têm ideias, propostas e querem ser ouvidos. Sinta o clima nessa audiência ocorrida outro dia na Câmara dos Deputados. Como a juventude pode colaborar na construção de propostas para a COP30, a Conferência Mundial sobre o Clima, que acontece em novembro em Belém do Pará? Para responder essa pergunta, jovens das águas, da floresta, do campo e das cidades participaram de audiência pública conjunta das comissões de Amazônia e dos povos originários e tradicionais e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. O encontro serviu para tratar dos impactos da crise climática sobre jovens em territórios vulneráveis, com ocorrência de secas, enchentes, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Tudo isso, somado à falta de políticas públicas, agrava as desigualdades socioambientais, o que atinge a juventude de modo muito particular. Tayane Galeno, do Instituto Alana,
conta que está preparando um grupo de 40 crianças para ir à Conferência do Clima. Ela defende que crianças são sujeitos de direitos e que devem participar da COP30. Crianças são o futuro, mas elas são sobretudo o presente. Crianças e adolescentes são 1/4 da população brasileira e elas estão aqui, estão hoje sofrendo com as mudanças climáticas, sofrendo com as altas temperaturas dentro da sala de aula. Então a gente acredita que crianças e adolescentes estão aqui hoje já sofrendo, mas também lutando pelos seus direitos também com relação à natureza e ao meio ambiente. O secretário executivo do Grupo de Trabalho da Juventude da Frente Parlamentar Ambientalista, Gabriel Adami, afirmou que jovens de quase 200 países estão se mobilizando e devem ter representação na COP30. Envolvem jovens de 196 países com diversas realidades, múltiplas vivências e múltiplos espectros também, né? Esse aqui é importante da COP30, a gente discutir com várias vivências, não apenas dos 6 biomas do Brasil, mas também dos 196 países que fazem parte da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, acredita que o Congresso precisa encarar a agenda ambiental como uma questão de sobrevivência. A agenda ambiental, nesse Congresso brasileiro que trabalha de maneira muito polarizada e que votou no PL da devastação, legalizando destruição, é preciso tomar a agenda ambiental, assim como eu sou presidenta da Comissão de Mulher, como uma agenda recivilizatória de país, muito mais do que uma agenda progressista, mas como uma agenda humanitária. Se queremos manter o planeta de pé, é preciso pensar a transição justa agora. O assunto é grave e requer seriedade, mas que tal uma pegada leve? Se o objetivo é garantir infraestrutura, chamar a atenção, convencer homens e mulheres da necessidade de fazer exames para detectar o câncer, facilitemos as coisas, deixemos aflorar o que existe de lúdico em nós. É esse o convite do mascote Mamu, que foi recebido e alegrou o dia no Senado. Visita especial. Mamu, mascote do Hospital de Amor, encontrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O assunto foi a prevenção e tratamento ao câncer. O hospital é referência na América Latina. E realmente é emocionante, envolvente e toca na gente o tratamento, em especial nas crianças que são protegidas pela cura, que quando a gente consegue detectar precocemente, a gente consegue um bom êxito, né, de cura. Mamu também esteve com outros senadores, tirou fotos e brincou, passeou pelos corredores e deu uma passadinha também nos gabinetes. Um jeito leve de estimular a campanha Outubro Rosa. Por falar nisso, Mamu também está no prédio do Congresso, que está com uma iluminação especial, uma maneira criativa de divulgar a campanha. Essa campanha, este ano, pela primeira vez aqui em Brasília, no Congresso, ela reflete um pouco da nossa atuação em todo o país, né? Nós temos ações de prevenções em todos os estados do país e Brasília e o nosso elefante aqui no Senado e também na cúpula do Congresso é para nós o símbolo das nossas ações e da nossa presença também com cuidados, prevenção e assistência no país inteiro. Então, é um motivo de grande alegria e esse elemento lúdico, que é o nosso mascote, ele ajuda, de certa forma, a incentivar as mulheres para que realizem os seus exames. A gente se aborrece com toda razão quando fica sabendo que brasileiros são humilhados e perseguidos em outros países. Mas e nós aqui? Estamos fazendo o nosso dever de casa na acolhida e proteção de imigrantes e refugiados? Uma exposição na Assembleia de Santa Catarina lançou luz sobre o assunto. Esta exposição, montada na Galeria da Alesc, reúne fotografias e narrativas que mostram os caminhos, os sonhos e as lutas de imigrantes e refugiados que estão construindo uma vida nova em Santa Catarina e também em outras localidades. Retratos de Hospitalidade, Entre Olhares e Memórias é o título da mostra, que celebra os 10 anos da organização Círculos de Hospitalidade.
A ONG atua em todo o estado na proteção e integração dessas pessoas que chegam aqui em busca de um novo lar. A proposta é ajudar na regulamentação de documentos, em aulas de português e inserção no mercado de trabalho, entre vários outros serviços, sempre de forma afetiva. A cultura da hospitalidade ela é central no trabalho que a gente faz, principalmente hoje que a gente vê cada vez mais, né, esse sentimento hostil ou esse sentimento anti-imigrante. Então, a gente cria esses espaços de encontro para desafiar assim, um pouco essa narrativa e para que as pessoas possam ir além também no migrante como esse rótulo para encontrar uma pessoa. De acordo com o Sistema de Registro Nacional Migratório, Santa Catarina tem aproximadamente 180 mil migrantes. Alguns deles participaram da cerimônia de abertura e guardam histórias de coragem e resistência. A engenheira industrial Reiniera é da Venezuela. Ela chegou a Santa Catarina há 8 anos. Foi acolhida pela Círculos de Hospitalidade e hoje trabalha como analista de dados da ONG. Para ela, o acolhimento faz toda a diferença quando um migrante chega num novo país. Eu cheguei direto aqui em Santa Catarina, então posso falar das pessoas daqui, da população, tem sido muito acolhedora. Existem organizações como a Círculos de Hospitalidade que entregam serviços de qualidade, que conseguem orientar o pessoal naquilo que é necessário para iniciar uma vida. Então, encontrei também esperança. Encontrei esse acolhimento que eu precisava, que todos nós precisamos quando chegamos aqui, e oportunidades para a gente recomeçar. A abertura da exposição contou também com apresentações culturais feitas por migrantes convidados. São pessoas que, em geral, migram não por desejos e vontades e motivações próprias, muitas vezes são forçados diante de vários conflitos, né? Conflitos econômicos, sociais, guerras, inclusive imigrantes climáticos, né? E que chegam ao nosso estado e que precisam encontrar políticas públicas de acolhimento e também de encaminhamento e de garantia da cidadania. A exposição também marca os 5 anos da promulgação da Lei Estadual de Migração, que garante direitos e políticas públicas para a população migrante de Santa Catarina. Mas a presidente da ONG quer mais apoio governamental para a legislação. Essa lei ela não é regulamentada e isso cria diversas lacunas para que essas pessoas possam realmente se integrar de uma forma decente, digna, para que a gente possa prevenir violações de direitos e tudo mais. Visitar a mostra se torna uma oportunidade para que o público reflita sobre o significado de acolher e ser acolhido. São imagens que revelam a beleza e a complexidade dos encontros cotidianos entre diferentes culturas, trajetórias e territórios. Nossos parabéns à ONG Círculo de Hospitalidade e a todos aqueles em Santa Catarina e no Brasil que estão se empenhando em favor de migrantes e refugiados. Bom, agora você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte e história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, está tudo na internet, na nossa página ou no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Acho que é uma oportunidade de entender a importância dos representantes do povo, as definições de políticas públicas e o Senado como um órgão para discutir Estado. Deputados e senadores que passaram por aqui, a exposição, que é uma oportunidade de aprender, e essa história que envolve esse espaço tão importante para nós brasileiros. É uma experiência bem interessante, né? Porque a gente de fora da TV, a gente não tem a noção de quão importante isso é para o país, né? E eu acho isso importante por ser um órgão público, estar aberto a todas as pessoas que tiverem oportunidade de estar aqui. Para mim foi o Salão Verde ali, né, que a gente sempre vê a maioria dos parlamentares ali passando por ali, né, na televisão a gente consegue acompanhar que eles estão por ali, então foi parte bem interessante. Eu queria ver dentro do plenário, mas estava fechado, mas fica uma próxima chance. A possibilidade de ver os locais que a gente vê na TV, né, são reais.
E foi uma assistência muito boa, adorei compartilhar esse momento com o grupo. O conhecimento sobre a política, sobre o meu país e conhecer de pertinho como que funciona tudo, bem legal. É muito importante não somente para aqui para o Brasil, mas para qualquer democracia, porque é o funcionamento de nós como nação. Então é muito importante conhecê-la. Além do funcionamento do sistema democrático do Brasil, a arquitetura é um legado de Niemeyer, custa uma coisa impressionante para nós como turistas conhecer a arquitetura, os prédios, beleza. Faz parte do ato democrático que a gente está vivendo, né? Então conhecer como funcionam as casas legislativas é importante. Tanto que o Congresso, que se compõe do Senado e da Câmara dos Deputados, é uma maneira de trazer o cidadão comum a aproximar-se daquela pessoa que ele elegeu para fazer toda essa atuação dentro do Congresso Nacional. Aquela questão da cuba ali do teto do Senado, que tem aquelas pequenas lâminas, que a gente olha, pensa que não é nada, mas tem uma função estratégica para manter toda aquela questão ali de ventilação e de tudo que se compõe aquele teto. A gente considera que isso é muito importante e que o Brasil deve conhecer melhor as casas legislativas que nós temos. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles e ao perguntar quem fez o poço, por quê? Como fizeram o poço os homens? E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. 20h, 20h.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Divórcio unilateral em cartório, herança de patrimônio digital e o reconhecimento dos animais como seres com sentimentos. Essas são algumas das novidades do novo Código Civil que está em debate aqui no Senado. Para explicar o que pode mudar, o TV Senado Live recebe hoje o pós-doutor e doutor em Direito Civil Flávio Tartucci e a advogada Laura Porto, especialista em Direito Digital. Cibele Nunes, minha colega, já está ligada aí nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E eu vou começar já com uma pergunta, doutor Flávio, que a gente recebeu da Helena, lá de São Paulo. Ela pergunta assim, de que forma, né, esse novo Código Civil pode refletir as mudanças sociais e tecnológicas sem perder sua coerência e segurança jurídica? Bom, excelente pergunta. Bom dia a todos que nos assistem. É uma grande honra estar aqui com a doutora Laura, estar aqui com a Sara, Cibele também, competentes jornalistas aqui da TV Senado. E a Helena manda uma excelente pergunta a respeito das mudanças que nós tivemos no direito civil nos últimos anos e como é que nós podemos ter alterações da reforma do Código, eu prefiro falar reforma do que novo Código, sem perder a segurança jurídica. Bom, o que a gente pretende na reforma, e por isso não é um novo Código, é implementar aquilo que foi debatido no direito civil nos últimos 20 anos. A gente mantém a estrutura do Código, parte geral, parte especial, os mesmos princípios, os mesmos regramentos, muitos artigos essenciais não foram alterados, mas a gente procura, na linha da melhor jurisprudência, quer dizer, aquilo que os tribunais brasileiros decidiram nos últimos anos, e da melhor doutrina, colocar na lei aquilo que foi pacificado nos últimos anos. Quer dizer, a gente visa, com essas mudanças também, trazer segurança e estabilidade. Tá certo, doutor Flávio. Só lembrando, pessoal, o doutor Flávio e a doutora Laura, eles participaram da comissão de juristas. Essa comissão, né, eles apresentaram uma proposta, essa proposta virou um projeto e agora foi instalada uma comissão de senadores para analisar essa proposta. A gente vai detalhar ela melhor, porque eu já tenho outra pergunta aqui, também de São Paulo. O João quer saber da doutora Laura o seguinte: como é que o novo código vai regular a herança de bens digitais e contas online de valor econômico? Acho que ele quer saber assim, vamos supor, uma pessoa tem uma rede social lá monetizada, né? A pessoa é influenciador digital. Como é que fica isso? A família tem direito a essa conta? Bom dia, Sara. Bom dia, Cibele. Bom dia, meu querido professor Tartucci. João, que fez essa excelente pergunta a todos que estão aqui participando, assistindo esse programa com esse tema tão relevante da atualização do Código Civil. Eu agradeço muito pela pergunta, porque esse é um dos temas muito caro para nós da comissão de juristas que fizemos essa proposta de atualização do Código. Como o professor Flávio falou, é uma atualização, não é um código novo, então nós estamos justamente nos propondo a trazer o Código Civil, que é o código mais importante para nós, né, para o cidadão, para o século XXI. E esse código se propôs justamente a criar um livro direcionado ao direito digital. Então, hoje, né, todas as nossas relações foram para o mundo digital e dentro desse livro do direito digital nós temos um capítulo específico para falar do patrimônio digital. Um tema tão relevante, tão atual, porque hoje, justamente, né, nós temos contas digitais, nós temos moedas digitais, nós temos milhas aéreas, nós temos um mundo infinito de bens digitais que simplesmente não tem nenhuma regulamentação e os herdeiros não têm acesso a nenhum desses bens, principalmente os patrimoniais, né, que tem um dinheiro, um valor agregado. Então, nós nos propusemos a regulamentar o que é o patrimônio digital e definir a forma de sucessão desse patrimônio. Então, a importância da atualização digital do nosso Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Bom, Cibele, a gente já tem aí enquetes, né, para poder dar o resultado, é isso?
Isso, Sara. Vamos mostrar a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas qual tema do novo Código Civil mais chama a sua atenção. E a maioria das pessoas responderam que são as mudanças no direito de família, 63% das pessoas. 16% das pessoas responderam que são os direitos dos animais e 21% das pessoas responderam que são o direito digital. E aí eu queria fazer uma pergunta para o nosso advogado, que é a seguinte: o que está previsto de mudança na questão sucessória de herança nas famílias? Muita gente tem essa dúvida. Excelente. Realmente esse é um dos temas mais palpitantes da reforma do Código, que é a questão da sucessão do cônjuge e também daquele que vive em união estável. Porque hoje a sucessão é muito confusa, essa foi a posição que acabou prevalecendo na comissão de juristas, e por isso a gente propõe a retirada do cônjuge e com isso também do convivente, que vive em união estável, do rol dos herdeiros necessários. Não vai deixar de ser herdeiro, só deixaria de ser herdeiro necessário. Eu já estou falando deixaria, porque esse tema já começou a ser debatido no Senado, e quando aparece aí direito de família, na verdade é direito das sucessões que está gerando mais debate, é a herança, né? E parece que já está sendo buscado um texto alternativo, talvez para manter o cônjuge como herdeiro necessário, aí vai ter que incluir quem vive em união estável também, e também manter dentro do possível a chamada concorrência sucessória. Foi uma proposta que nós fizemos inicialmente, de tirar essa concorrência. O que quer dizer isso? Hoje, quando alguém falece, os filhos recebem herança, mas junto com o cônjuge ou com aquele que vive em união estável, né? Então, toda vez que a gente fala cônjuge, tem que incluir também quem vive em união estável, porque o Supremo Tribunal Federal assim entendeu. Então, esse tema realmente foi muito debatido, tem sido muito debatido, e talvez, pelo que eu tenho de notícia já nessa tramitação na comissão temporária no Senado, a gente tem um texto alternativo àquilo que foi mandado pela comissão de juristas. E então é interessante vocês todos que nos assistem acompanhar esses debates, né? Eu acredito que esse seja, sem dúvida alguma, o tema mais polêmico de toda a proposta de reforma do Código Civil. Pois é, doutor Flávio, lembrando, pessoal, que essa comissão temporária, né, aqui do Senado, que é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, ela é transmitida pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado, então você pode acompanhar, né, a íntegra dessas reuniões e tudo que está sendo debatido aqui, até porque é importante a gente consultar a fonte oficial, né, para a gente não cair aí em mensagens enganosas sobre esse assunto. E, Laura, mais uma vez de São Paulo, o pessoal de São Paulo aqui está participando muito. A gente tem aqui uma pergunta sobre criptoativo. O Arthur quer saber se o código está tratando disso, né? Os criptoativos são aí as criptomoedas, moedas digitais, né? Muito bem, o pessoal de São Paulo já está animadíssimo aqui com o Código Civil, muito bom. Essa pergunta é muito importante porque nós temos dois pontos aqui. Primeiro que o Código Civil, e é muito importante que isso diga, porque nós recebemos uma proposta para regulamentar criptoativos e não cabe ao Código Civil essa pauta em específico, né? Os criptoativos em específico não podem estar regulamentados dentro do Código Civil. Mas o que está regulamentado dentro do Código Civil, que aí já linka com a pergunta anterior, é a sucessão de bens que são puramente digitais. Então, o que é importante dizer aqui? Nós separamos os bens digitais em três bens, né? Em três espécies, basicamente, que são os puramente personalíssimos, os puramente econômicos e os que são híbridos. Então, os híbridos seria, já linkando mais uma vez na pergunta anterior, por exemplo, uma rede social de uma pessoa muito famosa, que ela movimenta muito dinheiro ali, então nós temos uma característica que tem um valor patrimonial muito grande agregado e ainda tem junto uma questão personalíssima, que é o Instagram da pessoa, né? E aí nós fizemos essa regulamentação. Os criptoativos caberiam aí na última classificação, que são os puramente patrimoniais. Então, nós não trouxemos uma regulamentação falando criptoativos, porque isso, como eu disse, não cabe, né? Não é o locus do Código Civil regulamentar os criptoativos, mas nós trouxemos sim
como eu já informei, a forma da sucessão desses bens que tem um valor patrimonial agregado. Porque hoje nós não temos a forma dessa sucessão. Então, a pessoa vai falecer, isso não vai passar para os herdeiros. Então, o que nós regulamentamos dentro dos bens digitais é, sim, que tudo que tenha valor patrimonial agregado seja transmitido para os herdeiros, o que hoje não acontece, causando, inclusive, uma segurança jurídica extrema dentro do Brasil. Então, mais uma vez, mostrando a necessidade dessa regulamentação. Tá certo, Cibele. Nós vamos mostrar mais uma enquete agora. Outro tema que a gente recebeu bastante dúvida foi em relação aos animais. E nós perguntamos para as pessoas, porque o novo código ele reconhece os animais como seres com sentimentos e eles passam a ter direitos e garantias. Nós perguntamos se as pessoas concordam com isso e a maioria respondeu que sim, 75% das pessoas. Apenas 25% disseram que não. E aí eu vou emendar com uma pergunta para o Dr. Flávio, do João de São Paulo. Ele quer saber o que está previsto como garantia para os animais nesse novo código. Excelente pergunta. Esse é um dos temas mais palpitantes. Inclusive, ontem, lá na audiência pública, João, nós tivemos esse assunto sendo debatido. Nós chegamos num texto intermediário. Os animais não são tratados no projeto como coisas, mas também não são tratados como pessoas. São tratados como seres sencientes, seres dotados de sensibilidade. Então, a gente acaba seguindo outras legislações de outros países, como, por exemplo, o Código Alemão, no artigo 90, até há uma coincidência, porque no Código Alemão é o artigo 90A do BGB, o Código Alemão, que fala que animais não são coisas e que, na falta de legislação, eventualmente, são aplicadas as mesmas regras quanto às coisas no que couber. É igual o que nós estamos adotando. Lá, olha que coincidência, lá é o artigo 90A, aqui na nossa proposta é o 91A, né? Então, a gente segue uma tendência internacional de se reconhecer que animal coisa não é, mas pessoa também não, está muito distante do tratamento de pessoa, num texto equilibrado para que, no futuro, seja criado um estatuto próprio a respeito da situação jurídica do animal. Eu até gosto de falar situação jurídica, não falar de direitos propriamente, mas no futuro pode ser que tenhamos esse reconhecimento. Mas, doutor Flávio, vamos complementar aí a questão dos animais. Parece que vai ter até uma regulamentação em relação à guarda compartilhada. Como é que fica isso? Porque, por exemplo, hoje, se o casal, né, às vezes está lá casado, aí tem o bichinho, e aí separa, né? Com quem que fica a guarda, quem é que paga a ração, veterinária, a vacina? O código trata desse tipo de situação? Ele trata, sim, Sara, mas ele não trata propriamente em regra de guarda. Ele trata na regra de despesas, dos deveres relacionados aos animais, os deveres dos cônjuges ou dos conviventes, no artigo 1566. Há quem diga que é guarda propriamente dita. Eu tenho minhas dúvidas, mas há uma previsão, sim, sobre compartilhamento de despesas em relação a animais na proposta do 1566. Tá certo. Laura, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial? Porque, assim, já está aí, né? As pessoas já estão usando, ela está presente na nossa vida, a gente já está recebendo um monte de vídeo aqui feito com IA na rede social. Como é que o código está tratando essa questão da inteligência artificial, sendo que há também outro projeto, né, em debate aqui no Congresso que regula a inteligência artificial? O código trata de IA? É diferente do outro projeto que está aqui no Senado, está na Câmara, né? Foi aprovado no Senado, mas está na Câmara. Excelente pergunta. E é bem isso, né? Partindo desse pressuposto inicial que a inteligência artificial está aí e nós precisamos regulamentar e lidar com ela de alguma forma, né? Todos estamos usando. E o projeto de inteligência artificial, né, na verdade, que já foi aprovado no Senado Federal, também é de relatoria do nosso querido presidente, senador Rodrigo Pacheco. E o que aconteceu? A própria pessoa que relatou esse PL de inteligência artificial também participou das discussões conosco ali dentro da comissão e nós trouxemos uma regulamentação
regulamentação em aspectos gerais. Então, nada do que tem dentro do capítulo de inteligência artificial, então existe um capítulo só para falar de inteligência artificial, ele está em dissonância com o que está nesse PL que foi aprovado já no Senado e como você disse, está na Câmara agora para ser aprovado e será aprovado com provavelmente algumas alterações da Câmara dos Deputados. Nós trouxemos aspectos gerais e trouxemos pontos muito relevantes que não estão nesse PL, porque ele trata da pessoa natural. E, mais uma vez, como eu disse, o locus é muito importante nessa questão legislativa. O lugar de colocar alguns temas, de fato, não é no PL de inteligência artificial, e sim no Código Civil. Então, um dos pontos extremamente relevantes que nós colocamos, que não poderia, de fato, estar dentro desse PL que já foi aprovado no Senado, é, por exemplo, a utilização da imagem da pessoa, tanto viva como falecida, por meio da inteligência artificial. Eu lembro que no meio das discussões da atualização do Código Civil, nós tivemos uma propaganda com uma pessoa falecida, com a sua filha cantando ao lado dela, e isso gerou uma grande discussão social e uma grande discussão social ética também, podem usar minha imagem quando eu falecer? Não podem. Quem vai autorizar o uso da minha imagem? E se utilizarem de forma econômica, como aconteceu, por exemplo, nessa propaganda? Eu quero que façam isso. E um ponto muito relevante que ele precisa também ser falado é o respeito ao legado da pessoa falecida. Então, eu faleci e eu tenho que respeitar o meu legado em vida, né? Como isso é feito? Então, nós, como eu disse, não temos nenhuma regulamentação sobre isso hoje. Também não temos nesse PL de inteligência artificial que já foi aprovado. E esse é o lugar aqui para ter essa discussão, que é o Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Inclusive, né, essa propaganda ainda tinha uma clareza, né? Não, isso aqui é feito com inteligência artificial. A questão é que hoje está tudo tão sofisticado que está cada vez mais difícil da gente perceber o que é real e o que é IA, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. E vou dar um salve aqui o pessoal do TikTok, que a gente já tem mais de 3.000 pessoas aqui participando da nossa live. Vou chamar a Cibele, que ela tem mais uma enquete, né, Cibele? Isso, nós temos uma enquete para mostrar para a doutora Laura. Nós perguntamos para as pessoas se elas são contra ou a favor desse capítulo sobre direito digital que está previsto no novo Código Civil. E a maioria das pessoas disseram que são a favor, que o item é necessário e urgente, 74%. Apenas 26% das pessoas discordaram, acham que ainda é cedo para regular esse tipo de situação no Código Civil, doutora Laura. Que enquete maravilhosa, né? Mostra como a sociedade está acordada para o tema. Porque é o que nós falamos aqui, não adianta nós negarmos as revoluções tecnológicas. A nossa vida hoje, foi muito digitalizada, principalmente com o advento da pandemia. Nós nos hiperdigitalizamos, como alguns especialistas gostam de dizer. E o fato é que, né, nós hoje não temos mais soluções para o que o mundo digital nos impõe. É muito importante trazer um ponto aqui, que o Código Civil que nós temos hoje em vigor, muitos falam, né, professor Tacto, a gente passa muito por isso. Não é um código novo, né? Não é um código de 20 e poucos anos, para que atualizar? O texto desse Código Civil, ele ficou 30 anos em tramitação no Congresso para aprovação. Então, nós estamos falando aqui de um lapso temporal de pelo menos 50 anos de atraso já legislativo para lidar com a nossa realidade. Então, 50 anos atrás, o mundo digital não era a realidade que nós temos hoje. Logo, as soluções que nós temos hoje não são mais suficientes. Então, trazer uma regulamentação para o século XXI é super relevante. Tá certo. Doutor Flávio, fiquei sabendo que vai ficar mais fácil também fazer o divórcio. É verdade que eu vou poder chegar sozinha no cartório e pedir o divórcio? Sim, hoje você já consegue fazer isso no judiciário. Aquele chamado divórcio liminar, o divórcio por tutela de evidência, que é um termo técnico, não precisa se preocupar, né? A proposta é levar isso para o cartório. Da maneira que foi mandada pela Comissão de Juristas, é o chamado divórcio unilateral, nós não temos condicionantes para esse divórcio na proposta da reforma do Código Civil. Porém, também já se debate se seria o caso de se colocar algumas condicionantes. Por exemplo, caso de violência doméstica, que é um exemplo típico de aplicação desse divórcio unilateral que mostra
que ele é necessário, ou uma hipótese em que o cônjuge desapareceu, ou até faleceu, não se tem notícias, né? Então, também ele está ausente, né? A gente fala no direito civil, ele está ausente, local incerto e não sabido, né? Então, também seria o caso. A gente já começou a debater isso também no âmbito do Senado, se seria o caso ou não de se colocar alguma condicionante para esse divórcio unilateral. Mas sim, há uma proposta, há uma notificação também. Eu vi gente dizendo, não, isso é o divórcio a jato, surpresa. Não, tem uma notificação, você pode pedir, mas a outra parte será notificada a respeito dessa concessão do divórcio unilateral. Tá certo. Doutora Laura, uma dúvida também sobre esse capítulo do direito digital é a questão de até que ponto vai regular as plataformas ou não vai estabelecer regras. Por exemplo, no caso de remoção de conteúdos, a gente tem algo nesse sentido? Importantíssima pergunta essa. E nós temos, então, aqui 2 pontos dessa pergunta. Nós trouxemos um capítulo só para falar das plataformas, porque as plataformas hoje não têm nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhum tipo de responsabilidades. Então, nós trouxemos um capítulo só para falar do que as plataformas têm que fazer para estarem adequadas, né? Todo um accountability, o que a plataforma tem que fazer de relatório, de ver ali o que está acontecendo no ambiente digital dela, para ela estar em conformidade conosco, né, que somos as pessoas naturais, que estamos ali sendo regulamentadas e protegidas dentro desse ambiente digital. E outro ponto é remoção de conteúdo. Nós trouxemos dentro de um capítulo que fala de direitos e deveres da pessoa natural a remoção do conteúdo em específico. Então, o que acontece hoje, né? Nós não temos nenhum tipo de regulamentação e hoje retirar um conteúdo do ar que não tenha nenhuma relevância social, que já tenha passado um lapso temporal muito grande, você simplesmente não consegue. Eu gosto de equiparar isso com o direito penal. Você vai ali, né, comete um crime, você cumpre a sua pena perante a sociedade, você sai ali da sua pena livre, né, para continuar seguindo a sua vida social. No mundo digital nós não temos isso, nós temos, eu brinco, com uma pena perpétua, né, tudo que está hoje em um site, no mundo digital, está escrito em pedra. Então nós não temos hoje a oportunidade de retirar aquele conteúdo. Então nós trouxemos a retirada do conteúdo do ar com critérios super objetivos. Então aqui é importante dizer que não se equipara a um direito ao esquecimento, que já foi regulamentado pelo nosso STF, ainda que em âmbito totalmente analógico, né, fora do mundo digital. Então o juiz vai analisar, vai ver os critérios, se não tem uma questão relevante social, esse conteúdo poderá ser retirado do ar para não ficar ali escrito em pedra e você poder se livrar daquele conteúdo que afeta, no fim das contas, só você, né, a sua vida pessoal. Tá bem. Cibele, temos mais enquete? Isso, doutor Flávio, vamos falar agora de uma ideia que dividiu bastante o nosso público na enquete, que é a ampliação da ideia de família. Então, nós perguntamos para as pessoas sobre a socioafetividade, que o texto passa a reconhecer a filiação por afeto e não apenas por vínculo biológico. E aí nós tivemos um resultado bastante dividido, 57% das pessoas são a favor, mas 43% das pessoas são contrárias. Eu vou trazer uma pergunta do Patrick, de Roraima. Ele diz o seguinte: o que está previsto para guarda compartilhada, reprodução assistida e filiação socioafetiva nesse novo Código Civil? 3 temas, eu precisaria de meia hora para cada um, mas vamos lá, vamos tentar ser bem sintético. 3 temas, realmente, eu vou seguir a ordem da pergunta, tá? Sobre a guarda compartilhada, a gente não altera no projeto de reforma, porque a gente decidiu que é preciso esperar o que o Congresso Nacional fará em relação à lei da alienação parental. Então, nós não temos propostas sobre guarda compartilhada, guarda alternada e as outras modalidades de guarda. A gente só substitui a expressão poder familiar por autoridade parental, que é o termo mais utilizado hoje, inclusive em direito comparado. Então, guarda compartilhada, nós não temos proposta, porque estamos esperando o que o Congresso Nacional fará, inclusive essa casa, com a lei da alienação parental. Reprodução assistida, eu acho que é um tema urgente, não tem nada na lei hoje. A matéria é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CNJ, em matéria ética e matéria administrativa, então nós precisamos tratar desse assunto.
E para tirar um pouco esse receio, há um grande receio hoje em relação à parentalidade socioafetiva. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do tema 622 que a parentalidade socioafetiva é forma de parentesco civil, mas o que a gente traz é segurança jurídica para a parentalidade socioafetiva. Então, uma regra que é inserida é que o fato de alguém ser enteado em relação ao padrasto ou madrasta, por si só não gera o vínculo socioafetivo, não gera a chamada posse de estado de filho. Por quê? Porque, como julgou o próprio STF, nós precisamos ter a presença dos elementos da posse de estado de filho. Reputação, fama, né? Tratamento e, eventualmente, até a utilização de um sobrenome, de um nome social, né? Então, para deixar as pessoas mais tranquilas, a gente adota parâmetros para a parentalidade socioafetiva e colocamos uma regra que padrasto ou madrasta por si só não é pai e nem mãe. Você precisa ter a prova dos elementos da posse de estado de filho. Tá certo, doutor Flávio. Pois é, esse é um assunto, inclusive, que eu acredito que deve ter gerado muita mensagem enganosa na época lá da comissão de juristas, né? Então, a gente tem que... Pessoal, eu vou deixar aqui um recado para vocês, é isso. Muito bom a doutora Laura estar aqui, o doutor Flávio, para a gente poder, né, ver a mensagem oficial, a mensagem original, eles que estudaram, eles que fizeram a proposta, eles que debateram, para a gente não ser levado aí nas plataformas a gente vai lá e acredita em um post que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo um app de mensagem. Então, é importante a gente se informar melhor e a gente ir atrás das fontes oficiais para a gente não acreditar aí em mensagens que podem estar querendo te enganar. E hoje a gente tem muito isso nas redes sociais. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa emissora. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até mais. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 28 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Durante a sessão plenária de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que apoia as ações das forças de segurança no combate à criminalidade no Rio de Janeiro. A operação policial foi realizada nesta terça-feira no Complexo do Alemão e deixou ao menos 64 mortos. Entre eles, 60 suspeitos, 2 policiais civis e 2 policiais militares do BOPE, de acordo com informações das Forças de Segurança do Estado. Presidente Mourão, quero me associar às palavras de Vossa Excelência no que diz respeito a um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para combatermos efetivamente e definitivamente a insegurança, ou seja, protegermos os brasileiros das violências que as cidades e as pequenas cidades, inclusive brasileiras, estão vivendo nos dias de hoje. Cumprimento Vossa Excelência pela lembrança, quero me associar às palavras de Vossa Excelência e apoiar a ação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade, no combate às facções criminosas e no combate ao crime organizado no Brasil. Conte com esta presidência para apoiar qualquer iniciativa desta natureza. Em nota, o presidente Davi disse que o Congresso acompanha com atenção e preocupação os graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro em meio à operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira. Davi manifestou solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda a sociedade fluminense. E afirmou que o Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros. Após essa ação policial no Rio de Janeiro, o Senado aprovou hoje um projeto extra-pauta com novos critérios para prisão preventiva e audiência de custódia. O projeto vai à sanção presidencial. De autoria do ex-senador e atual ministro do STF, Flávio Dino, o projeto aprovado estabelece critérios objetivos para a audiência de custódia e a decretação da prisão preventiva. O texto prevê que a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal para evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. Entre os critérios sugeridos para a prisão preventiva estão o modus operandi, ou seja, o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou a participação em organização criminosa. O texto também estabelece critérios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como, por exemplo, haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais, ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça, se houver risco de fuga ou se o preso oferecer perigo de perturbação do inquérito ou da instrução criminal. É preciso ter mais rigor nas audiências de custódia para evitar que se torne uma porta giratória para criminosos. E o mérito do projeto é estabelecer que ao juiz é obrigatório, nessa decisão, acompanhar cada um desses pontos. Isso nós entendemos que vai levar, deve ter o efeito salutar de diminuir essas solturas. Agregamos aqui também a coleta do perfil genético de quem foi preso em flagrante e levado em audiência de custódia, que é uma coleta da moderna impressão digital e que vai aprimorar também a investigação criminal no nosso país, ou seja, tem um aspecto bastante moderno nesse projeto. Uma temática do parlamento brasileiro e da sociedade, a cobrança desta agenda de modernização e de proteção dos brasileiros na agenda de segurança pública. Já houve a sua tramitação na Câmara e tenho convicção que será uma resposta desta Casa do Parlamento Brasileiro.
Ainda durante a ordem do dia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para esta quinta-feira uma sessão conjunta do Congresso Nacional às 10 horas da manhã. A pauta tem apenas um item, um projeto que permite que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 não precise se submeter à limitação de 5 anos de vigência. A isenção já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisada pelo Senado. E foi aprovado ainda um projeto que garante fisioterapia em pós-operatório de cirurgias de retirada total ou parcial da mama, a mastectomia. A proposta vai para a sanção presidencial. Em depoimento hoje, a CPMI do INSS, Domingos Sávio de Castro, empresário de call center e parceiro de negócios de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, negou que estivesse envolvido no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. De acordo com investigações, Domingos teria desviado mais de 500 milhões de reais. O quê? Domingos Sávio de Castro compareceu à CPMI do INSS munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Falou que a atividade das empresas de call center eram lícitas e que não tinha nenhuma ligação com desvios do INSS. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. O relator questionou o depoente sobre acusações de estelionato e organização criminosa, originadas após a investigação de descontos indevidos em contra-cheques de funcionários públicos. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim. Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. O relator também questionou Domingos Sávio sobre a ligação de uma das empresas dele, a Calvox, com a entidade Unaspub. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub? Eu conhecia o pessoal da Unaspub. O parlamentar questionou a ligação do depoente com Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS. Domingos explicou que o conhece há muitos anos, que são do mesmo bairro. O relator perguntou sobre as relações profissionais entre os dois. Senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permaneci em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Alfredo Gaspar também questionou o depoente sobre a entidade da qual ele é procurador, a ABAPEM. A ABAPEM fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. O relator exibiu um organograma com o nome das empresas e pessoas ligadas ao depoente como careca do INSS e ressaltou que os valores desviados ultrapassam 500 milhões de reais. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS.
Pela manhã, a CPMI ouviu Henrique Galvão, piloto de aeronaves, para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos em aposentadorias. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e de Silas Vaz, que já foram convocados, mas não têm sido localizados pela Polícia Legislativa. Investigado no esquema de descontos indevidos, Vinícius vendeu 2 aviões para Silas 2 meses após a operação da Polícia Federal. Silas é beneficiário do Bolsa Família. O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer, associação envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por R$2,5 milhões para o senhor Silas Vaz, em junho de 2025. Dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022 e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois de... Aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue... pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões e outro avião por R$700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto que cria critérios especiais de tributação para devedores contumazes. O projeto que define o devedor contumaz, aquele que não paga impostos para aumentar seus lucros, foi aprovado em setembro no plenário e encaminhado à Câmara dos Deputados. Agora, a CAI aprovou outro projeto sobre o assunto, que permite ao poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, criar novas leis para impedir esse tipo de concorrência desleal. Atualizamos a salvaguarda dirigida ao devedor não contumaz, de sorte que os critérios especiais de tributação não se aplicarão a devedores cujos débitos decorram de inadimplência eventual ou reiterada de obrigações fiscais, quando os procedimentos adotados pelos sujeitos passivos não revelem indícios de desequilíbrio concorrencial. No intuito de impedir a falsificação de alimentos, como os recentes casos de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol,
etanol, que causaram diversas mortes, o relator acrescentou emenda ao Código Penal, aumentando a pena desse crime para até 10 anos de reclusão. O objetivo é prever uma forma qualificada do crime, com pena mais gravosa, justamente quando a modificação ilegal do alimento tiver potencial de causar lesão corporal grave ou mesmo levar à morte. Nessa mesma linha, sugerimos a alteração da lei dos crimes hediondos para classificar essa nova previsão, essa qualificadora, como tal a nova forma qualificada do crime de falsificação de alimentos. A aprovação pela Câmara do projeto que define o devedor contumaz foi cobrada pelos senadores. O projeto do devedor contumaz, que foi aprovado aqui no Senado no dia 2/9, foi para a Câmara logo depois da Operação Carbono Oculto e não se movimentou, continua parado como chegou. A indignação de Vossa Excelência faz total sentido diante não só da brutalidade da ilegalidade e também pelo tamanho do rombo fiscal, já que nós vivemos num esforço de arrecadação para poder fazer o equilíbrio fiscal brasileiro. Senhor presidente, esse é um dinheiro sujo, que não paga imposto, que sonega, que faz lavagem e que nós não temos até agora a legislação para poder colocar atrás das grades esses devedores contumazes. É possível que, ao invés de se enfrentar o 125 por ser de autoria de um integrante do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, lá na Câmara, valha-se do velho instrumento que outrora também era bem comumente utilizado pelo ex-presidente, de não se respeitar a autoria inicial da Casa, do Senado, para se dar como iniciativa que gerasse o primeiro debate, proposta da Câmara dos Deputados, ou seja, a palavra final voltando a ser da Câmara dos Deputados numa afronta que começa, a mim me parece, se repetir. A CAI aprovou ainda a convocação do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Ricardo Andrade Saad. O senador Renan Calheiros quer explicações sobre um acordo de leniência firmado pelo atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com seu antecessor, Roberto Campos Neto. O atual presidente do Banco Central, Galípolo, fez às escondidas um acordo de leniência com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que quando esteve à frente do Santander, movimentou durante mais de 2 anos uma série de contas fantasmas, sem contabilidade posta, e isso sem transparência nenhuma. Ele fez um acordo de leniência e o ex-presidente do Banco Central pagou R$300 mil na pessoa física. O relatório final da medida provisória que limita o repasse dos custos do setor de energia elétrica ao consumidor foi lido hoje na comissão mista que analisa o texto, mas um pedido de vista coletiva adiou a votação. O relatório da medida provisória que limita o repasse de custos do setor de energia elétrica ao consumidor foi apresentado na comissão mista. A proposta altera leis relacionadas ao setor energético e ao mercado de gás natural no país, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir custos no setor. O senador Eduardo Braga apresentou o relatório pela aprovação da MP e destacou a importância na medida. A presente medida provisória, que complementa a medida provisória 1300 de 2025, já transformada em lei de conversão, que já foi objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, nos oferece uma oportunidade para equilibrar a balança entre o bolso do consumidor brasileiro e as necessidades imediatas do sistema elétrico. Após a leitura do relatório, o deputado Fernando Coelho Filho, presidente da comissão, concedeu vista coletiva, o que adiou a votação da medida provisória.
A gente vai conceder nos termos do artigo 132 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado, fica concedido vista coletiva da matéria, não vamos fazer a discussão hoje, vamos suspender a sessão. Os 100 anos da General Motors do Brasil foram tema de homenagem em uma sessão solene do Congresso hoje. A empresa tem uma grande contribuição no desenvolvimento da indústria automobilística nacional. A trajetória da GM no Brasil começou em 1925 no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Com a pequena linha de montagem, a empresa iniciou suas atividades produzindo 25 carros por dia. Em apenas um ano, mais de 5.000 veículos já circulavam pelas ruas do país. Em 1930, a montadora inaugurou sua fábrica em São Caetano do Sul e nas décadas seguintes diversificou sua produção, lançando caminhões, ônibus e em 1968 o Opala, o primeiro carro desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. A expansão continuou com as unidades em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e Joinville, em Santa Catarina. Hoje, a GM soma mais de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil e investe em novas tecnologias automotivas sustentáveis. A empresa tem sido muito mais do que uma montadora. Ela se tornou símbolo de modernização, inovação tecnológica e compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao celebrar este centenário, a Câmara, o Congresso Nacional, presta justo reconhecimento a uma empresa que, em sua história, tem atuado em benefício do progresso brasileiro. Estar aqui neste plenário, que representa a história política e democrática do Brasil, é impossível não se emocionar. Por isso, recebemos a homenagem dessa sessão solene do Congresso Nacional Brasileiro com profunda gratidão. Em nome dos mais de 14.000 funcionários da General Motors e de todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, ajudaram a construir esta história de trabalho, inovação e confiança do país. Durante a cerimônia, os Correios também homenagearam a General Motors com o lançamento de um selo especial comemorativo pelos 100 anos da montadora no Brasil. O lançamento deste selo é, portanto, muito mais do que uma homenagem filatélica. O reconhecimento à força de uma marca que ajudou a construir a história do Brasil moderno e uma celebração do encontro entre duas instituições que compartilham o compromisso de evoluir sem, no entanto, abandonar a sua essência. Os selos postais eternizam momentos, personalidades e realizações que marcaram épocas hoje, ao imortalizar os 100 anos da General Motors. Parabéns pelos 100 anos, parabéns pelos muitos outros anos que virão pela frente. E eu tenho certeza que nesse nosso Brasil e nesse nosso planeta, que eu já tive a felicidade, vamos chamar assim, de ver lá de cima do espaço, nós temos um lugar aí muito garantido, um lugar muito de honra, né, para a GM e para cada uma das pessoas que fizeram essa história e que vão fazer o futuro. Obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E vamos encerrar esta edição com imagens ao vivo de uma projeção na fachada do Congresso Nacional em homenagem aos servidores públicos, porque hoje é o Dia do Servidor. Então, parabéns a todos os servidores, muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto.
E terceiro, você também estimula a informalidade. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O futuro não virá de um chip, virá de uma folha, de uma molécula escondida na floresta. É na biotecnologia que o Brasil e o Pará se tornam uma potência. E se os Estados Unidos têm o Vale do Silício, estamos construindo aqui o Vale Bioamazônico. Pessoas, universidades, governo e empresas trabalhando juntos para movimentar a economia e gerar novas oportunidades de trabalho. O futuro já começou e ele nasce aqui, no Pará. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo.